luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O adolescente é um ser em formação, numa fase da vida onde tudo é descoberta, novas experiências na busca de entender o mundo, emoções à flor da pele. Nesse período em que o apoio dos pais é fundamental, muitos hábitos podem ser desenvolvidos, inclusive alguns perigosos, com riscos para a saúde. Para falar sobre adolescentes e o consumo abusivo de álcool, Cidadania convidou Laura Cury, coordenadora da ONG ACT Promoção da Saúde. Seja bem-vinda, Laura. Olá, Paulo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Laura, quando estamos falando de consumo abusivo de adolescentes, quem são essas pessoas? Qual é a faixa etária desses adolescentes? Bom, quando a gente pensa, inclusive com os inquéritos que a gente utiliza, né, por exemplo, a PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, ela considera essa faixa etária, né, de 13 a 17 anos. De 12 a 18, a gente tem no Brasil, inclusive, a legislação, né, que proíbe a venda e o consumo por menores de idade, ou seja, por menores de 18 anos. Então, a gente está falando aí dessa faixa etária, né, principalmente, e geralmente essa fase de transição, né, da infância para a vida adulta, pessoas que estão experimentando novas formas de socialização, que muitas vezes estão marcadas aí também com essa vontade de ter uma aceitação social. Então, assim, é basicamente esse público, né, de 13 a 17, de 12 a 18 que a gente está falando. Bom, e na pesquisa foi detectado que o percentual maior de adolescentes que experimenta começa com que idade? O álcool. Então, o que a gente tem essa faixa etária, né, de 13 a 17 anos. E o que a gente percebe, né, que os inquéritos vêm mostrando, é que existe um aumento na experimentação, né? Então, por exemplo, essa PENSE, né, a pesquisa de saúde do escolar, ela, em 2012, ela apontou uma experimentação entre 53% dos jovens que foram analisados. Em 2019, isso já passou para 63%, né? Então, a gente tem aí um aumento significativo. E mesmo quando a gente não fala só de experimentação, por exemplo, você consumiu nos últimos 30 dias, né? Que é uma pergunta que também se faz com adultos, né? No Vigitel, por exemplo, a gente tem cerca de 30% também de escolares, né, nessa faixa etária que tinham consumido alguma quantidade de bebida alcoólica nos últimos 30 dias. Então, assim, os estudos mostram que é um consumo que vem crescendo ao longo dos anos e que, enfim, pressupõe aí uma maior atenção, um maior cuidado, né? Inspira maiores cuidados. Como é que nós estamos aqui no Brasil, nossos adolescentes, em relação aos adolescentes de outros países? É possível dizer isso? Eu acho que, assim, em diversos aspectos, os adolescentes aqui no Brasil, eles podem ser considerados menos protegidos, né, do que em outros países. Principalmente dos países que têm políticas públicas implementadas mais rígidas, mais eficazes para a gente prevenir e controlar, né, o uso do álcool. Né? Então, tem vários fatores aí que contribuem para essa maior vulnerabilidade dos adolescentes no Brasil. E eu acho que isso destaca aí a necessidade da gente reforçar e implementar mais políticas públicas no Brasil. Eu queria, assim, trazer aqui alguns exemplos, né, para a gente conversar. O primeiro é com relação à idade mínima para compra e para consumo, né? Então, como falei, no Brasil a gente tem essa idade mínima prevista na lei, ela é de 18 anos, mas muitas vezes a fiscalização dessa lei, ela
enfim, deixa a desejar, né? Então, permite com que esses adolescentes, né, crianças e adolescentes, consigam comprar e consumir álcool com bastante facilidade, né? Então, existem países com uma lei e uma fiscalização mais rigorosa. Então, os Estados Unidos, por exemplo, a idade mínima para compra é de 21 anos. Alguns países da Europa é de 20 anos. E mesmo em outros países, né, por exemplo, a França, que também tem uma idade mínima de 18, a fiscalização é maior e a penalização para quem não cumpre essa regra é mais severa, né? Então, isso, nesses países, né, ajuda a proteger a população mais jovem. Uma outra questão é a regulação de publicidade da bebida alcoólica, né? Então, ainda que no Brasil a gente tem uma lei que regulamente o consumo a propaganda de álcool, a gente tem algumas questões com relação a isso, a gente pode voltar logo mais, mas mesmo assim a gente ainda tem muitas brechas na nossa legislação, que inclusive compreende, para fins da legislação, tá? A cerveja não é considerada álcool, ou seja, a cerveja não está colocada dentro desse arcabouço jurídico que permite que ela tenha veiculação em TV, em rádio, que possa associar o consumo de álcool, né, por exemplo, cerveja e de outras bebidas com menor teor alcoólico, mas que não por serem de menor alcoólico são, né, inócuas, elas têm etanol, portanto elas pressupõem risco, e elas são associadas à imagem de sucesso, de diversão, de juventude, de aceitação social. A gente, principalmente em eventos esportivos, em culturais. Hoje em dia também se fala muito das bets, né, que acho que é outro assunto que precisa de muita atenção, e da mesma forma como isso precisa, né, ter um olhar aí da regulamentação, acho que a maior regulação da publicidade também. Tem países como Noruega, França, que tem restrições bem mais severas para a publicidade de álcool, né? Inclusive, às vezes, proibição total em alguns contextos, né? Como em eventos esportivos ou as mídias voltadas para adolescentes. Engraçado. Na Noruega... Desculpe, não, eu ia só falar que a França, que é um país, né, que tem uma cultura de vinho muito forte, ela tem uma lei desde o início da década de 90, que já colocou essas regras bem rigorosas para a publicidade de álcool, que são voltadas principalmente para a proteção da população mais jovens com bons resultados. Na Noruega e no Canadá, as lojas que vendem álcool, aí nesse caso a cerveja não está incluída, mas que vendem bebida alcoólica com gradação do vinho para cima, são todas vendidas através de um monopólio, é apenas um conglomerado. Na Noruega, por exemplo, as lojas fecham no sábado à tarde, às 3 horas da tarde, e não abrem durante o final de semana, e você não pode comprar em qualquer outro lugar. E o preço das bebidas de maior gradação alcoólica é simplesmente abusivo. Agora, aqui no Brasil existe ainda uma certa cultura em que a cerveja não é considerada bebida alcoólica, ou pelo menos considerada menos perigosa. É comum nas pesquisas que vocês encontraram, que vocês têm notícia, que a cerveja seja o primeiro passo para que o adolescente consuma álcool? Olha, essa é uma questão interessante. Eu acho que sim, é natural que seja cerveja por diversos motivos. Primeiro, porque a cerveja é a bebida mais consumida no Brasil, de longe. Ela também é uma bebida, e você trouxe isso, Paulo, ela é uma bebida mais barata, ela é mais acessível. Então, é natural, né, que o público com maior restrição orçamentária, né, como crianças e adolescentes e outras populações mais vulneráveis, tenham aí uma porta de entrada para o consumo de álcool. E é um hábito que, enfim, que pode se estender ao longo da vida, né? Então, quanto mais cedo você começa a consumir, maior o risco de você se tornar um consumidor usual, né, frequente, ou mesmo, né, um consumidor aí com padrões mais problemáticos de consumo. E é interessante porque o preço no Brasil para cerveja, mas também para outras bebidas alcoólicas, ele ainda é muito baixo, né? Então, e a gente sabe que políticas de preços e impostos, elas são
as mais importantes, que mais dão resultados para a gente promover a saúde, né, prevenir o consumo e impedir a iniciação, né, principalmente por essa parcela da população. E você estava me perguntando antes, né, de comparação com outros países, né, então sim, né, como você falou, a gente poderia, como outros países, né, você falou da Noruega, da Suécia, Finlândia também, a gente poderia utilizar a tributação como uma ferramenta de regulamentação, né, de controle. Então, né, em países que a gente tem altos impostos, o acesso fica muito mais difícil, isso reduz o consumo de maneira geral, mas obviamente também para crianças e jovens. E a gente tem agora, no Brasil, uma oportunidade de colocar isso na prática com a reforma tributária, né? Então, a bebida alcoólica, ela já está prevista dentro do rol dos produtos, né, que vão estar sujeitos a um imposto seletivo, né? É um produto conhecidamente que faz mal à saúde e ao meio ambiente, portanto tem que ser tributado. Mas o que eu acho que a gente tem oportunidade de fazer, principalmente de agora em diante, é garantir que essas alíquotas, que elas sejam elevadas e que mesmo que exista essa gradação, né, de teor alcoólico, que o piso, que inclua as bebidas de menor teor como a cerveja, alguns vinhos, ices, etc., que ele seja suficientemente alto para a gente conseguir proteger a população, principalmente os jovens. Bom, acho que essa é uma questão muito importante. Vocês defendem, então, que o aumento da tributação seria tipo um freio, que ficaria mais cara. Bom, evidentemente existe aí vai ocorrer uma guerra política, né? Através de outros meios, que existem projetos, inclusive no sentido de que aqui no Brasil o vinho também seja tolerado como bebida não essencialmente alcoólica, como é em alguns países também fora daqui do Brasil. Mas o que eu pergunto, assim, é qual o efeito, assim, qual a cultura do álcool, como as famílias brasileiras encaram essa cultura do álcool? Porque me parece que o exemplo paterno, o exemplo da família é muito importante. Isso se choca com aquele espírito naturalmente transgressor do adolescente, que eu vou tomar ali com meus amigos e tal. Já existe algum tipo de alternativa para isso, sem que invada o pátrio poder, assim, o poder das famílias sobre os adolescentes? Que tipo de iniciativa você sugeriria? Bom, eu acho que a gente volta aí para a questão da regulamentação, né? Mas para dar um passo atrás, né? Acho que o ambiente familiar, nesse contexto familiar, ele tem sim um papel no consumo por crianças e adolescentes. Então, é claro, quando uma criança ela cresce num ambiente onde o consumo de álcool é frequente, é normalizado, onde você tem fácil acesso, é claro que essas pessoas, né, essas crianças, elas estão mais propensas a desenvolver o consumo, né, igualmente, né, a falta de supervisão dos pais, a exposição para comportamentos de risco dentro de casa, né, tudo isso são fatores importantes e que devem ser considerados, mas, assim, eu acho que, assim, saindo do ambiente micro e levando para o macro, que é o que a gente sempre tenta trazer mais, né, nós trabalhamos com políticas públicas, eu acho que é isso, a gente precisa considerar o ambiente social, né, mais amplo. Então, qual é o ambiente, o contexto social que normaliza, glamoriza o consumo de álcool e que acaba influenciando o consumo por crianças e adolescentes, né? Como é que isso está na sociedade como um todo, claro, mas principalmente em festa, em escola, em estádio de futebol, que é ou na TV. Acho que tudo isso leva a um maior consumo, né? Um desejo de aceitação social, medo de ser excluído socialmente, né? De não participar de determinado grupo, de não ir para a festa. Enfim, e eu acho que tudo isso, esse contexto social mais amplo, acho que ele passa pela necessidade de regulamentação, né? Então, acho que a gente precisa pensar, sim, em políticas de preços e impostos, né? O preço precisa ser mais alto para que esse produto não seja tão acessível assim. A gente precisa regulamentar melhor a publicidade e a propaganda no Brasil. A gente precisa pensar, como você mesmo já trouxe aqui, Paulo, na questão da disponibilidade, se em qualquer lugar que vende, quais são os horários de venda. Então, acho que sim, as políticas públicas ajudam a colocar um freio e a desnormalizar o consumo de um produto que, enfim, que sabidamente, né, cientificamente, a gente sabe que faz mal à saúde.
além de trazer vários outros problemas sociais, inclusive, né? Eu pergunto, então, se haveria alguma... já existem estudos em outros países que o papel que teria introduzir essa advertência, esse aconselhamento a respeito do consumo de álcool dentro das escolas ou no currículo escolar. Já existe isso em outros países? Sim, não, existe. A Islândia, por exemplo, acho que é um caso de sucesso nesse sentido, que teve todo um programa aí de prevenção e de conscientização dentro das escolas, mas acho que também fora das escolas, e que trouxe resultados bem importantes também para a Islândia, por exemplo. Acho que Canadá também tem, enfim, tem diversos exemplos de trazer isso, essas campanhas de conscientização, de educação, mas reforço, né, que acho que ainda que essas campanhas sejam fundamentais, acho que, né, a gente precisa ter acesso à informação de qualidade, comprovada, né, baseada em evidência científica, mas a gente também precisa passar pelas políticas públicas, né, porque uma acaba reforçando a outra. Eu acho que é muito que a gente viu aqui no Brasil mesmo com a própria questão do tabaco, né? Temos dados, temos dados no sistema de saúde sobre o efeito do álcool, do abuso de álcool entre os adolescentes? É possível isso? Bom, a gente sabe que o uso de álcool ele acarreta em diversos problemas de saúde para as pessoas, e para adolescentes isso não é diferente, né? Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela traz que o consumo de álcool, ele é um dos principais motivos, é uma das principais causas de morte de crianças, né, de jovens, entre 15 e 24 anos, isso em todo o mundo. E a gente costuma pensar que esses problemas eles vêm mais ao longo da vida. E claro, né, quanto mais exposto você está a esse fator de risco, né, o álcool é um fator de risco para diversas doenças e agravos, pior porque tem um efeito cumulativo. Porém, você pode ter desde coisas mais imediatas, né, com crianças e adolescentes, como, por exemplo, problemas gastrointestinais, gastrite, né? O álcool pode causar gastrite, pode causar úlcera, mas também pode sim, mesmo em jovens, causar problemas hepáticos, está relacionado a algumas questões aí cardiovasculares. Meninas, por exemplo, e essa é uma questão, porque o consumo entre meninas é maior, ainda que historicamente meninos e homens consumam mais álcool do que meninas e mulheres, a gente tem visto uma inversão desse padrão. E a PENSE já mostra que meninas experimentam mais e consumiram mais nos últimos 30 dias do que meninos, né? Então tem toda uma questão aí com as meninas. E, por exemplo, as meninas que bebem um X de álcool por semana, elas têm 3 vezes mais chance, por exemplo, de desenvolver nódulos benignos nas mamas. Sim, inicialmente eles são benignos, mas a gente sabe que alguns tipos desses nódulos, eles são associados ao maior risco de você ter um câncer de mama mais para frente, né, no decorrer da vida. Agora, Laura, se eu falo com adolescentes sobre doenças que o álcool pode causar, o adolescente é um ser que se considera eterno, ele não tem freios, ele vai, o poder de intervenção até dos pais é muito pequeno. Agora, o que se observa aqui no Brasil, que, por exemplo, campanhas contra o tabaco, elas foram muito bem sucedidas. Acredito eu, porque as restrições na publicidade foram muito maiores, as restrições, né? Agora, teria como... Agora, se eu sento com meu neto em casa para ver um jogo da Champions League, um jogo de futebol, por exemplo, tá lá a cerveja patrocinadora e tal, quer dizer, existe uma diferença muito grande nessa... a sedução é muito maior e parece que há uma guerra econômica, inclusive, para que a cerveja seja mais tolerada. Seria possível, o que resultados teria se fossem aplicados para o álcool, inclusive a cerveja, as mesmas restrições que ao tabaco, ao consumo do cigarro, por exemplo? Isso é fundamental. Então, assim, a OMS, inclusive, coloca, né, que tem uma série de medidas comprovadamente eficazes para a gente reduzir consumo e, portanto, proteger a população, né? Principalmente a população mais vulnerável. Então, a gente está falando aqui de crianças e adolescentes, né, quais jovens. seriam essas medidas? Isso, então, a primeira
é a questão de preços e impostos, né? Se aumenta o preço, você diminui o acesso e o consumo, e inclusive dificulta a iniciação. A segunda é justamente a restrição de publicidade e propaganda. Então, eu acho que, como você falou, a gente ainda que a gente tenha uma legislação no Brasil que regulamenta isso, ela não é eficaz, né? Tanto que ela não é eficaz que a gente já falou que a gente sabe que tem um aumento de experimentação e de consumo por adolescentes, ou seja, não está funcionando. Não está funcionando por quê? Porque isso exclui cerveja e outras bebidas de menor teor alcoólico. E a gente sabe que essas são justamente as bebidas mais consumidas pela população jovem. Não é eficaz porque a gente tem uma propaganda maciça, não só na TV, rádio, etc., mas em estádio, né, como você falou, em eventos esportivos e eventos culturais, né, show de música, e as mídias digitais. Ou seja, qualquer regulamentação que possa existir de horário, por exemplo. A nossa lei prevê que o que é considerado álcool, né, para fins da legislação, não pode ser veiculado entre 9 da noite e 6, só pode ser veiculado entre 9 da noite e 6 da manhã. Para o meio digital, isso é muito mais difícil de fiscalizar. Aliás, qualquer coisa no meio digital é muito mais difícil de fiscalizar. O que está sendo vendido? Né? Muitas vezes eu entro, inclusive, em sites de compra para saber, o máximo que pergunta é: você é maior de idade? Sim ou não? É óbvio que qualquer adolescente, se quiser comprar, vai escrever sim, mesmo que não seja, e não tem nenhum tipo de fiscalização. Aplicativo de entrega também. Entrega na sua casa sem pedir qualquer tipo de um RG ou comprovação de idade. Enfim, acho que a gente precisa regular. O meio digital, por exemplo, é uma grande questão para a gente conseguir diminuir o consumo, além do básico, que ainda está muito falho. Existe alguma política pública efetiva aqui no Brasil? Ou seria possível implantar uma política pública, inclusive para atender a esses adolescentes que já tenham desenvolvido o hábito, além no sentido que já comprometeu a saúde deles? Existe essa política pública aqui no Brasil? Que crítica você faz às políticas inexistentes ou não aqui? Então, o que nós temos no Brasil? A gente tem a proibição de venda para menor, mas como eu falei, isso muitas vezes não acontece. Inclusive, os inquéritos mostram que, assim, perguntam para as crianças, para os adolescentes: você bebeu álcool? Sim. E como é que você conseguiu acesso a esse álcool? E eles respondem: em festa, é o primeiro lugar. O segundo é comprando, em bar, mercearia, loja de conveniência, né, seja lá onde for. Tem fácil acesso, ou seja, então a gente tem uma lei que proíbe a venda para menor, porém ela não é implementada a contento, né? Não tem uma fiscalização muito restrita disso. De novo, a gente tem uma regulamentação para publicidade e propaganda, mas ela não define, ela não abarca todos os tipos de bebida alcoólica, principalmente aquelas mais consumidas por jovens. Aliás, as mais consumidas pelos brasileiros de maneira geral. Então, também, aí ela fica aquém, ela não dá os resultados esperados. A gente tem lei falando de uma população jovem, porém não mais de crianças e adolescentes, de beber e dirigir, que em alguns lugares funciona melhor do que em outros. Eu moro em São Paulo, né? É difícil ver uma blitz em São Paulo, né? São poucas as vezes que eu presenciei uma. E, aliás, faz tempo que eu não vejo, inclusive. Eu sei que em outras regiões isso funciona melhor, mas enfim, então como um todo também tem falha aí nessa regulamentação. O preço ainda é muito baixo, então sim, a gente tem já algum tipo de imposto sobre bebida alcoólica, mas ele é muito baixo e muitas vezes ele nem funciona, às vezes tem até uma espécie de um subsídio para cerveja, por exemplo. Então também é muito fácil, você consegue comprar bebida alcoólica na rua por um preço mínimo, pífio, é mais barato do que uma garrafa de água, muitas vezes. Então, assim, a gente tem algumas legislações, mas acho que a gente precisa melhorar, né, ampliá-las, e existem, né, e talvez prever outras, né? Então, melhorar o que a gente já tem e talvez prever outras. Por exemplo, a questão do marketing e da disponibilidade digital, que acho que é uma questão nova e que precisa ser pensada. Rotulagem também é uma questão que o
O tabaco tem, né, advertência sanitária, a gente tem isso agora em alimentos também, a rotulagem nutricional frontal, que fala alto whey, né, sódio, açúcar, gordura. E para álcool, essa é muito menor. A gente tem, no máximo, alguma coisa não apta para gestantes. Geralmente, se bebê não dirija. Assim, a gente tem advertências ainda muito tímidas para bebidas alcoólicas. Laura, muito obrigado pela sua presença. Espero que a sua organização consiga evoluir, sucesso nessa campanha de prevenir o abuso de álcool por parte dos adolescentes. Obrigado por você. Muito obrigada pela possibilidade, pelo bate-papo. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. A incidência do câncer de mama no Brasil, ela gira entre um caso a cada 12 mulheres e um caso a cada 8 mulheres em algumas outras regiões. Então, fatalmente, todos nós vamos conviver com mulheres que estão passando ou vão passar por um tratamento de um câncer de mama. É uma incidência muito alta e existe muito a ser feito. A lei dos 30 dias, essa lei que estabeleceu que todas as pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, com suspeita de câncer, devem realizar os exames necessários no prazo de até 30 dias a partir da solicitação médica. O objetivo é acelerar o processo de diagnóstico, garantindo que o tratamento comece o mais rápido possível. Não é possível aumentar os exames, aumentar toda a parte de contratação de pessoal, sem aumentar também o aporte financeiro para o nosso Sistema Único de Saúde, que, como todos nós sabemos, é subfinanciado. É nítido que existem muitas mulheres que ainda não estão tendo acesso ao tratamento. E isso se dá por fatores interseccionais de mulheres negras, pretas, indígenas, né? Então, eu acho que esses momentos de celebração, e eu creio que um dos grandes desafios de negação da ciência é que a gente teria que ter processos mais eficientes que, de fato, tragam uma conscientização, que é o tema dessa sessão de hoje, como um aspecto de emancipação. A gente deixa aqui uma provocação para os parlamentares, a senadora Leila já ficou interessada no assunto, é que seja criado um projeto de lei que determine que haja centro diagnóstico do câncer com resultado no mesmo dia em cidades que tenham até mais de 100 mil habitantes, são cidades que já dispõem de mamógrafo.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Jovem vereadora eleita em Curitiba foi participante do programa Parlamento Universitário. A partir do parlamento é que eu comecei a entender que o espaço político também podia ser nosso, da juventude. Remédios podem ser entregues em casa para idosos e pessoas com deficiência no Espírito Santo. Especialista esclarece que mamografia não faz mal e deve ser feita todos os anos por mulheres acima dos 40. A gente não tem que ter medo da mamografia, isso é um mito que a gente precisa também falar. A mamografia não tem uma radiação significativa para um adoecimento. Oi, pessoal, que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Foi no Parlamento Universitário de 2018 que Camila Gonda sentiu o gostinho pela política. Hoje ela é vereadora eleita da cidade de Curitiba. Ela olha para os espaços da Assembleia Legislativa do Paraná com nostalgia. Foi aqui que a semente da vida política foi semeada na vida da Camila Gonda. Agora ela se tornou vereadora de Curitiba, algo que sequer sonhava até entrar para o programa Parlamento Universitário. Foi na edição de 2018 desse projeto da Escola do Legislativo da Assembleia que o interesse pela atividade parlamentar começou. A partir do parlamento é que eu comecei a entender que o espaço político também podia ser nosso, da juventude. O parlamento abriu essas portas para mim. Foi nesse momento que eu comecei a compreender processo legislativo, como que aconteciam as votações, CCJ, né, comissões temáticas, tudo isso eu aprendi dentro do parlamento universitário. E foi muito bacana, porque na época eu era estudante de Direito e eu consegui ali linkar a teoria com a prática do processo legislativo, entender tudo o que acontecia dentro de um parlamento. Isso foi muito importante para mim. Então, o Parlamento Universitário me abriu portas e depois dele é que eu comecei a política partidária. Muito embora eu já fosse, né, uma agente política antes, ali no movimento estudantil, depois do Parlamento Universitário eu me filiei a um partido político e aí sim eu comecei toda a minha trajetória partidária para chegar até onde eu cheguei hoje. Olha ela aí 6 anos atrás, cursando o primeiro ano da Faculdade de Direito e engajada com a turma nas atividades do Parlamento Universitário. Na Assembleia, ela passou semanas vivendo na prática o dia a dia de um deputado, elaborando projeto de lei, participando de reuniões de comissão, votando em sessões, e as características de parlamentar já estavam presentes. Com o Parlamento Universitário, eu espero poder levar ao povo mais dessa cultura do legislativo. Então, eu acredito que o povo ele precise saber o que acontece dentro da Assembleia, precisa saber o que acontece dentro de um parlamento. E esse projeto, ele vem com esse intuito de mostrar ao povo e de levar ao povo o que acontece aqui, porque a gente está representando o povo. E o que você diria para essa Camila lá de trás? Eu sou muito grata àquela Camila, porque aquela Camila, mesmo com tantas dificuldades, ela não desistiu. Ela foi muito forte, foi perseverante, porque a gente teve várias dificuldades ao longo do caminho e aquela Camila não soltou a mão dessa Camila de agora. Eu diria pra ela que ela tava certa, ela tinha que continuar mesmo e perseverar nessa questão, porque a gente, né, o nosso projeto ia ser reconhecido aí por Curitiba. Então eu tô muito feliz que aquela Camila segurou as pontas na época para que a Camila de hoje pudesse usufruir aí de toda a construção. De lá pra cá, muita coisa mudou. O que era só uma ideia distante passou a tomar forma. Os pais que acompanharam de perto essa jornada lembram da importância que o Parlamento Universitário teve na vida da filha. A gente sabe que é uma retribuição assim, de um trabalho muito grande, né? Ela sempre trabalhou muito para isso, a gente sabe as dificuldades.
Nós, como pais, é preocupante, né? A gente fica muito preocupado com a questão, né, de como que vai ser, né, de tudo que pode sofrer, que a gente sabe que não é fácil o caminho, né? É um caminho, assim, que ela está desbravando, né, para que outras venham, assim como outras foram e ela veio atrás. Esse trabalho, assim, de construção mesmo, difícil, né? Sem apoio político muito grande, sem investimento, foi muito corrido, mas que foi um trabalho totalmente feito pela juventude, né? Então, o que eu vi aí nesses últimos tempos foi a Camila, não sozinha, com jovens, né? Jovens, né? Junto com eles, e construindo, assim, algo muito diferente, algo, assim, que vale a pena ser acreditado, vale a pena agora ser acompanhado ali, vai dar resultado para Curitiba. A semente plantada em 2018 floresceu. Camila foi eleita para a legislatura de 2025 a 2028 na Câmara Municipal de Curitiba. É a mais jovem entre as 12 vereadoras eleitas, a maior bancada feminina da história da Câmara da capital paranaense. Cargo que ela está empolgada para assumir com responsabilidade e compromisso, levando na bagagem as lições do parlamento universitário. Foi no Parlamento Universitário que eu aprendi a fazer negociações, que eu aprendi a entender todo o contexto de uma aprovação de um projeto de lei. Então, foi aqui que a gente formou aliança, que a gente compreendeu como que as coisas funcionam. E esse ensinamento que eu tive lá em 2018, eu carreguei comigo até hoje, né? Tanto em outras, né, contribuições ali na sociedade. Então, isso é muito bacana. Com certeza, o Parlamento Universitário me formou. Eu digo que eu sou uma filha do Parlamento Universitário e eu levo comigo esse projeto com muito carinho. Participem e engajem outras pessoas a participarem também, porque não só se a pessoa quer ser algum agente político, né, ou não, o Parlamento Universitário forma cidadania. Imagina isso, um parlamentar quer usufruir de uma lei que ele mesmo ajudou a aprovar, mas descobre que ela não está sendo cumprida. Isso realmente aconteceu e foi em Mato Grosso. Indignados, deputados da Assembleia Legislativa exigem o cumprimento da legislação. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O deputado Wilson Santos voltou a tratar da criação de uma comissão ou um mecanismo dentro da Assembleia Legislativa para cobrar o cumprimento das leis sancionadas em Mato Grosso. O parlamentar relatou constrangimento em uma praça de pedágio na BR-163 por não conseguir pagar via Pix. Vale ressaltar que essa modalidade de pagamento está prevista na Lei 11.491 de 2021, que garante a possibilidade de pagamentos instantâneos autorizados pelo Banco Central do Brasil. Eu já disse aqui mais de uma dezena de vezes que a Assembleia precisa exigir o cumprimento das leis, grande parte delas feita pelo Parlamento Estadual. Nós trabalhamos aqui, elaboramos, discutimos, construímos leis e elas não são simplesmente cumpridas na cara do Poder Legislativo. Vou novamente hoje, talvez pela 16ª, 17ª vez, retornar à tribuna e cobrar de novo dos colegas deputados, da mesa diretora em especial, que faça cumprir as leis que nós construímos aqui no Parlamento. Quem também tratou da pauta foi o deputado Dr. João, só que na área da educação. Ele também cobrou que o parlamento acompanhe o cumprimento das leis. Muitas universidades particulares, eles cobram matrícula de novo em julho, rematrícula em dezembro, ou seja, é 14 meses o coitado pagando. Então, e prova de segunda chamada. Já faz 2 anos que existe essa lei e ela não é cumprida. Então, nós temos que realmente fazer alguma coisa, alguém aqui, para ver o que é lei e o que está sendo cumprido nesse Estado. Porque esse Estado está parecendo o quê? O Estado de ninguém? Atual primeiro secretário da Assembleia, o deputado Max Russi será o próximo presidente da Casa de Leis, a partir de fevereiro de 2025. Ele também se mostrou favorável à sugestão do deputado Wilson Santos
e deve levar a iniciativa adiante durante a gestão dele à frente da presidência. Não adianta se aprovar uma infinidade de projetos, defender esses projetos, discutir e não ter ele na prática, aí não vale de nada. Então, se você aprova um projeto e um projeto passa por uma votação aqui, passa por sanção do governo, volta para cá, passa por 2 votações, ou seja, passou todo o trâmite legislativo, não tem vício de inconstitucionalidade. Se tiver, tem o Poder Judiciário para derrubar. Essa lei tem que ser cumprida e executada, porque a população quer essa lei. Então, o deputado Wilson tem razão nisso e eu, como presidente, pretendo sim buscar meios e mecanismos para que as leis sejam cumpridas. Idosos e pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção podem vir a receber em casa, de forma gratuita, remédios utilizados no tratamento de doenças crônicas ou degenerativas. Essa foi uma sugestão do deputado Dr. Bruno Rezende, em forma de indicação parlamentar feita à Secretaria de Estado da Saúde. Na justificativa da proposta, Dr. Bruno cita que muitos pacientes têm limitações e não conseguem se deslocar para buscar a medicação, dependendo da boa vontade de terceiros. Nas ruas, pessoas ouvidas pela TV Alice consideraram a medida relevante. Eu acho uma boa iniciativa, né? Deve ajudar muitas pessoas que precisam, né? Principalmente aqueles que realmente não conseguem se deslocar para ir até um posto de saúde e pegar essa medicação. Eu creio que o Estado pode estar assim ajudando essas pessoas que necessitam dela. Então o Estado podendo atuar junto, né, com o cadastro que já tem e ajudar essas pessoas a receber a medicação mais rápido seria melhor. Eu vejo várias pessoas, né, assim, no posto médico, pegando medicamentos na unidade de saúde, vamos dizer assim, né? E vão com muita dificuldade, quando não na cadeira de roda, com alguém, um acompanhante, né? E se entregasse em casa, facilitaria muito mesmo. Acho muito viável, muito bom. Além de facilitar o acesso aos medicamentos, o deputado destaca que a entrega dos remédios em casa para idosos e pessoas com deficiência proporciona segurança e conforto, adesão ao tratamento, redução de custos, independência e qualidade de vida, além de ser um cuidado especializado. Eu achei interessante, porque a pessoa pode ficar em casa, né, não ter essa preocupação de se locomover e receber o remédio em casa. Você conhece pessoas que têm essa dificuldade? Conheço e vai. Se o projeto aprovar, ela vai adorar. A Câmara dos Deputados aprovou a criação de um cadastro de pedófilos. O texto voltou para a apreciação dos senadores. A Câmara aprovou a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. O texto, que agora retorna ao Senado, permite a consulta aos dados de condenados em primeira instância por crimes contra a dignidade sexual pelo período de 10 anos. A relatora do projeto foi a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Muitas vezes, enquanto o processo vai passando por várias instâncias, o que a gente vê é que a vítima está ali desprotegida e uma pessoa que é um pedófilo, ele fica livre e vai lá trabalhar em lugares como escolas, como os hospitais infantis, igrejas, e é necessário que as pessoas, por exemplo, que são proprietárias de escolas, elas possam ter direito a consultar se aquela pessoa que se apresenta como professor, por exemplo, está lá condenado por pedofilia. Outubro Rosa. Especialistas esclarecem que mamografia não faz mal e deve ser feita todos os anos por mulheres acima dos 40. Veja na reportagem da TV Senado. Meu nome é Andréa Moura. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2016, aos 49 anos. E tô aqui, né? Tô aqui sobrevivendo e tentando vencer todos os dias. Meu nome é Cláudia, eu sou médica e sou paciente em tratamento de câncer de mama. Eu sou a Maria José, trabalho aqui no Senado Federal. Através do Outubro Rosa eu fiz um autoexame
a mamografia e descobri um câncer. Desde os anos 90, em todo o mundo, outubro é um mês de alerta. A cor rosa, presente em edifícios como o Congresso Nacional, lembra que é um mês para se falar de uma doença que só este ano deve afetar mais de 73 mil brasileiras. Eu percebi o nódulo na mama, assim, no mês de maio, né? Um carocinho pequenininho, eu mesma fazendo aquele volta-exame. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, atrás apenas do câncer de pele. Mas se antes um diagnóstico de câncer de mama era visto quase como uma sentença de morte, hoje, com a evolução dos tratamentos e o diagnóstico precoce, as chances de cura são de mais de 95%. E é por isso que as campanhas focam tanto em prevenção. A gente precisa falar que mamografia deve ser feita acima de 40 anos, anual, para todas as mulheres. Essa recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. E quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente está salvando vidas. A gente está falando de mulheres que não vão morrer de câncer de mama. A gente não tem que ter medo da mamografia. Isso é um mito que a gente precisa também falar. A mamografia não tem uma radiação significativa para um adoecimento. A mamografia ela vai encontrar lesões não palpáveis que vão salvar a vida da paciente. Por isso é importante garantir a todas as mulheres não só o acesso à mamografia, que é a prevenção, mas também ao tratamento. Atualmente enfrentamos diversos problemas no SUS quanto às enormes filas e demoras para conseguir exames complementares, consultas com especialistas e até mesmo o início do tratamento oncológico. Para vocês terem uma noção, atualmente no Brasil, a espera média para uma mastectomia, que é uma cirurgia de retirada da mama, é em média 166 dias, mais de 5 meses. Então precisamos aproveitar o Outubro Rosa para conversar também sobre isso, sobre essas dificuldades do SUS e exigir melhorias no SUS, principalmente no âmbito da oncologia. São 14 etapas. Cada etapa demora um tempo, a mulher fica na fila. Precisamos encurtar essas etapas. Se queremos diagnosticar o câncer e tratar precocemente, se queremos mudar a história do tratamento oncológico no Brasil, precisamos encurtar essas etapas. E a gente propõe uma forma, deputado, de encurtar essas etapas. A criação de centro de diagnóstico, resultado do câncer no mesmo dia. Deputados, senadores, eu tive o diagnóstico do câncer há 17 anos atrás, em 2007, na Austrália. E eu cheguei na clínica com um nódulo palpável, foi feito o exame clínico, fiz a mamografia, fiz a mamotomia, que foi a retirada do nódulo para avaliação, e no mesmo dia eu saí da clínica com o resultado que eu tinha câncer de mama. Há 17 anos foi feito lá na Austrália. Podemos e devemos fazer isso aqui no Brasil também. Não é possível que em pleno século XXI, mulheres desse país precisem andar de 100 a 150 quilômetros para fazer uma mamografia. A maioria dos cânceres diagnosticados de mama nesse país, na rede pública, que ainda quem salva a gente, é diagnosticado com câncer já avançado. Então precisamos sim rever, ou seja, vamos botar a saúde da mulher no orçamento desse país. Em parceria com a Câmara, o Senado oferece mamografias de graça para as colaboradoras terceirizadas. E foi graças ao engajamento do Senado na campanha Outubro Rosa que a Maria José, que trabalha na limpeza, descobriu a doença a tempo e conseguiu o tratamento. Eu senti uma ardência, mas eu pensava que era por causa do tempo. Mas aí, quando teve a campanha da mamografia, aí eu fiz e deu o câncer. É doloroso a gente descobrir um câncer, mas a gente cuidando, a gente vence. Outubro Rosa é um mês, um chamado para a gente lembrar que a gente precisa se cuidar. Né? Eu acho que é aquela parada durante o ano para vamos refazer os exames, né? Vamos fazer os periódicos e lembrar também do autoexame de mama. A Liga do Bem, grupo de voluntários do Senado, também abraçou a causa e durante todo o mês de outubro tem uma programação voltada para o apoio às mulheres com câncer.
A parceria com salões de beleza no corte solidário, que se transforma em perucas para as mulheres em tratamento, oficinas de maquiagem e a fabricação de bandanas e almofadas para apoio após a cirurgia, são ações que revelam o cuidado e o amor por quem passa por momentos tão difíceis. As peças que produzimos aqui estão recheadas desse carinho. Eu, como responsável, me sinto imensamente gratificada e feliz por isso, por fazer parte desse projeto que é tão grande. O cuidado de instituições como o Senado, ONGs e grupos de apoio, por exemplo, realmente fazem a diferença na vida das mulheres que passam por esses momentos de dor. O convite feito pela ONG Recomeçar para ser modelo na exposição Mulheres e Niemeyer, aberta no Senado, devolveu a Andréia a autoestima perdida. Para mim foi assim um desafio, né? Um desafio porque eu nunca tinha feito fotos. Para mim foi uma oportunidade de trabalhar minha autoestima, né, que realmente estava uma baixa estima, mas agora melhorou bastante com as fotos e com o resultado de toda a campanha. Fiquei muito feliz. É muito importante você se tratar, você se cuidar, porque não é só você, é uma família toda que está atrás disso, né? São pessoas que amam você, então a gente tem que pensar não só em nós, temos que pensar nas pessoas que nos amam também. Caxias do Sul elege 7 mulheres vereadoras. É a maior bancada feminina da história caxiense. Eram 114 mulheres ao lado de 226 homens, todos disputando as mesmas 23 cadeiras do segundo maior parlamento do estado. Campanhas em todo o país fomentavam o voto nelas, com o objetivo de ampliar a participação feminina na política. É nesse cenário que Caxias entra para a história com 7 mulheres eleitas, pela primeira vez em 132 anos do Legislativo. O feito com 5 vereadoras já havia ocorrido na última eleição municipal. As petistas Estela Balardim, a vereadora mais nova da Câmara Municipal, e Rose Frigieri, advogada e historiadora, que assumiu a cadeira da então vereadora Denise Pessoa, Marisol Santos, do PSDB, jornalista e a segunda mais votada na legislatura passada e na nova, foram reeleitas. A gente sempre tem que lutar e acreditar na necessidade de termos mais representatividade para que a gente tenha mais luta, mais política pública. Então a gente está feliz, mas a gente tem a certeza de que a luta não pode parar, porque a gente precisa ampliar. Eu sempre falo, somos a maior parte da população, somos a maior parte do eleitorado, precisamos ser também e estar representadas como maioria nesses espaços de poder. Eu acho que eu tenho ainda muito a contribuir, tenho vários projetos que eu iniciei, frentes parlamentares de luta que eu quero continuar e muito feliz por estar com essa maior bancada de mulheres da história de Caxias. Daiane Mello, do PL Relações Públicas, e Andressa Marques, do PCdoB Assistente Social, que já estiveram na Câmara como suplentes, desta vez voltam ao parlamento como escolhidas pelas urnas. Para nós, ter sido eleita foi o resultado do nosso trabalho de todo esse período, porque não paramos de trabalhar e isso para nós foi uma resposta muito positiva de reconhecimento. É um mandato novinho em folha e muito bem votada, né? Então, para representar sim a comunidade, mas a votação expressiva nos dá a real sensação que estamos no caminho certo. As empresárias Andressa Malman, do PDT, e Sandra Boneto, do Novo, estreiam na Casa Legislativa. Concorreram pela primeira vez e garantiram uma vaga para os próximos 4 anos. Quero representar a toda a comunidade caxiense, principalmente os nossos agricultores, porque eu sou do interior, eu vim do interior e sei o que cada agricultor necessita. Mas também quero representar a classe cultural, porque trabalhei muito tempo com a cultura e ainda trabalho. Eu estou imensamente feliz também em fazer parte desse grupo da Casa das 7 Mulheres, né? E eu tenho certeza que nós vamos fazer um ótimo trabalho juntas. Agora, a Galeria das Vereadoras vai contar com mais 2 fotos, a das novatas.
São no total de 22 mulheres eleitas e suplentes que ocuparam mandato ao longo desse mais de um século de legislativo caxiense. Caxias não é a única com aumento da representatividade. Nessas eleições, as mulheres alcançaram 18% do total de eleitos, mais de 1.232 vereadoras em todo o país. Nas últimas eleições municipais, elas representavam 16,13%, um avanço para a luta das mulheres nos espaços de decisão e mudanças sociais. Parabéns e sucesso à Casa das 7 Mulheres. Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. São mais de 3.000 todas as semanas. A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Vir a Brasília e não conhecer as principais casas legislativas, o que é tão representativo para o Brasil, seria como passar despercebido ou não visitar Brasília. Recomendaria a visitação aqui nos espaços para que possa ter um conhecimento não só sobre os espaços físicos que tem na cidade de Brasília, mas também para aprofundar o conhecimento sobre a história do Brasil, as casas que representam o povo e aonde chega o voto do povo brasileiro. Eu me orgulho muito de ser brasileira, eu gosto muito do Brasil, então dá um senso, acho que o brasileiro gosta muito do Brasil e tem esse senso de esperança sempre, né? E quando a gente vê que aqui é um lugar sério, é tudo muito organizado, tudo tem um porquê, tudo muito bem explicado, dá uma esperança assim mesmo, dá pra ver que o trabalho é sério, dá pra ver que tem gente querendo fazer um trabalho bem feito. Eu acho que tem que vir mesmo, acho que tem muita história aqui. Uma coisa que chamou muita atenção é o fato super recente do 8 de janeiro, que está muito bem representado aqui. O fato, né, da uma história tão recente, tá viva, a gente está falando sobre isso. Tudo chama atenção, né? Porque a gente geralmente costuma ver pela televisão, as sessões, conhece um pouco de como funciona cada casa e vai resgatando mesmo até o que a gente aprendeu um pouco na história, ainda no colégio. Eu amei tudo, não só a arquitetura, mas também as obras plásticas, as obras de arte, a própria equipe que faz a visita, explicando tudo como a gente deve se portar dentro da casa, os espaços, orienta com relação aos acontecimentos, aos fatos históricos, né? E eu adorei tudo, eu acho que é uma programação obrigatória para quem vem para Brasília, conhecer essa casa que representa o Brasil. O que mais me chamou a atenção acho que foi a arquitetura e as artes. Tem várias exposições muito bacanas aqui para você conhecer e assistir. E é uma cidade muito diferente também, então acho que não só a arquitetura aqui dentro, como de toda a cidade, é bem bacana. Como brasileiro, eu fico alegre em saber que entre trancos e barrancos, entre dificuldade, a máquina funciona. A máquina federal é onde tudo acontece. Apesar dos pesares, a República funciona. Nem toda lei nos deixa muito alegre, mas é a lei e lei tem que ser cumprida. E venha conhecer e para poder criticar naquilo que a gente não gosta. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês.
É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, são 9 horas pelo horário de Brasília. Está começando agora o TV Senado Live. No programa de hoje, nós vamos discutir a diferença salarial entre homens e mulheres, que é um grande problema no Brasil. Eu te convido a participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais da TV Senado. O segundo relatório de transparência salarial do Ministério do Trabalho, divulgado em setembro, mostrou que as mulheres ainda recebem salários 20% menores que os dos homens em empresas com 100 ou mais empregados. A disparidade ainda é maior em relação às mulheres negras, que ganham a metade dos homens brancos. Para conversar sobre as causas desse problema e os caminhos para resolvê-lo, nós convidamos Daniele Olivares, que é coordenadora de promoção de igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho do Ministério Público do Trabalho, e Neuza Tito, secretária nacional substituta de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres. A minha colega Cibele Nunes participa do programa interagindo com o nosso público nas redes sociais. Eu quero começar perguntando para você, Neuza, quais seriam basicamente as condições estruturais que nos levam a esses dados? Mulheres ainda em pleno século XXI recebendo menos que os homens. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a Daniele, bom dia a Cibele e todos que assistem essa live do TV Senado. Pela importância do tema, ele não é só importante por ser um tema inaceitável numa sociedade em pleno século XXI, mas ele é um tema a ser debatido. A pergunta que você traz é a seguinte: as mulheres, elas precisam fazer mediações nas suas escolhas de ocupação profissional, e essas mediações, elas levam ao longo da sua carreira profissional a essas disparidades, ou seja, as ocupações que as mulheres estão, em maioria, no mercado de trabalho, são ocupações que pagam menos. E isso reflete na composição média dos salários, gerando essa desigualdade. Daniele, a legislação, ela tem instrumentos para se coibir isso? E como que o Ministério Público enxerga essa situação? Essa lei, ela traz instrumentos para tentar mitigar essa desigualdade, né? E é importante, na verdade, que se implemente esses instrumentos, porque esses dados, eles já são conhecidos, né? Então, o relatório de transparência salarial, ele traz, na verdade, uma realidade que já era conhecida nacionalmente, né? Pelos dados do IBGE, pelos dados do DIEESE. O que é preciso fazer, de fato, é fazer com que o plano de mitigação dessas desigualdades seja, de fato, implementado. Então, as empresas precisam ter uma política interna, uma gestão interna de enfrentamento a essas desigualdades, trazendo uma série de ações com planos e metas, de fato, para
tentar igualar e ir equiparando esse desequilíbrio que existe, né? E aí é importante que exista mesmo uma política de promoção para as mulheres, políticas de ações afirmativas, capacitações dessas mulheres no ambiente de trabalho. Nesse sentido, eu entendo que não apenas aquelas empresas, por exemplo, que acabam sendo verificado aquela discriminação, aquela diferenciação salarial, mas todas as empresas, no geral, já devem implementar programas de diversidade e inclusão já sob esse enfoque. A gente tem uma legislação bastante protetiva no país, inclusive, por exemplo, com política de cotas para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, é importante que as empresas passem a ter uma gestão voltada à promoção desse equilíbrio no ambiente de trabalho. Vou passar a palavra para a Cibele, que tem algumas informações e uma pergunta para a Neuza também. Cibele. Olá, Ronaldo, Daniele, Neuza. Bom, essa semana nós perguntamos nas redes sociais como é que está a situação no local de trabalho das pessoas, se as mulheres estão ganhando menos que os homens, né? E o resultado foi o seguinte, 20% das pessoas responderam que sim, 20% das pessoas responderam que não sabem e 60% das pessoas responderam que não. Isso corresponde à realidade, Neuza, esse resultado da enquete? E eu vou emendar aqui também com uma pergunta do Caio, do Mato Grosso. Ele quer saber o seguinte, como é que o Plano Nacional de Igualdade pode colaborar com essa redução da diferença? Muito boas perguntas, né? Nenhuma empresa, que nós temos uma legislação que ela proíbe qualquer forma de discriminação salarial no tema entre homens e mulheres e outras dimensões raciais, né? Mas o que acontece? Ao ingressar numa carreira, né, a empresa ela vai propiciar esse crescimento desse profissional nessa carreira. Como eu disse anteriormente, o fato das mulheres dedicarem mais horas na semana, em torno de 22 horas, somente no trabalho do cuidado, e aí eu não estou falando só das mulheres mais empobrecidas, eu estou falando também de mulheres que estão em carreiras de topo. Então, o que acontece? Isso leva as mulheres a ocuparem funções diferenciadas no espaço do trabalho em uma mesma empresa. E o desconhecimento da diferença salarial que existe, ela é material, as mulheres têm menor rendimento médio que os homens, em torno de 22% hoje, esses são dados da última PNAD, isso mostra o quê? Que não existe uma divulgação, existe uma naturalização dessas desigualdades, dessa diferença salarial. Talvez por isso nós tenhamos dentro dessa enquete aqui colocada essa posição do não ter um percentual tão grande. Porque isso fica muito de uma forma menos explícita no conhecimento dessas diferenças no âmbito do trabalho. Dando um exemplo, quando eu pego o setor do calçado, né, a indústria do setor do calçado, se eu tenho uma mulher que trabalha como costureira e um homem que trabalha na modelagem, eles trabalham no mesmo espaço, na mesma cadeia, no mesmo núcleo, né, na mesma célula de trabalho. E ao estar ali, as horas de um e a hora de outro não tem tanta diferença, a hora inicial. Mas as vantagens que um modelista, né, tem no âmbito do setor do calçado, vai gerar essa diferença. Então, no conhecimento natural dos trabalhadores e trabalhadoras, eles vão dizer que não existe essa diferença. Mas, de fato, quando a gente pega a média de dados salarial do Brasil, nós vamos ver que existe. O que o Plano Nacional de Igualdade ele pode contribuir? O plano ele tem a função, né, ele está estruturado em 3 eixos, né, ele tem um eixo que é acesso e ampliação das mulheres no mercado de trabalho, o outro é a progressão que é seguir uma carreira,
E o outro tema seria a ascensão e valorização. Então, ó, sempre que tem uma crise do trabalho, de emprego, as mulheres são as primeiras a perder seus postos de trabalho. Então, o plano, ele busca justamente atuar em cima das causas reais que geram essa desigualdade. Porque se as mulheres permanecem mais tempo no emprego formal, se as mulheres têm condições, né, que a Daniele colocou antes, condições de qualificação, condições de horário do treinamento para participar de alguns tipos de seleção, isso vai, ao longo do tempo, alterando essa desigualdade salarial. E o plano, ele tem justamente essa função, trabalhar para a ascensão, permanência e ingresso das mulheres, principalmente naquelas carreiras onde elas têm uma representação muito baixa. Daniele, quando uma mulher é vítima de uma discriminação salarial, se é que podemos chamar assim, qual, na prática, tem sido a postura dela? Quer dizer, as mulheres denunciam, as mulheres procuram o Ministério Público. E eu até pergunto, seria o caso de se fazer isto ou se combate esse problema de outra maneira? O Ministério Público tem duas formas de atuação em relação a essa questão. A gente tem uma atuação que a gente diz que é repressiva, e aí ela é uma resposta, por exemplo, de uma denúncia que chega ao Ministério Público do Trabalho, e essa denúncia, ela pode, por exemplo, estar baseada num fato que possa ensejar uma discriminação, e aí uma discriminação salarial, mas não só, porque a mulher no mercado de trabalho, a discriminação de gênero está muito calcada também na violência de gênero, né? Na questão da violência e do assédio, na questão da divisão sexual do trabalho, que afasta a mulher daquele ambiente de trabalho por conta da questão dos cuidados, né? Como a Neuza já falou aqui, que a mulher tem uma carga de responsabilidade de cuidados muito maior e se afasta ela ali do mercado de trabalho. Então, assim, nessa atuação repressiva, se chegar um fato em que seja relatada uma discriminação, então o Ministério Público do Trabalho vai atuar através da instalação de procedimentos investigatórios e depois com o termo de ajuste de conduta ou ajuizamento de uma ação civil pública, né? Através de tutelas meritórias para tentar adequar aquela empresa à lei. Mas nós temos uma atuação promocional. E essa atuação promocional também é importante. Então, nesse caso, nós temos 2 projetos nacionais que tratam especificamente dessa questão, que é a questão de sensibilização das empresas para a temática e para a implementação da Lei 14.611. Então, nós temos um projeto específico, que é a igualdade no trabalho para todas as mulheres e para a população negra. Então, nós temos esse recorte da igualdade, né, para todas as mulheres e também esse recorte para a população negra, porque a gente sabe que a mulher negra ela está na base da discriminação, é a que menos ganha, é a maior diferenciação de salários, é a que menos tem chance de ascensão dentro das empresas. Então, esse viés promocional do Ministério Público, através de discussão em audiências públicas com as empresas envolvidas, através de eventos de conscientização e de campanhas, procura justamente trazer essa conscientização das causas da discriminação no sentido de enfrentar essas causas e promover a igualdade naquele ambiente laboral. Cibele, tem outra enquete, né? Outra pergunta que nós fizemos para os nossos internautas. Cibele. Isso, nós perguntamos qual a principal causa da desigualdade salarial entre homens e mulheres, né, na opinião das pessoas. E aí, em primeiro lugar, com 50%, tarefas domésticas, que ocupam mais o tempo das mulheres. Depois, 25% das pessoas responderam machismo e 25% das pessoas responderam que existem poucas mulheres em cargos de confiança. Neuza, eu queria que você comentasse o resultado dessa enquete. É isso mesmo? O trabalho doméstico ainda tem essa interferência na desigualdade salarial? Absolutamente. Ele tem uma total impedimento para que as mulheres possam acessar carreiras, como foi colocado aqui, cargos diretivos, né? Uma pesquisa, dados do período da pandemia da Covid, ela dizia o seguinte, que 30% das mulheres não estavam procurando trabalho
devido aos cuidados domésticos. E nós sabemos que no período pandêmico houve um acréscimo desse trabalho no ambiente privado das famílias, em decorrência de muitas pessoas irem trabalhar em home office. Então, o trabalho doméstico é a principal causa que impede que as mulheres busquem, tanto na qualificação, tanto na ascensão profissional, ocupar cargos diretivos. Por exemplo, no dado que nós temos de setembro do relatório de transparência, um dos dados que as empresas colocam é que nós não temos nem até 3 mulheres negras em cargos diretivos nessas empresas que responderam o relatório, o segundo relatório, né? Então, o que nós estamos dizendo? Que as mulheres não chegam a cargos diretivos e, ao não chegar em cargo diretivo, isso impacta tanto na renda, né? Claro, porque cargos diretivos têm uma remuneração mais alta, e a outra questão do machismo, que é uma percepção da sociedade sobre o lugar que as mulheres ocupam. Então, essa visão ainda da sociedade, que a gente chama como a necessidade de alteração de uma cultura em relação ao gênero, ela é super importante de fazer em todos os espaços, que extrapola o espaço laboral, o espaço das empresas, mas ele precisa ser feito. Por quê? Ao atribuir às mulheres, né, responsabilidades adicionais com cuidado, que é um direito humano, um direito de todas as pessoas, né, o trabalho de cuidado, mas nós precisamos pensar o cuidado como a necessidade do cuidado e cuidar de quem cuida. Por isso, agora, em julho, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional a política, um PL da Política Nacional de Cuidado, que foi discutido em torno de 22 ministérios, e nessa política a gente traz exatamente os eixos de que é preciso ampliar os serviços de atendimento de cuidado. Aí eu estou falando de pessoa idosa, pessoa com deficiência, em primeira infância, e as trabalhadoras, o direito das trabalhadoras domésticas, que faz parte desse espaço de cuidados necessários que nós precisamos nas nossas casas. Nós sabemos que muitas mulheres ascendem carreiras profissionais, mas em cargos onde demanda que ela fique muito mais horas no seu espaço de trabalho, porque ela necessita de alguém na sua família, em casa, fazendo esse trabalho doméstico, que são as trabalhadoras domésticas remuneradas, que representam, hoje no Brasil, em torno de cerca de 600 milhões de trabalhadoras. E são essas as que têm menos direitos. Então, a gente sempre diz que a vida das mulheres, profissional, pessoal, ela é mediada por uma divisão sexual do trabalho. Essa divisão, ela tem hierarquia, ela valoriza o trabalho de homens e mulheres de forma diferente, e ela tem uma dimensão de racial. Por quê? Porque as mulheres negras, elas têm menos possibilidades de ascensão, e a remuneração das mulheres negras o principal fator que aumenta a diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil. Daqui a pouco a Cibele vai fazer mais uma pergunta, mas antes eu tenho uma pergunta para você, Daniele. Nós estamos falando aqui do ambiente corporativo, das empresas, né? O relatório de transparência mostra essa desigualdade salarial, a dificuldade de ascensão das mulheres. Eu lhe perguntaria em relação ao serviço público. No serviço público, eu imagino que essas questões podem ser resolvidas de maneira mais tranquila, pelo menos em tese. Nós verificamos também no serviço público esses dois problemas, diferenças salariais e ascensão profissional das mulheres? É interessante essa pergunta porque no serviço público, em tese, a gente tem o concurso público, né? Então, o concurso público, quando você trata da massa salarial, ela vai ser a mesma, porque a base é a mesma, remuneratória. Mas, quando você pensa na questão da ascensão da mulher no serviço público, para cargos de chefia e direção, aí você já começa a encontrar essa mesma dificuldade que também é encontrada nos espaços privados.
Por quê? Porque as causas dessas desigualdades são exatamente as mesmas, que é o que já foi falado aqui, que é essa questão da divisão sexual do trabalho, que é essa questão dessa cultura machista que permeia a sociedade como um todo e que dificulta realmente o acesso da mulher a cargos mais elevados, a ascensão na carreira. Então, essa disparidade a gente também vai verificar no serviço público da mesma forma, não na questão da entrada, né, por conta do concurso público, mas sim em relação à evolução na carreira dessas mulheres, né, que muitas vezes fica ceifada por conta mesmo da dificuldade, por exemplo, de se responsabilizar às vezes, por um cargo de chefia, por um cargo de direção, por conta de toda essa pressão que ainda socialmente existe em relação aos cuidados que fica com a mulher, né, na sociedade. Então, acaba dificultando essa ascensão. Então, isso também ocorre. E assim, sem contar na questão da violência e do assédio, que a gente tem que falar sobre isso, porque isso também causa desigualdade, também impede que a mulher ascenda nas suas carreiras e acaba também fazendo com que a mulher, muitas vezes, saia do mercado de trabalho por conta da violência e do assédio. Que ela pode começar desde aquelas microagressões que a gente conhece, que é a apropriação de ideias, que é o gaslight, que a gente fala que é a distorção da realidade, fazendo com que a mulher ache que ela está errada, que ela é incompetente, quer dizer, desde esse tipo de prática de abusos psicológicos até o ápice aí, que é da violência do assédio sexual, não é? Onde a maioria das mulheres, infelizmente, é vítima. Então, a gente tem que ver que todas essas situações em conjunto acabam criando esse desequilíbrio. Eu vou passar a palavra para a Cibele. Tem uma pergunta aí, não é, Cibele? Isso, nós temos uma pergunta do Guilherme de Tocantins. Ele quer saber o seguinte, Daniele, sobre medidas concretas. O que já foi feito e o que está previsto para a redução de desigualdade salarial entre homens e mulheres? A fiscalização do cumprimento da Lei 14.611 é da Auditoria Fiscal do Trabalho, né? E eles hoje já têm até uma instrução normativa definindo para e passo a fiscalização que deve ocorrer nessas empresas, onde é constatada essa desigualdade, não é? E aí as empresas vão precisar fazer um plano de ação para mitigar a desigualdade. Esse plano de ação é interessante, eu acho que isso é um diferencial da lei e isso realmente vai trazer essa evolução que a gente quer, que é com metas e prazos para eliminar a desigualdade, quer dizer, mecanismos de aferição de resultados, de fato, para poder ir alterando essa realidade, com cronograma de execução, e aí de forma individualizada, né, em relação a cada estabelecimento, que é para realmente chegar no problema, na situação. Em relação ao Ministério Público do Trabalho, chegando ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho esse tipo de prática, também através de termos de ajuste de conduta, nós também podemos impor, né, a realização dessas metas e prazos para mitigação dessa desigualdade, né, para que não ocorra essa desigualdade, ou no caso de não haver um acordo extrajudicial, através de uma ação civil pública. Então, para o Ministério Público do Trabalho, com as nossas duas formas de atuação, tanto a repressiva, que seria através de termos de ajuste de conduta e ação civil pública, como a ação promocional, a gente entende que vai se mitigando isso com o tempo. Mas, como a gente já falou aqui, é uma questão cultural, não vai ser do dia para a noite que nós vamos mudar essa realidade. Eu faço a mesma pergunta para você, Neuza. Você já falou do plano de igualdade, né, que o governo tem. O que mais pode ser feito para sensibilizar a nossa sociedade sobre esse problema, a fim de que as medidas não sejam inócuas, né? A fim de que a própria sociedade entenda que é preciso fazer algo? Uma das central da gente colocar, a gente fala travas e não retrocesso, né? Em relação ao gap salarial, a condição das mulheres no espaço de trabalho, nós temos que pensar de forma integrada três coisas. A primeira, a maternidade não pode ser um peso para as mulheres e uma forma delas não acessarem empregos mais qualificados, com maior remuneração. Por que eu coloco isso como uma situação central? Porque hoje existe uma discussão, tanto no âmbito do Congresso quanto no âmbito do governo, principalmente de ampliação das licenças maternidade e a licença paternidade, principalmente, que é muito pouco. Isso a gente está trabalhando com o quê?
trabalhando com mudança de cultura. Né? O que isso acontece em termos de diferença? Tinha um estudo da década, do início dos anos 2000, 2010, por aí, que eles mostravam um gráfico que ele era muito interessante. Nós pegamos estudos de carreiras de engenharia de jovens, moças e rapazes recém-formados, e acompanhamos esses jovens. Quando aquelas mesmas jovens chegavam no momento de optar pela maternidade, tinha uma diferença na ascensão da carreira. E daí, 10 anos depois, quando a gente olhava o mesmo grupo de jovens, os homens ganhavam em torno de 20% a mais do que as mesmas engenheiras numa mesma função. Então, a maternidade não pode ser um peso para as mulheres. A maternidade é uma necessidade da humanidade se continuar sendo a humanidade, né? Então, ampliar as licenças de maternidade e paternidade, eu acho que é uma ação extremamente importante. A outra é incentivar as jovens mulheres, as nossas estudantes, que estão no âmbito do ensino médio ou estão começando a definir suas carreiras, para que elas ascendam as carreiras que hoje, pelas mudanças no mundo do trabalho, um trabalho muito mais tecnológico, nós precisamos que as mulheres estejam nessas carreiras que hoje compõem os espaços de trabalho. Então, nós temos política de cuidado, alteração de licença, nós temos um programa chamado Asas para o Futuro, voltado diretamente para as jovens. Para quê? Para que essas jovens, elas ousem acreditar que elas podem ocupar qualquer carreira profissional e trabalhando, é claro, o ambiente do espaço de trabalho, de recepção, de receber essas jovens, porque a violência ela é real, tanto no âmbito doméstico, quanto as diferentes formas de violência que nos acompanham nos espaços públicos. Quero muito agradecer as nossas convidadas, a Neuza Tito, que é do Ministério das Mulheres, a Daniele Olivares, do Ministério Público do Trabalho, e a Cibele, a minha colega, que nos ajudou aqui na interação com as redes sociais. Agradeço também a sua audiência, hein? Você tem acesso aos conteúdos da TV Senado lá no nosso canal do YouTube. Se inscreva e acompanhe a nossa programação, acompanhe o conteúdo de qualidade, porque aqui na TV Senado, democracia é todo dia. Tchau e até o próximo TV Senado Live. Aqui, diretamente do TSE. Estamos aqui ao vivo em Rondônia. Temos segundo turno aqui em Curitiba. As eleições aqui no estado de Goiás. Foi um dia tranquilo aqui no Rio de Janeiro. Falo sim, de Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Apuração aqui no estado do Amapá. Rede Legislativa nas eleições municipais. Aqui, na TV Senado. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar
Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 678 de 2024, de autoria desta presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. Compõe a mesa dessa sessão especial as seguintes convidadas: a senhora doutora Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, a doutora Ilana Trombica, diretora-geral do Senado Federal, a senhora doutora Denise Oliveira e Silva, pesquisadora e vice-diretora da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a senhora doutora Andréa Regina da Silva Araújo, médica especialista em oncologia ginecológica, a senhora doutora Lucy Ishii, médica especialista em oncologia clínica. E também a senhora doutora Daniela Laperche, que é médica especialista em oncologia. E convido, nesse momento, a todos em posição de respeito para acompanharmos o hino nacional que será interpretado pela fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, Dragões da Independência, sob a regência do subtenente-mestre de música Robson dos Santos. Nosso muito obrigado em nome do Senado Federal. Continência.
mais uma vez agradecer a exibição e a participação da fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, Dragões da Independência, sob a regência, citando mais uma vez, do subtenente mestre de música, Robson dos Santos. Muito obrigada em nome do Senado Federal. Uma salva de palmas, por favor. Senhoras e senhores, é uma grande honra estar participando de mais uma edição da campanha do Outubro Rosa, um movimento vital na luta contra o câncer de mama e um marco na conscientização e prevenção. Este é um momento de reflexão, mobilização e, acima de tudo, ação. A importância do Outubro Rosa vai além dos laços cor-de-rosa que usamos com orgulho. Ele representa um grito de alerta sobre a urgência do diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Ainda falando sobre vida, peço licença a todos os presentes e manifesto nossa solidariedade às famílias, amigos e cidadãos pelotenses que hoje choram a perda de jovens atletas da equipe de remo do projeto Remar para o Futuro. Acho que, não sei se todos acompanharam, hoje teve, a noite passada, um acidente, eram jovens que foram participar de um campeonato brasileiro de remo, jovens entre 18 e 21 anos, parece que na van onde estavam 10, pelo menos 9 integrantes, mais um motorista da van, e apenas houve um sobrevivente de 17 anos. Então, eles foram vítimas de acidente de trânsito, um container caiu em cima da van e quando retornavam vitoriosos do Campeonato Brasileiro de Remo e tiveram suas vidas ceifadas. Em solidariedade, eu solicito a todos os presentes que façamos um minuto de silêncio em memória a esses jovens e a nossa solidariedade às mães, aos pais e às famílias, assim como o técnico que estava junto com esses jovens. Desculpa. Estamos aqui para reforçar a ideia de que a saúde da mulher é uma prioridade de toda a sociedade e não apenas um assunto privado. Lamentavelmente, as estatísticas seguem sendo alarmantes com relação ao câncer de mama. Até 2025, estima-se que mais de 73 mil novos casos de câncer de mama sejam diagnosticados anualmente aqui no nosso país. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres em todo o mundo, sendo responsável por milhares de mortes todos os anos. No entanto, é importante lembrar que com a detecção precoce e o tratamento adequado, muitas vidas podem ser salvas. A mamografia e outros exames preventivos são ferramentas poderosas que ajudam a reduzir significativamente esses números. Além dos números, é crucial reconhecer que por trás de cada caso há uma história de superação, de coragem e de luta.
As mulheres que enfrentam o câncer de mama não estão sozinhas. Elas têm ao seu lado suas famílias, amigos e profissionais de saúde. Esse suporte emocional é tão importante quanto o tratamento médico. É essencial que as políticas públicas também ofereçam uma rede de apoio aos cuidadores, aqueles que muitas vezes permanecem invisíveis, mas que desempenham um papel fundamental na recuperação dessas mulheres. Precisamos de grupos de apoio, suporte psicológico e iniciativas que envolvam toda a comunidade no combate a essa doença. Senhoras e senhores, nesse momento eu tenho a honra de liderar a bancada feminina no Senado Federal e não poderia deixar de exaltar e louvar o trabalho determinado e comprometido que as mulheres parlamentares das duas casas do Congresso Nacional vêm desempenhando. Graças, em grande parte, ao esforço de nossas deputadas e senadoras, nos últimos 5 anos, o Congresso Nacional tem aprovado leis importantes que visam garantir o acesso ao diagnóstico e tratamento adequados, além de promover o apoio às mulheres e suas famílias. Entre essas conquistas legislativas, eu gostaria de citar algumas das mais recentes. A Lei número 13.896 de 2019, a Lei dos 30 dias, essa lei que estabeleceu que todas as pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, com suspeita de câncer, devem realizar os exames necessários no prazo de até 30 dias a partir da solicitação médica. O objetivo é acelerar o processo de diagnóstico, garantindo que o tratamento comece o mais rápido possível. Sabemos que o tempo é um fator crucial na luta contra o câncer de mama e essa lei reflete uma resposta a essa urgência. A lei número 14.238 de 2021, o Estatuto da Pessoa com Câncer. Esta lei estabeleceu um marco de direitos para todas as pessoas que enfrentam um câncer, garantindo o acesso a cuidados de saúde, apoio psicológico e tratamento digno. O Estatuto é um avanço significativo, pois reafirma a necessidade de um tratamento humanizado, eficiente para as pacientes com câncer de mama e suas famílias, reconhecendo a importância de uma rede de apoio integral. Lei número 14.335 de 2022, que altera a Lei número 11.664 de 2008 para garantir a atenção integral à mulher na prevenção, detecção e tratamento dos cânceres de colo uterino, mama e colo retal. A lei prevê a realização de exames citopatológicos, mamográficos e de colonoscopia a todas as mulheres que já tenham atingido a puberdade, além da atenção integral às mulheres com câncer. A Lei 14.450 de 2022, que cria o Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama, que tem como objetivo acompanhar, orientar e tratar o paciente com câncer de mama. A lei foi publicada no dia 22 de setembro de 2022 e a Lei 14.539 de 2023, um dos mais recentes avanços legislativos. Esta lei assegura a realização de exames preventivos de câncer de mama e do colo do útero para todas as mulheres, garantindo cobertura universal no SUS. Trata-se de uma legislação que reforça a equidade e acessibilidade, especialmente para as mulheres mais vulneráveis, que muitas vezes enfrentam barreiras geográficas e socioeconômicas para acessar serviços de saúde. Bom, essas leis, elas são frutos de uma luta contínua, que envolve não apenas o Poder Legislativo, mas também a sociedade civil, as ONGs e movimentos de defesa dos direitos das mulheres. O Outubro Rosa é um momento de celebrar essas conquistas, mas também de reconhecer que ainda há muito a ser feito. Precisamos garantir que essas leis de fato, sejam devidamente implementadas, fiscalizar o seu cumprimento e continuar promovendo avanços que possam beneficiar a saúde das nossas mulheres.
Senhoras e senhores, o Congresso Nacional, neste mês de outubro, veste-se de rosa como um símbolo de esperança, mas todos sabemos que nossa responsabilidade vai muito além das luzes e das cores. Este ano, o Senado Federal promove uma exposição fotográfica chamada Mulheres e Niemeyer, que celebra a força e a resiliência de 12 mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Essa mostra, realizada em parceria com a ONG Recomeçar e com a curadoria da Joana Jecker, é um símbolo poderoso da beleza e da coragem dessas mulheres, além de um lembrete da importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Assim como os monumentos de Niemeyer resistem ao tempo, essas mulheres permanecem firmes, enfrentando a doença com dignidade e força. Além disso, estamos também promovendo campanhas de arrecadação de lenços, uma forma simbólica, mais significativa de devolver a autoestima e dignidade às mulheres em tratamento. E cada pequena ação contribui para um movimento maior, um movimento que transcende as paredes desse Senado e toca a vida de mulheres em todo o nosso país. O Outubro Rosa também é uma oportunidade para lembrar que a ciência tem avançado de maneira extraordinária. Estamos cada vez mais próximos de tratamentos inovadores, capazes de combater o câncer de forma mais precisa e menos invasiva. A modelagem de proteínas, por exemplo, abre novos caminhos para medicamentos mais eficazes. Mas de nada adianta termos ciências avançadas se ela não estiver disponível para todos. Precisamos garantir que esses avanços cheguem a todas as mulheres, independentemente de sua condição social ou geográfica. Fato é que o Outubro Rosa não pode ser apenas um mês no calendário. Ele deve ser uma postura permanente, uma luta contínua pela saúde das nossas mulheres. Cada uma delas merece mais do que sobreviver, merece florescer, viver com saúde, dignidade e principalmente esperança. Nosso compromisso é garantir que nenhuma mulher enfrente o câncer de mama sozinho. É uma batalha de toda a sociedade. E nós, como parlamentares, temos a responsabilidade de garantir que cada mulher tenha acesso ao diagnóstico precoce, ao tratamento e ao apoio necessário para vencer essa luta. Eu convido a todos os presentes, especialmente meus colegas, as minhas colegas senadores e os meus colegas senadores, a se engajarem ainda mais nessa causa, a promoverem iniciativas que possam fortalecer as políticas públicas de saúde e de defenderem a implementação das leis que já conquistamos. Isso que é o mais fundamental. E nosso dever como sociedade, como legisladores, como sociedade e como legisladores, garantir que nenhuma mulher enfrente o câncer de mama sozinho. Esta é uma luta que transcende fronteiras políticas, sociais e econômicas, é uma luta de todos nós. Que esse Outubro Rosa seja um marco de transformação e que continuemos a lutar incansavelmente por um futuro em que o câncer de mama não seja mais um motivo de medo, mas sim de esperança e de superação. Vamos juntos reescrever essa história. Eu quero agradecer a todos os presentes aqui, a todas em especial. Temos muitas aqui que já enfrentaram, né? Tem uma história de superação. Eu sempre comento com vocês que eu também tive uma história de superação dentro da minha casa a todo tempo, mas a minha mãe, que foi o primeiro caso, infelizmente ela já não está aqui entre a gente, mas foi um exemplo de força, uma mulher que descobriu na menopausa, pré-menopausa, né, o tumor e buscou tratamento e faleceu aos 57 anos. Então, é uma luta que nós sabemos, quem é familiar, filho, sabe o que é essa luta diária, né? E quantas das mulheres, não está aqui no texto, mas sabemos que muitas dessas mulheres também são abandonadas por seus companheiros. E é uma obrigação nossa aqui, enquanto sociedade, enquanto legisladores, também tratarmos com responsabilidade o como cuidar dessas mulheres, o quanto estarmos todos juntos engajados nessa rede de proteção e de cura e de esperança. Então, eu quero agradecer a todos os presentes. Também quero cumprimentar
né, os alunos do curso de Direito do Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, né, de São Paulo, sejam muito bem-vindos aqui ao Senado Federal. E solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional preparado pela TV Senado, nossa querida TV Senado. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2016, aos 49 anos. E tô aqui, né? Tô aqui sobrevivendo e tentando vencer todos os dias. Meu nome é Cláudia, eu sou médica e sou paciente em tratamento de câncer de mama. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, atrás apenas do câncer de pele. Mas se antes um diagnóstico de câncer de mama era visto quase como uma sentença de morte, hoje, com a evolução dos tratamentos e o diagnóstico precoce, as chances de cura são de mais de 95%. E é por isso que as campanhas focam tanto em prevenção. A gente precisa falar que mamografia deve ser feita acima de 40 anos, anual, para todas as mulheres, essa recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. E quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente está salvando vidas, a gente está falando de mulheres que não vão morrer de câncer de mama. Por isso é importante garantir a todas as mulheres não só o acesso à mamografia, que é a prevenção, mas também ao tratamento. Em parceria com a Câmara, o Senado oferece mamografias de graça para as colaboradoras terceirizadas. E foi graças ao engajamento do Senado na campanha Outubro Rosa que a Maria José, que trabalha na limpeza, descobriu a doença a tempo e conseguiu o tratamento. Eu senti uma ardência, mas eu pensava que era por causa do tempo. Mas aí, quando teve a campanha da mamografia, aí eu fiz e deu o câncer. É doloroso a gente descobrir um câncer, mas a gente cuidando, a gente vence. Outubro Rosa é um mês, um chamado para a gente lembrar que a gente precisa se cuidar, né? Eu acho que é aquela parada durante o ano para vamos refazer os exames, né? Vamos fazer os periódicos e lembrar também do autoexame de mama. A Liga do Bem, grupo de voluntários do Senado, também abraçou a causa e durante todo o mês de outubro tem uma programação voltada para o apoio às mulheres com câncer. O cuidado de instituições como o Senado, ONGs e grupos de apoio, por exemplo, realmente fazem a diferença na vida das mulheres que passam por esses momentos de dor. De Ambiente do Ministério da Saúde. Seja muito bem-vinda, doutora Etel. Bom dia a todas, a todos. Eu queria cumprimentar a senadora Leila pela iniciativa e por presidir essa sessão tão importante para todos nós, brasileiras e brasileiros. Eu quero cumprimentar, então, toda a mesa em nome da senadora, dizer da importância desse momento, senadora, e eu queria fazer essa minha fala em nome do Ministério da Saúde, trazendo aqui um cumprimento da nossa ministra Nízia, que não pôde estar aqui, e tem feito um trabalho enorme de recuperação do nosso Sistema Único de Saúde. Vou falar algumas coisas. Eu queria centrar a minha fala em 3 pontos principais. Primeiro, dizendo da importância dessa casa, né, a importância do Legislativo na formulação das leis que vão guiar o nosso Sistema Único de Saúde, mas importante também colocar que as leis, como a senadora falou muito bem, precisam se efetivar na prática e, para isso, também essa casa é muito importante para a garantia do financiamento do nosso Sistema Único de Saúde. Não é possível aumentar os exames, aumentar toda a parte de contratação de pessoal, sem aumentar também o aporte financeiro para o nosso Sistema Único de Saúde, que, como todos nós sabemos,
é subfinanciado. E nós precisamos colocar também como ponto principal da legislação o financiamento casado para que as leis possam ser efetivadas, né, senadora? O segundo ponto que eu queria falar em nome do Ministério da Saúde, desde que chegamos no governo do presidente Lula, temos feito um esforço de recuperação da nossa saúde, principalmente num cenário pós-Covid, pós-pandemia da Covid, onde muitos exames estavam nós tivemos aí uma diminuição de diagnóstico nesse período da pandemia, o que fez com que muitas mulheres chegassem no serviço com um diagnóstico, com uma doença muito mais grave do que poderia ser se tivéssemos feito aí um trabalho, né, durante aquele período. Então, nós temos nesse momento, né, no governo do presidente Lula, a missão de diminuir a detecção do câncer, principalmente ao aumento da detecção, mas diminuir o aparecimento, o surgimento, focando em alguns fatores de risco que não estão necessariamente no setor saúde, mas que, trabalhando em conjunto com o governo, é possível, além das questões dos fatores hereditários e genéticos, nós temos fatores de risco importantes. A senadora, que é uma grande lutadora e já foi uma esportista, sabe a importância da atividade física na diminuição de fator de risco para o desenvolvimento do câncer, o de mama e outros também. Então, o estímulo a que as empresas, a que as escolas possam colocar atividade física em todo o ciclo, né, da saúde, desde a mais tenra idade até principalmente, como a senadora também falou, a menopausa, né, as mulheres que entram nesse período. Então, em toda a saúde integral, isso é bastante importante. A nossa ministra acabou de lançar a Rede Aline, que visa o cuidado integral à saúde da mulher, e isso é fundamental. Não adianta a gente pensar em partes separadas, a gente tem que pensar em todo o ciclo. Nós temos que pensar na dignidade menstrual, na possibilidade que as mulheres têm de acessar os serviços de saúde. Para isso, um programa bastante importante, que é o Programa Mais Médicos, que foi reforçado, né, durante esse período, e agora temos o dobro de profissionais no Sistema Único de Saúde, e estamos agora também lançando o Programa Mais Especialistas, que visa colocar, como a senadora muito bem falou na sua fala de abertura, diminuir as desigualdades. Nós sabemos que há muitos especialistas concentrados em grandes cidades, mas no interior, em locais de mais difícil acesso, esse acesso a especialista, ele é mais difícil. Então, a tarefa desse governo é diminuir as desigualdades em saúde nesse país. O câncer de mama, ele não atinge todas as mulheres de forma igual. Nós temos uma marcação importante de raça-cor, de classe econômica, principalmente no acesso, no tratamento, no tempo para o início do tratamento, e a nossa função como Estado, como governo, é trabalhar para a diminuição dessas desigualdades. Nós temos um aumento muito maior, né, um tempo muito maior de início de tratamento e de diagnóstico em mulheres pretas e pardas, em mulheres indígenas no nosso país, e nós precisamos falar sobre isso e diminuir essa desigualdade que é enorme no nosso país, fruto da nossa herança escravocrata que ainda permanece nas nossas políticas, e a gente precisa enfrentar essa realidade. E o terceiro ponto que eu queria frisar e finalizar com isso é a necessidade de nós trabalharmos em conjunto, governo federal, né, legislativo, o executivo, o legislativo e o judiciário, para que a gente possa trabalhar para diminuir tanto a incidência, né, do câncer de mama, mas também um outro câncer que atinge as mulheres, que é o câncer de colo de útero. Nós sempre falamos que seria excelente se tivéssemos uma vacina contra o câncer de colo de mama. Temos contra o câncer de colo de útero e precisamos usá-lo de melhor forma, de uma forma possível. A senadora tem sido uma
uma luz no combate à desinformação, ao negacionismo da ciência, negacionismo científico em nosso país, e por causa disso, muitas meninas ficam sem a proteção contra a vacina que protege contra o colo de útero. Nós precisamos falar sobre isso. Também é a terceira causa de morte de câncer, né, entre as mulheres no país. Mais de 7 mil mulheres morrem todos os anos por esse câncer de colo que tem vacina. É prevenível e nós temos a condição de ser a primeira geração sem câncer de colo de útero, sem uma menina e uma mulher sem câncer de colo de útero. Então, senadora, em nome do Ministério da Saúde, quero agradecer. Quero agradecer. Doutora Etel, desculpa aqui, nem sei como é que isso foi acionado, problema técnico. Não, quero agradecer a possibilidade de estar aqui falando, dizendo que precisamos diminuir. Temos ainda mais de 20 mulheres que morrem todos os anos, vítimas do câncer de mama, mais de 7 mil que morrem vítimas do câncer de colo de útero. Nós precisamos zerar esse número e, em relação ao câncer de colo de mama, nós precisamos diminuir ao máximo possível, diminuindo as desigualdades no nosso país. Muito obrigada por ter nos colocado aqui, nos unido nessa sessão, e vamos juntas lutar e transformar a saúde das mulheres do Brasil. Muito obrigada. Aproveitar, doutora Etel, mandar um abraço à ministra Nízia Trindade. E dizer para a senhora que é fato, né? O estilo de vida também é muito determinante, né? Atividade física, alimentação, né? Eles são fatores também fundamentais. E agradecer a sua participação aqui conosco. Eu gostaria agora de passar a palavra para a senhora doutora Ilana Trombica, né? Que é a nossa diretora geral, desculpa, Ilana, daqui do Senado Federal. Boa tarde, não. Bom dia a todos e a todas. Eu quero, ao tempo que cumprimento a senadora Leila Barros, que preside essa sessão, as colegas da mesa, a doutora Etel Maciel, doutora Denise Oliveira e Silva, doutora Andréia Regina da Silva Araújo, doutora Daniele Laperche e doutora Lúcia Iche. Dizer que, para mim, é um momento muito especial. Eu nem comecei a falar e já vou chorar. Olha que... Como a senadora Leila, eu sou órfã de um câncer de mama. E mas há muito tempo atrás, na época que minha mãe morreu já fazem 16 anos, na época que eram outros procedimentos. E eu sempre chego aqui, nessa tribuna, sem nada escrito para falar. Porque eu gosto de me deixar contaminar pelo que está acontecendo. É um risco, porque pode dar errado. Até agora tem dado certo, mas a gente nunca sabe. E aí começou a sessão e eu fui escrevendo o que eu queria falar. E claro que sempre vem a perda da minha mãe, né? Mas dessa vez eu queria falar de como eu, sentada ali, comecei a rememorar o momento em que meu pai, que é médico, e a minha mãe sentaram a mim e a minha irmã na mesa da cozinha, e tinham 4 banquinhos pequenos, era uma mesa azul, para contar que a minha mãe estava doente. Ela fez a primeira fase do tratamento, passaram os 5 anos, nós ficamos muito contentes com o resultado. 4 anos depois, ela teve uma recidiva, e aí a segunda vez que isso nos foi relatado, a primeira vez que a desenganaram, eu já morando em Brasília, e, por fim, o falecimento dela. Então, eu me dei conta como isso marcou a minha vida, a vida da minha irmã, a vida do meu pai, e marcou tanto que, quando eu tive uma filha menina, eu botei o nome de Clara, que era o nome da minha mãe, para fazer da minha vida uma ligação entre a Clara, que tanto me ensinou, e a Clara, a quem eu me esforço para ensinar. E ensinar, obrigada, essa é a sessão dos lenços, né? E ensinar, entre outras coisas, a prevenção.
ensinar o autocuidado, ensinar a valorização. Ensinar para ela como os seios são importantes, esses seios que estão no nosso hino nacional, né? Esse seio que significa a liberdade, que o hino quer dizer, esse seio que significa a primeira alimentação da criança, e aqui foram falados nos fatores, né, que podem diminuir a incidência do câncer de mama, e a amamentação é um importante fator, é um fator físico importante e é um fator emocional fundamental para essa vinculação da relação entre a criança e a mãe, essa relação que, se for uma menina, vai ser uma relação com abertura para falar do momento da chegada do seio na vida daquela pré-adolescente, para falar da importância do autocuidado, do toque. E o seio, por tudo isso, ele é muito especial, né? E ele significa muito na nossa cultura, ele significa alimentação, ele significa fortaleza, ele significa, muitas vezes, a insegurança da mulher quando tem que retirar os seios no tratamento do câncer de mama, e ele significa a força. E, ao falar dessa força, eu não posso deixar de falar da Joana, né? A Joana é essa gigante que está sentada aqui na primeira fileira, que há tantos anos, com a instituição que ela preside, a Recomeçar, trabalha a partir do seio e do momento do câncer de mama, a sensibilidade desse momento, mas a força. E essa força que esse ano está retratada nessa exposição, que está aqui para vocês visitarem, né? E que mostra as mulheres e os monumentos de Brasília, né? Mostra a aproximação, né? E a função de Brasília, sim, do Ministério da Saúde, do Senado, da Câmara, do Poder Público Federal e a sua responsabilidade na cura dessas mulheres, na prevenção, no acolhimento. E acho, Joana, que foi muito propícia essa sua escolha, né? Porque chama a responsabilidade de Brasília, sim. Nós aqui temos mais responsabilidade que os demais e temos que encarar essa responsabilidade, encarar a expectativa que o voto popular coloca em todos os representantes e entender que é nossa responsabilidade, sim. E eu me incluo, porque não sou parlamentar, mas trabalho no Senado Federal e sei que nós também, servidores públicos e servidoras públicas, temos responsabilidade. E, de alguma forma, e aí eu me encaminho para o final da minha fala, essa responsabilidade o Senado soube transformar na Liga do Bem. A Liga do Bem, esse grupo de voluntários do Senado Federal, que vocês viram uma das campanhas, né, no vídeo, mas que na semana passada estava nas televisões aqui em Brasília, na campanha do corte de cabelo, né, para que nós possamos produzir perucas, que leva quase 300 terceirizadas à oportunidade de mamografia, de uma consulta médica e da continuidade do tratamento, e isso não é pouco. São mulheres que, de outra forma, não têm acesso à mamografia e que esperam o mês de outubro para poder realizar, né, a sua mamografia, os seus exames, passar por uma consulta médica, e mulheres como a colega que nós ouvimos, que sobreviveu a um câncer de mama graças a essa campanha. Então, ao terminar minha fala, eu quero dizer que há muitas formas de cumprir com a responsabilidade, né? E que o Senado não abre mão dela, nem por meio das suas parlamentares, por meio da bancada feminina, de todos os seus parlamentares, e aqui falo em nome do presidente da Casa, do presidente Rodrigo Pacheco, nem por meio dos seus servidores ativos, aposentados, os amigos da Liga do Bem, que, em nome da Patrícia, que não está aqui hoje porque está fora de Brasília, lidera esse trabalho fundamental e já esperado todos os anos. Muito obrigado
pela oportunidade de falar para vocês. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essa experiência dolorosa, mas também de aprendizado que eu, a senadora Leila e tantas outras filhas e filhos, né, vivemos, e por ter, como diretora-geral do Senado Federal, ao longo desses últimos quase 10 anos, a oportunidade de criar a Liga do Bem e fazer que ela realmente faça o bem e leve a vida para as terceirizadas do Senado Federal. Muito obrigada e boa sessão. Obrigada pela participação, Ilana. Você que é representa os nossos servidores aqui, nossos queridos servidores da casa, e parabenizar também a Liga do Bem pelo trabalho e todos os voluntários servidores aqui da casa que fazem um belíssimo trabalho. Eu tive a oportunidade de ir ao Hospital de Base entregar, né, com a Liga do Bem, as perucas, os lenços, então é um momento muito especial, assim. Então, parabenizar o Senado sempre inovando, né, muito sob sua liderança também, esse trabalho muito bacana da Liga do Bem. Eu vou passar a palavra agora para a senhora doutora Denise Oliveira e Silva, pesquisadora e vice-diretora da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Bom dia a todos e todas. Me congratulo aqui em nome do presidente da Fiocruz, Dr. Mário Moreira, e também da diretora da Fiocruz Brasília, Fabiana Damasio, a senadora Leila Barros, por essa iniciativa extraordinária, né? E a ela também me congratulo a todos que estão na mesa, né? É muito interessante porque a gente também não trouxe um discurso, mas falar sobre o câncer de mama é falar de si mesmo. Eu sou uma mulher, né? Então isso não tira muita a dificuldade para estar aqui. Mas, por ser cientista, eu acho que faz com que nós, da Fiocruz, temos assim uma perspectiva muito clara da contribuição que nós temos feito nesse campo, né? Eu creio que um dos aspectos mais desafiadores que a gente observa na ciência, não só na Fiocruz, mas isso de uma maneira geral, é a complexidade desses fatores que determinam o câncer de mama, né? Eles são complexos, eles interagem com fatores ambientais, interagem com fatores intersubjetivos, né? Onde parte deles a gente percebe dificuldades ainda pela própria visão do modelo biomédico, que não incorpora aspectos relacionados a questões emocionais, as questões relacionadas às famosas questões psicossociais. E, nesse sentido, eu creio que a Fiocruz ela tem se aberto numa perspectiva de uma ciência cidadã. É isso que nos traz aqui. A ciência cidadã é aquela que pode e deve incorporar o seu produto, que é a própria ciência, como algo que pode contribuir para uma emancipação. E aí a gente está falando de uma emancipação feminina, fundamentalmente. Então, estar aqui é um pouco trazer a perspectiva que a Fiocruz tem contribuído ao longo desses anos, com diversas pesquisas, com plataformas até de pesquisas internacionais, onde se busca compreender os fatores mais imediatos, aqueles que são, vamos dizer assim, que a racionalidade científica nos traz, mas também mostrando a importância que o Sistema Único de Saúde tem que ter de acolher a nós, mulheres. De alguma forma, alguns experimentos científicos da Fiocruz mostram que o sistema de saúde precisa se preparar para isso. A gente observa ainda que uma boa parte das mulheres, sejam por fatores interseccionais ou mesmo os fatores de acesso a algumas regiões, a alguns grupos, ainda carecem de um cuidado e de uma preparação para o sistema de saúde poder, de fato, atuar de maneira mais efetiva sobre isso.
É nítido para nós que essas pesquisas elas têm que navegar entre processos imunobiológicos, processos que sejam aí relacionados ao que a gente conhece de maior capacidade que o serviço de saúde tem, mas, fundamentalmente, é de criar um espaço acolhedor para isso. É nítido que não é suficiente apenas a gente trazer aqui a ciência como todos nós conhecemos, né, do ponto de vista mais do laboratório. Essa ciência ela tem que ser mais humanizada, e lidar com mulher é isso. E eu acho que é isso que a senadora vem, né, por essa aproximação que ela tem com a gente, dizer que essa ciência feminina, né, que traz cientistas, mulheres, também é um dos elementos importantes para que a gente consiga produzir experimentos que impactem de maneira mais, talvez, eficiente. A gente aprendeu na ciência que cientista feminina conversa bem com os usuários do SUS. E eu acho que é isso que a gente tem, de alguma forma, identificado, né? Apoiado isso. Temos também, eu acho que a doutora Ethel falou dos desafios, né? Que, à medida que a Fiocruz hoje ela tem como suas fronteiras também prestar serviços, né? É nítido que existem muitas mulheres que ainda não estão tendo acesso ao tratamento. E isso se dá por fatores interseccionais de mulheres negras, pretas, indígenas, né? Então, eu acho que esses momentos de celebração, e eu creio que um dos grandes desafios de negação da ciência é que a gente teria que ter processos mais eficientes que, de fato, tragam uma conscientização, que é o tema dessa sessão de hoje, como um aspecto de emancipação. Quando nós, mulheres, nos emancipamos, a gente transforma, e é isso que o país precisa, e é isso que a ciência precisa. Um abraço a todos vocês. Obrigada pela participação, doutora Denise Oliveira e Silva, e pela fala, representando a nossa Fiocruz. A doutora... A representante do Ministério da Saúde, a doutora Ethel, foi chamada pela ministra Nise, então eu vou chamar para compor a mesa aqui a Joana Jecker, que é a presidente da Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, a Recomeçar. Por favor, uma salva de palmas. Vou passar a palavra agora para a senhora doutora Andréa Regina da Silva Araújo, médica, especialista em oncologia ginecológica. Seja muito bem-vinda, doutora Andréa. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a senadora Leila Barros, em nome dela, cumprimento os demais membros da mesa. E, quando eu estava preparando a minha fala, eu resolvi não falar de medicina com dados estatísticos, com ciência pura. Eu sou médica ginecologista obstetra, diretora de assistência, ou seja, aquela que faz o cuidado do hospital que cuida da saúde da mulher no Distrito Federal, Hospital Materno Infantil. Inicialmente, esse tema é um prazer falar, porque ele é muito relevante para a saúde da mulher. O Sistema Único de Saúde é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, que oferece atendimento integral à saúde dos cidadãos. O SUS tem como foco não apenas tratar doenças, mas preveni-las e promover saúde. E esse tema, esse movimento Outubro Rosa, ele traz um conceito que é fundamentado nessa visão que o SUS tem, promoção e prevenção à doença. Esse movimento internacional foi iniciado nos Estados Unidos na década de 90, e há 22 anos ele é celebrado no Brasil. Eu acredito que, de todos os movimentos semelhantes que ocorrem nos outros meses do ano, esse é o mais famoso.
O principal objetivo desse movimento é chamar a atenção para que as mulheres cuidem da sua saúde e se conscientizem da importância de fazer diagnóstico precoce de câncer de mama e, mais recentemente, da prevenção do câncer de colo de útero. A mama não é só uma estrutura glandular que produz leite humano, sem dúvida que é a principal função dela, mas ela é um símbolo da feminilidade e que está intimamente relacionada à sexualidade. Assim, ela tem grande representação na formação da autoimagem e da autoestima feminina. Por isso, a maioria das mulheres, ao fazerem exames de mama, ficam ansiosas aguardando o resultado. Essa apreensão está relacionada ao estigma do diagnóstico do câncer de mama. Para algumas mulheres, o diagnóstico é como se fosse uma sentença de morte e a maioria delas acredita que os tratamentos sempre serão mutiladores. Infelizmente, baseado neste conceito, neste pensamento, algumas mulheres preferem não fazer exames, para não terem que lidar com o resultado, caso ele seja de malignidade. É aquele velho conceito popular de que quem procura acha. Ora, então, eu não vou procurar. Mas eu garanto que a evolução tecnológica dos aparelhos, os equipamentos radiológicos hoje, produzem imagens mais detalhadas, com uma resolução maior, o que facilita sobremaneira o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce do câncer de mama traz tratamentos cirúrgicos menos agressivos, mais conservadores e propõe uma cura de até 90%. Então, mulheres, se olhem, se toquem, amamentem, façam exames de imagem regularmente, façam atividade física, não fumem. O Outubro Rosa, recentemente, então, trouxe também ao tema a questão do câncer de colo de útero. A prevenção toda mulher sexualmente ativa tem risco de ter câncer de colo de útero e, portanto, deve fazer regularmente exame de colpocitologia, o famoso exame de Papa Nicolau ou exame de preventivo, que se faz na unidade básica de saúde, lá perto da sua casa, onde serão colhidas células do colo para análise. O câncer de colo tem uma característica, ele se desenvolve lentamente e muitas vezes sem muitos sintomas. Na evolução dele é possível identificar células que são chamadas de células de lesões precursoras. E essas células ainda não são câncer. Quando tratadas, as pacientes vão ter 100% de cura. Mas, se não tratadas, essas lesões precursoras podem evoluir para um câncer invasor, cujo tratamento vai ter uma possibilidade de cura bem menor. E é importante frisar que o câncer de colo de útero é uma lesão, é uma doença imunoprevenível, porque 99% dos casos estão relacionados à infecção do HPV, que é um vírus sexualmente transmissível. E, desde 2014, o Programa Nacional de Imunização do SUS oferece à população brasileira a vacina quadrivalente contra HPV. É fato, então, que o câncer de colo pode ser erradicado. E, em 2020, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fez uma projeção de que é possível, com medidas de exames de rastreamento e de vacinação em massa, extinguir o câncer de colo de útero. Então, mulheres, fazer diagnóstico de câncer de mama e prevenir câncer de colo, diagnóstico precoce de câncer de mama e prevenir o câncer de colo é possível e vale a pena. Cuide do seu corpo. Por fim, senadora, gostaria de reafirmar a importância de momentos como essa sessão solene, onde fortalece e valoriza o Outubro Rosa. Momento onde mulheres de vários segmentos da sociedade estão reunidas, dando uma demonstração plena de sororidade. Mulheres cuidando de mulheres. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação, doutora Andréia Regina da Silva Araújo, médica, especialista em oncologia ginecológica. É um prazer tê-la conosco aqui. Eu vou conceder a palavra agora à senhora doutora Lucy Xi,
que é médica especialista em oncologia clínica. Seja muito bem-vinda, doutora Luci. Bom dia a todos. Eu cumprimento a senadora Leila Barros, em nome de que eu cumprimento também toda a mesa. Gostaria de agradecer o convite. Eu falo em nome da ABAC-Luz, Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com Câncer, fundada há 26 anos, e em nome também do Oncoclínicas, que me permitiu estar aqui. Também em nome da nossa presidente aqui presente, Maraísa Helena. O Outubro Rosa é uma data comemorativa, é um mês comemorativo, mas, na verdade, nós sabemos que a prevenção precisa ser constante, mensal. Todos nós devemos aprender o autoexame e propagar o autoexame, como se autoexaminar, porque nós vamos ao médico a cada 6 meses, a cada ano, mas estamos conosco todos os dias. Nós sempre vemos que há mais de 50 anos que a estatística não muda. A maioria das pessoas que chegam ao SUS chegam em estágio mais adiantado, quando a curabilidade é menor. Foi feito um estudo que de quando começou a pandemia até 2023, esse trabalho foi até publicado, aumentou-se o diagnóstico avançado, estadiamento 3 e 4, em 26%. Então, nós temos que perguntar qual é a causa, por que continuamos a ter diagnósticos em estágio avançado no SUS. E não só no SUS, também vemos em consultório particular. Então, é sempre a minha pergunta ao me deparar com uma paciente nova de câncer de mama. E a resposta sempre é a mesma. Não é a falta de informação, não é a falta de cultura. Temos pessoas, mulheres da área de saúde, com diagnóstico avançado. Não é falta de acesso, não é falta de informação. Então, o que está levando as mulheres a ter o diagnóstico adiantado? E o que nós vemos é um sentimento que não muda. O câncer, ele teve um estigma, que agora está mudando, um estigma muito forte, de sofrimento, dor e morte. Então, todos nós temos muito medo do câncer. As pessoas têm medo do câncer e, através do medo, fazem um processo de negação, né? Porque eu sempre fui uma pessoa boa, eu nunca fiz mal a ninguém, eu não mereço, eu rezo todos os dias, eu vou à igreja toda semana. Então, esse processo de negação vai levando ao adiamento da procura ao médico, né? Ou muitas vezes dá prioridade a coisas que ela acha ser prioritário à sua saúde. Meu marido está
doente, eu tenho 4 filhos, quem vai trabalhar? Então, mas ela não pensa que se ela estiver doente também nada vai acontecer. Então, nós temos que combater esse medo, usar toda a mídia, usar as plataformas digitais. Vamos falar sobre o medo, combater o medo. Assim, nós vamos começar o primeiro passo para a prevenção. A Bacilus trabalha com prevenção de câncer de mama, realizando palestras educativas, também campanhas de prevenção em áreas carentes mensais, onde nós damos oportunidade àquelas pacientes que não sabem nem como procurar a UBS, né? Nós examinamos e todos os casos suspeitos são encaminhados para mamografia e ecografia, e se confirma a suspeita, vai para a biópsia, e da biópsia vai para o exame histopatológico, exame imunohistoquímico, todos os exames necessários para o estadiamento, para ver se houve disseminação ou não, o pré-operatório e o risco cirúrgico. E essa paciente que é acolhida pela BAC, ela tem uma pasta completa, nada faltando para iniciar o seu tratamento no SUS. Infelizmente, nós somos pequenas, mas aonde nossos braços alcançam, nós estamos há 26 anos trabalhando e salvando algumas vidas, além do trabalho de acolhimento no Hospital Regional de Taguatinga, na área da oncologia, onde oferecemos as pequenas necessidades, as perucas que são emprestadas, porque elas são devolvidas e reemprestadas. A campanha de fabricação de perucas, também campanha de lenços, bonés, almofada coração para as mastectomizadas e que fazem o esvaziamento axilar. E, além de tudo isso, o lanche especial, a comemoração das festividades importantes. Então, a Bacilus, ela convida a todas as entidades, que trabalham em prol da prevenção e do apoio ao paciente com câncer, a se unirem. Somos várias em Brasília. E o câncer está aumentando, são 1.030 casos por ano só no DF, para que a gente se una e que a gente possa fazer ainda mais pelo paciente que necessita. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos a sua participação, doutora Lucy Xi. É um prazer. Ela é pequenininha, mas é uma gigante, né? A fala. Parabéns, eu queria agradecer a todas as doutoras que estão aqui conosco nessa importante sessão. Eu gostaria de cumprimentar os arquitetos suíços da AIA, que é o Instituto Americano de Arquitetura. Sejam muito bem-vindos. Welcome. E eu gostaria agora de passar a palavra para a doutora Daniele Laperche, né, que é médica especialista em oncologia. Seja muito bem-vinda, Daniele. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a senadora Leila Barros pela oportunidade de estar participando aqui dessa sessão especial e a todas as membros da mesa. Então, passei minha vida focada realmente no tratamento do câncer de mama. E no último ano eu tive também o desafio de tratar minha mãe. E o que eu queria colocar para todo mundo se conscientizar, por que desse Outubro Rosa, por que discutir isso? Quando a gente fala em números, a gente fica um pouco perdido para se localizar nesses números, né? Mas a incidência do câncer de mama no Brasil, ela gira entre 1 caso a cada 12 mulheres e 1 caso a cada 8 mulheres em algumas outras regiões. Então, fatalmente, todos nós vamos conviver com mulheres que estão passando ou vão passar por um tratamento de um câncer de mama. É uma incidência muito alta e existe muito a ser feito. Se nós não começarmos a agir de forma
mais antecipada, as estatísticas estão nos mostrando o aumento de incidência do câncer em todas as faixas etárias e um aumento um pouco mais acelerado nas faixas etárias mais jovens. Infelizmente, o rastreamento dessas faixas etárias no sistema público de saúde das pacientes mais jovens, ele não é contemplado. As mulheres abaixo de 50 anos só conseguem fazer a mamografia se tiverem algum sintoma. E a gente sabe que as chances de cura são altas nas fases iniciais. E a imensa maioria dos casos em fases iniciais não trazem nenhum sintoma. Nós precisamos ter o autoconhecimento, o autoexame é de grande importância, mas o autoexame, ele pega lesões que já são palpáveis, que já são mais avançadas. As lesões realmente mais fáceis de tratar, com maiores chances de cura, elas não trazem simplesmente nenhum sintoma. Por isso a importância da realização de mamografia de rastreamento. Conhecer as mulheres de mais alto risco também é uma coisa de grande importância que pode mudar o nosso cenário. Nós discutimos isso porque, enquanto nós temos um sistema privado, a grande maioria dos casos da doença, de diagnóstico de doença em estadios 1 e 2, que são os que têm realmente melhores resultados de tratamento, no serviço público, nós temos 55% dos diagnósticos de estadios 3 e 4. São estadiamentos mais difíceis de tratar, que levam a tratamentos mais agressivos. No estadio 4, nós já não temos mais uma perspectiva de cura dessa paciente. Nos estadios 3, nós dependemos de cirurgias mais agressivas, maiores doses de quimioterapia e radioterapia, e é um paciente com mais sequelas, maior carga de tratamento. E, sem sombra de dúvida, isso tudo está girando em torno de custos. Ao mesmo tempo, nós também nunca convivemos com tantas mulheres curadas da doença. Cada vez mais essas pacientes, elas precisam de uma atenção especial. Nós precisamos pensar em como essas mulheres vão ser reinseridas no mercado de trabalho. Como é que elas vão ter todas as suas sequelas físicas e psicológicas tratadas? Porque o tratamento acaba, mas essa paciente, ela nunca mais vai deixar de ser uma paciente oncológica, por mais que ela esteja curada. E o sistema hoje, ele ainda não recebe essa paciente e tem programas específicos para elas. Elas ficam perdidas. Sim, depois do tratamento. E elas merecem uma atenção por tempo indeterminado, porque realmente ela passou a ser uma paciente diferente. E a inclusão de estratégias para a identificação das pacientes de alto risco. Nós precisamos discutir a inclusão universal de testes genéticos, pois identificar as pacientes de mais alto risco permite que nós façamos exames mais efetivos e com mais diagnósticos precoces em pacientes que têm uma probabilidade muito mais alta de desenvolver a doença. Toda essa discussão visa pensarmos em realmente mudar o nosso cenário de diagnósticos tardios. Infelizmente, o Outubro Rosa, ele não é de grandes comemorações, nós temos uma legislação quase perfeita no sistema público, mas, infelizmente, ela ainda não é aplicada. E acho que o nosso trabalho maior hoje é em realmente estudar formas, por mais desconfortável e difícil que seja esse debate, de aplicar as leis que já existem, né? A lei dos 60 dias, ela é muito mal aplicada ainda, por muitas vezes dificuldades de verba mesmo, ampliações dos serviços para receber esses casos e conseguir cumprir esse prazo. E nós precisamos trabalhar isso. Nós temos medicações para pacientes metastáticas que já foram aprovadas pela Conitec, que estão completando já 900 dias de aprovação e ainda por não ter tido a implementação da PCDT, ainda não estão disponíveis para as pacientes. Esse tempo perdido são pacientes que não recebem um tratamento que foi mais efetivo, que já passou por todas as vias burocráticas para sua aprovação e que não conseguem tomar a medicação por essas questões. Então, nós precisamos discutir esses assuntos difíceis. O Outubro Rosa não é um mês de comemoração somente, ele é um mês realmente de trabalharmos os problemas de uma coisa que é a realidade de todo o Brasil. Realmente é um problema de saúde pública, de custos bastante elevados e que atinge todas as mulheres estão sujeitas. Nós temos realmente as questões de disparidades de atendimento, tanto de serviço público e privado, das questões raciais, mas temos que entender que o câncer de mama pode atingir qualquer mulher. Tá? O simples fato de ser mulher já coloca ela em risco da doença. Então, por isso que esse debate ele é tão importante. E eu agradeço imensamente a oportunidade de falar sobre isso, porque eu acho que realmente esses momentos que trazem essa chance, trazem à luz de discutir todas as nuances do tratamento e do diagnóstico do câncer de mama e que tem potencial para mudar um pouco a realidade do nosso país. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Daniela Lapeste. A senhora fez uma denúncia preocupante aí com relação a essa medicação, 900 dias já. Nós vamos ter que conversar com o Ministério a respeito dessa situação.
Bom, eu gostaria de registrar a presença das senhoras e senhores presidentes e representantes de associações, instituições, conselhos e organizações de saúde, a senhora encarregada de negócios da Embaixada da Síria, Aka Bishari, o senhor terceiro secretário da Embaixada da Zâmbia, José Kabucha, e a senhora presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Distrito Federal, a Cláudia Alcântara. Também gostaria de cumprimentar a senhora Mariana Cândido, que é Miss Teen Model Brasil de Taguatinga, que no próximo ano representará o Brasil no concurso internacional. A todos o nosso muito obrigada pela participação, assim também como o grupo de arquitetos suíços da AIA, que é o Instituto Americano de Arquitetura. Sejam muito bem-vindos. Welcome to Brazil. Eu vou conceder a palavra agora à senhora doutora Joana Jecker, né, que é presidente da Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, a Recomeçar. Seja muito bem-vinda, Joana. Bom dia a todos e a todos. É uma grande honra estar aqui. Cumprimento a querida senadora Leila Barros pela organização deste evento, Ilana Trumpka e a todos que estão na mesa. A fala da doutora Daniele foi muito oportuna. Nós realmente temos muitos desafios nesse Outubro Rosa. É um mês de celebração, mas é um mês de luta, um mês de lutarmos por políticas públicas, pela implementação das leis vigentes e por melhores condições de vida para as mulheres com câncer de mama no nosso país. Eu sou Joana Jecker, tive câncer de mama aos 30 anos de idade, também sou uma órfã do câncer de mama, também perdi a minha mãezinha pela doença, depois de 6 anos lutando. Então, é com muito prazer que eu estou aqui hoje para falar desse tema tão importante. A Recomeçar, a Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, a ONG que eu sou fundadora, atua aqui no Congresso Nacional desde 2011, senadora Leila, no fortalecimento de políticas públicas. A Lei dos 30 dias, que a senhora falou muito bem, foi uma lei que nós lutamos arduamente durante quase 2 anos, inclusive com o apoio da senhora, para que nós conseguimos aprovar essa lei e virasse uma lei tão importante, né, no combate ao câncer no nosso país. Mas, infelizmente, a legislação é muito boa, temos várias leis de combate ao câncer, mas realmente já foi falado aqui por diversas pessoas que leis não são implementadas ainda. E o que falta? Eu acho que falta vontade política, acho que falta envolvimento da sociedade, senadora Leila. Temos que ter mais parlamentares como a senhora engajados nessa luta, mais parlamentares que tenham o combate ao câncer como uma prioridade. É isso que necessitamos. Necessitamos que essa doença seja vista como uma prioridade na nossa sociedade, não é mesmo, Ilana? Como você mesma falou. A gente trouxe a exposição Mulheres em Niemeyer, a gente traz todo ano exposições aqui para o Congresso, é justamente nesse intuito de fortalecer essa agenda, fortalecer essa causa, mostrar para os nossos legisladores a importância de combater a doença nos seus estados, nos seus municípios. E é por isso que a gente vem falar hoje, chamar vocês, municípios, gestores, parlamentares, prefeitos. Os prefeitos é que cabe a implementação das políticas públicas nas suas cidades. Então, toda a sociedade tem que se engajar nessa luta, senadora. Não é uma luta só aqui do parlamento, é uma luta de toda a sociedade. Todos vocês que estão em casa, você também tem responsabilidade nessa luta contra o câncer. E a gente está aqui justamente para trazer toda a sociedade juntos, lutando juntos para poder implementar as políticas públicas já vigentes, porque a gente cobra sempre do Ministério da Saúde, mas não é só a responsabilidade do Ministério, é de toda a sociedade, dos prefeitos, dos governadores. Todos nós temos que se engajar de alguma forma, porque podemos e devemos, de alguma forma, contribuir para essa luta, que é de todos nós, porque o câncer pode atacar, pode acometer qualquer mulher, qualquer homem, em todas as idades, em todas as classes. Por isso que é necessário combater essa doença. E eu trouxe aqui o folder da exposição. Aqui tem alguns dados que realmente são alarmantes. A cada 30 minutos, uma mulher morre pelo câncer de mama, uma doença que tem até 95% de chance de cura. Então, a gente está combatendo de forma errada. A doutora Daniele falou que o tratamento do câncer, né, o diagnóstico é cerca de 40% a 50% estágio avançado. Isso não é possível. A gente está com a política pública muito avançada em termos legislativos, então a gente tem que realmente implementar. E a gente propôs uma forma, né, senadora, no evento que teve no lançamento do Outubro Rosa, que é de minimizar esses gargalos, que o maior gargalo do tratamento oncológico atualmente é o diagnóstico.
demora, de acordo com a auditoria do Tribunal de Contas, de 100 a 180 dias para se fechar um diagnóstico. Imagine, 6 meses, a doença avança a cada dia, ela não espera. Então, há por isso a necessidade de celeridade nesse tratamento. Por isso que a gente está aqui hoje, para poder chamar todos vocês para combater essa doença. E, além disso, a gente vê que realmente a lei dos 30 dias, que foi uma conquista muito grande, precisa realmente ser implementada. Então, qual é a forma que a gente propôs de minimizar? A criação de centro de diagnóstico, porque o diagnóstico do câncer demora até 6 meses, porque são muitas as etapas que a mulher tem que passar, desde a suspeita, quando ela vai no posto de saúde, aí vai encaminhar para o exame, uma mamografia, ecografia, e aí demora para fazer o exame. Aí, quando sai o resultado, volta no médico, o médico encaminha para o especialista, faz mais exames complementares, depois é encaminhada para o oncologista. Então, são muitas dessas etapas. E o centro de diagnóstico do câncer, com resultado no mesmo dia, vem a minimizar essas etapas, vem a encurtar essas etapas para que essa mulher realmente consiga celeridade em todas as etapas do diagnóstico e inicie o quanto antes o tratamento. Então, a gente deixa aqui uma provocação para os parlamentares, a senadora Leila já ficou interessada no assunto, é que seja criado um projeto de lei que determine que haja centro de diagnóstico do câncer com resultado no mesmo dia em cidades que tenham até mais de 100 mil habitantes, são cidades que já dispõem de mamógrafo. Então, a gente pede aqui que todos vocês, parlamentares, que estejam nos ouvindo, que se interessem pelo assunto, que provoquem os seus prefeitos, os seus governadores, para que a gente consiga ter centro de diagnóstico, o resultado do câncer no mesmo dia. E é possível sim, gente. Eu tive diagnóstico do câncer há 17 anos na Austrália, eu tinha 30 anos de idade, e eu consegui o resultado no mesmo dia. Cheguei na clínica com nódulo palpável, foi feito o exame clínico, foi feita uma mamografia, mamotomia, me pediram para aguardar, e eu aguardei cerca de 1 a 2 horas, e já saí da clínica com o resultado que eu tinha câncer de mama. E eu tive o triplo negativo, o mais agressivo de todos. E eu iniciei rapidamente o tratamento. Voltei para o Brasil, o SUS me acolheu, por isso a gente está fortalecendo o SUS. O SUS é maravilhoso, senadora, só que a gente tem que ter ações de fortalecimento, a gente tem que ter mais recursos para a saúde pública. A gente realmente tem medicamentos maravilhosos incorporados e que não estão sendo disponibilizados por falta de recursos, por falta de vontade. Então, a gente precisa realmente mudar esse cenário do atendimento do câncer no Brasil, porque as mulheres estão morrendo. E todos queremos e merecemos viver. E realmente a medicina já avançou muito, o que basta realmente é que o câncer seja uma prioridade. E eu não me canso de vir aqui nessa tribuna, vim ano passado e vim esse ano novamente para chamar toda a sociedade para lutar junto. Vamos juntos, gente, por favor, vamos juntos contra o câncer. É possível vencer essa doença. Eu e essas mulheres lindas de rosa da Recomeçar, a gente é prova disso. Minha mãe, ela faleceu, mas muitas mulheres são sobreviventes. Só que necessitamos de atenção, necessitamos de políticas públicas, necessitamos de apoio de toda a sociedade. Então, eu venho aqui agradecer a senadora Leila Barros. Muito obrigada, você é maravilhosa. Obrigada por poder nos ajudar dia após dia, anos após anos. Sempre que a gente procura a senadora, ela nos acolhe com muito carinho, muita atenção. Precisamos disso, de ter parlamentares como a senhora. Muito obrigada a todos e a todas. Estamos aqui lutando por mais e mais vidas. A gente quer diminuir a taxa de mortalidade pelo câncer no Brasil. Temos uma alta taxa de mortalidade pela doença e podemos mudar esse cenário. Muito obrigada a todos e viva a vida! Nós que agradecemos pela sua luta, Joana, e de todas aqui as mulheres. Nossa, que prazer ter uma mesa com tanta força, com tanta representatividade, com tanta história, tanto engajamento, envolvimento nessa causa que é muito importante. Nós ouvimos aqui hoje representantes da nossa saúde, da nossa ciência, do Poder Executivo, a nossa secretária-geral da mesa. E, nesse momento, eu vou conceder a palavra a ativistas digitais que utilizam as mídias sociais para conscientizar seus seguidores sobre a importância da prevenção e do combate ao câncer de mama. Eu gostaria de ouvi-las, eu acho que é muito importante a gente ouvir os relatos e esse trabalho que elas fazem nas redes sociais. Eu vou conceder a palavra agora, primeiramente, para a Andressa Carvalho, por 3 minutos. Seja muito bem-vinda, Andressa. Não? Pode vir aqui. Gente, eu estou muito chique.
Bom dia, minhas perfeições, minhas pleníssimas mulheres. Que incrível estar aqui. Eu fico muito feliz e lisonjeada pelo convite da senadora Leila Barros. E eu, como influenciadora social, possuo um público de mais de 5 milhões de pessoas nas redes sociais. E eu venho aqui para falar sobre a importância da influência, né, da divulgação, porque a gente está diante de números extremamente alarmantes no que tange ao câncer de mama, né? Só no passado nós tivemos aí 73 mil diagnósticos. E essa informação está chegando até essas mulheres, a informação está chegando até as pessoas. E eu, como uma influenciadora, converso diretamente com o público mais jovem. Acho que isso deve ser levado até para o ensino básico, da importância. E quando a gente fala de ensino básico, a gente pega também aquela menina que se depara, que está num cenário familiar, dependendo do recorte social de onde ela vem, sobre as questões de tabu, porque, infelizmente, nós mulheres, desde pequenas, nós enfrentamos também a questão do tabu, de não falar muito sobre nosso corpo, de conhecer o nosso corpo, né? E essa informação, não só do exame que a gente precisa fazer para a prevenção do câncer do colo de útero, mas também para o câncer de mama, tem que ser dita desde pequeno, desde o ensino básico. Isso tem que ser levado às escolas, para o ensino fundamental, para os jovens, para que a gente tenha essa ciência desde cedo. É como se fosse um ritual. O jovem conhece sobre isso. E na internet se fala muito também, né, no cenário feminino, sobre os recortes sociais dessas mulheres. A informação está chegando até essas mulheres. Essa mulher do interior do Brasil, em algum município, tem acesso a um centro clínico público. Então, é importante que a saúde pública chegue a todas as mulheres, não importe qual seja o seu recorte social, não importe também a sua idade. E quando a gente fala de Outubro Rosa, que é importante falar sobre a conscientização do câncer de mama, a gente precisa também falar das mazelas sociais que nós mulheres enfrentamos. É falar também sobre feminicídio, é falar também sobre o etarismo, porque, infelizmente, falar de câncer de mama liga também ao etarismo, que, infelizmente, muitas mulheres sofrem. E a gente precisa quebrar esses tabus, a gente precisa quebrar esses estigmas e colocar a mulher, de fato, nas políticas públicas brasileiras. Essa é a minha fala. E aí, para finalizar, eu falo uma coisa muito importante para vocês verem o poder da influência de um influenciador. Se a conscientização do câncer de mama fosse divulgado como é divulgado, por exemplo, jogos de cassino, com certeza nós não teríamos esses números alarmantes que nós temos hoje. Então, para vocês entenderem sobre a questão da influência, e é aqui que eu vou finalizar a minha fala, e muito obrigada a todos aqui. Obrigada, Andressa, por estar conosco aqui nessa sessão. Grata pela fala. Eu vou passar a palavra agora para a Gabriele Calmon. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, me chamo Gabriele, eu tenho 25 anos, sou influenciadora aqui em Brasília, Distrito Federal, e ano passado eu perdi a minha mãe para o câncer de mama. Foi um diagnóstico um pouco tardio, né? Ela tinha a pele com uma áspera, né? Como se fosse uma casca de laranja mesmo, e aí a gente foi ao SUS, tivemos todas as consultas e, infelizmente, ela descobriu um pouco avançado. A gente entrou em tratamento, fizemos a químio, fizemos a rádio, mas a doença levou ela. E aí me gerou um certo tipo de desconforto em pensar em qual que seria a minha probabilidade de ter essa doença. E aí eu fui buscar entender melhor qual que seria o fator genético para que isso também me acometesse, né? Então, eu fui atrás de fazer exames, fiz um exame chamado mapa genético, como a doutora falou, que ele me mostra qual a probabilidade dos meus genes para ter câncer de mama também, né? E aí, deu positivo. Eu tinha uma probabilidade de 60% a 80% de chance de ter câncer de mama também. E isso foi uma coisa que, assim, me gerou um alerta muito grande, porque eu não sabia que esse tipo de exame existia. E quando chegou até mim, eu fiquei realmente, assim, feliz de poder prevenir esse câncer. E como é que é essa prevenção?
2 meses atrás, eu fiz uma cirurgia que chama adenomastectomia redutora de risco. E essa cirurgia, ela me possibilita tirar toda a minha mama natural para que eu coloque uma prótese, e aí as minhas chances de 60% a 80% caíram para 10%. Então, eu trato sobre esse assunto no meu Instagram, eu trato sobre saúde, sobre hábitos, né, que a gente realmente... Eu realmente mudei, assim, a minha cabeça completamente depois de realmente receber que eu tinha esse gene BRCA2. E aí, esse BRCA2, ele também é forte para câncer de mama, ovários, pele e pâncreas. E aí tem outros tratamentos que a gente faz para prevenir, mas graças a Deus, hoje, aos 25 anos, já fiz uma cirurgia, minha chance já diminuiu bastante. Eu levo essa informação para outras pessoas também, através das minhas redes sociais, para conseguir realmente fazer com que as pessoas se conscientizem, né? E salvar várias vidas aí futuramente. Muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Nós que agradecemos o seu relato, Gabriele, a sua história. Parabéns pela consciência já tão jovem, né? Um exemplo para as demais mulheres que, enfim, tão jovens quanto você, que precisam procurar realmente se informar mais. É uma oportunidade única que nós estamos tendo aqui nesse momento digamos, dessa interação de gerações, que é muito importante. Parabéns, parabéns mesmo. Vou passar a palavra agora para Micheline Ramalho. Vamos lá. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite à senadora Leila de estar aqui. E eu sou Micheline Ramalho, sou influenciadora digital e eu sou curada de um câncer de colo do útero há 6 anos, né? Descobri em 2018, foi muito recente, não foi por falta de preventivos, tinha 6 meses que eu tinha feito o meu último preventivo e pegou todos de surpresa, né? E aí eu resolvi usar minhas redes sociais para trazer isso e abordar esse assunto que até então ainda é muito delicado, principalmente porque está totalmente relacionado ao HPV. Então, eu usei minhas redes sociais e a força que eu tenho, através das minhas redes sociais, para trazer o meu tratamento, o meu dia a dia, que foi fazer realmente o tratamento completo, radioterapia, quimioterapia e bracterapia. Então, ali eu consegui alcançar muitas vidas, muitas pessoas, trazendo qual seria a maquiagem para a 6ª quimioterapia. É forte, é muito forte. Porém, eu consegui trazer muita conscientização através das minhas redes sociais e estou aqui curada já há 6 anos e abordando agora, pós-tratamento, todos os efeitos colaterais pós-tratamento oncológico que nós temos, né? Que seria a menopausa precoce e muitas pautas importantes que também são abordadas dentre as minhas redes sociais. E é isso, gente. Contei um pouquinho do meu testemunho aqui para vocês. Se cuidem, né? Além do Outubro Rosa e observem muito a questão do seu corpo, né? Seu organismo, ele diz muito sobre tudo o que está acontecendo e só você pode mudar a sua história através dos seus preventivos e diagnósticos precoces. É isso. Obrigada mais uma vez. Grata, Micheline, pelo seu testemunho, sua presença, as 3, né? Tanto a Andressa Carvalho, Gabriele Calmon e Micheline Ramalho, por estarem aqui conosco, assim como as nossas debatedoras aqui nessa manhã tão importante, em que a gente comemora o Outubro Rosa, mas a gente trata mais por ser um mês de conscientização, não só do câncer de mama, mas também do colo, né? Colo uterino. Obrigada, Micheline. Bom, toda vez que eu saio de uma audiência como essa, de uma sessão especial, eu saio muito reflexiva, né? Porque o nosso papel, né, Ilana? Ilana está todo dia aqui junto com os nossos servidores. A sociedade traz as demandas e nós voltamos para os nossos gabinetes, para as nossas comissões. Eu, particularmente, em nada que eu faço aqui, eu passo em vão, né? Eu sempre estou aprendendo, eu sempre estou buscando, junto com a minha equipe, saber o que podemos fazer. Eu quero agradecer imensamente a presença de todas vocês e todos vocês, os homens também que estão aqui conosco, os relatos, as doutoras aqui que vieram, né,
dar um puxão de orelha na mulherada, na verdade é isso também, que é muito importante, a gente se cuidar um pouco, da gente se valorizar, da gente se amar. Família é importante, mas uma família feliz depende de uma mulher feliz. É a mulher que cuida da família, com todo respeito aos homens, é a mulher que cuida da família. É a mulher que cuida dos pais idosos, é a mulher que cuida dos filhos. E para nós termos uma sociedade feliz, uma sociedade próspera, nós temos que cuidar com mais carinho das nossas mulheres. Então, volto para o meu gabinete, certamente os senadores que estão presentes, que estão acompanhando essa sessão, porque eu sei que, se não estão aqui acompanhando, tem os assessores que estão acompanhando. Vamos voltar para os nossos gabinetes e pensar na questão de orçamento. Porque, por mais que tenhamos uma legislação robusta, como a doutora Daniele falou, falta muito para nós em termos de investimento. Mas eu quero ressaltar que, além de investimento, a desorganização, a falta de planejamento também peca muito na questão de termos aquela política pública eficiente lá na ponta. A gente precisa realmente cobrar mais os nossos gestores públicos, né? Poder executivo, poder legislativo, mas os gestores públicos da área de saúde, nós precisamos cobrar mais planejamento e melhor organização na aplicação desses recursos. Não adianta que a gente está aprovando recursos e recursos e não estarmos atentos a essa fiscalização de como isso está chegando na ponta. Então, é uma reflexão que fica para mim, volto para o meu gabinete, enfim, para os debates da casa, revitalizada. E agradecendo ao presidente Pacheco, né, a oportunidade, como sempre, um presidente que nos dá muita tranquilidade para que a bancada possa atuar nas inúmeras pautas. Porque pauta de mulher, eu quero dizer para vocês, não é só pauta da mulher, né? A gente trata de tudo aqui, economia, educação, a saúde, tudo é pauta que é importante para as mulheres, oportunidades para os nossos filhos, mercado de trabalho, as nossas creches, enfim, a nossa saúde. Tudo isso é muito debatido aqui nessa casa e eu quero agradecer também a minha bancada, a bancada feminina do Senado, também da Câmara, por estarem sempre atentas e aguerridas nesse trabalho. E nada mais, né, cumprindo a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, agradecendo mais uma vez, de uma forma muito humilde, a fala e a presença das personalidades que nos honraram com suas participações. Eu convido a todas, né, inclusive para tirar uma foto ali, e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. Cuidem-se, mulheres, cuidem-se. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada a celebrar os 70 anos da Confederação Nacional do Transporte. A presente sessão foi convocada em atendimento ao requerimento do Congresso Nacional número 2 de 2024, de autoria dos senadores Laércio Oliveira e Wellington Fagundes, bem como do deputado federal Zé Trovão. Compõem a mesa desta sessão solene, juntamente com esta presidência, o senhor presidente da Confederação Nacional do Transporte, Vander Costa, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, o senhor senador Laércio Oliveira, requerente desta sessão, a senhora senadora Rosana Martinelli, do Estado do Mato Grosso, o senhor senador Nelsinho Trade, do Estado do Mato Grosso do Sul.
Convido a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional. Neste momento, convido a todos para assistir ao vídeo institucional preparado pela Confederação Nacional do Transporte. Integrar, conectar, avançar. Somos a Confederação Nacional do Transporte, uma instituição que pulsa com a energia e o dinamismo que move o Brasil. Desde 1954, somos o símbolo da integração e do desenvolvimento. A força motriz por trás das inovações e avanços que impulsionam nossa economia e conectam o nosso país. Nesses 70 anos, muitas histórias se cruzaram. Acompanhamos as demandas de um mundo em constante movimento e evolução.
Estamos presentes em todos os momentos, apoiando e defendendo os interesses dos transportadores brasileiros. Somos uma voz ativa na busca pelo aprimoramento da infraestrutura nacional, defendendo políticas que melhorem as condições de uma atividade que é essencial para a nação. Nossa missão é clara: tornar o transporte mais eficiente, seguro e sustentável. Temos um compromisso inegociável com a melhoria das condições das nossas rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Afinal, a nossa motivação se encontra em cada viagem segura, em cada encontro bem-sucedido e em cada chegada garantida ao destino. Hoje, honramos o passado e celebramos as conquistas. Ser parte desta jornada é entender que cada caminho percorrido é um passo para a construção de um Brasil melhor, mais unido e mais inclusivo. Com esse propósito, seguimos em frente, moldando o nosso presente com o olhar voltado para um futuro mais eficiente e sustentável, onde todos os caminhos se encontram. O destino é um só: o crescimento e a prosperidade. CNT 70 anos. A gente se move, o Brasil avança. Senhoras e senhores, eu saúdo de maneira muito especial a Confederação Nacional do Transporte, na pessoa de seu presidente, o mineiro Vander Costa, grande orgulho do Estado de Minas Gerais, à frente dessa importante confederação. É um grande prazer receber todos os integrantes da CNT nesse momento no Senado Federal, nesta sessão de homenagem aos 70 anos da entidade. Uma saudação e uma alegria também muito especial de receber Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e aqui externar, em nome do Poder Legislativo brasileiro, o nosso apreço, consideração e respeito ao Poder Judiciário do Brasil e ao Supremo Tribunal Federal, do qual Sua Excelência é o decano. Saudar o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Aloysio Correia da Veiga, recém-empossado no mistério importante de presidente do TST do Brasil, desejar a Vossa Excelência muito êxito, muito sucesso à frente desse tribunal absolutamente essencial para a disciplina das relações de trabalho no Brasil. Os meus colegas senadores, o senador Laércio Oliveira, que é o requerente desta sessão, juntamente com o senador Wellington Fagundes, ora licenciado, cumprimentá-los pela iniciativa de fazê-la e homenagear o setor de transportes no Brasil, com uma homenagem aos 70 anos da CNT. Saudação à nossa senadora Rosana Martinelli, ao nosso senador Nelsinho Trade, a todos os parlamentares que aqui estão, senadores da República, senadoras da República, deputados federais, deputadas federais, o nosso coordenador da bancada de Minas Gerais, meu caro amigo deputado federal Luiz Fernando Faria, deputado por Minas Gerais, também uma saudação muito especial. Quero registrar a presença entre nós do senhor ministro de Estado substituto do Transporte, Adroaldo Catão, da senhora ministra de Estado substituta de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, do senhor secretário nacional de Hidrovias e Navegação do Ministério de Portos e Aeroportos, Dino Antunes Dias Batista, do senhor diretor adjunto nacional do SESC-Senat, Vinícius Ladeira, do senhor diretor executivo do Instituto de Transporte e Logística, ITL, João Vitor Mendes de Gomes Mendonça, do senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Nordeste, FETRACAN, José Arlan Silva Rodrigues, do senhor presidente da Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima, FENAMAR, Marcelo Neri, do senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte da Bahia e Sergipe, Décio Barros, do senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo, Carlos Panzan, do senhor presidente da Federação Interestadual das Empresas de Transporte de Cargas e Logística, Paulo Afonso Rodrigues da Silva Lustosa,
do senhor presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, Eduardo Rebuzzi, do senhor diretor-presidente da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, ANTF, Davi Ferreira Gomes Barreto, do senhor presidente da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, NTU, Francisco Cristóvão, do senhor diretor-presidente da Associação de Terminais Portuários Privados, ATP, Murilo Barbosa, do senhor presidente da Associação Brasileira de Logística, Transportes e Cargas, ABTC, Newton Gibson Júnior, do senhor presidente da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, Marco Aurélio Gonçalves Nazaré, do senhor vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, Dr. Walter Souza Pugliese, do senhor vice-presidente da Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos, senhor Oswaldo Vieira Cacheta Júnior, do senhor diretor da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, a BCR, Guilherme Luiz Bianco, do presidente do Sindicato de Transporte de Passageiros de Minas Gerais e presidente da Seção de Passageiros da CNT, Rubens Lessa, do senhor diretor da Associação Nacional dos Transportes de Turismo e Fretamento, ANTUR, Martinho Ferreira de Moura, representando o subchefe de Assuntos Marítimos do Estado-Maior da Armada, o capitão de mar e guerra, Edmaro Rodrigues Alves, representando a Diretoria de Operações da Polícia Rodoviária Federal, o coordenador-geral de Gestão Operacional, Estênio Pires Benevides, representando o SEBRAE Nacional, o analista da Unidade de Políticas, Marcelo de Oliveira Nicolau, a senhora diretora executiva do Sindicato Nacional das Empresas de Transporte e Movimentação de Cargas Pesadas e Excepcionais, Sindipesa, Cíntia Ambra, do senhor presidente da Fundação Memória do Transporte, Antônio Luiz Leite. Registro também, com muita alegria, a presença dos colegas senadores Efraim Filho e senadora Margarete Busetti. São todos muito bem-vindos e nós damos início, neste momento, a essa sessão solene do Congresso Nacional, destinada a homenagear os 70 anos da Confederação Nacional do Transporte, CNT, atendendo ao requerimento número 2 do Congresso Nacional do ano de 2024, de autoria do senador Laércio Oliveira, do deputado federal Zé Trovão e do senador Wellington Fagundes. Ao realizarem esta sessão solene, Câmara dos Deputados e Senado Federal reconhecem a indiscutível importância da Confederação Nacional do Transporte para o desenvolvimento nacional e para o aperfeiçoamento de nossa democracia. Não existe democracia forte sem entidades representativas dos legítimos interesses dos setores econômicos da sociedade. Fundada em 1954, há exatos 70 anos, a CNT nasceu com o objetivo de unificar as vozes do setor de transportadores e ser o seu elo com os poderes públicos constituídos. Desde então, tornou-se interlocutora fundamental junto aos 3 poderes da República, articulando avanços regulatórios, operacionais e de investimentos em todos os modais de transportes. A Confederação realiza um trabalho imprescindível nos segmentos de cargas e de passageiros, apresentando soluções para os transportadores, para a sociedade, para o governo. Ao longo de sua história, a CNT tem sido uma importante parceira do Congresso Nacional, trazendo inúmeras contribuições para os debates que aqui se desenvolvem sobre temas relacionados ao setor. Nesse sentido, a entidade edita importantes publicações que subsidiam os trabalhos parlamentares, como, por exemplo, a pesquisa CNT de rodovias, o plano CNT de logística e a pesquisa CNT Perfil Empresarial. Além disso, mantemos uma extraordinária cooperação por intermédio da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, FRENLOG. Juntos, procuramos atuar
no aperfeiçoamento da legislação com o objetivo de propiciar um ambiente favorável à atração de investimentos robustos e sustentáveis ao setor de transporte e de logística do nosso país. Temos como um dos exemplos dessa produtiva colaboração o Plano Nacional de Logística 2035. Lançado para transformar a matriz de transportes brasileira, ele procura promover a intermodalidade e aumentar a eficiência, a segurança e a sustentabilidade do setor. O plano prevê um crescimento significativo nas malhas ferroviária, rodoviária, portuária e aeroportuária até 2035. Outro exemplo é o Marco Legal das Ferrovias, Lei número 14.273 de 2021, de autoria do ex-senador José Serra e relatada nesta casa pelo ex-senador Jean Paul Prats, que tem como objetivo incentivar investimentos privados no setor ferroviário através do regime de autorizações, concedendo segurança jurídica aos investidores. Com isso, espera-se um aumento significativo na extensão da malha ferroviária do Brasil. É importante chamar a atenção também para alguns projetos em tramitação no Congresso Nacional que possuem repercussão no setor de transportes. O PL 7.925 de 2014, que trata da criminalização do uso de jammer, dispositivo eletrônico projetado para bloquear ou interferir em sinais de comunicação e impedir o rastreamento veicular. O PL 3.278 de 2021, que trata do novo marco regulatório da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A PEC número 25 de 2023, que dispõe sobre o Sistema Único de Mobilidade e a tarifa zero para custeio do transporte público coletivo urbano. O PL 5.442 de 2020, sobre o uso do Fundo Nacional de Aviação Civil para a ampliação da infraestrutura aeroportuária e dos serviços aéreos. O PL 1809 de 2021, que trata da proibição de afretamento de embarcação estrangeira para a navegação interior. Em todas essas matérias e em muitas outras, a Confederação Nacional do Transporte tem colaborado, trazendo valiosos subsídios que muito auxiliam o Congresso Nacional no enfrentamento dos múltiplos desafios que temos. Entre esses desafios, um dos mais importantes é a redução, ano após ano, nos investimentos em infraestrutura de transportes dos diversos modais, ferroviário, rodoviário, aeroviário e aquaviário. É fato que ocupamos posições muito baixas nos mais diversos rankings de infraestrutura internacionais, o que, lamentavelmente, constitui um dos principais componentes do custo Brasil. Superar esse obstáculo é uma causa que abraçamos, pois sem transporte não há desenvolvimento. Se olharmos para a história dos países desenvolvidos, veremos que uma sólida infraestrutura de transportes foi pilar que os conduziram ao bem-estar econômico. Não menos importante é a nossa dependência do transporte rodoviário, que representa mais de 60% do transporte de carga no Brasil e que naturalmente resulta em custo logístico mais alto. Por sua vez, as nossas rodovias ainda estão em más condições, o que aumenta os custos de manutenção dos veículos e o consumo de combustível, além de impactar negativamente os prazos de entrega, não obstante os reconhecidos esforços do Ministério dos Transportes, em especial do ministro Renan Filho, nosso colega senador, a quem rendo todas as minhas homenagens pelo seu trabalho e por sua dedicação. Não podemos nos esquecer da pouca integração entre os diferentes modais de transporte, o que também dificulta a eficiência logística e também aumenta os custos. Mas é preciso dizer que a atuação da CNT não se restringe apenas a essa importante interlocução com os poderes da República nos assuntos relacionados ao setor de transportes. Ela permeia os assuntos que afetam os interesses de toda a sociedade brasileira.
Atualmente, a CNT tem se dedicado a pautas como transição energética, fontes renováveis, compromisso com o meio ambiente, participando de eventos, lançando publicações sobre o tema, enfim, se dedicando a essas questões que transcendem e superam os interesses pontuais dos transportes e da logística. Assim, ela prepara o setor e contribui com a sociedade brasileira para os seus desafios futuros. Vale ressaltar ainda que a entidade tem dialogado ativamente com os parlamentares sobre a reforma tributária, atualmente nesta casa, sob a relatoria e a responsabilidade do competente senador do Amazonas, Eduardo Braga. Nesse sentido, tem participado a CNT de audiências públicas, seminários legislativos sobre o tema, expondo suas preocupações, suas críticas, suas propostas. Ainda com o intuito de colaborar com os trabalhos do Congresso Nacional sobre esse assunto, e aqui reconheço a importância da dedicação da CNT para que conseguíssemos promulgar uma emenda constitucional que trata da reforma tributária e igual dedicação agora na sua regulamentação, a CNT lançou no ano passado o documento Pilares para a Reforma Tributária, reunindo 10 condições defendidas pelo setor transportador para simplificação e modernização do nosso sistema tributário. Atualmente, estão associadas à CNT 29 federações, 5 sindicatos, 22 entidades de transporte. Ao todo, 165 mil empresas que geram mais de 2,5 milhões de empregos no Brasil. A entidade integra o Sistema Transporte, que em sua composição também conta com o Serviço Social do Transporte e com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SEST, e o SENAT, além do Instituto de Transporte e Logística, o ITL. E aqui gostaria de destacar a relevância do sistema SEST-SENAT. Criado em 1993, o SEST-SENAT completou 30 anos em 2023, consolidando-se como uma das maiores instituições de educação profissional e de promoção da qualidade de vida para os trabalhadores do transporte no país. Ele está presente em todo o território nacional, com 161 unidades operacionais, oferecendo cursos profissionalizantes, atendimentos de saúde e atividades esportivas e de lazer. Uma enorme contribuição, um enorme serviço social, aqui reconhecido pelo Congresso Nacional como de grande valor nacional. Em parceria com o Instituto de Transporte e Logística, ITL, promove o Programa Avançado de Capacitação do Transporte, referência em formação executiva de EGICO, com cursos de pós-graduação, MBA e programas customizados para empresas. O Instituto desenvolve também estudos, pesquisas e publicações que norteiam políticas públicas e privadas para o setor, abordando temas como multimodalidade, infraestrutura e inovação, e realiza anualmente o Fórum ITL de Inovação do Transporte, reunindo líderes, autoridades e especialistas para debater os rumos do setor. Senhoras e senhores, eu não poderia encerrar esse pronunciamento sem mencionar, e ao tempo em que reconheço na atual gestão do presidente Wander Costa, toda a excelência e toda a dedicação e bom diálogo com as instituições públicas e privadas do país, mas não posso deixar de registrar e cumprimentar uma das pessoas mais emblemáticas da CNT na sua história. Não apenas pelo tempo que presidiu a entidade, mas também por suas substanciais realizações. Refiro-me, naturalmente, ao ex-senador da República e ex-vice-governador de Minas Gerais, Clésio Andrade, a quem gostaria de fazer um reconhecimento público pelo Congresso Nacional da sua dedicação ao longo de 26 anos de história na CNT. Clésio Andrade foi presidente por 26 anos, de 93 a 2019, presidente dos Conselhos Nacionais do SEST-SENAT no mesmo período. À frente do Sistema Transporte, ele empreendeu valiosas ações que consolidaram a Confederação Nacional do Transporte, transformando-a nessa pujante entidade que tanto colabora
colabora com o desenvolvimento nacional. Portanto, em nome do Congresso Nacional, uma vez mais, agradeço ao Clésio Andrade por sua dedicação à CNT e ao Brasil. E nesta oportunidade, também cumprimento uma vez mais o empresário mineiro do setor de transportes, nosso estimado Vander Costa, que dá sequência com vigor e determinação a esse legado de Clésio Andrade. Uma grande entidade como a CNT não é obra de um, mas sim de muitos. Por isso, ao tempo em que parabenizo todos os que compõem o sistema transporte, reitero nosso compromisso com o progresso, o desenvolvimento e a democracia do Brasil. O Congresso Nacional sempre estará ao lado daqueles que lutam por fazer do nosso país um país mais próspero, mais justo, mais desenvolvido, mais igual, mais solidário. Parabéns aos 70 anos da CNT. Muito obrigado. Eu vou pedir licença e quebrar o protocolo antes de passar a palavra ao presidente da CNT, e ele haverá de concordar e permitir, mas o senador Nelsinho Trade tem um voo em instantes e não gostaria de sair dessa sessão sem deixar a sua fala em homenagem à CNT, de modo que, pedindo licença e quebrando o protocolo, concedo a palavra à sua excelência, o senador Nelsinho Trade, para o seu pronunciamento. Muito bom dia a todos e a todas. Com muito prazer e externando o meu agradecimento e a compreensão ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e ao presidente da CNT, Vander Costa, por proporcionar a mim a antecipação dessa fala no rito do cerimonial, ora devidamente descrito pela mesa diretiva. Da mesma forma, saudar os senadores Laércio Oliveira, autor do requerimento, Rosana Martinelli, senadora Zenaide Maia, que aqui se encontra, senadora Margarete Busetti, nossas colegas. Cumprimento da mesma forma o deputado Edinho Bess e o deputado Arthur Maia, em nome dos quais saúdo a todos os deputados aqui presentes. Com muito prazer recebemos novamente nessa casa o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, da mesma sorte, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Aloysio Correia da Veiga, e mais uma vez, em nome do presidente da CNT, Vander Costa, saudar a todos vocês que prestigiam essa sessão solene em homenagem aos 70 anos da CNT. Cumprimentando a CNT pelas suas 7 décadas de existência, constatamos que ela engloba uma vasta rede de federações, sindicatos e entidades associadas, representando mais de 165 mil empresas, gerando 2.600.000 empregos, o que muito contribui para o fortalecimento econômico e social do nosso país. Repetindo, e nunca é demais, cumprimento ainda os colegas senadores Laércio Oliveira e Wellington Fagundes e o deputado federal Zé Trovão, que propuseram essa justa homenagem de requerimento que deu origem a essa sessão. Diante do que já ouvimos falar nesse dia sobre a CNT e também sobre a gestão do Serviço Social do Transporte, do Serviço Nacional de Aprendizado do Transporte e do Instituto de Transporte e Logística, achei por bem concentrar minha participação em 2 polos que julgo importantíssimos na atual pauta de transportes, itens geoestratégicos verdadeiramente relevantes para o nosso país. O circuito de trocas internacionais tem mudado de eixo, movendo-se rapidamente para a Ásia. Atores como o bloco comercial da ASEAN, que são os embaixadores dessa instituição do Sudeste Asiático,
tendem a crescer de todo modo de forma robusta em 2024 e 2025, do mesmo modo que a China, principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. A CNT, ciente da dimensão estratégica que essa corrente de negócios assume, promoveu agora em outubro sua 10ª edição da Missão Internacional do Transporte, no qual empresários do setor viajaram até Xangai, na China, com o objetivo de observar trocas de experiências com professores, estudiosos e autoridades chinesas. Nesse cenário, senhoras e senhores senadores, senadoras, senhores e senhoras já devidamente nominados pelo cerimonial, um ponto absolutamente central deve ser considerado. Trata-se da construção da rota bioceânica, em plena fase adiantada de obra e desenvolvimento. O projeto visa formatar corredores de transportes estruturados entre 4 países, Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, proporcionando aos portos chilenos de Antofagasta, Iquique e Mejillones a oportunidade de se atingir, através do Pacífico, o continente asiático. Além da integração latino-americana, o projeto vai conferir competitividade aos nossos produtos de exportação, ao diminuir os custos da logística e favorecer o contato com a Ásia. Estudos de viabilidade econômica do IPEA demonstram uma redução de 14 dias de viagem e 8.000 quilômetros marítimos a menos, com determinados setores dos produtos do agronegócio, reduzindo em 40% o frete. Atualmente, estamos trabalhando fortemente nas obras da ponte sobre o Rio Paraguai, que faz justamente a separação de um município do Mato Grosso do Sul, Porto Murtinho, que tem 13.000 habitantes, e a cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai. Sou um entusiasta desse projeto, que vai proporcionar ao meu estado, Mato Grosso do Sul, e ao Centro-Oeste e a todo o nosso país, uma inserção global capaz de alavancar diversas cadeias produtivas. Tal trabalho, senhoras e senhores, se processa adicionalmente em outras frentes, muito importantes para que tudo isso dê certo, enveredado por canais da diplomacia parlamentar. Eu vi aqui o embaixador Bruno, do Itamaraty, gostaria que Vossa Excelência levasse o nosso agradecimento na pessoa do chanceler Mauro Vieira, que sempre nos colocou à disposição a apoiar esse projeto. Assim, assumimos também, senhor presidente Rodrigo Pacheco, com a vossa indicação e anuência, a representação brasileira no âmbito do Parlamento do Mercosul. Em paralelo, respondemos também pela presidência do Grupo Parlamentar Brasil-China. Em ambas as posições, estamos buscando estreitar as relações do nosso Estado, do Centro-Oeste brasileiro e do nosso país, com os países do Mercosul e com o Sudeste Asiático e a China em especial. Constituem eixos fundamentais da nossa atuação parlamentar, não só a construção da rota bioceânica, um corredor comercial a unir o Atlântico ao Pacífico ao longo de quase 2.400 quilômetros, mas também a maior integração com a China e o Sudeste Asiático. Tenho certeza de que, uma vez concretizados, esses objetivos vão se traduzir em uma nova era de desenvolvimento econômico e social para os países sul-americanos, que refletirá diretamente na operosa e exemplar atuação da CNT. Na pessoa do seu presidente, Wander Francisco Costa, congratulo-me com a CNT pelos seus 70 anos de história e de luta pela melhoria do sistema do transporte brasileiro. Viva a CNT, que transporta o progresso e a movimentação econômica positiva do nosso país. Muito obrigado.
Agradeço ao senador Nelsinho Trade, registro a presença também da nobre senadora Zenaide Maia, participando também dessa sessão, e do nobre senador Castelar Neto, do Estado de Minas Gerais. E também dos nossos colegas parlamentares, nosso querido deputado Arthur Maia, seja muito bem-vindo, deputado Edinho Bess, deputado Jerônimo Gergen e deputado Vanderlei Macris. Sejam muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal. Registro a presença também, representando o Ministério do Trabalho e Emprego, o senhor chefe de gabinete André Segantinho, o senhor diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Rafael Vitali, senhor superintendente de governança da Infra SA, Rodrigo Lemos, do senhor prefeito da cidade de Mateus Leme, no estado de Minas Gerais, Renilton Ribeiro, do senhor primeiro vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, José Mário Schreiner, da senhora diretora de Relações Institucionais da Confederação Nacional do Comércio, Nara de Deus Vieira, da senhora diretora executiva nacional do SESC-Senat, Nicole Goulart, da senhora presidente da Federação Nacional das Empresas de Transporte de Valores, Daniele Capobianco, senhora presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, doutora Cláudia Márcia de Carvalho Soares, o senhor presidente da Associação Brasileira de Logística, Abralog, Pedro Moreira, do senhor presidente da Associação de Aeroportos do Brasil, Fábio Rogério Carvalho, do senhor coordenador sindical da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, Bruno Vasconcelos, do presidente do Conselho do Sindicato de Transportes de Passageiros de Belo Horizonte, Robson Lessa. Sejam muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal. Agora sim, concedo a palavra pelo tempo que quiser, ao presidente da Confederação Nacional de Transporte, senhor Vander Costa. Um abraço. Foi legal. Tá em casa, né? Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, agradecer pelas palavras sobre o trabalho da CNT nesses 70 anos. Agradecimento aos requerentes dessa sessão, senhor senador Laércio Oliveira, que está aqui conosco, assim como o senador Wellington Fagundes e deputado Zé Trovão, que não puderam comparecer. Agradecimento ao senhor senador Nelsinho Trade pelas palavras, a senadora Rosana Martinelli, o senador Efraim Filho, senadora Margarete e demais senadoras presentes. Em nome do deputado Arthur Maia, quero cumprimentar os deputados presentes, senhoras e senhores parlamentares. Quero um cumprimento também ao ministro substituto do Transportes, Adroaldo Catão, a ministra substituta de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatórias, aos colegas do setor de transportes. Senhoras e senhores, é com orgulho e emoção que ocupo essa tribuna para celebrar um marco de imensa relevância na história da Confederação Nacional do Transportes, os seus 70 anos de atuação. Este momento não é apenas uma comemoração, é o reconhecimento do papel que a CNT desempenhou e continua a desempenhar na transformação do Brasil, construindo uma nação que se movimenta por terra, trilhos, água e ar. Ao longo destas 7 décadas, a CNT esteve presente nos momentos mais decisivos do desenvolvimento brasileiro. Desde sua fundação em 1954, tem trabalhado incansavelmente para fortalecer o setor de transporte, que, como sabemos, é a espinha dorsal da nossa economia. Em cada passo, crescemos e evoluímos junto com o país. Nossa representatividade também se expandiu. Hoje, damos voz a mais de 165 mil empresas, representadas por 29 federações, 5 sindicatos nacionais e 22 entidades associadas, gerando mais de 2.600.000 empregos diretos. A CNT mantém, ao longo de sua história, uma relação pautada aos princípios republicanos, pelo diálogo e pela cooperação com o Congresso Nacional. Como interlocutora principal das demandas do setor,
Nossa missão tem sido contribuir de forma efetiva para a formulação de políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento do transporte e, por consequência, o fortalecimento da economia nacional. Sobre o tema Transporte Móvel Brasil, intensificamos nossa atuação na defesa dos interesses dos transportadores brasileiros, sempre em diálogo com os três poderes da República, e fortalecemos a produção de informações técnicas que subsidiam ações estratégicas para o desenvolvimento do setor. Como mostra a nossa história, temos participado ativamente dos debates em torno dos grandes temas nacionais. Nosso incansável trabalho institucional em nome do setor deixa sua contribuição para projetos que impactam a vida de todos os brasileiros. A título de ilustração, menciono o novo marco legal do transporte público coletivo, antiga reivindicação do setor que tomou corpo e em breve passará pelo crivo deste Parlamento. Em jogo está a viabilidade de um serviço, mas também a garantia de um direito de ir e vir, próprio da mobilidade consagrada em nossa Constituição. Também travamos o bom combate pela manutenção da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores produtivos. Neste caso, foi uma luta que foi além dos interesses setoriais, ao buscar ratificar a própria vontade dos parlamentares. Enfim, após um longo debate e uma negociação entre o governo, entidades de representação e parlamento, sobreveio o retorno escalonado da alíquota, solução diferente da imaginada, mas que leva em consideração a grandiosidade do setor produtivo. Aqui faço uma menção ao trabalho capitaneado pelo presidente Rodrigo Pacheco, que foi fundamental na busca de uma solução para o impasse. Grandiosa também foi a tramitação da reforma tributária, reforma que muitos duvidavam, mas que chegou a bom termo na visão do transporte. Cumpriu-se o essencial, que era simplificar o sistema tributário nacional. A regulamentação continua e dará clareza a alguns pontos, mas é certo que houve o reconhecimento da essencialidade do setor de transportes, que não pode ser onerado de forma desequilibrada, já que isso significa penalizar o próprio usuário do serviço, minando a economia como um todo. Por isso, seguimos trabalhando pelo aprimoramento do texto para que seja respeitada a essencialidade do setor e a sua prestação de serviço. Com nossa participação também avançaram recentemente assuntos como o seguro de cargas, a prorrogação do reporto, as autorizações ferroviárias, o novo marco regulatório do transporte regular rodoviário, coletivo interestadual de passageiros e o Free Flow, regulamentado na última semana. Também faz parte da nossa história de representação e trabalho políticas públicas estruturantes, como as legislações que disciplinam o transporte rodoviário de cargas do Brasil, o Vale Transportes e a Lei dos Portos, apenas para citar alguns dos marcos fundamentais para o transporte de pessoas e cargas em nosso país ao longo das últimas décadas. Quando olhamos para o futuro, enfrentamos um cenário de rápidas transformações tecnológicas, onde a digitalização, a inteligência artificial e a sustentabilidade desafiam e, ao mesmo tempo, trazem novas oportunidades para o transporte. A CNT tem trabalhado ativamente para que o Brasil esteja à altura desses desafios, promovendo inovações que possam resultar em uma logística mais eficiente e competitiva. Entre nossos maiores desafios está a modernização e a ampliação da infraestrutura de transporte no país. Reconhecemos que é necessário ampliar os investimentos públicos e privados, sobretudo através de concessões e parcerias, especialmente em tempos de restrições orçamentárias. Para isso, necessitamos de marcos regulatórios modernos que atraiam capital e viabilizem projetos estratégicos. A atuação do Congresso Nacional nesse sentido é fundamental. E aqui reconheço o esforço que tem sido realizado para garantir que alcancemos os percentuais de investimentos necessários para a conquista de uma infraestrutura robusta à altura do nosso país. Além disso, o futuro do transporte deve ser sustentável. Nossa visão é deixar um legado para futuras gerações, que é um setor que contribua para um Brasil mais próspero. A transição energética no setor de transportes é necessária, urgente, para garantir a sustentabilidade ambiental e a eficiência econômica do longo prazo.
A substituição de combustíveis fósseis por combustíveis energeticamente sustentáveis, baseada em critérios técnicos, apresenta-se como uma solução viável e promissora. Mas a grande preocupação deve ser a redução de gases de efeito estufa em toda a cadeia produtiva. Não adianta termos carros elétricos se a energia for gerada de combustíveis fósseis. É preciso e urgente pensar em redução da emissão de poluentes em toda a cadeia. Políticas públicas que incentivam a inovação tecnológica e a infraestrutura necessária para a produção, distribuição e utilização desses combustíveis são importantes para o avanço dessa agenda. Por isso, faço questão de destacar que não existe uma única solução. É preciso olhar de maneira consistente para alternativas como o diesel verde, o hidrogênio, o biometano e a eletrificação. Senhoras e senhores, nestes 70 anos, a Confederação Nacional do Transporte contribui uma história de luta, conquistas e parcerias. Estamos conscientes de que nos próximos anos trarão desafios. A nossa missão permanente e clara, defender os interesses do setor transportador, trabalhar pela modernização da infraestrutura e garantir que o transporte continue sendo a força motriz que impulsiona o desenvolvimento do Brasil. Contamos com o apoio dessa Casa e de todos os poderes constituídos, para que juntos possamos enfrentar os desafios do presente e contribuir com um futuro de prosperidade. Ao celebrar nossos 70 anos, expresso minha profunda gratidão a todos que, de alguma forma, contribuíram e continuam contribuindo para o sucesso da CNT. Nossos empresários, executivos das empresas, membros da nossa diretoria, nossos colaboradores e membros dos 3 poderes da República. Cada um de vocês desempenha um papel fundamental na nossa trajetória e ajuda a mover o Brasil. Aproveito para agradecer a presença do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e o ministro-presidente do TST, ministro Aloysio Correia da Veiga, representante do Poder Judiciário. E já partindo para o final, quero agradecer aos meus diretores que estão aqui presentes, o diretor Bruno Batista, Fernanda, Walter, a Eliana, João Vitor e a Nicole, que está de licença, cuidando do Davi, mas que fez questão de passar por aqui para nos dar um abraço. Aproveito a oportunidade para anunciar com grande satisfação o lançamento do livro comemorativo que celebra as 7 décadas de atuação da Confederação Nacional dos Transportes, uma obra que reflete o compromisso contínuo da CNT com o desenvolvimento do Brasil e a evolução do setor. E que, já que mencionamos marcos históricos, não poderia deixar de homenagear os 200 anos do Senado Federal, celebrados em 2024. Essa Casa Legislativa, de papel absolutamente imprescindível, tem sido um pilar na consolidação de nossa democracia, mudando a história e pavimentando o futuro da nação brasileira com sabedoria e responsabilidade. Para simbolizar o reconhecimento da CNT pela notável contribuição do Senado Federal ao longo desses 2 séculos de existências, teremos a honra de entregar ao excelentíssimo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, uma placa comemorativa, além de um exemplar do livro CNT 70 anos pelo Brasil. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao presidente Vander Costa, da CNT, pela outorga dessa placa, ao Senado Federal, em comemoração aos 200 anos do Senado, um pouco mais antigo que a CNT,
E diz a placa: o Sistema Transporte homenageia o Senado Federal pelos seus 200 anos de existência, reconhecendo o papel fundamental dessa casa na promoção do desenvolvimento econômico, social e político do Brasil. Ao longo de sua história bicentenária, o Senado tem sido uma instituição indispensável na construção de um país mais justo, democrático e próspero. O Sistema Transporte se une a essa celebração, reafirmando o compromisso do setor com o crescimento sustentável e a modernização da infraestrutura nacional. Brasília, 23 de outubro de 2024, presidente da CNT, Wander Costa. Muito obrigado, presidente Wander Costa. E agradecer também o ministro Gilmar Mendes, que me presenteou com um livro de sua autoria, mais um, Controle de Constitucionalidade, Aspectos Jurídicos e Políticos. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes, que sempre que me visita traz um livro dele. Todas as visitas eu sempre recebo um livro do ministro Gilmar Mendes, que seguramente é um dos mais festejados e competentes juristas do Brasil, a quem rendo todas as minhas homenagens, em meu nome e em nome do Senado Federal. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, nosso decano do Supremo Tribunal Federal. Concedo a palavra nesse instante à senadora Rosana Martinelli, que fará uso da palavra, lembrando que a senadora Rosana Martinelli substitui o nosso senador Wellington Fagundes, licenciado, que é um dos autores do requerimento para essa sessão de 70 anos da CNT. Tem a palavra a senadora Rosana Martinelli. Muito bom dia a todos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senadores, todas as autoridades aqui presentes, eu quero cumprimentar a mesa em nome do nosso excelentíssimo senhor presidente Rodrigo Pacheco, os senadores Laércio Oliveira, o senador Nelsinho Trade e o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloysio Correia da Veiga, e senhor presidente da Confederação Nacional do Transporte, Wander Costa, e juntamente toda a sua diretoria, demais presentes, deputados, senadores, senadoras, autoridades aqui presentes. É uma honra participar dos 70 anos de uma das mais dinâmicas organizações brasileiras, que é a Confederação Nacional do Transporte, e representa aquele Brasil, esse Brasil que tem dado certo. E em nome do senador Wellington Fagundes, que é o presidente da Frinlog, que é a Frente Parlamentar de Logística, eu cumprimento o deputado Edinho, o Mauro, que muito contribui com a Frinlog. E esses 70 anos de existência demonstram uma disposição institucional admirável e surgiu graças aos esforços de um grupo de transportadores rodoviários de cargas e autônomos. Os pioneiros identificaram, naquele período histórico, a necessidade de uma instituição que representasse, em âmbito nacional, as empresas de transporte e logística. Tratava-se de uma iniciativa para organizar e fortalecer a atividade empresarial do setor. De lá até a década de 90, a CNT ganhou peso político suficiente para desempenhar um papel fundamental na matriz de transporte brasileiro. Naquela ocasião, direcionou suas forças para a promoção da multimodalidade e para o fortalecimento do setor. A partir de então, a Confederação ganhou um protagonismo inédito, passando a formular propostas e medidas para que esse setor superasse desafios. Quero cumprimentar aqui o atual presidente da CNT, Wander, juntamente com toda a sua diretoria, e reconhecer que são 70 anos de trabalho dedicados ao aperfeiçoamento do ambiente de negócios e à melhoria das condições para a atividade transportadora. Ao mesmo tempo, não lhe escapa a função do aumento da competitividade para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Afinal, ainda mais em um país de dimensões continentais como o nosso,
O setor de transporte é um dos pilares da economia, com função primordial de desenvolvimento e expansão da capacidade produtiva. Senhoras e senhores, modernidade é sinônimo de aceleração. Na medida em que as pessoas precisam se locomover e produtos precisam ser entregues dentro e fora do território nacional, são urgentes as políticas que viabilizem adaptações às novas tecnologias. E nesse quadro, a CNT opera dinamicamente, trabalhando em cooperação com os poderes executivo, legislativo e judiciário, para que o setor se fortaleça de maneira estratégica e sustentável. Atenta à transição energética, no setor de transporte, a CNT defende o uso de diferentes fontes alternativas de energia, que poderão ser aplicadas de acordo com as especificidades de cada operação, sempre tendo em vista a viabilidade econômica e a sustentabilidade ambiental. No caso específico de Mato Grosso, as contribuições da CNT têm sido fundamentais. Meu estado, focado na agricultura e pecuária, enfrenta em seus rincões muitos problemas rodoviários. A bancada parlamentar de Mato Grosso, de maneira incansável, tem solicitado o apoio da CNT na busca de recursos para aprimorar a infraestrutura rodoviária do Estado e, nela, tem encontrado a mais efetiva receptividade, refletida nas interlocuções que promovem junto ao governo federal e também aos governos estaduais e municipais. No caso da BR-158, é emblemático. A rodovia ainda possui trechos não pavimentados e, em alguns pontos, a pista é simples, sem duplicação. A baixa qualidade dessa rodovia impacta o custo operacional das empresas de transporte. Logicamente, tal deficiência se reflete na competitividade do Estado e no preço dos produtos. Em 2023, a CNT fez um levantamento sobre os acidentes naquela rodovia. Foram registrados quase 200 acidentes graves, de acordo com esse levantamento, sem contar a tragédia humana que não tem preço. O prejuízo total com acidentes na BR-158, em Mato Grosso, é estimado em cerca de 28 milhões de reais. Relatórios como esse são evidência do alto padrão de engenharia e pesquisa da CNT, que refletem seu compromisso com políticas de infraestrutura mais adequadas e dramática realidade nacional. Para tanto, sua máquina organizacional tem que estar bem preparada. Hoje, a CNT reúne 29 federações, 5 sindicatos e 22 entidades associadas. Trata-se de quase 170 empresas, gerando cerca de 3 milhões de empregos. Um sucesso baseado em valores como eficácia ética, sustentabilidade, perseverança, criatividade e trabalho em equipe de todos vocês. Quero dizer aqui, nesse momento, eu estou me despedindo da oportunidade que eu estive aqui no Senado, que estou grata por esses 4 meses, praticamente 5 meses, e saio com o coração leve e muita gratidão pela oportunidade de ter trabalhado intensamente por outra causa prioritária para mim, a BR-163. Desde os tempos que fui prefeita de Sinop, dedico-me à viabilização de obras de duplicação dessa rodovia, essencial para o escoamento da produção agrícola da nossa região. O projeto prevê a duplicação de 245 quilômetros, que hoje nós estamos lutando, Sinop-Guarantã. E após a mobilização da bancada de Mato Grosso, o processo está avançando. Nossa meta
é estender essas obras, que devem começar em 2027, até o estado do Pará. E em uma reunião importante no Ministério do Transportes, o ministro Renan entregou o projeto ao TCU. Os próximos passos serão revisão de contrato e o alinhamento de prioridades no objetivo de garantir que a viabilização, que a Via Brasil faça as adequações necessárias. Isso vai ser fundamental para melhor a segurança e a fluidez do tráfego, consequentemente, do transporte. Da mesma forma, cobramos a urgência no projeto da Ferrogrão, que trará um grande alívio para a logística do agronegócio, fundamental para a nossa economia, com seus 933 quilômetros de extensão. A Ferrogrão tem o potencial de aumentar o transporte de cargas para até 50 milhões de toneladas, reduzindo os custos em cerca de 30%. Essa é uma luta que precisa continuar, presidente, para garantir que nossas exportações cheguem pelos portos do Arco Norte e se fortaleçam ainda mais. E mais do que nunca, precisamos da CNT nessas lutas. Por fim, deixo meu compromisso que, ao mesmo fora do Senado, continuarei a trabalhar por essa e outras pautas essenciais para o nosso Estado e para o nosso país. Meu trabalho por Mato Grosso segue com a mesma dedicação e empenho. E quero contar sempre com essa confederação que é tão essencial na busca de nossos sonhos de melhorar a logística de nosso maior celeiro de grãos do Brasil, que é o Mato Grosso. Então, eu quero agradecer, presidente, muito obrigada pela acolhida, muito obrigada a todos os colegas, me desculpe a emoção, que foi dias muitos valorosos e gratificantes, que eu tenho certeza que vou levar para a minha vida e espero aqui voltar. Foi muito importante essa dedicação e a acolhida de todos nós, todos vocês, colegas, deputados, senadores. Muito obrigada, presidente, pelo carinho de sempre. Eu cumprimento a senadora Rosana Martinelli, que, ao homenagear a CNT, também se despede do Senado, e quero fazer o meu reconhecimento como presidente do Senado por sua assiduidade, por sua competência, por sua lianeza no trato, defendendo as suas causas, defendendo o seu Estado, e disse a ela agora há pouco que a presença dela aqui fez com que sentíssemos menos saudade do senador Wellington Fagundes. Agora o senador Wellington Fagundes retorna também um grande colega nosso, um grande e competente senador da República pelo Estado do Mato Grosso, e a senadora Rosana Martinelli certamente cumpriu o seu mistério da melhor forma possível e angariando a admiração e o apreço de todos os seus pares, inclusive desse presidente. Parabéns, senadora Rosana Martinelli. Concedo a palavra, nesse instante, ao senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Quero cumprimentar o nosso matogrossense. E como é que vai, meu querido? Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Rodrigo Pacheco, ao requerente desta sessão, senador Laércio de Oliveira, cumprimentar o senador Nelsinho Trade, a senadora Rosana Martinelli, que fez este pronunciamento emocionado, a senadora Rosana Martinelli, para aqueles que não sabem, ela disse ex-prefeito de Sinop. Sinop integra a Grande Diamantino, que é a minha cidade no norte de Mato Grosso. E é verdade, né? Foi desmembrada de Diamantino, embora tenha se tornado muito mais pujante. Cumprimentar o presidente do TST, ministro Aloysio Correia da Veiga, e o presidente da Confederação Nacional de Transporte, Wander
Costa, senadora Margarete, também do meu querido estado de Mato Grosso. Sintam-se todos cumprimentados, senadores, deputados e integrantes da CNT e de todo o sistema. Cumprimentar, entre as mulheres, a Nicole Goulart, que presidente do SEST Senat, também aqui presente. Dizer, presidente Pacheco, da importância que tem, como Vossa Excelência já destacou, a CNT para o desenvolvimento do Brasil nesses seus 70 anos. O Brasil é um país, não é nunca demais relembrar, com 8.514.876 quilômetros quadrados. Sua área corresponde a aproximadamente 1,6% de toda a superfície do planeta, ocupando 5,6% das terras emersas do globo, 20% da área de toda a América e 48% da América do Sul. É, portanto, o quinto maior país do planeta, só é menor que os territórios da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Só isso já seria suficiente para que nós soubéssemos da importância do transporte na nossa vida, no nosso desenvolvimento, no nosso cotidiano. Houve um tempo, como muitos sabem, e isto vinha de Washington Luiz, a fórmula segundo a qual governar era abrir estradas. E depois, já no governo de Getúlio Vargas, se falou na marcha para o Oeste. E depois, já no governo de Juscelino Kubitschek, nós tivemos essa grande frente que envolve o desenvolvimento para o centro, com a construção de Brasília e a construção da chamada Belém-Brasília. Tudo isso mostra a importância da abertura de estradas para facilitar o transporte e a integração nacional. Estamos vivendo outros tempos. Temos imensos desafios. Enquanto imaginava o que iria falar da tribuna, me lembrava, presidente Aloysio, sobre a lei dos caminhoneiros e a discussão que tivemos até recentemente e que, de alguma forma, empolgou o setor, presidente Wander, e que acho que chegou a bom termo numa construção no Supremo Tribunal Federal, resolvendo a questão também com a fórmula do acordado sobre o legislado, que foi consagrado aqui, presidente Pacheco, na reforma trabalhista e hoje está, de alguma forma, pacificado. Mas me lembrava também da questão grave do meio ambiente. E aí temos a discussão que foi mencionada pela senadora Rosana Martinelli sobre as ferrovias, especialmente sobre agora a Ferrogrão, que está ainda em discussão no Supremo Tribunal Federal, e os reflexos que, eventualmente, ferrovia ou rodovia tem sobre o meio ambiente, debate que está muito marcante neste momento em que discutimos políticas climáticas, o direito ao clima e o direito ao meio ambiente como um todo. O setor, portanto, passa por necessidades de modernização e, certamente, como já foi demonstrado aqui, o Congresso Nacional, Câmara e Senado estão atentos à necessidade desse desenvolvimento e da integração, não só nacional, mas da nossa integração ao mundo. Daí a importância da discussão sobre os modelos bioceânicos e todos os debates sobre essa
modernização. No Mato Grosso, nós sabemos bem a importância das rodovias, das ferrovias, dos transportes, porque elas alteram as nossas vidas. Há medidores que indicam mudanças substanciais no IDH a partir da passagem de uma estrada. Eu me lembro que no governo de Blairo Maggi, que também honrou uma cadeira aqui no Senado, se fez, presidente Pacheco, as chamadas PPP caipiras, parcerias entre agricultores e governo para asfaltar estradas que antes não eram asfaltadas. Salvo engano, naquele momento, se fez 4 ou 5 mil quilômetros se fizeram 4 ou 5 mil quilômetros de estradas, e isso representava para muitas pessoas a redenção, a saída dos atoleiros que muitas vezes levam pessoas ao desespero. O presidente Wander certamente tem na sua crônica registros de pessoas que se suicidaram nesses atoleiros, nessas nossas estradas. De modo que é um dia para comemorar, mas, sobretudo, para que nós abramos perspectivas de desenvolvimento que tragam mais crescimento para o Brasil. Congratulo-me com o Congresso Nacional por essa iniciativa e parabenizo a CNT por 70 anos. Esperemos mais 70 anos com desenvolvimento e com sucesso. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e concedo a palavra a Sua Excelência, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, cumprimento a todos, senhoras e senhores. Saúdo inicialmente Sua Excelência, o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e os 3 subscritores do requerimento dessa importante sessão solene. Sua Excelência, o senador Laércio Oliveira, senador Wellington Fagundes, licenciado, e o deputado José Trovão. Parabenizo-os pela brilhante iniciativa de celebrar os 70 anos de criação da Confederação Nacional do Transporte. Aqui representada por Sua Excelência, o presidente da CNT, senhor Wander Francisco Costa. Cumprimento a senhora senadora Rosana Martinelli, Sua Excelência, o senhor ministro Gilmar Mendes. Cumprimento os senhores senadores, deputados, senhores presentes a essa sessão. Cumprimento os senhores juízes aqui também presentes. E saúdo a todos os demais senadores e deputados. E a ministra substituta, em seu nome, cumprimento todos os ministros de Estado, do Ministério dos Portos e Aeroportos, doutora Mariana Pescatori, e embaixadores presentes. É uma honra para mim poder estar aqui a fim de celebrar esse momento de júbilo com o reconhecimento e merecida homenagem a esta instituição fundamental ao desenvolvimento do nosso país. O movimento sindical brasileiro tem o seu nascimento e a sua origem no início do século passado, com a industrialização do Brasil. Coube a Getúlio Vargas a fomentar e criar o movimento sindical do Brasil. E na década de 20 e 30 do século passado,
os sindicatos se fortalecem na medida de representar não só a categoria econômica, mas como a categoria profissional, no sentido de envidar todos os esforços necessários para a construção de um país que se agigantava com a industrialização e com um resultado maior na própria circulação de bens e, no caso da Confederação Nacional de Transportes, que vem na década de 50 do século passado, exatamente proporcionar essa mudança pujante da industrialização do Brasil e no escoamento de toda a riqueza nacional, mediante a circulação pelo meio e pelo sistema de transporte. E sendo o transporte, a logística e a mobilidade pilares fundamentais para o crescimento econômico, a Confederação Nacional do Transporte, ao longo de suas 7 décadas de existência, vem exercendo protagonismo na construção e fortalecimento das políticas nacionais. Quanto ao transporte, seja nos modais rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo, enfim, em todo o sistema de transporte no país. A criação em 54 é a representação máxima do transporte brasileiro. E, como dito por Sua Excelência, o senador, presidente do Senado Federal, que a CNT congrega 29 federações, 5 sindicatos nacionais, representando mais de 165 mil empresas. E isso representa uma geração de empregos de mais de 2.600.000 empregos no país, de empregos formais. Além da sua louvável missão de ajudar a organizar e fomentar tal essencial setor produtivo, inclusive produzindo estudos que subsidiam as respectivas políticas públicas, a CNT ainda administra o sistema SENAT e o ITL. Não é demais lembrar que o setor de transporte garante a circulação de pessoas, insumos, mercadorias, viabilizando e dinamizando a economia e o progresso. As milhares de empresas que operam nossa complexa e extensa malha viária encontram na Confederação Nacional dos Transportes um essencial ponto de apoio, organização e articulação de todo o segmento, buscando soluções inovadoras. A CNT atua como elo estratégico entre o setor produtivo e a sociedade, promovendo o desenvolvimento sustentável e a integração das regiões brasileiras. Sua interação com o poder público e as instituições do sistema de justiça tem, ademais, papel importante para assegurar condições dignas e seguras aos trabalhadores. Destaque-se a importância de avançarmos no aprimoramento de tais condições, conciliando o desenvolvimento econômico e a valorização do trabalho humano, promovendo a harmonia nas relações de trabalho e contribuindo para a estabilidade e o crescimento econômico. Assim, ao mesmo tempo em que a presente efeméride pretende celebrar as conquistas já empreendidas, oportuniza, acima de tudo, reflexões para ainda maiores avanços futuros, estando a CNT no centro da busca por soluções inovadoras e sustentáveis. Em nome do Tribunal Superior do Trabalho, externo aqui nossa admiração e respeito pela missão que desempenha a CNT, na certeza de que seguiríamos juntos, empreendendo salutar cooperação interinstitucional, fortalecendo tal essencial atividade econômica e as decorrentes das relações de trabalho em prol de um país sempre mais justo, pujante, equilibrado e, por isso, que seja feliz o povo brasileiro. Cumprimento a CNT pelos 70 anos de história. Muito obrigado, senhores.
Agradeço ao excelentíssimo ministro Aloysio Corrêa da Veiga, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Gostaria de registrar a presença no plenário do Senado Federal do senhor diretor executivo do Instituto Brasil Logística, Augusto Wagner, do senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte Rodoviário da Região Norte, FETRANorte, Francisco Saldanha Bezerra Júnior, do senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste, Eudo Laranjeiras, senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros dos estados de Mato Grosso do Sul e Rondônia, FETRAMAR, João Rezende Filho, do senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas do Nordeste, FETRANSLOG, José Arlan Silva Rodrigues, do senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Nordeste, FETRACAN, Nilson Gibson, do senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas do Estado de Minas Gerais, FETSENG, Antônio Luiz da Silva Júnior, do senhor diretor de Relações Governamentais da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, Gustavo Barreto, do senhor diretor de Relações Governamentais da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anafávia, Mauro Borges de Castro. São todos muito bem-vindos ao Senado Federal nessa sessão do Congresso Nacional. Concedo a palavra à Sua Excelência, senadora Margarete Busetti. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, aos requerentes desta sessão solene, na pessoa do senador Laércio Oliveira e Rosane Martinelli, a senadora Rosane Martinelli, que está nos deixando essa semana, vamos sentir saudades com certeza. Senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, que está nos deixando agora, mas que compôs a mesa, vocês veem como o Mato Grosso é importante, né? 3 matogrossenses aqui sentados à mesa hoje. Senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa, e o senhor presidente da Confederação Nacional do Transportes, Wander Costa. Hoje é um dia de festa. Quero, em nome dos requerentes desta sessão solene, cumprimentar a todos pela importante iniciativa. Digo importante porque o papel do transporte desempenha na economia e no dia a dia dos brasileiros é vital para essa economia. Um setor que nunca parou, nem mesmo nos momentos mais difíceis, como vimos durante a pandemia. Quero cumprimentar também, mais uma vez, o senhor Wander Costa, presidente da Confederação, e toda a diretoria e todos os presidentes que passaram por essa importante instituição, porque são 70 anos de uma trajetória de conquistas. Ao longo dessas 7 décadas, a CNT tem sido uma parceira essencial em vitórias legislativas importantes, garantindo recursos para um setor, buscando sempre a maior segurança jurídica e melhoria nas condições de saúde dos trabalhadores. Esse trabalho é contínuo e tem sido fundamental para manter o setor de transporte em crescimento e evolução. Falo com propriedade, afinal, sou do setor de reforma de pneus, que é essencial para o transporte brasileiro. Tem sido uma luta minha, aliás, para que sejamos vistos como players importantes no que diz respeito à sustentabilidade e economia para o transporte, já que a grande maioria dos pneus rodando nas estradas brasileiras são reformados. E é por isso, senhores, que quero dizer aqui a vocês que podem contar comigo, como uma senadora do transporte, porque a minha vida está diretamente ligada a esse setor.
Quando o Brasil se viu em meio à pandemia da Covid-19, eu fui para as estradas ajudar numa campanha no Mato Grosso em vacinação aos nossos caminhoneiros. Aliás, eu fui a Sinop, a senadora Rosana Martinelli era prefeita e fomos nós duas para a beira da BR-163 vacinar motoristas de caminhão. E conseguimos vacinar, na época, mais de 5.000 caminhoneiros. O transporte não para. A economia brasileira não anda se o transporte parar. Eu sei disso e vivo isso há mais de 40 anos. Vivi isso quando criança, quando adolescente, na oficina mecânica do meu pai. Me criei no meio de motoristas de caminhão. Depois de adulta, ao lado do meu marido, montando a nossa empresa. Depois comecei a ouvir os anseios do setor no Brasil inteiro, quando assumi a presidência da Associação Brasileira de Reforma de Pneus, papel que desempenho até hoje. O meu gabinete estará sempre de portas abertas aos senhores, para que possamos conversar, buscar as melhores soluções e enfrentar os problemas juntos. Sabemos que a bancada do agro é grande, a bancada da saúde é grande, e vocês podem contar comigo, com uma grande parceira no Senado Federal para o transporte. Afinal, o Brasil é grande e precisa de todos os modais de transportes. Vida longa à CNT, vida longa ao transporte brasileiro. Muito obrigada. Obrigado, senadora Margarete Busetti, cujo pronunciamento coroa a predominância do Estado de Mato Grosso nessa sessão solene. O autor, o senador Wellington Fagundes, o pronunciamento da senadora Rosana Martinelli, da senadora Margarete Busetti e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Quer falar? Conceda a palavra ao senador Efraim Filho. Olá, bom dia, com cara já de quase boa tarde, senador presidente Rodrigo Pacheco, a grande alegria poder participar dessa sessão solene destinada a celebrar os 70 anos da Confederação Nacional de Transporte, da CNT. Saúdo o presidente Vander Costa, em nome dele, saudar todos aqueles que fazem a CNT, e em nome do nosso presidente da nossa pequenina, porém guerreira Paraíba, presidente Arlan, saudar também a todos os representantes estaduais, né, das suas respectivas subseções. Cumprimento igualmente senadores e demais deputados que estão aqui presentes, os senadores Laércio Oliveira, Wellington Fagundes e deputado Zé Trovão, por promoverem a presente sessão solene em comemoração aos 70 anos da Confederação Nacional do Transporte. E a CNT, sob a liderança do presidente Vander, tem sido primordial para o desenvolvimento do setor do transporte, seja nas discussões de políticas públicas e leis, seja no encaminhamento das demandas patronais e laborais do setor. Além disso, oferece um serviço social de qualidade pelo SESC-Senat e a formação educacional pelo Instituto de Transporte e Logística. O setor de transporte, mais do que ninguém os senhores sabem, é a espinha dorsal do desenvolvimento econômico, promovendo integração de regiões e circulação de mercadorias e mobilidade de milhões de brasileiros. Ao longo de sua trajetória, a CNT tem sido protagonista na formulação de políticas públicas que impulsionam o progresso e a inovação, sempre com um olhar atento à eficiência e à segurança. No transporte de passageiros, predominam os modais rodoviário e aeroviário, ao passo que no transporte de carga prevalece, como todos sabem, o rodoviário, o ferroviário e o aquaviário. No Congresso Nacional, como deputado ainda no mandato passado,
e agora como senador, defendemos por muitos anos a desoneração da folha de pagamento. Fui autor desse projeto de lei que inclui os 17 setores que mais empregam no país. E entre eles está presente o de transporte rodoviário coletivo, transporte de cargas e fabricação de veículos. O momento atual exige que tenhamos equilíbrio, ponderação e transparência na regulamentação da reforma tributária. Em celebração a esses 70 anos da CNT, reafirmamos o nosso compromisso com o fortalecimento do setor de transportes no Brasil, que possamos, em parceria, formular políticas públicas e leis que promovam o desenvolvimento, a modernização e a eficiência dos transportes. Um setor que é um motor de crescimento econômico, integração humana e inclusão social, presidente. Já para concluir, dizer que o setor de transportes no Brasil, ele tem esse perfil de ser transversal. Ele dialoga, né, com diversos setores produtivos, comércio, serviços, indústria, agro, com a realidade do dia a dia, do cidadão, do cotidiano do brasileiro. Um aumento de 20 centavos que seja numa tarifa é capaz de causar um impacto, né, na vida das pessoas. Então, nesse momento de discussão da reforma tributária, é importante olhar para o setor não apenas como uma equação matemática, como fonte de arrecadação. Não é simplesmente o afã de arrecadar, arrecadar e arrecadar mais. É preciso ter o equilíbrio fiscal com a visão de que tem decisões que são estratégicas também para a vida das pessoas, para preservar a geração de empregos, para estimular empreendedorismos e investimentos. Então, o setor do transporte, ele dialoga com essa vida real, não pode ser visto única e exclusivamente como um setor que dali pode ser fonte de arrecadação. Ele é transversal, ele afeta a vida das pessoas e é por isso que é preciso ter essa responsabilidade. Dentro do tempo que me cabe, presidente, agradecer a disponibilidade de poder ter participado desse momento e de reconhecer, com esses 70 anos, que a história da CNT já contribuiu muito para o país, mas para projetar o futuro é preciso reconhecer o passado. E esses 70 anos que virão daqui por diante tem muito de desafio e o Senado estará à disposição para poder dialogar com portas abertas sob a condição do presidente Rodrigo Pacheco e dos demais senadores. Muito obrigado. Agradeço ao senador Efraim Filho. Eu gostaria de agradecer penhoradamente aos autores do requerimento para essa sessão. Senador Laércio Oliveira, muito obrigado pela oportunidade dada a esta casa de poder fazermos essa sessão em homenagem à CNT, igualmente ao senador licenciado Wellington Fagundes e ao deputado federal Zé Trovão. Todas as autoridades nominadas, as que eventualmente não tenham sido, eu peço escusas, mas quero dizer que todos são muito bem-vindos ao Senado Federal nessa sessão do Congresso, alguns conterrâneos que aqui estão, Paulo Sérgio Ribeiro da Silva, um grande empresário mineiro, minha saudação, minha alegria de revê-lo, doutor Alexandre Papini, doutor Luciano Lopes, notáveis advogados de Minas Gerais também, que prestam serviço à CNT, uma alegria também recebê-los, enfim, tantos outros que aqui estão e que fizeram dessa sessão em homenagem à Confederação Nacional dos Transportes uma das mais prestigiadas do Congresso Nacional. Portanto, os meus agradecimentos, presidente Vander Costa, as autoridades que aqui nos brindaram com suas presenças, presidente Aloísio, presidente ministro Gilmar. Cumprida a finalidade desta sessão solene do Congresso Nacional, agradeço a todas as personalidades que nos honraram com suas presenças e convido a todos para visitar a exposição Transporte, o setor que move o Brasil, localizado no corredor Teresa de Benguela, na Câmara dos Deputados, na nossa casa irmã, essa exposição que homenageia o transporte brasileiro. Muito obrigado a todos, declaro encerrada a presente sessão.
partir de novembro de 1937, o chamado Estado Novo, que é um regime proto-fascista. Aí não há voto popular, as eleições estão suprimidas, é uma realidade que vai perdurar até 1945, quando termina a Segunda Guerra, com a derrota do nazifascismo e a impraticabilidade da manutenção da ditadura de Vargas. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Marmiteiro, marmiteiro. E é isso que vai explicar as eleições presidenciais com voto direto no dia 2 de dezembro de 1945. Nesse momento já estão em vigor os novos partidos que estão surgindo dentro de uma nova realidade histórica, mas com os pés também muito presos ao passado. No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político. Você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é o mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor, como se diz em espanhol. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Sem a democracia, o Senado também não existiria. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Porque, diferentemente dos regimes totalitários, ela se apregou imperfeita. O regime totalitário, normalmente, ele diz que é perfeito, que é capaz de resolver todos os problemas, mas, na verdade, isso é um pretexto para poder se revelar irresponsável. Numa situação que você tem só um grupo mandando, fazendo as leis, dando as ordens, a discordância pode ser fortemente punida. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. Se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado. Ali, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar,
Afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. A lei que o senador aprova, né, o que ele propõe, o que ele disputa, ou quando ele chama uma audiência pública para ouvir contribuições, ela muda porque ela pode garantir melhores condições de vida. Você pode dizer, mas na hora de implementar o prefeito não fez, não, aí é uma outra conversa. Mas é, novamente, o papel da lei. A lei, ela enuncia, ela dá, vamos dizer assim, o pano de fundo para que você possa exercer o seu direito. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Nós somos todos a República Federativa do Brasil e o papel dos senadores é essa defesa com base no que está lá, no conjunto de coisas que estão definidas na Constituição. Aqui é uma casa de bons generalistas. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. Esse é o plenário do Senado. Aqui a história do Brasil se transforma. Como? Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e vendas de gente escravizada eram uma importante receita para os cofres do Império. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes, e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada, o que teve foi muita resistência, o que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Muito. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos.
Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão. Mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. A gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo. Mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores, fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor ou relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. Pública de uma pessoa privada que não quer que esses dados entrem no domínio público. Então, o problema é preocupante, nós precisamos nos organizar e, nesse ponto, temos que fazer justiça aqui aos Estados Unidos, que eles estão muito mais avançados. Inclusive, existem outras organizações que reúnem setores, do setor privado mesmo, setores, né, específicos, para enfrentar essas ameaças. Tudo naquela ideia, se a ameaça é geral,
Não adianta só eu me proteger, todos têm que estar salvos. De certa maneira, a gente pode fazer um paralelo que a gente teve na pandemia. Não adianta só você se proteger se, né, você não tiver numa pandemia de uma nova doença, se você não tiver as pessoas em geral imunizadas, o vírus continua a se replicar e se espalhar. Por isso que é preciso, frente às ameaças cibernéticas, proteger de uma maneira geral todo o setor. Por isso que o compartilhamento é essencial. O senhor fala em uma agência central ou o senhor fala em centros distribuídos pelo país? Não, nós precisamos ter uma agência central que coordene esforços do país inteiro nessa área de cibersegurança. Porque hoje você tem, por exemplo, você tem um órgão, você tem um setor no Ministério da Justiça que trata de crimes cibernéticos. Inclusive, eu passei por lá, tinha uma equipe que cuidava de determinados crimes. Você tem uma equipe de combate aos cybercrimes na Polícia Federal. Você tem nas diversas polícias estaduais, normalmente delegacias relacionadas a enfrentamento de cybercrimes. Mas você não tem uma coordenação geral. E como eu disse, né, aí aqui até tem uma questão interessante, porque às vezes o cybercriminoso pode estar fazendo ataques de Fortaleza para São Paulo, ou vice-versa, de Porto Alegre para o Macapá e vice-versa. Então a questão territorial em relação a esse crime, ela praticamente não conta. Se você não tem esforços conjuntos e coordenação, como é que você vai proceder, né? E a expectativa de punição, né, senador? Porque o número de crimes cibernéticos é elevadíssimo. Eu recebo 4, 5 ligações telefônicas por dia, simulando que são telefonemas do banco, por exemplo. Né? E isso, milhões de brasileiros recebem todos os dias ligações. Qual a expectativa que a gente pode ter em relação à punição para esse tipo de crime? Penso que nós devíamos também rever a legislação para ter penas mais severas para desestimular esse tipo de crime. Mas eu sou daqueles que acreditam que o mais importante é a certeza da punição do que a severidade da punição. No fundo, precisamos dos dois. Então tem uma instrumentação. Mas a parte de enforcement, né, de investigação, de aplicação, ainda ela precisa avançar muito no Brasil. Vamos reconhecer que esse tipo de crime é difícil, né, de ser apurado, porque exige um rastreamento com quebras de sigilo virtual. É bastante complicado. E hoje nós temos um problema da inteligência artificial. Renata, esses dias, 1 mês, 2 meses atrás, eles estavam aplicando um golpe utilizando um vídeo com a minha pessoa, né, que foi manipulado. Mas o vídeo mais ou menos dizia que tinha um prêmio. Todo brasileiro tinha obtido um crédito no Serasa por conta de uma cobrança indevida. E aparecia eu, né, falando, né, um vídeo deturpado, manipulado, desse crédito aos brasileiros. E muita gente me procurou, perguntando se o vídeo era real. Eu nem estava sabendo disso, depois fui ver, nossa, que absurdo. Mas aí a pessoa entrava no link que tinha que entrar e tinha que dar os seus dados. Né? Então era um golpe, um phishing, né? Phishing, desculpe, que eles tratam, e as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Senador, durante a audiência pública que o Senado fez com vários especialistas em cibersegurança, o Rafael Gonçalves, da Trellix, que é uma empresa privada de segurança cibernética, ele apontou a falta de mão de obra qualificada como um dos principais desafios na área do Brasil. Que medidas o senhor imagina que podem ser feitas para lidar com a questão? Olha, uma das possibilidades, esse centro em Pittsburgh que a gente visitou, isso é interessante. Um dos objetivos dele não é só coordenar esses esforços de compartilhamento de informação de inteligência, mas também de promover treinamentos. Então, nós até chegamos lá e pudemos assistir lá salas de aula na qual estavam sendo ministrados cursos e aulas, treinamento de cibersegurança para pessoas do setor privado. Então, nós precisamos ter isso mais aqui no Brasil. De fato, é uma mão de obra muito qualificada e muito rara no Brasil. Então, a criação dessa agência nacional ou a criação de uma entidade do setor privado podem também ter entre as suas atribuições
promover esse treinamento especializado. E, claro, também nós deveríamos buscar incentivar e estimular que as faculdades, né, que as universidades tenham também cursos específicos de cibersegurança dentro ali dos seus currículos, seja nos cursos de informática, ou seja em cursos que tenham alguma relação com essa área específica. Essa colaboração ela já é feita de certa forma, né? Ainda de maneira muito, como se diz, precária e não numa base permanente. Então, houve um acordo com o NCFTA de enviar um agente lá, que passa um tempo, mas nós temos que aprofundar, né? Não tem a formalidade necessária. Até tem um acordo formal, mas ainda isso foi uma iniciativa voluntariosa que depende da permanência dessa vontade para que as coisas prossigam. O ideal é que nós criemos órgãos próprios que tenham essa presença permanente, esse compartilhamento permanente de informações. Senador, e que propostas o senhor imagina que podem ser oferecidas de suporte a pequenos negócios e governos locais, por exemplo? A partir dessa agência nacional, a partir dessa entidade, né, que a gente defende a criação, você pode ter aí uma rede de comunicações, naquela ideia de que todo mundo precisa estar protegido. E se você tem calcanhares de Aquiles aí espalhados, de certa maneira você também está vulnerável. Aquele exemplo que eu coloquei, você imagina assim, ó, Banco X tem um sistema de cibersegurança excelente, tá? Então os dados dos seus clientes estão protegidos. O Banco Y nem tanto. Só que o indivíduo tem conta tanto no Banco X como no Banco Y. Utiliza os mesmos dados e as mesmas senhas. Aí o Banco X, o cybercriminoso não consegue, mas no Banco Y ele consegue todos os dados. Aí com aqueles dados, ele consegue acessar os dados do cliente no Banco X. Então acaba não resolvendo. Por isso que esse compartilhamento de informações, né, de soluções, é extremamente importante. Por isso que as pessoas às vezes recomendam, olha, utilize senhas diferentes para os sites. Claro que a vida das pessoas vira um inferno, porque é tanta senha que tem que, né, decorar e tudo, e as pessoas chegam uma hora que cansam, né? É impossível. Mas, por exemplo, alertas de vazamento de informações. Volta e meia a gente recebe alertas, né? Talvez tenha recebido já, Renato, dentro do seu smartphone, na rede de computador. Olha, essa sua senha apareceu no vazamento de dados, né? Esses sistemas de alertas também são importantes, né? Muitas vezes eles estão sendo feitos pela própria companhia, se for um smartphone, por exemplo, a Apple, ou Samsung, se for a outra, mas é importante que você tenha gente responsável por fazer esse tipo de comunicado ao mercado de usuários. Senador, e falta uma campanha educativa mais robusta também? Sim, a primeira proteção para esses cyberataques é o próprio indivíduo, né? Então precisa ter muito cuidado as pessoas que lidam com isso, mas é claro que o grande problema muitas vezes é a utilização desses mecanismos. Os fraudadores são muito hábeis, né? Os estelionatários são muito hábeis para enganar as pessoas. Então existe uma série de técnicas que eles utilizam, né, para burlar esses mecanismos de controle. E acontece até de gente preparada, muito preparada, cair nesses golpes, né? Uma das coisas comuns que eles fazem é simular uma situação de urgência. Lembra no passado, não sei se chegou a acontecer com você, Renata, mas tinha uma época que um golpe de telefone era ligar para alguém e dizer, olha, tua filha, teu filho, tua mãe foi sequestrada e não sei o quê. Ou colocava alguém para gritar, né? Mãe, pai, para quem estava atendendo no telefone. Exatamente, e a pessoa ficava ali num desespero, não pensava, né, com serenidade o que estava acontecendo e acabava muitas vezes caindo no golpe. É o equivalente hoje que você recebe um e-mail lá, urgente, né? Entre em contato imediatamente com não sei quem, com não sei o quê, clique aqui para não sei o quê, né? Quando tem qualquer comunicado para ser urgente em letras garrafais, tem que desconfiar. Senador, que mensagem o senhor gostaria de deixar para os cidadãos sobre a importância da conscientização em relação à cibersegurança e a necessidade de uma abordagem coletiva para enfrentar essa ameaça? Bem, primeiro, né, para o cidadão, tem que se proteger, tem que tomar cuidado, tem que ficar esperto e duvidar, né, muitas vezes,
de contatos ou mensagens recebidas sem que até o cidadão tenha tomado a sua própria iniciativa. Preservar os seus dados com segurança, utilizar muitas vezes aqueles mecanismos de dupla proteção para aplicativos, que isso acaba sendo uma camada extra de cuidado. Para as empresas, né, tem que investir, proteger os dados dos seus clientes de maus usos e tem que principalmente se auto-organizar. Claro que a gente gostaria que o governo, que o Estado resolvesse todos os problemas dos indivíduos e, de certa maneira, o combate aos cybercrimes faz parte das atribuições do Estado, mas não espere as ações do governo para se proteger, porque a vítima é você. Então, você tem que investir e, do outro lado, o importante é compartilhar informações. A gente tem muitas vezes receio, a empresa tem receio de comunicar uma ocorrência, que acha que pode ferir a sua reputação e ela perder clientes ou até valor de mercado, mas se não criar um ambiente seguro de compartilhamento de dados e informações, isso vai ficar muito difícil, porque você está favorecendo o surgimento de outras vítimas e o fortalecimento dos criminosos. E para o governo, né, chegou a hora do governo, e isso que o governo tem que fazer, encaminhar um projeto de lei para uma Agência Nacional de Cibersegurança. Eu sou oposição a esse governo atual, mas claro que causas republicanas, causas que sejam do interesse público, nós colocamos toda a questão de oposição de lado. O que importa aí é trabalhar para o bem do país. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, foi um prazer aqui. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Olá, a família viaja de avião, pai, mãe, filhos, incluindo aí gatos, cachorros. Aí começa o debate. O transporte aéreo de animais de estimação em voos domésticos. Animais se somem, morrem, o desespero das famílias. O Congresso quer regular o tema. Antes de tudo, segurança para todos, passageiros e pets. O debate aconteceu na Comissão de Meio Ambiente. A ideia, como já foi dito, é dar segurança a todos dentro da aeronave. Segurança e tranquilidade para os tutores. O avião é um meio de transporte sustentado por si próprio. Então, a milhares de quilômetros de altura. Então, é necessário que haja uma capacidade de prontidão das equipes que atuam na operação dessa aeronave, no sentido de garantir a segurança de todos que estão lá dentro.
tripulantes, passageiros, eventualmente animais que sejam transportados durante a viagem. Muitas pessoas me escrevem todos os dias, me implorando algum tipo de ajuda, porque tem que viajar com os seus pets e não querem colocar o seu animal no bagageiro. Porque hoje em dia é colocar o seu animal em risco de morte. É você assumir que você realmente assumiu o risco. E o fundamento de toda operação é sempre a segurança das vidas. Tudo que nós fazemos, né, seja o transporte que é realizado pelas companhias aéreas, seja a infraestrutura que é provida pelos aeroportos, é sempre pensando em como manter a vida em medida que qualquer episódio que atente contra a vida sempre toca e toca muito pesado a cada um de nós, né, seja uma vida humana, seja a vida, então, de um animal. Vamos a alguns números. Ano passado foram 80 mil animais de estimação transportados. 92% levados na cabine, 8% no compartimento de cargas, um aumento de 15% em relação a 2022. Acho que a gente tem que, sim, exigir um lugar para os nossos pets que possam ir com segurança. Eu acho que o ideal era irem junto com a gente na cabine, ou então um funcionário vai junto com os pets, provando que realmente é totalmente seguro. Porque se não é seguro para uma pessoa, também não é seguro para o nosso cachorro. Eu não estou falando que o porão não é um lugar seguro. Ele é seguro, mas você precisa passar essa segurança para o tutor. Você precisa acompanhar esse pet. Você precisa, aeroporto e companhia aérea, saber da responsabilidade que eles têm e conversar com os seus tutores. Então, existem formas, existe tecnologia para isso. A cadela Pandora sumiu e reapareceu após um voo em 2022. Este ano, o cão Joca morreu durante o transporte aéreo. A morte do Joca repercutiu. No dia 22 de abril, Joca embarcou em uma viagem em São Paulo com destino a Sinop, no meu estado de Mato Grosso. Em uma viagem que duraria apenas 2 horas e meia, mas por um engano da companhia aérea foi levado para Fortaleza. Quando o erro foi percebido, Joca foi enviado de volta para São Paulo. Nesse trajeto, que durou cerca de 8 horas, ele não resistiu e acabou morrendo. O Joca, como todo mundo aqui falou, ele não morreu porque ele foi para outro lugar. Ele morreu pelo atendimento que foi feito com ele. Ele morreu de calor. Ele ficou totalmente largado, exposto a uma situação onde não tem legislação e as companhias aéreas fazem o que elas querem hoje em dia aqui no Brasil. Só no meu Instagram me passaram que eu tive 117 mil opiniões desde quando tudo aconteceu. Então, eu estou muito inserido hoje na causa animal, principalmente com a ajuda dos deputados Rafael, do Marangoni, e eu acredito que a causa animal ela inclua também essa forma de transporte. Entre os projetos que tratam de transporte animal pelas empresas aéreas, um deles já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está agora no Senado. O PL considera cães e gatos como animais de estimação. E se oferecer o serviço de transporte, a empresa aérea fica obrigada a oferecer também o rastreamento. Animais de estimação deverão ser transportados na cabine da aeronave. E dependendo do volume de operações do aeroporto, fica obrigada a presença do médico veterinário. Eu acredito que não precisa ser o veterinário ali 24 horas, mas todos os aeroportos que recebam, enviem ou acolham pets, onde passe, onde tem fluxo de pet, naquele momento precisa ter um veterinário, pelo menos, ou uma clínica veterinária, um hospital veterinário, pelo menos vinculado, caso aconteça alguma coisa, o aeroporto tem para onde correr. O que não dá, e aí eu concordo, é inviável colocar veterinários em todos os aeroportos, mas uma validação entre uma parceria público-privada, ao aeroporto com veterinários, os aeroportos com hospitais veterinários, isso precisa ser feito, isso precisa ser obrigatório. O aeroporto é um grande condomínio, imagina que no aeroporto você tem morando junto, né? Polícia Federal, Vigiagro, Anvisa, a própria ANAC, é uma série de atores que estão dentro do aeroporto, de forma que qualquer implicação de um espaço adicional estabelece a necessidade de rever a organização desse espaço. Eu realmente espero que não seja só mais um projeto de lei, porque assim, a minha experiência é muito, muito triste aqui no Senado, porque às vezes a gente consegue passar uma lei
na Câmara dos Deputados, e aí quando chega aqui tiram várias coisas, e aí é o que eu, na verdade, acho que vai acontecer. Só passar, põe um GPSzinho, e não teria resolvido no caso do Joca. Há um animal que precisa de um atendimento, ou o veterinário vai até o aeroporto, ou a companhia leva o veterinário até a clínica, para que ele possa ser avaliado, para que ele possa eventualmente ser medicado em uma situação de urgência. Então, existe esse tipo de serviço que é prestado pelas companhias aéreas já. Não sei se haveria necessidade, como o Fábio mencionou aqui, da gente ter um veterinário em cada aeroporto 24/7, que é algo que, de fato, se mostra de pronto, considerando a vasta extensão territorial do Brasil, a quantidade de pontos de pouso que a gente tem no Brasil, algo inviável de ser realizado. Quem vai pôr o rastreador? A companhia, é o dono, vai ser uma tag na coleira, vai ser um chip. Na Suíça, por exemplo, você tem todos os cães com um chip, onde ele tem o localizador, o nome do seu tutor, com tudo. E você não pode deixar ele solto na rua. Se encontrarem ele, você é multado. Então, tem jeito de fazer, tem como fazer, sim. O transporte de animais domésticos segue regras internacionais e é regulado internamente por uma portaria da ANAC. Possibilita às aéreas o transporte na cabine ou no compartimento de bagagem. Prevê indenização em caso de danos ao animal e observa regulamentações específicas de segurança da aviação civil. O transporte aéreo ele é muito regulamentado, ele é bastante regulamentado. Nós obedecemos regras que não são só regras nacionais. A bem da verdade, a maior parte das regras que obedecemos são, inclusive, regras internacionais. São regras, em sua maior parte, claro, muitas estabelecidas pela ANAC, muitas estabelecidas pelo nosso contrato de concessão, onde estão definidas as obrigações que temos nos nossos contratos, mas muitas delas também pela OASI, que é um organismo especial, né, uma agência especializada da ONU, que tem como missão regulamentar e estabelecer o funcionamento, disciplinar o funcionamento da aviação no mundo inteiro. O transportador tem a liberdade de definir as regras para realizar esse transporte e isso é essencial, porque as empresas aéreas elas observam normas de segurança da ANAC que estão em consonância com as normas internacionais. A empresa pode restringir quantidade, espécies, em razão da capacidade da aeronave, incompatibilidade no espaço da cabine, por exemplo. O Ministério ele está bastante sensível ao tema, né, e preocupado com o transporte seguro e de qualidade, garantindo o bem-estar dos animais, foi criada a Comissão para Transporte Aéreo de Animais, que aí a gente conta como membros vários órgãos do governo federal, né, e também contando com a participação de outros setores, de outras entidades do setor, que têm ajudado e têm colaborado na criação, né, nesse novo marco que a gente pretende estabelecer para o transporte seguro e de qualidade dos animais. A ANAC é o órgão técnico que tem primazia para trazer o aporte técnico necessário para essa discussão. Talvez diferentemente de outros órgãos reguladores, a ANAC ela tem atuação e regulação em inúmeras etapas do processo de operação das companhias aéreas. Nós só somos menos regulados do que energia atômica, porque, de fato, nós lidamos com a vida das pessoas e é necessário garantir esse tipo de monitoramento e de acompanhamento. O tema é delicado, complexo, envolve segurança do voo, dos passageiros, dos animais. E existe uma autonomia das companhias aéreas para a tomada de decisões. A ANAC, muito embora, às vezes, cria obrigações para a gente muito pesadas, fiscaliza a gente o tempo todo, mas é o órgão, é a entidade responsável no Brasil por fazer essa regulação, que respira segurança 24 horas por dia, que entende mais profundamente de aviação do que todo mundo e que tem as melhores condições, portanto, é o melhor foro para poder discutir e estabelecer medidas como essa. Nós temos um mecanismo que é um mecanismo de autorregulamentação do setor, que se chama Live Animals Regulation. É um instrumento que comporta as recomendações de procedimento operacional que todas as companhias associadas.
vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B, ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxu. Obalua, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais podiam de fato serem o que eram, né? Então podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam de fato tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos
Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a república no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles não, para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados.
esses panfletos criaram um grande debate. E num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então, eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? Olá, neste domingo ocorre o segundo turno das eleições municipais em 51 cidades do Brasil. A gente preparou um programa especial para mostrar detalhes dessa disputa. Confira com a gente. Quase 34 milhões de eleitores estão aptos para voltar às urnas e escolher o prefeito do local onde vivem. Vamos ver os dados gerais dessa disputa. Serão eleitos prefeitos de 51 municípios brasileiros, sendo 15 deles capitais. São elas: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho e São Paulo. Os outros 36 municípios onde haverá segundo turno estão distribuídos em 3 estados, sendo que em São Paulo se concentra o maior número de cidades. Além da capital, 17 municípios escolhem seu prefeito neste domingo. A cidade de São Paulo é o maior colégio eleitoral desta eleição, com 9.300.000 eleitores. E o menor é Imperatriz, no Maranhão, com 201.000. Pela Constituição, se no primeiro turno de votação nenhum candidato ao cargo de prefeito receber mais da metade dos votos válidos, os 2 mais votados vão para o segundo turno. Mas isso só vale para os municípios com mais de 200.000 eleitores.
358 mil mesários irão trabalhar neste segundo turno e 97.392 urnas serão utilizadas, uma urna para cada sessão eleitoral. Mas o TSE reserva um número extra caso seja necessária a substituição de algum equipamento. Vamos conferir agora quem são os candidatos em cada uma das 15 capitais onde ocorre o segundo turno. O repórter Paulo Acrísio traz os detalhes, inclusive os percentuais que cada candidato obteve no primeiro turno. Domingo, 27 de outubro, é dia de decisão. 15 capitais brasileiras vão escolher, dentre os 2 mais votados do primeiro turno, quem será o próximo prefeito ou prefeita. Vamos conferir? Na região norte, em Manaus, capital do Amazonas, Davi Almeida, do Avante, disputa com o capitão Alberto Neto, do PL. Em Belém do Pará, Igor Normando, do MDB, concorre contra o delegado Éder Mauro, do PL. Em Porto Velho, capital de Rondônia, Mariana Carvalho, do União Brasil, enfrenta Léo, do Podemos. Já em Palmas, no Tocantins, a decisão será entre Janad Falcari, do PL, e Eduardo Siqueira Campos, do Podemos. Na região Nordeste, vamos começar pelo Ceará. Em Fortaleza, disputam a prefeitura André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT. Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, Paulinho Freire, do União Brasil, concorre contra Natália Bonavides, do PT. Em João Pessoa, Paraíba, Cícero Lucena, do PP, disputa os votos com Marcelo Queiroga, do PL. E, finalmente, em Aracaju, a prefeitura de Sergipe será ocupada por Emília Correia, do PL, ou Luiz Roberto, do PDT. Vamos ver agora como será a disputa do segundo turno nas capitais do Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, os candidatos são Abílio, do PL, e Lúdio Cabral, do PT. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o enfrentamento será entre Adriane Lopes, do PP, e Rose Modesto, do União Brasil. Em Goiânia, Sandro Mabel, do União Brasil, disputa a prefeitura com Fred Rodrigues, do PL. Agora vamos às demais regiões, leste e sul do Brasil. Em Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, disputa a reeleição contra Bruno Engler, do PL. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, tem como adversário Guilherme Boulos, do PSOL. Em Curitiba, Cristina Gremmel, do PMB, concorre contra Eduardo Pimentel, do PSD. E, finalmente, em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo, do MDB, enfrenta Maria do Rosário, do PT. Das 51 cidades com segundo turno, 36 não são capitais. São Paulo é o estado que lidera o ranking com mais municípios aguardando a definição dos eleitores. Em 36 municípios, além de 15 capitais, os eleitores vão voltar às urnas para o segundo turno em 27 de outubro. Na região norte, apenas o município de Santarém, no Pará. Na região centro-oeste, são 2 municípios, Anápolis e Aparecida de Goiânia, em Goiás. Na região nordeste, Imperatriz, no Maranhão, Caucaia, no Ceará, Campina Grande, na Paraíba, Olinda e Paulista, em Pernambuco, e Camaçari, na Bahia. Na região sudeste, Uberaba, em Minas Gerais, Serra, no Espírito Santo, Niterói e Petrópolis, no Rio de Janeiro, além de 17 municípios de São Paulo: Barueri, Diadema, Franca, Guarujá, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mauá, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sumaré, Taboão da Serra e Taubaté. Na região sul, o segundo turno será realizado em Londrina e Ponta Grossa, no Paraná, Santa Maria, Pelotas, Canoas e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Bom, e os eleitores devem tomar alguns cuidados ao comparecer ao local de votação. Veja o que é permitido e o que não é permitido no dia da eleição. 51 cidades, entre elas 15 capitais, terão sessões de votação para decidir os próximos prefeitos. O horário de votação será unificado, das 8 da manhã até às 17 horas, seguindo o fuso horário de Brasília, menos para os eleitores de Campo Grande, Cuiabá, Manaus e Porto Velho, que têm fusos diferentes da capital federal. Veja o que é permitido no dia da votação.
Manifestação política, se for silenciosa e individual, por meio de bandeiras, broches, adesivos e camisetas. O eleitor pode levar colinha ou santinho com o número do candidato ou candidata para a cabine de votação. O eleitor pode usar qualquer vestimenta, mas não pode votar com roupa de banho ou sem camisa. O que é proibido? Celular ou dispositivos eletrônicos, como câmeras fotográficas, na cabine de votação. Aglomeração de pessoas com roupas ou propagandas dos candidatos. Métodos de aliciamento, persuasão ou convencimento do eleitorado. Veja agora o que é considerado crime: fazer boca de urna, realizar carreatas ou comícios, usar alto-falantes e amplificadores de som. No dia da eleição, o eleitor poderá usar um documento oficial com foto, como esse, carteira de identidade, ou a carteira nacional de habilitação e até mesmo o passaporte, entre outros documentos. O eleitor também poderá votar apresentando ao mesário o aplicativo e-Título no celular. O eleitor que não votou no primeiro turno pode votar no segundo. Caso não possa comparecer ou esteja em outra cidade, o eleitor pode justificar a ausência. Lembrando que o título de eleitor físico não é obrigatório e quem não tiver a biometria cadastrada também está apto a votar. E quem por algum motivo não votou no primeiro turno das eleições, será que pode votar no segundo turno? Pode sim, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. A repórter Roberta Cruz informa pra gente. Quem estava viajando ou por qualquer motivo não participou do primeiro turno também pode votar, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. O prazo para justificar é de até 60 dias após cada turno. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo para celular e-Título ou apresentando um formulário de requerimento de justificativa eleitoral, que pode ser impresso a partir do site do Tribunal Superior Eleitoral ou dos tribunais regionais ou obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral, além dos próprios locais de votação. Quem não votar nem justificar pode pagar uma multa de cerca de R$ 4,00 e regularizar a situação. 51 prefeitos vão ser eleitos neste domingo. Mas você sabe o que eles fazem e a importância política deles? O prefeito é responsável por administrar o dinheiro dos impostos municipais pagos pela população e ainda repasses do orçamento recebido do Estado e da União. É obrigação da prefeitura aplicar os recursos no atendimento básico de saúde, na educação infantil e fundamental, na cultura, no transporte público e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade. E não pode governar sozinho. Ele precisa negociar com a Câmara de Vereadores. As primeiras eleições no Brasil foram municipais. Nelas só votavam quem tinha uma renda alta. Só os ricos eram eleitores. Até chegar no sufrágio universal foi um longo caminho. Eu preparei uma reportagem especial sobre esse tema. Foi em São Vicente, primeira vila fundada por portugueses no Brasil, que aconteceu a primeira eleição que se tem notícia no país. Em 1532, foram escolhidos os membros do Conselho Municipal da vila, que na época era composto pelos vereadores, procuradores e pelo juiz de paz. Mas o direito ao voto era restrito, só para os chamados homens bons, como explica a historiadora Débora Jacinto. Eram só os homens brancos, os nobres da aristocracia portuguesa, da aristocracia militar. Então a gente não tinha um sufrágio universal como a gente tem hoje. A gente tinha uma votação bem restrita, baseada em renda, então tinha que ter títulos de propriedade. Os senhores de engenho eram aqueles que votavam na colônia. Durante o Império, a situação não mudou. Só a partir do século XX, o direito ao voto foi ampliado. Nesses quase 500 anos, a escolha de representantes para as nossas cidades passou por um longo caminho, até chegar ao modelo atual.
caminho marcado por muitos avanços, como a eleição da primeira mulher prefeita da América Latina, Alzira Soriano, que em 1928 foi escolhida pelo voto prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte. Avanços, mas também recuos. Por 2 vezes, as eleições no país foram interrompidas. A gente teve no golpe do Estado Novo em 1937, todas as eleições foram suspensas, inclusive os pleitos municipais. Foram retomados só em 45 também, o Código Eleitoral também foi retomado. Na ditadura militar, o voto indireto e o voto direto se coexistiram. Então, a maioria dos cargos maiores era por voto indireto, então o presidente por voto indireto, os governadores também eram escolhidos indiretamente, mas alguns cargos, como de deputado federal, deputado estadual e de prefeitos e vereadores, continuavam com voto direto. De prefeitos, a gente vai colocar um asterisco, porque não eram todos os prefeitos que eram escolhidos diretamente. Os prefeitos das capitais e das cidades consideradas de segurança nacional continuavam sendo escolhidos pelos governadores. Apesar das interrupções, o processo eleitoral nos municípios continuou evoluindo. Hoje temos eleições para prefeitos e vereadores de 4 em 4 anos, intercaladas a cada 2 anos por eleições federais. Mas nem sempre foi assim. A separação começou a partir da ditadura militar e se manteve na Constituição de 88. Essa separação no contexto de ditadura militar a gente teve para enfraquecer a influência da política local na política nacional. Então diminui esse impacto, você dilui as eleições, você tem um pouco menos de influência da política local na política nacional. Então você enfraquece também um pouco a democracia. A professora Virgínia Machado explica que uma lei de 1988 fixou as datas dos pleitos municipais, que assim ficaram separados das eleições federais. A posse desses indivíduos eleitos em 1988, ela se daria em 1º de junho de 1989. E os respectivos mandatos terminariam em 31 de 12 de 92. Ou seja, a gente tinha um prazo, né, a posse em 1º de junho de 89 até 31 de dezembro de 1992. Se você for pensar, esse fim de mandato já está não coincidente com os mandatos presidenciais. Hoje temos o 4º maior eleitorado do mundo, identificação biométrica e o sistema de votação eletrônico, que permite a apuração em poucas horas. O primeiro teste das urnas eletrônicas, aliás, foi feito em uma eleição municipal em 1996, como detalha a historiadora Débora Jacinto. Foram 57 municípios, todas as capitais, mais alguns municípios do interior. Nas eleições de 2000, também eleições municipais, que foi a primeira eleição completamente digitalizada. Então as urnas eletrônicas foram utilizadas em todos os municípios do Brasil nas eleições de 2000. E também a primeira eleição que teve biometria também foi uma eleição municipal, a eleição de 2008. As eleições municipais são o primeiro passo para ingressar na política. Muitos nomes consagrados começaram como vereadores. É um dos principais políticos que a gente tem na atualidade, o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, ministro da Indústria e do Comércio. Começou a carreira política como vereador. Então ele era do movimento estudantil, se filiou e concorreu às eleições para vereador de Pindamonhangaba, que fica um município no interior de São Paulo, e depois foi prefeito dessa mesma cidade. O Tancredo Neves foi o primeiro presidente eleito, mesmo que indiretamente, da redemocratização. Ele também começou a carreira dele como vereador. Foi eleito em 1935 como vereador de São João del Rei, que é um município em Minas Gerais. Eleições chegando e muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre alguns mitos que são divulgados. E com a internet, a disseminação de informações duvidosas é ainda maior. Mas você sabe o que é mito e o que é verdade sobre as eleições? Vem conferir na reportagem. A diferença entre voto nulo e voto em branco, sabe? Não. Pior que eu sabia, mas eu dei um branco. As dúvidas ainda são muitas. Se alguém disser o candidato ou o partido, consegue saber em qual candidato o eleitor votou. Mito ou verdade?
Não tem como saber em quem ele votou. O processo é 100% sigiloso, né, e o voto é secreto. É a garantia da liberdade aos eleitores. No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados com mais de 18 e menos de 70 anos. E todos, sem distinção de sexo ou posição social, podem participar da política por meio do voto. Nem sempre esses eleitores, muitas vezes cheios de dúvidas, sabem onde buscar as informações mais seguras. Uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, realizada este ano em 21 países, mostrou que mais da metade da população tem nas redes sociais a única fonte de informação. Essa pesquisa investigou a recepção de notícias falsas e verdadeiras por parte da população e mostrou que o Brasil é o país que tem mais dificuldade em identificar as fake news. É comum surgirem boatos e correntes que incentivam a abstenção e os votos nulos e brancos, por exemplo, para que as eleições sejam anuladas ou que novas eleições sejam convocadas com outros candidatos. Mas será que se trata de mais um mito ou é verdade? Não sei, sinceramente. 50% de abstenção? Isso. Acho que é anulada, né? É mito, com certeza é mito. O nome disso é abstenção eleitoral. Mesmo que o número de abstenção seja elevado no dia da votação, isso não provocará uma nova eleição por falta de quórum. Nesse caso, os eleitores faltosos perdem a oportunidade de escolher seus representantes legais. Então, é uma excelente oportunidade de você, eleitor, poder realmente exercer um ato de cidadania. E quem não votou nas últimas eleições, pode votar? E quem estiver viajando, trabalhando e não conseguir ir às urnas no domingo? Todo eleitor que não comparecer para votar deve justificar seu voto em uma sessão eleitoral localizada em seu município ou no mais próximo que é competente ali daquela área ali que possa justificar. Na falta disso, o eleitor também pode comparecer ao cartório eleitoral para justificar por escrito que será analisado pelo juiz eleitoral. Ah, e só mais uma coisinha. Se você já foi mesário e não gostou da experiência, pode ficar tranquilo. Uma vez ser convocado mesário, você não vai ser sempre ser convocado. Acontece eventualmente, e isso também é algo que realmente pode não se repetir. Seria uma coincidência, mas também não necessariamente você sendo mesário uma vez, você vai ser sempre mesário. Elas representam 52% do eleitorado brasileiro, mas não conquistaram nenhuma prefeitura das capitais no primeiro turno das eleições. Entenda como foi a participação feminina e o que esperar do segundo turno. As mulheres são maioria da população brasileira e do eleitorado. Uma proporção ainda não refletida no resultado das urnas. Neste primeiro turno das eleições municipais, 13% das vagas nas prefeituras e 18% nas câmaras de vereadores foram para candidaturas femininas. Se comparado a 2020, os números cresceram discretamente, de 1% a 2%, mas ainda muito longe de refletirem um equilíbrio de representatividade. Nas capitais, nenhuma mulher foi eleita como prefeita em 6 de outubro. Para o segundo turno, das 15 capitais em que a eleição ainda será definida, 7 têm mulheres na disputa. Porto Velho, Curitiba, Aracaju, Campo Grande, Natal, Porto Alegre e Palmas. Durante a coletiva de imprensa realizada ao fim do primeiro turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, lamentou a ausência de mulheres nas capitais. Eu acho uma pena e acho muito triste que mesmo com todas as campanhas que já são feitas e nós já melhoramos, nós somos mais um ou outro movimento de mulheres, somos nós hoje mulheres em permanente movimento para que a gente tenha a efetividade dos direitos, do direito principalmente à dignidade e respeito igual a todos os outros. Mas a despeito disso, nós ainda temos uma situação como essa, no primeiro turno, nenhuma mulher eleita nas capitais dos estados. Nesse cenário que a gente está vendo hoje, a gente tem potencial, que temos aí mulheres concorrendo em pelo menos 5 capitais, mas a gente só tem certeza de que teremos uma mulher eleita em Campo Grande, porque temos ali Rose Modesto concorrendo com a atual prefeita, que é a Adriane. Nas câmaras municipais, das 58.309 vagas em todo o país, 10.603 foram ocupadas por mulheres. Kalinka Meirelles levou uma dessas vagas. Ela foi reeleita vereadora em
em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. A partir do próximo ano, ela vai atuar no parlamento ao lado de outras 2 mulheres. Juntas, elas representam cerca de 14% das cadeiras da Câmara Municipal. E hoje na Câmara Municipal, nessa reeleição, nós temos 3 mulheres, o que é um fato histórico na cidade de Rondonópolis. Nós nunca tivemos 3 mulheres representando Rondonópolis. Sempre ou era uma, ficamos 12 anos sem nenhuma mulher, e depois 2 e agora 3. E a gente vê que as mulheres têm tomado gosto pela política e a gente precisa incentivar com que as mulheres venham fazer parte desse quadro feminino para que a gente tenha equilíbrio entre as decisões. Mas a subrepresentação da mulher nestas eleições foi reforçada antes mesmo do voto nas urnas. Segundo o levantamento do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, mais de 700 cidades não cumpriram a cota mínima de 30% para candidaturas femininas. Nas eleições municipais de 2020, a cota foi desrespeitada por quase o dobro de municípios. O que isso pode implicar? Pode implicar numa rejeição, por exemplo, de toda a chapa e com esse indeferimento da chapa, o indeferimento de todos os registros de candidatura que são vinculados àquela chapa. Então, essa é uma primeira possibilidade. E a gente também tem a possibilidade de ter ações por fraude à cota de gênero, que podem ensejar a cassação daqueles e daquelas que foram eleitos, porque quando você tem a cassação por uma candidatura fictícia, uma candidatura que não foi real, a gente tem essa possibilidade, então, de ter posteriormente uma ação que pode ensejar, pode ter como consequência a cassação de toda a chapa, gerando a inelegibilidade para os envolvidos. O eleitor está preparado para votar? Um projeto em análise no Senado prevê a educação política como conteúdo obrigatório no ensino básico. Os jovens de 16 e 17 anos conquistaram a possibilidade de votar na Constituição de 1988. Mas muitos jovens, como Salomão Pereira e Yuri Ananda, não se sentem preparados para exercer a política nas urnas. Eu não sou um bom exemplo disso, né? Mas eu acho que todo mundo deveria aprender um pouco. Eu mesmo deveria aprender bem mais. Sei o que é política, presidente, governador e tal, mas não tudo. Se você tem interesse em aprender política? Um pouco, né? Saber pelo menos em quem eu estou votando, o que eu estou fazendo, acho legal. A política de Estado é a organização governamental e o sistema de representantes políticos. Mas um conceito mais abrangente define política como a resolução dos conflitos de interesse que surgem na vida em sociedade, como explicam esses educadores. A política, ela é essa arte de resolução de conflitos, desde os pequenos conflitos até os grandes conflitos. Somos seres políticos e a política está em tudo que a gente faz. As escolhas que fazemos sobre o que consumir, o meio de transporte que a gente vai usar, tudo isso impacta a vida em sociedade, a vida pública. E é por isso que a gente diz que o que a gente faz é político. De acordo com a Constituição, um dos objetivos da educação no Brasil é a preparação para o exercício da cidadania. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, determina que os currículos escolares devem abranger o estudo da realidade social e política e estabelece que os conteúdos relativos a direitos humanos serão incluídos nos currículos como temas transversais. Está na pauta do plenário um projeto que veio da Câmara dos Deputados e aqui no Senado já foi aprovado na Comissão de Defesa da Democracia e na Comissão de Educação, que reforça a legislação existente, incluindo educação política e direitos da cidadania na grade curricular obrigatória da educação básica. O senador Flávio Arnes, presidente da Comissão de Educação, avalia que a escola é um espaço especialmente propício para praticar as habilidades políticas. Um bom caminho é termos o Grêmio escolar ou o Grêmio estudantil, onde as pessoas vão debater com os alunos o que é importante para aquela escola e para aquela comunidade. Então é um caminho de conscientização e de reflexão, não como uma disciplina específica, mas termos esse aspecto de educação política em
todas as disciplinas da escola. Os especialistas concordam que a escola é um bom local para a formação política e acreditam que é possível educar sem ideologizar. A gente pode ensinar política lembrando que a democracia é feita de ideias diferentes, é feita de pluralidade e que para o jogo seguir acontecendo, a gente precisa de diálogo. Entendemos que sim, é possível fazer e ensinar política sem você carregar uma ideologia ou defender uma determinada ideologia. O objetivo da educação numa sociedade efetivamente democrática é de formar crianças e jovens e futuros adultos, né, críticos, autônomos, né, e isso implica em efetivamente fazer uma denúncia das injustiças, fazer uma denúncia das opressões, das violências, né, das hierarquias. Então isso tudo faz parte de uma educação crítica. Essa edição termina aqui. Nas nossas redes sociais, você também acompanha conteúdos exclusivos sobre as eleições. Não deixe de conferir. Obrigada pela companhia e até a próxima. Indígenas são eleitos para todos os cargos de vereadores e para a Prefeitura de cidade na Paraíba. Pescadores do Rio de Janeiro vão receber um auxílio defeso municipal. SUS pode oferecer assistência remota a idosos e tratamento hormonal para mulheres na menopausa. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Desde o início da colonização, a forma típica de organização das cidades portuguesas que a gente trouxe como experiência para o Brasil já implicava na existência de uma espécie de um conselho municipal, né, formado pelos moradores da cidade. Eram chamados durante muito tempo dos homens bons. Homens bons são os eleitores e os eleitos que têm posses. Isso significa dizer que a maioria absoluta da população brasileira estava afastada de todo o processo de escolha dos seus representantes. Com a independência, muito pouca coisa mudou. Era uma monarquia constitucional e isso já era um avanço. A Constituição do Império de 1824 era uma das mais avançadas do mundo, mas a participação política, como sempre, é excludente por definição. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Os homens ainda ganham mais que as mulheres? Por que isso acontece? Como mudar essa situação? Daniele Olivares, do Ministério Público do Trabalho, Neuza Tito, do Ministério das Mulheres, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30. Declaro aberta a 29ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Nós vamos trazer aqui as particularidades da transição energética do transporte marítimo. E aí nós veremos a importância e a urgência de tomarmos ações. Ou eu tenho que incentivar os novos combustíveis ou desincentivar o uso dos combustíveis fósseis. Nós não podemos correr o risco de sofrer sanções. Nós temos um prazo até abril do próximo ano
para estar já com um plano estratégico para poder atender as demandas que estão sendo colocadas. Nós teremos também as oportunidades, né? O Brasil, como um grande produtor aí de energia limpa, energia renovável, né? Ou seja, bio, né? ou biocombustível, ou biodiesel, ou etanol, né? ou o emetanol, né? O hidrogênio verde, amônia verde. Então nós temos uma grande potencialidade, né? O mundo hoje já não é mais o mesmo e nós já percebemos isso, né? Aqui no próprio Brasil, essas mudanças climáticas que estão ocorrendo, e é uma questão mundial de ficar atenta a essas questões. E o setor portuário e da navegação marítima, né, tem muito a contribuir com isso, né, dada a sua relevância. São diversas iniciativas esparsas que não está sendo tocada por cada um dos ministérios, são agendas diversas, mas não tem uma coordenação geral, não tem uma estrutura de governança para a gente criar uma política única nacional para a descarbonização do transporte marítimo. Fica pré-agendada uma realização de uma reunião de atualização para o mês de abril do ano que vem. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. Um jogo de cartas criado por 2 biólogas para estimular comunidades rurais a aplicarem técnicas sustentáveis de sistemas agrícolas tradicionais nos territórios onde vivem. E uma reportagem especial sobre a Vila Quilombola Curiaú, que fica em uma área de proteção ambiental no Amapá e guarda riquezas naturais e históricas. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Entre os dias 12 e 29 de outubro, é proibida a prisão ou a detenção de candidatas ou candidatos que vão concorrer ao segundo turno das eleições, salvo em flagrante delito. Eu sou o senador astronauta Marcos Pontes e sou natural de Bauru. Meu pai, seu Virgílio, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Minha mãe era escriturária da Rede Ferroviária Federal. E eu comecei a trabalhar com 14 anos como eletricista aprendiz para poder ajudar em casa. E a partir de lá eu fui para a Força Aérea, me tornei piloto. Fui selecionado em 1998 pela NASA. Em 2006 eu realizei a primeira missão espacial do Brasil. Eu sou o único astronauta profissional do Hemisfério Sul, fui à Estação Espacial Internacional, eu trabalhei junto com a ONU como embaixador para desenvolvimento industrial, também eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante. Em 2018, a convite do presidente Bolsonaro, antes de ser candidato ainda, me convidou para ser ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o dia 1º de agosto, dia de aniversário da minha cidade, lá de Bauru, e eu passei então a ser candidato ao Senado, sempre cumpri missões na minha vida, e aqui é mais uma missão no Senado. Acabei de entrar em 3 comissões, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa e, obviamente, pela educação, que eu tenho trabalhado durante tanto tempo. Essas são comissões, para mim, extremamente preciosas. Então, chegando no ambiente de trabalho... Apresentando aqui o gabinete é simples, não tem que ser com um monte de coisa, tem que ser operacional, né? A ideia é justamente dar continuidade ao trabalho que eu tenho feito ao longo da minha vida, na promoção da ciência, da tecnologia, da educação e a utilização disso para o bem-estar das pessoas. Quando você vai decolar, você está sentado numa bomba de tamanho bem grande e naquele momento lá eu senti o coração pulsando, vamos dizer assim, do Brasil inteiro. E é o que eu sinto aqui no Senado também. Eu sou brasileiro e muito da minha vida eu passei 20 anos com a NASA, então tenho uma relação excelente com os Estados Unidos e com outros países, como a Rússia, por isso que
Entrar na Comissão de Relações Exteriores, para mim, aqui era uma coisa extremamente importante. Essa frase está marcada como minha, mas, na verdade, é da minha mãe. Querendo ser piloto, não tinha dinheiro. Pô, moleque, você está sempre com esse livro aí? Você está estudando para quê? Não estou estudando para fazer a prova da academia, você é piloto. Você é piloto? Cai na real, isso é coisa impossível para você, só para filho de rico, você nunca vai conseguir. Minha mãe, dona Zuleika, olhou bem para mim e falou assim, presta atenção, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Por uma razão simples, acreditar que é possível. As línguas são um mapa invisível para o sonho acordado da memória. Há muitas culturas cujo material escrito só sobreviveu em inscrições, que podem estar em, sei lá, em vaso, um objeto. Um imigrante, a língua é um barreira. Monumentos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeita, prefeito, vereadoras e vereadores. É no município que temos mais oportunidades para exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas destinados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são cuidados pelos municípios, mesmo que sejam apoiados por programas estaduais ou federais. Além disso, preenchidos os requisitos da lei, prefeitas, prefeitos, vereadoras e vereadores podem se tornar candidatos nas eleições estaduais ou federais. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu representante na Prefeitura e na Câmara Municipal. O salário do professor continuou o mesmo durante todo o período da pandemia. Os professores utilizavam os seus recursos pessoais. Quando eu vejo alguém dizer assim, o ano de 2020 foi um ano perdido na escola, eu fico muito chateada, porque foi o ano que eu mais trabalhei para a escola, foi o ano que eu mais me dediquei. Pandemia entre nós. Neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. Dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. A
Mas democracia é uma ideia, um regime político. Você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é o mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor, como se diz em espanhol. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Sem a democracia, o Senado também não existiria. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Porque, diferentemente dos regimes totalitários, ela se apregoa imperfeita. O regime totalitário, normalmente, ele diz que é perfeito, que é capaz de resolver todos os problemas, mas, na verdade, isso é um pretexto para poder se revelar irresponsável. Numa situação que você tem... Paz e bem, todos vocês, uma honra, uma alegria muito grande estar recebendo aqui brasileiros, brasileiras que vêm celebrar uma data muito especial que, na verdade, acontece no dia 29. Mas como é dia de sessão deliberativa, nós estamos antecipando os 25 anos da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, ABRAME, para a data de hoje. E é muito especial, porque essa semana ela não teve nenhuma sessão aqui, né? Não teve nenhuma sessão deliberativa e nenhuma outra sessão não deliberativa. Teve outra especial, que foi conduzida pelo senador Isalci, senador Rodrigo Pacheco, o próprio presidente da casa, que eu quero aqui agradecer publicamente por ter aberto essa sessão, né? Porque nós estamos numa véspera de uma eleição de muito acirramento aí em muitas capitais brasileiras, muitas cidades, inclusive lá em Fortaleza, de onde eu cheguei, para com muita honra participar aqui, presidir essa sessão de uma instituição, de uma associação que eu tenho um profundo respeito há muitos anos, antes de sonhar estar servindo o Brasil na política, aqui no Senado Federal. Então, a ABRAME eu tenho uma consideração muito grande. Em muitos momentos, já fui buscar socorro, né, em causas pela vida, pela família, na ABRAME, e ela sempre muito de prontidão, com muita firmeza, sempre cumprindo o seu papel para que se propôs. Então, isso é muito importante a gente fazer essa ressalva. Então, eu declaro aberta essa sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento
ao requerimento número 235 de 2024, de minha autoria e de outros senadores, aprovados pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar os 25 anos de fundação da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, a ABRAME. Então, eu já quero tomar liberdade para convidar, para compor a mesa dessa sessão especial. E é muito especial também porque é dentro dos 200 anos do Senado Federal. Nós estamos, nesse ano de 2024, comemorando o bicentenário da Casa Revisora da República. Então, assim, é duplamente especial essa ocasião. Então, eu convido o senhor desembargador Noeval de Quadros, que é o presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Tomo a liberdade também de convidar a senhora desembargadora Clarice Claudino da Silva. A senhora desembargadora Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, vice-presidente e fundadora da ABRAME. O senhor ministro Paulo Roberto Saraiva Costa Leite, ministro do Superior Tribunal de Justiça, no período de 1989 a 2002, ele que é fundador da ABRAME. E o senhor juiz, meu amigo, Haroldo Dutra Dias, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eu quero agradecer também, aproveitar que os nossos convidados estão chegando aqui na mesa, para agradecer a Maria Isabel. A Maria Isabel, que está aqui na frente, quero lhe agradecer muito por ter me dado essa oportunidade de propor essa sessão e por ter também falado com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Foi muito importante. Eu quero lhe agradecer pela sua ousadia no bem, que proporcionou esse momento aqui e está proporcionando para todos nós. Então, muito bem. Então, convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional que será interpretado pelo coral do Senado Federal. E após será cantado os louvores Aleluia, Ave Maria e Jesus e a Alegria dos Homens também.
Muito bom. Coral do Senado Federal. Parabéns a todos vocês aí. Enquanto vocês estavam nos dando esse presente, a gente estava recebendo outro presente aqui também, que é a visita de brasileiros que ocuparam aqui parte desse plenário, numa visita que sempre acontece aqui, cada vez com mais frequência, de cidadãos que querem conhecer a história do seu país. Isso é muito válido e eu fico, assim, toda vez muito emocionado quando a gente encontra nos corredores, no museu que tem aqui, visitando a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. E daqui a pouco eu vou passar como você, brasileiro, que está nos acompanhando agora pela TV Senado. Rapaz, a equipe é rápida, já me trouxe. Você veio com milho, vocês vêm com a pipoca, né? Você, brasileiro, que está nos assistindo, nos ouvindo agora pela Rádio Senado, pela TV Senado, Agência Senado, se quiser visitar aqui o Congresso Nacional, é simples. Basta visitar, acessar o site www.congressonacional.leg.br/visite. Repetindo, www.congressonacional.leg.br/visite. E essa visitação pode ser realizada em dias úteis, exceto terças e quartas, mas também pode ser realizada nos finais de semana e feriados, das 9 às 17 horas. Então, vamos agora continuar. Aqui demos uma parada, agora vamos continuar para ouvir o coral do Senado Federal, que está de parabéns pela sua apresentação até agora. Eu tenho certeza que só vai melhorar daqui para frente.
coisa linda, maravilhoso. Quero aqui cumprimentar maestro Helder Soares. Muito obrigado. Todos vocês que fazem parte desse lindo coral. Pode ter certeza que engrandeceu aqui o nosso evento hoje na Casa Revisora da República. Muitíssimo obrigado mesmo. Vamos dar sequência aqui, só fazendo um registro do deputado Paulo Fernando aqui presente nessa sessão, ele que é aqui do Distrito Federal, e o pai dele, ele veio aqui me contar, o pai dele, que é o senhor Paulo Costa, que já faleceu, desencarnou, ele foi médico espírita, né? Foi um médico que, não sei se ele fazia parte da Associação dos Médicos Espíritas também, que inclusive foi presidido pela doutora Marlene Nobre, que era casada com um congressista brasileiro, doutor Freitas Nobre, jornalista, que era, ele foi tão brilhante, cearense, mas eleito por São Paulo, e o nome dele é o que dá o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, é o nome do doutor Freitas Nobre. Aeroporto Freitas Nobre, e tem um auditório aqui na Câmara dos Deputados com o nome Freitas Nobre também. Olha só, fora do script, isso acontecendo aqui, aparecendo essa informação graças à sua vinda aqui, viu, doutor Paulo? Ele que é católico, doutor Paulo Fernando, é católico, muito atuante, inclusive ele tem um talento na área jurídica de criar instituições, né, partidos políticos. Ele foi um dos que teve iniciativa de uma parte jurídica, né, de vários partidos, e tem feito um grande trabalho no Congresso Nacional há muito tempo, não apenas como assessor, que foi, né, inclusive do senador Magno Malta, mas também como parlamentar eleito aqui pelo Distrito Federal. Uma honra sua presença aqui, doutor Paulo Fernando. Olha, para mim é uma bênção muito grande essa iniciativa de propor essa sessão em homenagem aos 25 anos da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, que foi fundada no dia 29 de outubro de 1999. 29 de outubro, o dia do aniversário do meu avô, meu padrinho-avô. E contando hoje com 300 magistrados presentes em todo o Brasil, todos os estados do Brasil. Então, as luzes libertadoras, consoladoras, esclarecedoras da doutrina espírita são fortes instrumentos para a humanização da justiça e espiritualização do direito humano. Esse é o caminho para que um dia as leis humanas possam estar em harmonia com as leis divinas. Nesses 25 anos, já foram realizados 11 encontros nacionais para estudos e debates sobre temas contemporâneos. Precisamos aqui ressaltar a extraordinária contribuição dada pela Abrame para a conscientização sobre a defesa da vida desde a concepção, né? Inclusive, eu sempre ando comigo aqui com esse bebê de 11 semanas de gestação, com o fígado formado, os rins, que é o símbolo mundial pró-vida. E, inclusive, no julgamento, nós vamos falar aqui sobre ele, que a Abrame teve um papel muito importante aqui, porque a gente sabe que o Brasil está vivendo uma das maiores ameaças de adquirir um terrível karma coletivo, equivalente ao período da escravatura, caso o Supremo Tribunal Federal decida a favor da DPF 442, que tramita desde 2017 com o objetivo de legalizar a prática do aborto até a 12ª semana de gestação. Esse tamanhozinho aqui. Essa é mais uma abusiva interferência do STF numa prerrogativa estrita do Congresso Nacional, que tem cumprido seu dever legislando
a favor da vida desde a concepção, em sintonia com cerca de 80% da população brasileira, segundo praticamente todas as pesquisas de opinião, quando tratam do tema de aborto. Outra contribuição fundamental da Abrame é com relação a mais uma grave ameaça decorrente do ativismo judicial, do recurso extraordinário movido pela Defensoria Pública de São Paulo, no sentido de declarar inconstitucional o artigo 28 da Lei sobre Drogas, aprovada praticamente por unanimidade tanto pelos 81 senadores, como também pelos 513 deputados federais, no ano de 2006, em pleno governo Lula, e agora ratificada em 2019, já no governo Bolsonaro. Ou seja, tolerância zero às drogas. Mas a gente está vendo uma decisão que já houve do Supremo, definindo quantidade e porte de droga. Nós, aqui no Senado Federal, aprovamos uma PEC que está tramitando lá na Câmara dos Deputados, e isso, sendo aprovado lá, vai criar um impasse institucional muito grande, porque o Congresso está dizendo uma coisa muito clara: tolerância zero ao porte de drogas. Segundo, nós fomos eleitos pela população diretamente e nós debatemos a exaustão esse assunto. Em menos de 20 anos, aprovamos e o STF toma essa decisão. Então, eu quero mais uma vez ressaltar a missão estratégica da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, nesse momento tão crítico da transição planetária, onde assistimos diariamente uma inversão completa de valores em nossa sociedade. Uma das maiores prioridades desse mandato de senador tem sido o enfrentamento aos graves abusos cometidos por alguns ministros da nossa Suprema Corte, cobrando permanentemente a casa que tem como patrono, ali em cima, Rui Barbosa, para que nós vençamos esta omissão covarde, cumprindo o nosso dever constitucional de abrir o primeiro processo de impeachment de um ministro do STF. Só o Senado pode fazer isso. Eu fico, às vezes, imaginando como seria determinante, nesse momento histórico, a presença de um único magistrado espírita no Supremo Tribunal Federal. Esse é o grande testemunho do Cristo. Agirmos como verdadeiros espíritas, onde o Pai nos colocou. Graças a Deus, temos o suporte da doutrina espírita para nos fortalecer no cumprimento dos nossos deveres, mesmo quando, às vezes, nos sentimos como alguém pregando no deserto. Isso porque sabemos que tudo, absolutamente tudo, está sob o controle de Deus. E que aqui, nessa terra, é Jesus Cristo, o governador espiritual. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui ao plenário do Senado Federal, agradecer a audiência de quem está nos acompanhando agora pelos veículos de comunicação dessa casa e desejar muita luz, coragem, ousadia no bem, que continue firme a Abrame, porque nós teremos muitos desafios, eu diria até nesses próximos dias. Então, eu vou solicitar a nossa atenciosa mesa aqui, a nossa secretaria-geral da mesa, a exibição de um vídeo institucional que mostrará um pouquinho da história da Abrame. Pois eu já lixo isso.
A finalidade de fundação da Abrame foi reunir os magistrados espíritas do país de todas as esferas, estadual, federal, militar, trabalhista, para que juntos pudessem interpretar as magnas questões do direito, iluminados também pelos postulados da doutrina espírita. O sonho do idealizador da Abrame, juiz Almino Zimmermann, que reuniu uma pleiade de colegas numa associação de magistrados unidos por uma mesma crença, concretizou-se e comemora agora o seu jubileu de prata. 11 congressos de âmbito nacional já foram realizados em diversos locais do país, oportunidade de confraternização dos associados e importantes deliberações sobre os assuntos contemporâneos mais em evidência. Assuntos de extrema importância para a nação como aborto, eutanásia, pena de morte, drogas, superpopulação carcerária, violência doméstica, ansiedade, depressão, sobrecarga de trabalho para os juízes têm sido debatidos e contam com os ensinamentos de Allan Kardec para a orientação de toda a sociedade. Os membros da Abrame procuram levar às autoridades competentes as razões não apenas religiosas, mas jurídico-científicas para auxiliar na elaboração e aplicação de leis mais justas, para uma sociedade em constante transformação. Lives e encontros presenciais são realizados todos os meses nas diversas delegacias da Abrame espalhadas pelo país. Já são 23 delegacias, cada qual contando com um delegado titular, um delegado adjunto e vários associados. A Abrame de Minas Gerais, por exemplo, realiza no auditório do tribunal toda terceira terça-feira do mês um encontro presencial, que é sempre transmitido pelo canal da Abrame no YouTube. A sede central da Abrame é em Brasília, e é dali que se irradia o foco das decisões sobre as importantes questões tratadas pela Abrame, que faz parte de um grupo de entidades especializadas que assessora tecnicamente a FEB, Federação Espírita Brasileira, na consecução das suas importantes tarefas junto ao movimento espírita nacional. A Abrame também promove a divulgação de artigos e obras espíritas produzidas por seus associados, ajudando a disseminar a boa nova. Conheça mais sobre a Abrame no site www.abrame.org.br. Venha juntar-se a nós, associe-se à Abrame e faça parte dessa história que já tem 25 anos de contribuição para o judiciário mais harmonizado com os princípios de amor, justiça e caridade, preconizados pela doutrina espírita. Abrame, em defesa da vida e de um judiciário mais respeitado. Muito bem, muito bom. Antes de já chamar aqui nossos palestrantes para utilizarem da tribuna do Senado Federal nessa data tão especial, eu quero registrar a presença aqui dos alunos do ensino médio, do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, Unidade Benedita Brito de Andrade, da cidade de Goianápolis, Goiás. Eu quero parabenizar vocês, inclusive encontrei no corredor, né? E muito atenciosos ali, estudando ali os murais do Senado, né? Um pouco da história. E eu agradeço demais aí a presença de vocês, é muito bom cada vez mais ter a presença de brasileiros aqui, e principalmente jovens aí que estão acompanhando a vida política do seu país, né? Sejam muito bem-vindos à Casa Revisora da República. Muito obrigado pela presença. Eu concedo a palavra agora ao senhor desembargador Noeval de Quadros, que é presidente da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, Abrame, por 15 minutos, com a tolerância da casa. Se quiser utilizar a tribuna desse lado, ou do lado direito ou do lado esquerdo, o senhor fica à vontade. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Eduardo Girão, senhores e senhoras que compõem
a mesa diretiva dos trabalhos, ilustres componentes da extensão da mesa, magistrados e magistradas presentes, convidados e amigos que nos assistem ou que assistirão esta gravação. Aqui estamos a celebrar o Jubileu de Prata da Abrame, no magnífico espaço do plenário do Senado Federal, casa dos representantes eleitos pelo povo de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Inicialmente, agradecemos ao maestro Helder e aos componentes do coral do Senado, que com suas vozes harmônicas e belas nos transportaram para outra dimensão nestas músicas tão bem escolhidas e executadas. A arquitetura fantástica destes prédios que compõem o Congresso Nacional imortalizaram a obra de Oscar Niemeyer, conhecida e admirada no mundo inteiro. Deste local emergiram leis e projetos que modificaram para melhor o cenário do país. É um local emblemático e sagrado para todo brasileiro. É difícil conter a emoção de estar aqui. E é uma alegria e um privilégio estarmos aqui nesta data. Por esta razão, estamos muito felizes e agradecidos à doutora Maria Isabel Silva, juíza do Distrito Federal, que intermediou este pedido, ao senador Eduardo Girão, que fez o requerimento, e ao mentor desta sessão, e mesmo com tantos compromissos e às vésperas de uma eleição na sua cidade, fez questão de estar aqui para presidir esta sessão. E também ao presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, que deferiu, permitindo reunir aqui magistrados de agora e de um quarto de século atrás, que idealizaram a criação da Abrame. Agradeço também a Thalita, sua assessora, que foi extremamente gentil e atenciosa, permitindo esta reunião. E ao doutor Frederico Mendes Júnior, presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, pelo seu apoio incondicional. Corria o ano de 1999, uma pleiade de idealistas magistrados e magistradas uniram-se com o intuito de criar uma associação que pudesse representar os anseios de uma justiça mais humanizada e mais espiritualizada, reunindo sob a mesma bandeira, sob o mesmo palio, a justiça e o direito, coroados com as abençoadas luzes da doutrina espírita. Foi assim que nasceu a Abrame, nas dependências de outra casa muito respeitada em todo o país, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, quando lá exercia a vice-presidência o ministro Paulo Costa Leite, que para nosso regozijo, aqui se encontra presente nesta data. Além do ministro Costa Leite, temos aqui a desembargadora carmelita indiano-americano do Brasil, outra fundadora, ex-presidente do TRE, Tribunal Regional Federal de Brasília, e também ex-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que fará um pronunciamento em seguida e que falará um pouco mais daqueles tempos memoráveis da criação da Abrame. Para nossa honra, estão presentes familiares do Dr. Zalmino Zimmermann, primeiro presidente da nossa associação e seu grande idealizador, familiares do Dr. Weimar Muniz de Oliveira, seu segundo presidente, e familiares de outros grandes colaboradores, hoje todos de saudosa memória, como o desembargador José Guido de Campos Andrade, Dr. Badi Elias Cury, Dr. Roberto de Freitas Messano. Após a palavra da desembargadora Carmelita, teremos a exposição do querido magistrado mineiro, Dr. Haroldo Dutra Dias, que falará em nome da nossa associação,
sintetizando o pensamento de centenas de magistrados das 3 esferas, estadual, federal, trabalhista, que hoje compomos os quadros da Abrame. Que fazeis de especial? A pergunta de Jesus ecoa dentro de nós. E entre os objetivos da nossa associação, avulta de importância, desde os tempos da sua criação, a intransigente defesa da vida, em todas as circunstâncias. É, senador, a nossa carta de princípios, a nossa bandeira principal. A defesa da vida, da concepção à morte natural. Somos parceiros dos grupos Sim à Vida de todo o país. A Abrame esteve presente na Câmara dos Deputados em abril deste ano, quando foi criada a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Vida, e vários movimentos católicos, espíritas e evangélicos que compartilham da mesma opinião e são contrários à aprovação da ADPF 442, se fizeram presentes. Essa ADPF, ela objetiva autorizar o abortamento por simples vontade da mulher até o 3º mês de gestação. Nós fomos ao gabinete de cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal e fizemos ver a cada um dos ministros, levando-lhes um livreto, o direito à vida no ordenamento jurídico brasileiro. Fizemos ver que esta DPF, movida por um partido político, não representa a vontade da grande maioria da população brasileira. Por isso, nós da Abrame, que também somos julgadores de todo o país, nos posicionamos contrários a esse pedido. Lembramos que o STF já tentou precisar um instante de início da vida na ADI 3510, que tratava das células tronco-embrionárias, mas desistiu desse intento por falta de consenso. Respeitando, embora, todas as opiniões contrárias que nós sabemos que existem, nós espíritas temos o dever de externar e tornar público a nossa convicção de que a vida começa na concepção, como é a resposta à pergunta de Kardec, na questão 344 do Livro dos Espíritos. A partir desse instante da concepção, qualquer tentativa de abortamento representa, sim, a eliminação de uma vida, porque o zigoto já contém todos os elementos necessários para o pleno desenvolvimento do novo ser. Mas não levamos aos ministros apenas argumentos religiosos. Nós levamos argumentos médicos, junto com a Associação Médico Espírita, doutrinários, junto com a Federação Espírita Brasileira, e dissemos também de argumentos jurídicos, dizendo que esse tema, pela importância de que ele se reveste, deve ser apreciado no Congresso Nacional, que é o foro natural, o foro legítimo para essa questão, e que ali os legisladores alterarão a lei, se entenderem que é o caso. Para isso foram eleitos os legisladores. Não se pode subtrair-lhes esta prerrogativa. E, aliás, é exatamente neste sentido o parecer da douta Procuradoria-Geral da República que oficiou nessa ADPF 442. E se ultrapassada esta preliminar, há argumentos consistentes para que a Corte rejeite também no mérito esta ação, porque no confronto de princípios constitucionais legitimamente protegidos, quais sejam a liberdade e a autonomia da mulher sobre o seu corpo e o direito do nascituro de nascer com vida, é claro que sobreleva o direito à vida, que é o mais importante de todos os direitos fundamentais. Dissemos, com todo o respeito,
que era prudente a contenção da Corte Suprema no exame daquela ação. Nesta hora grave, porque passa a nação brasileira, que clama pela valorização da vida. Após o voto da ministra Rosa Weber, que todos conhecemos pela procedência da ADPF, felizmente o julgamento foi sobrestado. Nós visitamos todos os ministros, levando-lhes por escrito as razões pelas quais a Abrame, a AME e outras entidades especializadas posicionam-se contra o acolhimento deste pedido. Outras questões também têm sido objeto das nossas reuniões, das nossas pautas. A liberação das drogas, a superpopulação carcerária, a liberdade de consciência religiosa, a saúde mental, a delinquência e o suicídio infanto-juvenil e tantos outros desafios contemporâneos. Nós realizamos reuniões todos os meses nas várias delegacias existentes no país, como aquela que nós mostramos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que todo mês realiza dentro do tribunal uma reunião da delegacia da Abrame, que pode ser ali assistida por juízes e servidores e transmitida pelo canal da Abrame no YouTube. Cada delegacia de cada estado tem autonomia das suas atividades, mas nós fazemos parte também de um grupo de entidades especializadas que assessora a FEB, Federação Espírita Brasileira, tecnicamente, nas suas elevadas consecuções. Rui Barbosa, a que Vossa Excelência se referiu, o grande jurisconsulto que é considerado o patrono do Senado, ele, que foi senador e o arquiteto da primeira Constituição Republicana, ele disse: não há nada mais relevante para a vida social do que a formação do senso de justiça. É dele também a trilogia na célebre oração aos moços: Deus, pátria e trabalho. Logo adiante, naquele monumental pronunciamento, Rui Barbosa disse, por derradeiro, a melhor lição da minha experiência, de quanto no mundo tenho visto, o resumo se abrange nestas 5 palavras: não há justiça onde não haja Deus. Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita, igualmente referiu-se à oração e ao trabalho como os grandes sustentáculos do homem e da mulher na luta pelo seu aperfeiçoamento. E Jesus, nosso modelo e guia, asseverou: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E é por acreditar no valor da oração que nas reuniões da Abrame nós sempre rogamos por todos os juízes e juízas, desembargadores e desembargadoras, ministros e ministras deste país, para que tenham Deus no coração, hombridade moral e consciência da elevada responsabilidade que nós temos na presente reencarnação, no exercício da magistratura. Deste modo, concito a que continuemos as nossas tarefas, cada qual na sua função, seja no judiciário, no legislativo, no executivo, que são os pilares do Estado democrático de direito, ou em outras tarefas que exerçamos, procurando dignificar as atividades em qualquer lugar que seja, fazendo o nosso melhor em prol de uma nação mais próspera, mais justa e mais moralizada. E tenha certeza, Vossa Excelência, senador Eduardo Girão, que o senhor não é uma voz a clamar no deserto, como mencionou no seu discurso que poderia ser. Não é. A sua voz
se une a de tantas outras pessoas cristãs, de todas as classes e religiões do país, em defesa de uma pauta que faça valer a grande destinação do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Unidos como um feixe de vara, vamos prosseguir, reverenciando os pioneiros aqui presentes, fundadores da Abrame, reverenciando a memória dos que já partiram, os seus familiares aqui presentes. Agradecemos a generosidade de todos que aqui se encontram, em especial do presidente desta sessão, senador Eduardo Girão, dos ilustres membros do parlamento que também pediram esta sessão e que nos cederam a sua casa, e a atenção de todos que nos acompanham pela internet. Louvamos o Criador pelos 25 anos de existência da Abrame e rogamos a Ele que nos cubra a todos com suas bênçãos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos, desembargador Noevaldo Quadros, presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, da Abrame. Muito obrigado pelo seu pronunciamento, pelas referências a essa casa, à minha pessoa, ao nosso trabalho. E eu queria, antes de chamar a nossa querida desembargadora Carmelita, indiano-americana do Brasil, dizer que eu tive, a minha vida é antes e depois de conhecer o Espiritismo. Eu sou muito grato ao Espiritismo, né, a todos os que, de alguma forma, desenvolveram, né, a doutrina, que veio da França e encontrou um terreno muito fértil aqui. Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, outros tantos, Eurípides Barçanufo, Viana de Carvalho, né, tantos nomes que deixaram essa mensagem, essa doutrina muito forte, que fez a diferença na minha vida e faz a diferença na vida de milhões de brasileiros. E depois, eu acho que foi a partir de conhecer a doutrina, no momento que eu tive síndrome do pânico, porque ou a gente chega no Espiritismo pelo amor ou pela dor. Então, foi a partir de uma síndrome do pânico que eu conheci a doutrina espírita e comecei a ler a obra de Chico Xavier e tudo. E depois eu tive o contato com a causa que eu considero a causa das causas, que me trouxe aqui para o Congresso levantando cartaz há 20 anos, pegando chuva lá fora do Senado, sem conseguir entrar para as audiências públicas, porque estava lotado, como um ativista pela vida, um grande líder aqui no Congresso, da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, era um espírita também. Luiz Bassuma, da Bahia. E por um voto, o senhor estava falando de aborto e o filme voltando na minha cabeça. E no ano de 2005, por um voto, quando estava com o governo federal na época, uma pressão grande do Ministério, né, enfim, as instituições pressionando para a legalização do aborto, que já tinha acontecido em muitas partes do planeta. E por um voto se conseguiu barrar aqui no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, o avanço desse projeto, que era o 1135, PL 1135, que tramitou 30 anos nessa casa. E por um voto, e aí eu quero falar da importância da união dos espíritas, dos católicos, dos evangélicos, outras denominações também, mas eu vi muito presente aqui essa união, conversando parlamentar com parlamentar, e que fez a gente segurar ali, e o Brasil hoje é símbolo internacional de resistência pró-vida. Aqui no Congresso, eu posso afirmar para vocês, já disse várias vezes, não tem nem perigo, com a consciência que já aflorou, inclusive da população brasileira sobre o tema, a partir de marchas, a partir de seminários, a partir de tantos eventos, palestras,
O brasileiro já entendeu o que é o aborto e rejeita isso. Cada vez mais, toda pesquisa vai aumentando o percentual de providas no Brasil. E eu digo uma coisa para vocês, se depender do Congresso brasileiro, não tem perigo de se legalizar o aborto aqui. Que beleza. O nosso grande receio, como foi nos Estados Unidos em 1973, é a legalização via Supremo Tribunal Federal, via um ativismo flagrante. Então, nós precisamos muito da união de pessoas do bem, cidadãos, que o que o Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, em 1857, é isso? Colocou em algumas perguntas que tocam na questão da vida desde a concepção, é tão de vanguarda esse livro, que a ciência mostra hoje as sequelas emocionais, psicológicas, mentais e até físicas do aborto para a mulher. Além do bebê ser assassinado, sem direito à defesa, a mulher tem uma propensão maior, segundo estatísticas de grandes universidades e grandes jornais, como da Inglaterra, né, que já eu passo a estatística para vocês, que eu tenho ela, do British Psychiatry Journal, e mostra que a mulher que pratica o aborto tem uma propensão muito maior a desenvolver problemas de crise de ansiedade, em relação a que não pratica, síndrome do pânico, envolvimento com álcool e drogas e suicídio. Por isso que esse assunto é muito importante que a gente tire debaixo do tapete e continue debatendo com a sociedade. Por isso que quando esse bebê é muito importante a gente mostrar, eu sempre mostro, entrego, presenteio, porque materializa um pouco do que é a realidade do tema. Então, é um assunto que é a causa das causas. As outras causas vêm depois do nascimento, né? da oportunidade da vida, que é o direito à liberdade de nascer, né? Então, muito boa a sua colocação. Sobre o aborto dos anencéfalos, eu lembro que a Abrame também teve uma participação. Infelizmente, nós perdemos no STF em 2011. Teve até uma psicografia marcante do Divaldo Pereira Franco. Durante o julgamento, porque foi interrompido o julgamento, ele teve uma psicografia muito marcante, né? Que nós, Viviana de Carvalho, né? Tentamos chegar, vários movimentos tentando chegar nos ministros do Supremo. Teve uma criança em São Paulo, anencéfala, são sinais, que veio de São Paulo com os pais, filha de uma jornalista, com um empreendedor, que veio a Brasília, ficou na primeira fila do Supremo Tribunal Federal. O nome dela era Vitória. E ela ria, chorava. Ela não gostava de beterraba, gostava de laranja. Nós fizemos até um documentário que está gratuitamente na internet, chamado Eu, Vitória. E ali foi um sinal claro para reflexão, mas infelizmente ali foi colocado mais uma excludente, né, para o aborto, que é dos anencéfalos. O que é muito perigoso, esse negócio de excludente. Daqui a pouco, se o seu olho não é o que a sociedade julga ser o ideal, os deficientes físicos, se tem algum problema, vai começar, é eugenia mesmo. Entendeu? Então, a gente precisa ter muito cuidado para não ter retrocessos no processo civilizatório. Inclusive os Estados Unidos, que foi um dos primeiros países a legalizar o aborto em 73, já voltou atrás. Olha o que é o avanço da ciência junto com a mobilização do despertar de consciências da população. Lá nos Estados Unidos, eu vou há 10 anos para uma marcha chamada March for Life, que reúne quase 1 milhão de pessoas nas ruas, embaixo de, muitas vezes, porque é no inverno rigoroso, embaixo de nevasca. Para tudo em Washington, na capital. Esse movimento começou com 50 pessoas
logo após o aborto ter sido legalizado. Depois foi aumentando, muito jovem participando de escolas dos Estados Unidos, vão aquelas caravanas, universidades, e eles conseguiram reverter a lei, né? A lei, agora tem a lei do heart beating, lei do coração batendo, que aqui já tem um coração batendo há muito tempo. Com 11 para 12 semanas, você já tem um fígado formado, os rins, mas com 18 dias da concepção, 18 dias, um carocinho de feijão, de arroz para feijão, já tem o coração batendo ali, né? Com 18 dias da concepção. Então, os Estados Unidos deu uma... Mas a gente sabe que é uma guerra que não é entre os homens, é uma guerra espiritual. E que a gente precisa muito das pessoas de bem se posicionarem cada vez mais, e a gente está vendo isso acontecer sobre esse tema da defesa da vida desde a concepção. Perdoe aí por ter me estendido, mas eu já quero passar a palavra imediatamente para a senhora desembargadora Carmelita Indiano Americano do Brasil, que é vice-presidente e fundadora da Abrame. A senhora tem 15 minutos, pode escolher a tribuna que a senhora quiser, 15 minutos com a tolerância da casa para a sua exposição, lhe agradecendo desde já pela sua presença. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão memorável em que comemoramos o Jubileu de Prata da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, senador Girão, os nossos agradecimentos e peço licença para cumprimentar na pessoa de Vossa Excelência todos os demais participantes desta ilustre mesa. Eminentes convidados que nos honram e nos alegram com a presença nessa sessão, minhas queridas irmãs espíritas, meus queridos irmãos espíritas. A Abrame nasceu do idealismo e da vontade de servir de dois espíritos nobres, Zalmino Zimmermann e Weimar Muniz de Oliveira. Zalmino Zimmermann e Weimar Muniz de Oliveira constituem efetivamente a causa da criação da nossa associação. Mas o ministro Costa Leite constituiu a condição necessária sem a qual a Abrame não existiria. E é por isso que, nesse momento solene, nós fazemos um agradecimento profundo a esses três irmãos, ambos presentes nessa solenidade, o ministro Costa Leite e eu, como os remanescentes fundadores da Abrame, Zalmino e Weimar, já vivendo em outra dimensão. Através de ligeiras pinceladas, e essa é a minha singela missão, nesse momento, nós vamos recordar a gestação e a criação da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. No primeiro Congresso Espírita Mundial, Zalmino encontrou-se com Weimar. Por acaso, se nós pudéssemos usar essa palavra, acaso, já que a doutrina espírita nos ensina que o acaso não existe. Não se conheciam. E, a partir deste encontro, começaram a trocar ideias que ambos já cultivavam há algum tempo sobre a necessidade de criar uma associação que agregasse todos os espíritas juízes do Brasil. Weimar e Zalmino
eram e são profundos conhecedores da doutrina espírita. Eram também trabalhadores efetivos do movimento espírita, cada qual em sua unidade federada. Ambos escritores com obras respeitáveis, abordando temas profundos que dizem respeito aos pontos basilares da doutrina espírita. E foi ali, nesse encontro aparentemente ocasional, que ambos, então, se uniram para o cumprimento deste ideal. Zalmino, em Campinas, São Paulo, Weimar, em Goiânia, Goiás. E, a partir de então, começaram a trocar mensagens, telefonemas que às vezes duravam, segundo os próprios me diziam, mais de hora. E o tema foi amadurecendo na cabeça de ambos. Em 1999, um amigo do ministro Costa Leite desencarnou aqui em Brasília. E o ministro Costa Leite, ao fazer um discurso de despedida, na cerimônia em que se sepultava o corpo desse amigo, falou sobre a doutrina das vidas sucessivas. Discorreu a respeito do fenômeno da morte, que nada mais significa do que o renascimento para a vida espiritual, da qual nos afastamos temporariamente, conforme nos ensinam os espíritos na primeira obra codificada por Allan Kardec. E, afinal, o ministro Costa Leite se declarou espírita. Foi a chave para que Zalmino e Weimar entendessem ser o momento adequado para materializar aquela ideia que já estava sendo gestada há muito tempo. E, incontinente, o Zalmino procurou o ministro Costa Leite, porque não o conhecia. E teve uma recepção amorosa, profunda e efetiva para aquele projeto se realizasse. E foi assim, com as tratativas havidas entre o ministro Costa Leite, que à época, 1999, era vice-presidente do STJ, que marcaram os três o dia 29 de outubro, no próprio gabinete do ministro Costa Leite, para se reunir ali um grupo de juízes espíritas e transformar em realidade aquele sonho antigo do Weimar e do Zalmino. Combinaram ainda que o Zalmino iria trazer de São Paulo algum juiz espírita e o Weimar, da mesma forma, alguns colegas de Goiânia. O ministro Costa Leite convidou o ministro Moura França, que então era ministro do Superior Tribunal do Trabalho. Mas Zalmino, que tinha um senso muito prático e uma facilidade de organizar as coisas, percebeu que era preciso que um juiz de Brasília, do primeiro grau, para que cumprisse as formalidades necessárias quando da fundação da Abrame, também participasse do grupo. E perguntou ao ministro Costa Leite se conhecia algum juiz de primeiro grau de Brasília que pudesse se integrar ao grupo. O ministro Costa Leite, então, se valeu da ministra Nancy Andrighi, sua colega do STJ, e perguntou se não conhecia algum juiz de primeiro grau judicando em Brasília. Nancy é nossa amiga há muitos anos, quase 40 anos. Ela foi juíza de primeiro grau e desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos territórios onde nós também judicamos durante 39 anos. E foi a ministra Nancy que passou para o ministro Costa Leite e ele para o Zalmino o nosso nome, o nosso endereço, o nosso telefone. E a partir daí, então, Zalmino me ligou, se identificou, nos falou a respeito do projeto que, de fato, encanta qualquer um, e me convidou para integrar-se a esse grupo que se reuniria no dia 29 de outubro no gabinete do ministro Costa Leite. A ocasião era bastante difícil, porque eu estava acamada, com uma febre alta, a garganta fechada e praticamente afônica. Mas o convite do Zalmino foi mais do que um convite. Foi quase uma condução coercitiva. E mesmo doente, eu compareci. Então, eu entrei naquele grupo que se formou ali, sem conhecer o ministro Costa Leite, sem conhecer o ministro Moura França, sem conhecer o Weimar, sem conhecer a Cleusa, que o acompanhava na ocasião, como o acompanhou em todas as suas atividades dentro do movimento espírita. E ali, de uma forma fraterna e democrática, nós aprovamos o estatuto com pequenas alterações em razão do projeto trazido. E elegemos, por aclamação, não podia ser diferente, uma diretoria provisória. O Zalmino como presidente, o Weimar como secretário e eu como tesoureira. Eu entrei assim na história, meus irmãos, levada pelo entusiasmo desses três que plasmaram e materializaram o que hoje nós podemos já considerar uma grande associação. A Abrame já fez muito. O nosso presidente, em sua percussiente fala, nos dá notícia de atividades relevantíssimas que a Abrame tem abraçado e executado. Mas nós temos ainda muito por fazer. O futuro espera da Abrame a concretização daquilo que foi o ideal desde a primeira hora, a humanização do direito e a espiritualização da justiça. Por isso, meus queridos amigos, entendo que é preciso receber e aceitar o convite de Castro Alves, através da psicografia de Chico Xavier, num poema inserido no livro primeiro daquele grande médium, Parnaso de Além-Túmulo, que nos convida a avançar, a progredir, a seguir além, a crescer sempre. Avancemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos manda renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade a verdade das verdades, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa busca a luz, busca a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor. É o fragmento de estrume que se transforma em perfume nas corolas de uma flor. É a flor que tem respirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma breve na brisa que passa leve nas madrugadas de luz. É ainda
a bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando pedras em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente o seu amor e o universo o seu altar. Na terra, às vezes se acendem numerosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, ensinando a bondade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, risonho e lutador. É Celine com a sua arte, é a espada de Bonaparte, o grande conquistador. É a Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o nosso selvagem infeliz. É o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem ama, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Na senda do evoluir, terá ventura que anseia na estrada do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente, caminhai, o amor é luz que se alcança. Tendes fé, tendes esperança, para o infinito, marchai. Muito obrigada. Que maravilha, que beleza. Muito obrigado, muitíssimo obrigado, desembargadora Carmelita Indiano-Americano do Brasil, que é vice-presidente e fundadora da Abrame, trazendo para a gente aí a história, como é que nasceu, a concepção da Abrame, né, trazendo os bastidores da época. Muito importante isso. Muito obrigado. Quero registrar a presença aqui da minha querida irmã, amiga, senadora Provida, Damares Alves. Muito obrigado, Damares. E olha a coincidência, Damares, eu tinha pedido aqui para a nossa sempre atenciosa secretaria imprimir algo, não sabia nem que você vinha aqui hoje, né? Porque é um dia, sexta-feira é um dia aqui no Senado sem atividades, mas a Damares está sempre aqui, de segunda a sexta. É impressionante como essa mulher trabalha e sempre em causas do bem, da vida, da família, da ética, da liberdade. No governo que você fez parte, no governo anterior do Bolsonaro, nós tivemos, os espíritas, uma conquista, um projeto nosso, projeto de minha autoria, que é o Dia Nacional do Espiritismo. Ele foi aprovado aqui no Senado, dia 18 de abril. E também aprovado na Câmara. Então, instituímos, sancionado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, a lei número 14.354, de 30 de maio de 2022, que é o Dia Nacional do Espiritismo, que é celebrado anualmente desde então, no dia 18 de abril. Que é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos. É um marco muito importante para a nossa doutrina. Seja muito bem-vindo aqui, Damares, e você sabe que se quiser fazer uso da palavra, a qualquer momento você nos avisa. Nós vamos ter agora um momento muito especial de
de homenagens, né? Eu já quero aproveitar aqui para chamar a essa mesa a senhora Cleusa Muniz de Oliveira, que é viúva do ex-presidente da Abrame e fundador, o Dr. Weimar Muniz. Então, nós temos uma placa para entregar para a senhora. Muito obrigado pela sua presença. E nós faremos com a presença do nosso presidente, né, presidente? Vamos juntos entregar essa placa. Eu quero convidar também a doutora Carmelita, a desembargadora, para estar conosco lá nesse momento. Quero agradecer o presidente da Abrame pelo carinho e a minha irmã também, de coração, Carmelita. Quero agradecer a todos os nossos irmãos que nós os conhecemos, Deus da inauguração, também o nosso irmão, né, que foi o Vocês nem imaginam a emoção que eu estou hoje, em nome do meu esposo, que lutou com o doutor Zalmino vários meses durante a sua trajetória como presidente da Associação dos Magistrados, sempre em todos os congressos que eles participavam, o doutor Zalmino estava sempre presente. Às vezes, altas horas da noite, 10, 11 horas da noite, ele batia no nosso apartamento para conversar com o Weimar, trocar ideias. Eles eram muito amigos uns com os outros e eles não faziam nada sem consultar um ou outro, durante todo o tempo. Então, eu quero agradecer a todos os nossos companheiros da Abrame, porque eu os conheço de todo o Brasil, porque eu acompanhei o Weimar durante todos os anos, todos os congressos. O senhor sabe, né? O senhor sempre falava que eu sempre tirava as fotografias, que eu tenho um álbum da Abrame, desde o início. Então, eu tenho um carinho imenso pela Abrame, como se eu fosse um elemento dela, mas eu sei que eu sou de coração. Obrigada.
Seus bolos eram imprescindíveis. Obrigada. A senhora Cleusa Muniz de Oliveira, que acabou de receber aqui a placa, ela fez questão de vir aqui. A gente disse, não, a gente desce aí para fazer dificuldade de locomoção. Não, quero estar aí, quero subir. Eu achei muito bacana essa determinação, né? E nós vamos agora dar cumprimento. Tem mais 2 placas de homenagem. Agora, eu convido o senhor ministro Paulo Roberto Saraiva Costa Leite para o recebimento aqui dessa homenagem. Se puder vir aqui. Está aqui, opa! Só que tinha descido ali junto com a... Vamos lá. Aqui para o senhor. Pronto, pode. Senhor presidente dessa sessão e autor do requerimento de homenagem aos 25 anos da nossa Abrame, confrades e confreiras. Assim gostava de se expressar o nosso Zalmino. Lembram disso? Nas nossas reuniões. Essas são as figuras centrais, como ressaltado aqui tanto pela desembargadora Carmelita como o nosso presidente Loival, da criação, a constituição dessa nossa Abrame. Eu fui apenas
a pessoa que Zalmino escolheu, bem, pela circunstância de ocupar, naquele momento, a vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça, para dar uma dimensão maior à criação da Abram. E lembrou bem aqui a nossa querida desembargadora as circunstâncias em que isso aconteceu. Num discurso por mim proferido, em homenagem póstuma ao ministro Leitão Krieger, em que eu afirmei a minha condição de espírita. E o meu assessor à época levou esse discurso à Comunhão Espírita de Brasília. Gerson Brandão Dime, a quem eu homenageio, porque ele foi uma peça muito importante nisso. Por quê? Porque a Comunhão Espírita, no seu boletim, publicou. Quer dizer, deu divulgação, não publicou o discurso. Apenas deu notícia. Só que essa notícia acabou chegando a Zalmino e Neymar, né? E surgiu essa nossa reunião em que veio a fundação da Abrame, né? E aqui está uma das companheiras, né, desse ato de fundação, que se estendeu, né? Começou ali, se estendeu em vários outros, o Moura, França, né? Vários outros confrades que acabaram se chegando à nossa associação. Então, eu queria agradecer muito, senhor presidente, por esta homenagem que se presta à Associação dos Magistrados Espíritas. Eu queria cumprimentar a cada um de coração. E estou presente aqui para homenagear a todos vocês que fizeram a história da Abram. Muito obrigado. Vou anunciar. Bom, agora a gente vai entregar aqui a última placa registrando que o ministro Paulo Roberto Saraiva Costa Leite, ele é gaúcho, de Porto Alegre, mas já mora há 50 anos aqui em Brasília. Né? Presidente, sou gaúcho e me chega para ser feliz no universo. Tá. Então, nós vamos agora cumprimentar aqui, fazer a homenagem à senhora desembargadora Carmelita Indiano Americano do Brasil, que é vice-presidente e fundadora da Abrame. Tem uma plaquinha também para a senhora aqui. Vamos lá.
Bom, antes da gente partir aqui para o encerramento, muito aguardado, que é a palestra do nosso ilustre irmão juiz Haroldo Dutra Dias, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, eu tenho que registrar a presença aqui, com muita alegria, representando o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, a senhora chefe de gabinete, Ana Maria Alvarenga Mamed Neves. Obrigado pela presença. O senhor conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Guilherme Guimarães Feliciano. O senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Carlos José Martins Gomes. O senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Eduardo Guilhô Maranhão. A senhora desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Sandra Fonseca. O senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Vanderlei Salgado. A senhora juíza de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não, pulei aqui. O representando a Federação Espírita Brasileira, o senhor, meu amigo, João Pinto Rabelo. O senhor presidente da Comunhão Espírita de Brasília, Adilson Mariz de Moraes. E representando o presidente da Associação dos Magistrados Espíritas, AMB, a conselheira do Conselho Consultivo da Associação Brasileira, da ABRAME, a Maria Isabel da Silva, que já foi aqui algumas vezes mencionada, que ela foi uma peça-chave para isso aqui estar acontecendo, diga-se de passagem, né? Tem também aqui o senhor vice-presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, ABRAME, Cleiton Reis. Também senhor vice-presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, o Kelps de Vasconcelos Amaral Vieira Pires. Senhor desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Antônio Maria Lopes. Ok. Então, só lembrando que tem outras homenagens, outras singelas homenagens que serão feitas daqui a pouco, lá na sede da ABRAME aqui em Brasília, né, que vai ser concedida pelo próprio presidente, né? E qual é o endereço lá, para quem quiser acompanhar? Setor da Indústrias Gráficas. Setor da Indústrias Gráficas, quadra 1. Quadra 1, edifício Barão do Rio Branco. Edifício Barão do Rio Branco, que até a gente viu nas imagens no vídeo ali agora há pouco. Muito bem, então agora vamos ouvir, para encerrar esse momento tão importante que nós estamos vivenciando aqui no Senado, os 25 anos dessa associação tão presente, tão ousada, né, em causas da vida, da família, da ética, da liberdade, que é a nossa Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, a ABRAME. Nós vamos ouvir, vou passar, senadora Damares gostaria de falar? Sim. Fique à vontade. Me permita falar da bancada, porque eu creio que depois da palestra não cabe mais nenhuma palavra, a expectativa que todos os senhores estão aguardando. Mas eu queria registrar meu cumprimento à ABRAME. E queria dizer, doutores, que eu era uma mera assessora nos corredores do Congresso Nacional, lutando na defesa da vida, pelos nossos valores, e às vezes me sentia muito sozinha e muito solitária. Quando eu ouvi falar que a ABRAME estava surgindo no Brasil, eu estava lá, eu pulei de alegria,
porque a gente sabia que ia poder contar com uma instituição séria, forte, para nos ajudar nas discussões, para nos ajudar a continuar a nossa luta. E são 25 anos. E muitas vezes vocês são buscados por nós. A gente não sabe quantas vezes vocês são buscados por nós. Eu incomodo pouco a Abrame, porque eu tenho a Ana Mel, lá dos magistrados evangélicos, então eu incomodo lá e Girão corre aqui. Mas quero dizer que muitas vezes nós norteamos o nosso trabalho nessa casa, ouvindo os senhores. Obrigada por ter nos ajudado nesses 25 anos. Que Deus abençoe cada magistrado espírita. Que vocês continuem bem, fortes. Que vocês continuem abençoados para abençoar a nossa nação. Doutora Carmelita, quando eu entrei, que vi a senhora falando, eu estava numa inquietação tão grande de alma. Eu lutei tanto para chegar aqui, para sentar, para apenas com a minha presença dizer o quanto respeito. E eu vim de uma semana de muita briga, porque aqui a gente briga muito, doutora Carmelita. E como a gente briga? E eu cheguei agitada e a senhora estava falando. A paz que a senhora me trouxe, a serenidade. É como se a senhora estivesse dizendo para mim, aquieta a tua alma. E confesso que eu vou sair daqui correndo e vou atrás dos seus julgados, porque eu quero ler como é que a senhora escreve seus julgados. Mas, estando com vocês aqui hoje, realmente é um exercício de aquietar a alma. Porque quando a gente olha tudo que está acontecendo nesse país, doutores, às vezes a vontade que a gente tem é de desistir. Às vezes a vontade que a gente tem é de sair correndo. Quando ontem eu vi emissoras de televisão celebrando a morte, da forma como eles estão celebrando. Nós estamos vivendo no meu país uma cultura de morte, que tem nos deixado muito preocupados, muito. E morte de todas as formas. Nossa luta agora pela legalização, contra a legalização dos jogos. Ontem eu fui acionada por diversas mães, diversos pais, de adolescentes pensando em se suicidar, porque já estão viciados em jogos. Essa nação tem sido mergulhada o tempo todo numa cultura de morte, de dor e sofrimento, e às vezes o peso é muito grande nos nossos ombros aqui, doutora Carmelita, doutores, porque nós estamos aqui para tomar decisões, mas que decisões? Quando a gente vê cenas do que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, doutores, eu não sei se vocês conseguiram dormir em paz, depois de ver aquela cena daquela mãe no chão, deitada, tentando acalmar a sua filha. O que está acontecendo com a minha nação? Então, tem hora, doutores, que nós aqui nos sentimos inquietos, mas estar aqui hoje e lembrar que diante dos nossos desafios a gente pode contar com Abrame. Eu vou dizer, eu saio daqui hoje com a alma mais aquieta, a alma mais assim, bora, ainda tem esperança. Obrigada por tudo que vocês estão fazendo pelo Brasil. Mantenham-se firme no pilar da justiça. Mantenham-se firme na busca da aplicação da justiça para todos nessa nação. E nos ajude para que nós, senadores, possamos acertar. Não nos deixe sair do prumo. Nos provoque quando tiver que nos provocar. Nos ajude com os conselhos. Nos abrace. E nos puxe a orelha quando tiver que puxar. Que Deus abençoe todos os senhores. E eu só quero registrar que hoje é uma sexta-feira extremamente atípica. Eu passei por 11 estados essa semana em campanha eleitoral. E a ausência dos senadores aqui nessa tarde, não é que os senadores não respeitam e não admiram essa instituição. Com certeza, muitos estão tristes por não estarem aqui fisicamente presentes aqui com vocês. Mas eu tenho a dizer que essa casa respeita
e admira. E nós estamos abrindo as portas dessa casa, recebê-los com a honra como nós estamos recebendo nessa tarde. É dizer que o Parlamento Brasileiro reconhece o trabalho da Abrame e queremos que vocês tenham mais 25, mais 25 e mais 25 anos. Que Deus abençoe todos os senhores. Muito obrigado por estarem conosco nessa tarde. Damares, muito obrigado pela sua presença. Você sempre trazendo esse toque, né? Assim, com muito amor, tudo que faz, né? E essa sua palavra representa muito. Pode ter certeza para todos que fazem a Abrame, para os espíritas, né? Porque você é um exemplo de tolerância, né? De defesa da liberdade religiosa, de defesa do que é correto, né? Então, muito honrado e surpreso, porque eu não esperava que você, sinceramente, numa sexta-feira estaria, porque eu estava lhe acompanhando, rodando também pelo Brasil. Mas eu tenho que registrar também a presença de algumas pessoas especiais que estão aqui no plenário, né? Que vieram lá do Ceará, na terra do Bezerra de Menezes. A minha querida irmã Silvana Bezerra. Silvana, levanta aí, por favor. Silvana Bezerra. Ela, uma grande amiga, irmã, que eu tive a oportunidade de conviver muito próximo nesses últimos 3, 4 meses, Damares. Ela era minha candidata a vice-prefeita lá em Fortaleza, né? Ela é viúva de um grande governador, Adalto Bezerra, governador do Ceará, e uma pessoa extremamente aguerrida nas causas, nos valores e princípios que cristãos, né? Então, assim, ela que é católica, mas que sempre respeitou muito o espiritismo, e eu fico muito feliz. Ela está com a Cecília Petrola, Maria Alice Neves, Rodrigo Pena, não é isso? Muito obrigado pela presença de vocês. E também a Ana Luísa Ramalho, que é filha... Cadê a Ana Luísa? Levanta aí, Ana Luísa. Muito bem. A Ana Luísa está visitando aqui, coincidentemente, não existe coincidência, viu? Coincidentemente, você está visitando... Porque o que existe é Jesuicidência, né? Você está visitando aqui o Senado no dia que a gente está realizando essa sessão da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Seu pai, o Emílio, um grande amigo meu de faculdade, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, manda meu abraço para ele, tá? Para toda a família, para sua linda família. Grande abraço, tudo de bom. Então agora, finalmente, vamos ouvir, né, esse homem que eu vou, Haroldo, aqui me permitir, viu, Damares? Você sabe que eu não sou candidato à reeleição. Eu deixei claro isso desde antes de concorrer ao Senado. E eu guardo uma esperança, eu sei que é difícil, que aí são chamados, né, nessa provação que a gente está vivendo no Brasil, mas você é uma pessoa que eu gostaria um dia de ver aqui no Senado, defendendo o seu estado de Minas Gerais, defendendo o Brasil, as causas importantes dessa nação, né? E coincidentemente, ontem eu vim à noite para Brasília, para essa sessão, e viajei ao lado do vice-governador, que, se Deus quiser, será o próximo governador de Minas Gerais, né? O professor Matheus Simões. E conversando sobre o cenário do Senado e tal, e hoje eu encontro aqui com o Haroldo, o meu amigo Luiz Saegusa está ali, também um grande editor de livros espíritas, e eu digo, rapaz, quando eu olhei o Haroldo, eu confesso que a vida da gente está tão complicada que eu não percebi que você iria fechar esse evento. E aí eu digo, rapaz, isso aí é um sinal para mim, viu, Luiz? Quem sabe ele possa representar os espíritas aqui no Senado a partir de 2026. Mas estou brincando. Que Deus abençoe você. Muita luz. Você tem 15 minutos com a tolerância da casa para a sua... Enquanto nosso querido juiz Haroldo Dutra Dias se encaminha para a tribuna, eu quero saudar aqui os brasileiros,
que só durante essa sessão, acho que foram as 3 ou 4 vezes que vieram comitivas aqui. São de vários estados, vocês? São avulsas, né? Visitas avulsas. Pode me falar os estados de vocês? Ceará, ó, conterrâneo, ó, foi o primeiro que eu ouvi. São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, olha aí, Santa Catarina, Alagoas, rapaz, tá bem, ó, bem eclético aqui, hein? Que bacana. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nós estamos fazendo uma sessão especial nessa tarde de sexta-feira. Semana que vem, Damares, muita pauta aqui, né? Semana que vem vai estar a casa em peso aqui. Então, novamente, convidados se estiverem aqui por Brasília. Com a palavra, nosso querido... a sempre atenciosa secretaria me diz o seguinte: você que está nos ouvindo, nos assistindo agora, se quiser fazer como esses brasileiros que vêm conhecer a história do seu país, né? A Casa Revisora da República, assim como a Câmara dos Deputados, para você visitar o Congresso Nacional, basta acessar o site www.congressonacional.leg.br/visite. Então, a visitação pode ser realizada em dias úteis, exceto terças e quartas, realmente, porque aqui é uma correria, terça e quarta-feira, de comissão para comissão, e ninguém para. Mas nos outros dias também, inclusive finais de semana e feriados, das 9 às 17 horas, está a visitação. Muito obrigado, visitação aberta. E agora sim, com a palavra, Haroldo Dutra Dias. Muito obrigado pela sua presença, amigo. Excelentíssimo senador Eduardo Girão, em nome de quem eu cumprimento a senadora, a todos os senadores, deputados, servidores dessas duas casas. Excelentíssimo desembargador Noevaldo Quadros, em nome de quem eu cumprimento a toda a diretoria da Abrame, a todos que já passaram pela diretoria, que cooperam com essa nobre instituição, todos que já foram presidentes. Queria também, em nome da juíza, minha amiga Maria Isabel Fleck, cumprimentar aos delegados da Abrame em Minas Gerais. Eu devo a ela o convite, o apoio em diversas situações. A Abrame tem essa vocação também de servir e apoiar a servidores e magistrados onde quer que ela atue. E quero fazer uma homenagem aqui a quem me apresentou a Abrame. Eu conheci a Abrame através do Messano, Roberto Messano, e os filhos dele estão aqui. Então, ele também está, né? Mas, representado aqui os seus filhos, queria agradecer a esse homem extraordinário que teve a coragem de levar esse farol, essa iniciativa da Abrame para o principal fórum das Minas Gerais, que é o Fórum Lafayette, a capital do estado, Belo Horizonte, o fórum que abrigava reuniões memoráveis da Abrame, lá que eu conheci, lá que eu me filiei, e através dele que eu pude fazer várias amizades nessa instituição belíssima. Todos nós sabemos que os operadores do direito possuem uma missão, ao menos uma missão institucional: pacificação social. Essa é a missão do direito, pacificação social. Especialmente os magistrados, mulheres e homens, que pelas circunstâncias da vida e pela inteligência suprema, nosso Criador, são conduzidos a essa missão de, com imparcialidade, com senso de equilíbrio, de equidade, de inclusão,
de respeito à dignidade da pessoa humana, aplicar o direito aos conflitos. Conflitos de toda ordem. Conflitos da morte, conflitos da violência, conflitos do desrespeito, conflitos da exclusão, conflitos da supressão da dignidade e da supressão de direitos, especialmente da supressão do direito à vida, que é o direito dos direitos, o direito sem o qual nenhum outro direito pode ser exercido, o direito sem o qual nenhum outro direito pode ser concebido. Cabe, portanto, aos operadores, mas especialmente aos magistrados, essa missão especial de levar a pacificação social. Mas não nos enganemos. Não há paz social onde vigore a injustiça. Não há paz social onde vigore qualquer tipo de escravidão. E aqui eu considero o vício uma delas. E falo não só na qualidade de magistrado, mas também na qualidade de psicólogo que sou e de neurocientista. Somente aqueles que convivem com os pacientes portadores de transtorno mental, decorrentes do abuso de substância, sabem do que eu estou falando. A escravidão que o vício promove. Embora os profissionais de saúde façam o juramento de que servirão à vida e à saúde. Portanto, isso nos coloca uma seguinte reflexão. O direito exercido do ponto de vista puramente formal pode ser um direito perigoso e ilusório. Porque o direito exercido apenas formalmente pode dar os braços ao poder exagerado, ao poder sem limites, à injustiça mascarada de bondade e à escravidão mascarada de liberdade. Porque dificilmente as vítimas dos vícios se consideram escravos. Todos eles se consideram livres. Daí muitas vezes serem conduzidos coercitivamente ao tratamento para que eles possam se libertar desses vícios. Portanto, quando surge a Abrame, com a missão de humanizar o direito e espiritualizar a justiça, ela quer transmitir uma mensagem clara. Não há direito verdadeiro se não houver compromisso com a dignidade da pessoa humana. O ser humano jamais deveria ou poderia ser um meio. O ser humano é sempre uma finalidade. As regras sociais existem para estar a serviço do ser humano. A organização social existe para servir ao ser humano. As instituições existem para servir ao ser humano. Os cargos, as missões, o munus público existe para servir ao ser humano. E espiritualização da justiça, por quê? Se nós reduzirmos o ser humano a um amontoado, a um conglomerado engenhoso de átomos, nós tiramos do ser humano aquele componente que nos distingue de tudo mais. A capacidade de sonhar, a capacidade de almejar, a capacidade de se indignar,
a capacidade de se dedicar a uma causa, tudo isso só pode ser concebido se nós enxergarmos no ser humano algo além daquilo que é visível, algo além daquilo que é perecível. Ver no ser humano uma entidade finalística, a qual todas as instituições, todas as leis, todos os processos, todos os cargos devem servir. Nós presenciamos, nesse curto espaço da cerimônia, nesta nobre casa, essa cerimônia da Abrame, alguns fatos que nos chamaram a atenção e que a senadora muito bem ressaltou. Primeiro, o respeito à experiência aos mais velhos. Segundo, o respeito às causas, aos sonhos, à dignidade, aos princípios, aos valores. E, infelizmente, esse país, gigante pela natureza, precisa urgentemente almejar um outro tipo de grandeza, a grandeza de espírito. Não basta a grandeza das florestas, não basta a grandeza dos rios, não basta a grandeza dos recursos naturais. Nós, povo brasileiro, precisamos resgatar os nossos valores mais caros. A gentileza, o respeito, a dignidade, a observância das leis, a correção de caráter. Porque enquanto essas pessoas eram aqui homenageadas, eu me recordei dos meus avós, eu me recordei da minha mãe, empregada doméstica, analfabeta, do norte de Minas Gerais, mas que nunca prejudicou ninguém, e com muita honradez, mesmo não tendo se casado com meu pai, um homem trabalhador, que só estudou até a 4ª série, sempre trabalhou num pequeno comércio, mas que sempre mantiveram ambos uma dignidade, um respeito e valores que me trouxeram até aqui. Portanto, a missão da Abrame é resgatar esses princípios e esses valores, essa bússola moral, que deve ser o norte de todos aqueles que exercem um cargo público, de todos aqueles que estão a serviço deste país. No exercício da magistratura, nós temos aprendido uma lição dura. Para pacificar o conflito, você precisa mergulhar nele. Para defender a justiça, você precisa ombrear com a injustiça. Para defender a verdade, você precisa argumentar com a mentira. É assim, porque a luz só é visível nas trevas. No entanto, nenhum de nós deve inadvertidamente se lançar à tarefa da pacificação, se lançar à tarefa da verdade, se lançar à tarefa da justiça, sem proteger o seu próprio psiquismo. Muitos têm adoecido porque lidam com conflitos. Muitos têm perdido o seu equilíbrio e a sua integridade psíquica porque se veem num embate com forças preocupantes, que querem extrair de nós nossos mais caros valores. E veja,
A Abrame nunca assumiu posição partidária. Portanto, essa não é uma fala partidária. Essa é uma fala principiológica. Qualquer partido, qualquer proposta deveria refletir criticamente sobre os princípios e os valores que estão defendendo. Nós vivemos em uma sociedade, isso é claro, adoecida. Jonathan Haidt, um grande pesquisador norte-americano, lançou há pouco tempo a sua obra, A Geração Ansiosa, dando-nos conta, com base em pesquisas, daquilo que ingenuamente nós temos manipulado, sem perceber as consequências que isso gera. O excesso de tela, a facilidade para que as nossas crianças e os nossos jovens tenham acesso a conteúdos, a oportunidades para as quais eles não têm ainda um cérebro maduro para resistir e fazer escolhas. O quanto esse foco excessivo na aparência, na futilidade, tem roubado nossos maiores potenciais. Pessoas que têm abdicado dos seus talentos e dos seus dons para seguirem modismos. E nesse momento, aqueles que dedicam suas vidas à formação do outro, aqueles que dedicam suas vidas ao engrandecimento do outro, à dignidade do outro, são os menos valorizados. Então nós vivemos um momento que já sabemos qual é. Nós sabemos qual é esse momento que vivemos. Talvez o que a gente precisa reforçar é a nossa prudência. Nós sabemos que momento é esse. Nós sabemos que o momento atual é um momento de total inversão de valores. E sabemos que esse tempo atual exige de nós um compromisso. Um compromisso com a dignidade da pessoa humana. Sem demagogias, sem discursos vãos, com práticas. E eu me permito ilustrar essa fala, que está parecendo muito filosófica, com um exemplo prático. Meu sobrinho, afilhado, filho da minha irmã de criação, mesmo com todos os conselhos, não pagou um plano médico, caiu de moto, teve uma fratura exposta e ficou uma semana aguardando para fazer uma cirurgia. Uma semana aguardando para fazer uma cirurgia de uma fratura exposta. E essa nação para discutir, utilizar o sistema de saúde para interromper as gestações. É um disparate. É um disparate. Nós não temos recursos para atender as demandas mais simples. Que reflexão é essa? Que escolhas são essas? Que escolhas são essas? Nós da Abrame,
entendemos que espiritualização do direito é propiciar a servidores, magistradas e magistrados um ambiente de refazimento. Um ambiente, nem que seja 30 minutos, onde essas pessoas possam entrar e apaziguar os seus corações e fortalecer o seu ânimo e recuperar forças para a luta. Estabelecer um espaço nas instituições para que essas pessoas possam se refazer, para que elas possam se conectar, para que elas possam centrar-se. Mas também provocar reflexões para que a gente não retire do direito o seu caráter humanístico. Não só formalidades, não só argumentações jurídicas, não só peripécias jurídicas, ginásticas jurídicas, mas um compromisso com o ser humano. E mais, um compromisso com os desdobramentos das decisões. Uma decisão não é apenas um documento assinado por uma magistrada, por um magistrado. Uma decisão é um impacto, no mínimo, na vida de 1, 2, 5 pessoas. Toda decisão impacta vidas. A decisão é proferida pelo magistrado e pela magistrada, mas quem vive a decisão é a parte. É ela que experimenta a decisão no seu cotidiano. O que dirá das decisões que têm um caráter coletivo? Elas mudam o curso, elas direcionam, ela nos leva para caminhos, leva a nação inteira. Essa é a reflexão da Abrame. Não uma reflexão piegas, não uma reflexão fanática, não uma reflexão ingênua, até porque basta olhar para as fundadoras, para os fundadores e para as pessoas homenageadas aqui, para percebermos que nós estamos diante de pessoas suficientemente inteligentes e dignas. Não é uma proposta de fanatismo, é uma proposta de compromisso. De compromisso com valores que nós consideramos imperecíveis. Portanto, senhoras e senhores, nós celebramos 25 anos de um serviço silencioso. E hoje, extremamente necessário. As senhoras e os senhores não têm ideia de quantos suicídios são cometidos no Poder Judiciário hoje. Não tem ideia de que mais de 65% das licenças de saúde hoje no Judiciário são licenças psiquiátricas. Então, nós não estamos falando de uma utopia. Nós estamos falando de um trabalho silencioso, dedicado e sério, de sustentação e de suporte, para que as pessoas possam servir e cumprir o seu munus público sem morrerem no meio do caminho, sem perderem o seu equilíbrio, mantendo suas vidas, mantendo a sua alegria, mantendo o seu propósito, mantendo os seus objetivos e oferecendo o melhor. Portanto, a proposta da Abrame, como de fato a proposta espírita, é uma proposta muito clara.
É uma proposta pautada na lei de justiça, amor e caridade. A caridade entendida como uma benevolência para com todos, uma benevolência sem exclusão, sem qualquer tipo de exclusão, uma indulgência, uma dignidade de não explorar um mínimo tropeço do outro, explorar tropeços para ridicularizar pessoas nobres que erram, mas que estão fazendo o melhor. Indulgência. E uma caridade que represente o esquecimento de faltas, a capacidade de conciliação, a capacidade de construção de um projeto que seja comum, mas que seja digno. O que nós esperamos? Nós esperamos que todos possam florescer como seres humanos, porque nós sabemos, não basta você nascer na espécie humana, isso não te torna humano. Tornar-se humano é um trabalho vigilante, permanente, de educação, de burilamento, de desenvolvimento pessoal, de investimento no caráter, no aprendizado, nas habilidades, no trabalho, nos valores, nos princípios. O ser humano precisa ser lapidado. E, portanto, eu termino essa fala para reforçar os princípios da Abrame, agradecendo a minha professora do primário, que me ensinou a ler. Agradecendo a todos os meus professores e professoras que me permitiram chegar aqui, com um pós-doutorado, com um diploma de bacharel em Direito, com um diploma de psicólogo e com uma graduação em curso em Biomedicina. Eu gostaria, se estivesse na presença deles, que eles pudessem sorrir e se sentir orgulhosos de verem o pupilo, o aluno, apresentando os frutos que eles sempre desejaram, que eles cultivaram, que eles semearam. É isso que eu espero como espírita, é isso que eu espero como cidadão. Que nesse país nós possamos desenvolver as nossas potencialidades, que a gente possa viver com dignidade e que essa grande nação não seja só gigante pela sua natureza, mas que seja gigante também pelos seus projetos, pelos seus valores, pelos seus princípios e pela dignidade das pessoas. Muito obrigado, senhores. Nós é que agradecemos você, sua presença aqui, sempre muito bem-vinda. Não é a primeira vez que o nosso querido Haroldo Dutra vem ao Senado Federal. Já fez aqui brilhantes apresentações e hoje, mais uma vez, ele traz luz aqui a esse plenário muito necessitado de luz aqui. Eu reitero o pedido a quem está nos ouvindo, nos assistindo, que continue orando pelo Brasil, orando pelas autoridades, todas elas, porque essas orações, elas são muito importantes. Seja de orações de qualquer origem, né? Pensamentos positivos, vibrações, é muito importante aqui, nesse momento que a gente vive, de uma transição planetária, franca transição planetária no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós estamos vivendo momentos assim, da hora derradeira, percebemos isso intuitivamente e vendo sinais por onde a gente passa. Eu quero lembrar de uma frase, eu sempre gosto em momentos de sombra, de trevas, em lembrar dos grandes humanistas, grandes pacifistas da humanidade, né? E tem uma frase que todo mundo falou aqui, justiça, e é a essência da Abrame. Martin Luther King Jr., pastor,
ele tem uma frase que para mim é muito marcante, eu sempre que eu posso eu reproduzo, que é o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, é por isso que esse chamamento ao cidadão de bem nesse momento, a gente sabe que a maioria da população são pessoas de bem. E tem pessoas de bem em todas as instituições, e eu ouso dizer que é a maioria. Mas como a questão 932 do Livro dos Espíritos fala, por que os maus prevalecem sobre os bons? É pela omissão dos bons, timidez. Quando os bons quiserem, a coisa vai ser diferente. Até porque vai a favor da natureza. Então, eu tenho muita esperança, mas muita esperança quando eu estava comentando com o presidente agora aqui, ele me disse: rapaz, mas é impressionante a quantidade de visitas, né? É porque vocês não estão vendo daí. Mas aqui a gente fica vendo a todo instante. Eu acho que entraram uns 10 grupos aqui, lotados de pessoas voltando aqui, durante essa sessão. Isso está acontecendo todos os dias aqui. Isso eu converso com o pessoal que trabalha há muitos anos aqui. Tem o Zezinho, que é meu conterrâneo. Cadê o Zezinho? O Zezinho trabalha há 40 anos aqui. O Zezinho disse que eu nunca vi isso. É o brasileiro abraçando, chegando junto, sabe? Participando da vida política, se despertando, que é através da política que a gente vai conseguir dar rumos, fazer mais o bem, né? Promover a justiça também. Então, eu quero parabenizar todos vocês que aqui estiveram presentes hoje. Vou agradecer aqui, me permitam citar o nome da equipe que dá sustentação para que essa sessão ocorra. Secretaria-Geral da Mesa, tão atenciosa, o Gustavo Saboia, que é o nosso secretário-geral. Falei com ele no fim de semana para a gente confirmar essa sessão, porque foi decidido que não teria nenhum tipo de sessão não deliberativa e deliberativa. E olha, mas tem aquela nossa da Abrame, não tem problema não. Ele falou com o presidente, Rodrigo Pacheco, o presidente manteve, eu agradeço. Gustavo Saboia, Ludmila Fernandes, Lígia José, Fábio, secretário da sessão, junto com a Débora também, secretária da sessão, a Renata Leão, o Zezinho, Jaerson Souza, Edinaldo, Valdir, Silvânio, esses são da Secretaria-Geral da Mesa. Do sistema aqui do painel eletrônico, Gabriel Lima, Eduardo Marinho, Sóstenes de Paula, Marcos Henrique, Percival Marques. Da Secretaria da Polícia Legislativa, Adriano Gomes, Jorge da Conceição, Amanda Roque, Bruna Beltrão, Gabriela Zuniga. Os vigilantes aqui nossos, Tiago, Vitor, Iracema, Gilvaniza. Secretaria de Taquigrafia, Késia Farias, Armando Menezes, Adonis, que também participou do coral do Senado, Adonis. Áudio, Emanuel Bezerra, Wagner Porto, Lucas Reis, William Souza, Manuel Alexandre, Demerval Júnior e Luiz Fábio. Do áudio também aqui, só para concluir, Clair Rezende, Evandro Pinho, Apolinário e William Batista. Da TV Senado, Hilário Sobrinho, Anacleto Monteiro, Marcelo Silva, Ricardo Nascimento, Paulo César, Gabriel Henrique e Vanessa Câmara. Da Brigada de Incêndio, Diogo e Andréia. Do Senac, o pessoal muito também, gente, toda essa turma aqui é muito correta, gentil, trabalhadora. O pessoal do Senac, que fica ali no cafezinho ali atrás,
né? E sempre atenciosos demais, a Magda, Claudinei, Alessandra, Sirlene, Romério, Adilson, Del Reis, Marcos, Ivani, Alexander, Adriano, Narciso, Edna. Serviços Gerais, o João Neto, a Vânia, Ilmar, Carlos. E Relações Públicas, Adriana Araújo, Samara Sadek, Daniela Gonzaga, Paula de Lima, Emily, Ramena Romero, Priscila Flores, Marina Loures, Sara Vieira e Patrícia Mafili. Pessoal, nós chegamos aqui ao final dessa sessão histórica dos 25 anos da ABRAME, Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, que foi fundada em 29 de outubro de 1999. Nós tivemos aqui bons momentos de lembrança de como tudo começou, atualização do cenário desafiador que nós temos nesses próximos dias, nessas próximas semanas, né, constante, e dizer para vocês do imenso privilégio que foi para mim participar, né, de alguma forma colaborar com esse trabalho que eu admiro demais da ABRAME. Então, muito obrigado a todos os nossos palestrantes aqui presentes, né, a diretoria, a pessoas que fazem parte da ABRAME, parentes, né, de fundadores, meus amigos de Fortaleza, né, minhas amigas. E, para encerrar essa sessão, eu não posso deixar, num dia hoje que começou muito tumultuado, e fala de justiça também, eu quero manifestar a minha solidariedade ao deputado Gustavo Gaia, né, que teve hoje, logo cedo, uma ação da Polícia Federal em sua casa, determinação de um ministro que, coincidentemente, é o ministro que o Gustavo Gaia, como um deputado muito atuante da oposição aqui, tem denunciado os abusos desse ministro, o ministro Alexandre de Moraes, não apenas no Brasil, mas ele tem denunciado no exterior, em organismos internacionais. E eu espero que a revanche, a vingança, não tome conta da nossa nação. A hora do olho por olho, dente por dente, a lei do talião já passou. E é como dizia Mahatma Gandhi, no olho por olho, dente por dente, a humanidade vai acabar cega e desdentada. Então, que nós tenhamos muita sabedoria nesse momento, chega de perseguição sempre para um lado, intimidação sempre para um espectro, é isso que está todo mundo vendo, e que a gente possa ter homens de bem se posicionando com relação a essa situação muito triste que está acontecendo 2 dias antes. A coincidência é só deixando feia a situação, no aspecto, 2 dias antes da eleição, que o deputado está na linha de frente, recebe esse tipo de coisa do inquérito aberto há semanas atrás. Então, para uns é rápido demais, para outros se engaveta rapidamente, né? Então, que o bom senso, a verdade e a justiça prevaleçam em nossa nação. Que Deus nos abençoe, Jesus no comando. Muito obrigado, um ótimo final de semana com Jesus. Muita paz. Indígenas são eleitos para todos os cargos de vereadores e para a Prefeitura de Cidade na Paraíba. Pescadores do Rio de Janeiro vão receber um auxílio defeso municipal. SUS pode oferecer assistência remota a idosos e tratamento hormonal para mulheres na menopausa. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado.
No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Meu compromisso com o mandato estabelecido pelo arcabouço institucional e legal para a autoridade monetária brasileira. 2, a consciência da honra e responsabilidade que envolvem a indicação à presidência do Banco Central e do papel da estabilidade monetária e financeira na construção da sociedade que desejamos. Olhando para trás, o senhor acredita que as críticas direcionadas ao presidente do Roberto Campos foram justas? Pesando esses ataques, o senhor avalia que a permanência do presidente foi o melhor para a economia brasileira? Com o senhor na presidência do Banco Central, o que mais podemos ter de colaboração para chegarmos ao mesmo patamar de 2008, com Lula? O que mais pode ser feito com o senhor no Banco Central? O senhor é um homem equilibrado, mas como o senhor vai lidar quando figuras históricas do PT não mediu palavras para atacar o atual presidente do Banco Central de formas indevidas e injustas? Como o senhor vai lidar com isso? Quanto à questão das críticas ao Roberto ou de alguma questão com o próprio presidente Lula, eu sinto que eu gerei uma grande frustração, talvez, na expectativa que existia de que, ao entrar no Banco Central, fosse começar um grande reality show com grandes disputas e brigas ali dentro. E isso, infelizmente, eu tenho uma informação chata para dar para todos. Assim, a minha relação com o presidente é a melhor possível, o presidente Lula e com o presidente Roberto. É a melhor possível, eu sempre fui muito bem tratado pelos dois, eu não consigo fazer qualquer queixa a nenhum deles. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Os homens ainda ganham mais que as mulheres? Por que isso acontece? Como mudar essa situação? Daniele Olivares, do Ministério Público do Trabalho, Neuza Tito, do Ministério das Mulheres, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30 da noite. A minha infância foi tranquila. Meu pai era bancário e então ele era transferido muito de um município para o outro, do interior do estado de Ceará. Sempre com a referência de voltar para a fazenda, para a casa da minha avó. Me formei enfermeira, voltei para trabalhar no município, que é o município de Graça, consegui ser prefeita. Bom dia, pessoal! Hoje vocês vão ser filmados. Eu gosto de gente, né? Eu gosto de estar convivendo diretamente com as pessoas. Eu filmo toda a equipe, ó, que é para poder não ficar só para minha vergonha. Quando vê a oportunidade de ser a candidata, e aí vem o desafio de gestão. Um município que já teve um dos menores IDHs lá do estado de Ceará. Aí a gente estabeleceu metas. Vamos começar por escola, vamos botar pela escola que tem uma estrutura física na sede do município. Quando eu terminei o mandato, a gente tinha tempo integral em todas as escolas. E você conhece a menina Benigna? Essa aqui é uma beata lá do Cariri. E ela virou uma santa. Depois veio a oportunidade de ser candidata a deputada estadual. E aí veio a pauta, que é a questão das mulheres. Existe a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia. Então eu peguei e disse assim, eu quero assumir a Procuradoria. Aí veio a ideia de levar a Procuradoria para as câmaras municipais. Bom dia! Quando cheguei aqui no Senado, novos desafios, que hoje são 15, né? Só 15 mulheres aqui, em 81 senadores e senadoras. Eu fui procurar as comissões CCJ, que eu consegui, obviamente, estar nela, como também direitos humanos, eu gosto muito dessa pauta. Consegui estar como vice na Comissão de Infraestrutura, estou também como suplente na Comissão de Segurança, estamos na Comissão de Educação,
que é uma pauta também muito forte. O que a gente pode fazer efetivamente? Né? É propor lei ou é cobrar que a lei seja executada? É articular essa audiência pública? Porque a preocupação aqui é única. O que fazer? Desde quando fui prefeita, sei da grande importância e do valor da educação, e agora a gente tendo o ministro da Educação, né, do nosso estado do Ceará. Estou aqui num espaço, de certa forma, muito privilegiado. Eu venho hoje aqui falar de um projeto de lei que garante o piso da enfermagem, essa belíssima profissão que eu faço parte como enfermeira. O que depender do meu trabalho, da minha determinação, eu vou fazer o máximo desse mandato, que eu sei que não é meu, com muita responsabilidade, muita determinação e muito trabalho. A primeira eleição no Brasil aconteceu em 1532. Naquela época, o voto não era, digamos, democrático. Só votavam os chamados homens bons. Bons de riqueza, não de bondade. Mulheres, indígenas, escravos e pessoas pobres, nem pensar. A independência não mudou muito este cenário, e a Constituição de 1824 criou eleições para a Câmara e o Senado. Quem quisesse votar deveria ganhar pelo menos R$100.000 por ano. As eleições eram realizadas nas paróquias e o voto não era secreto. O eleitor dizia o nome do seu candidato e um padre ou juiz anotava numa ata. Ou não. A primeira eleição direta para presidente da República foi em 1894. O Brasil tinha mais de 15 milhões de habitantes, mas apenas 356 mil votaram. Durante toda a República Velha, os eleitores podiam trazer de casa cédulas já preenchidas para depositar nas urnas, o que favorecia o voto de cabresto e as fraudes eleitorais. As mulheres, que representam mais da metade da nossa população, só conquistaram o direito de votar e serem votadas nas eleições de 1933. 4 anos depois, o presidente Getúlio Vargas deu um golpe e acabou com todas as eleições no país. Em 1945, a democracia voltou ao Brasil, com o restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis. 10 anos depois, a cédula eleitoral foi oficialmente criada para ser preenchida na hora do voto. O golpe de 1964 interrompeu mais uma vez a trajetória da democracia no país, acabando com as eleições diretas para presidente, governadores, prefeitos e alguns senadores. Mas a voz do povo falou mais alto e em 1989 o Brasil voltou a escolher seus governantes. A urna eletrônica substituiu o papel impresso e o voto tornou-se cada vez mais auditável e seguro. Crianças de qualquer lugar do mundo, em qualquer classe social, aproveita qualquer terreno, inventa a bola feita de qualquer coisa. Pode ser uma tampinha de garrafa, pode ser pé de meia, pode ser um coco. Portanto, tem uma apropriação. Por isso o futebol, nesse sentido, se tornou o mais mundial dos esportes, o mais popular, o que mais atravessa fronteiras de todo tipo. Filosofia Pop. Neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país.
Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ingressar no mercado de trabalho é um dos grandes desafios para as pessoas com deficiência. No Brasil, cerca de 9% da população, ou seja, mais de 18 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência e enfrenta barreiras para ter trabalho digno e até acesso à educação. Direitos das pessoas com deficiência é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o Valnei Mário. Ele é o gerente substituto da ouvidoria da empresa Infra SA. Valnei, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Eu que agradeço e agradeço também por ter sido liberado para poder estar aqui hoje com vocês. Então, vamos falar um pouco sobre esse universo, né? O IBGE ele incluiu
na Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, um módulo específico para as pessoas com deficiência. E traz esses números que eu comecei a apresentar no começo da nossa conversa. Vou chamar aqui um gráfico para a gente ter uma ideia, uma dimensão do número de pessoas com deficiência no Brasil, né? São 18,6 milhões de pessoas, esses dados são de 2022, a pesquisa foi de 2022, publicada em 2023, então são dados recentes, 8,9% da população. Você faz parte desse grupo, você está no mercado de trabalho, a gente conversou um pouco antes de começar essa entrevista, você tem uma longa trajetória no mercado de trabalho e também em formação acadêmica. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre o universo dessas pessoas, porque é senso comum, quando a gente fala em pessoas com deficiência, as pessoas associam a deficiência física, normalmente aquelas visíveis. Mas esse conjunto é um pouco maior. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses diversos tipos de deficiência que compõem essa parcela da nossa população. Bem, é bom tocar nesse assunto, porque como você diz, né, as pessoas costumam sempre a questão da visualização da deficiência, né? Às vezes a pessoa tem uma deficiência visual que ela não é perceptível, ou uma deficiência intelectual, ou mesmo outros tipos de deficiência, como a auditiva, elas não são perceptíveis a não ser que a pessoa esteja usando um aparelho ou outros meios para poder ter uma melhor qualidade de vida e melhores oportunidades graças a esse aparelho, né? Então, é bom ver que a deficiência não é uma coisa só, né? Ela é multifacetada, ela é cheia de nuances, né? E ela é complexa, tanto quanto a própria sociedade brasileira. A gente inclui nessas pessoas com deficiência também as pessoas com uma deficiência cognitiva, deficiência intelectual. Esse é um dos aspectos também que caracterizam uma pessoa como uma pessoa com deficiência? Sim, claro, né? É bom observar que as pessoas com uma deficiência intelectual, dentro do recorte das pessoas com deficiência, elas são sempre as mais prejudicadas, né? Seja na questão educativa, seja na questão de oportunidades de trabalho, seja nas questões até de segurança, né? Já que elas normalmente são as que, dependendo da circunstância, são as que sofrem maiores agressões quando isso acontece. Essa pesquisa nacional por amostra domiciliar, que foi realizada pelo IBGE em 2022, ela traz um aspecto que permeia todas as informações dessa pesquisa, que é a desigualdade em relação, especialmente ao mercado de trabalho, quando se compara, né, os números, né, os percentuais de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e de pessoas sem deficiência. A gente vai trazer aqui mais alguns gráficos, mais algumas informações sobre isso para a gente comentar um pouco e você vai poder trazer um pouco da sua opinião, inclusive como uma pessoa que está no mercado de trabalho há bastante tempo, né, uma longa trajetória, a gente conversou bastante sobre isso aqui. Então, a gente tem, por exemplo, né, num plano mais geral, 66,4% das pessoas sem deficiência estão no mercado de trabalho. Aqui a gente está falando de pessoas em idade para estar no mercado de trabalho. Sim. As pessoas com deficiência, apenas 29,2%. As pessoas que passam pela etapa escolar no ensino e chegam ao ensino superior, o que é um percentual mais baixo também das pessoas com deficiência comparado com as pessoas sem deficiência. A gente vai tratar desse assunto também da educação, mas dentro do mercado de trabalho aumenta a empregabilidade, mas mesmo assim a gente tem uma diferença de praticamente 30%, né, das pessoas com deficiência ocupando postos no mercado de trabalho e as pessoas sem deficiência. E o nível de ocupação do mercado de trabalho, as pessoas sem deficiência, o nível de ocupação é mais do que o dobro do que as pessoas com deficiência. Quais são as barreiras para o ingresso no mercado de trabalho? Que dificuldades são essas enfrentadas pelas pessoas com deficiência? Como o Brasil não é simples, né? O Brasil sempre é um país de complexidades. Acredito que esse recorte, né, da população representa as dificuldades históricas, né? No passado não se tratava a pessoa com deficiência com a dignidade merecida a qualquer cidadão, né? Aí se pleiteia não somente a questão da dignidade, mas da dignidade como a qualquer indivíduo.
as questões de acessibilidade, que só há poucos anos, né, há poucas décadas, a gente começou a falar sobre isso, né, a trabalhar sobre isso. As leis foram aprimoradas graças às associações de classe, associações de pais, ONGs, né? Isso foi um diferencial para que hoje eu pudesse, por exemplo, estar aqui falando sobre o tema, né? Ter acessibilidade à educação, que é complicado, né? Se você não tem uma simples calçada pavimentada adequadamente, as pessoas cadeirantes, né? Os deficientes cadeirantes, eles não terão essa oportunidade de chegar à escola. Se elas não chegam à escola, chega já o ensino fundamental ou superior, né, o ensino básico ou superior, elas não conseguirão chegar a melhores situações no mercado de trabalho. Então, eu acredito que seja isso. Se há oportunização dessas pessoas dentro da educação, né, há também a oportunização delas por causa da qualificação em melhores postos de trabalho, e esses números, eles estão melhorando. Eles já foram muito piores, né? Então, se há acessibilidade, há oportunidade, consequentemente, as pessoas com deficiência poderão ser inseridas nesse mercado. A gente tem alguns aspectos interessantes para falar sobre isso, que a gente tem mudanças legislativas que abrem novas oportunidades, que acabam mudando a realidade da sociedade, como a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse arcabouço jurídico é um dos fatores que contribui para a melhoria desse cenário, mas existe uma questão que você falou das barreiras físicas, né, como, por exemplo, às vezes uma calçada para um cadeirante, né? Isso realmente pode pode ser o que vai determinar numa entrevista de trabalho se ele vai chegar ao lugar da entrevista ou não. Isso pode definir se ele vai ter ou não aquele posto de trabalho. Mas existem barreiras que a gente chama de barreiras atitudinais, né? E aí entra a questão do preconceito, de como a gente vê e entender que as pessoas com deficiência são pessoas capazes. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão específica. Essa questão específica é bem complexa, e ela é uma questão de educação. O indivíduo precisa se educar para entender que a pessoa com deficiência não é um empecilho, não é um problema, né? E mudar uma cultura, uma visão, eu acho muito mais difícil, né? Muito mais difícil, porque as leis, elas são postas, mas a atitude de um indivíduo, ela não acompanha a legislação. É preciso mudar a cultura das pessoas. E isso leva tempo. A gente tem que entender que a pessoa que não tem deficiência, que não é uma pessoa com deficiência, ela precisa enxergar o outro como e esse outro com deficiência como uma pessoa que precisa ter oportunidades. E que é uma pessoa como outra qualquer, que tem seus momentos de angústia, de dificuldade, de alegria, mas que pode contribuir com a sociedade. Quando as pessoas nos veem humanizando, né, a pessoa com deficiência, eu acredito que faz a diferença, essa atitude faz a diferença. Porque quando a frase que a gente ouve muito, né, Andinho, infantiliza a voz para falar com uma pessoa com deficiência, ou trata com condescendência, né, não, mas bichinho, coisas assim. Não é essa atitude que precisamos. Precisamos que por exemplo, já que falamos do mercado de trabalho, que o empresário, ele possa dizer, não, eu tenho uma vaga que cabe para esse indivíduo, eu vou dar essa oportunidade, né? E se ele performar, se ele conseguir fazer os trabalhos como qualquer outro empregado, por que não dar melhores oportunidades? Eu acho que é o que falta, né? Mudar a postura, a cultura e oportunizar oportunidades. É o tratamento igual. Sim. Né? A gente tirar essas barreiras que são, muitas vezes, preconceitos. Agora, você tem uma trajetória profissional bem interessante, você veio do Rio Grande do Norte, já trabalhou em vários estados do país, conversou um pouco sobre isso comigo aqui antes da gente começar a entrevista, e você investiu na sua formação. Sim. Né? A gente vai falar um pouco mais adiante sobre essas dificuldades de acesso à educação que você já trouxe para a gente também, e
E o percentual de pessoas com deficiência que consegue completar o nível superior é bem inferior ao número de pessoas sem deficiência que chega a essa etapa da formação educacional. E aqui nesse gráfico que a gente apresentou, na parte que fala ali das pessoas com o nível superior completo, como eu comentei, né, a empregabilidade aumenta, mas a desigualdade permanece ali na casa dos 30%. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência, o quanto o investimento em educação ajudou você a crescer no mercado de trabalho e ter a riqueza de experiências profissionais que você teve. Eu acredito que começa por minha mãe ter me tratado como uma pessoa, né? Ela, claro, como boa mãe, ela é super protetora e tal, mas ela não me tratava diferente da minha outra irmã, né? E eu comecei a trabalhar como uma criança que vem de outra situação muito cedo, né? Comecei numa época que não tinha legislação que impedisse isso e havia uma desigualdade muito maior no país. Então, há mais de 40 anos comecei a trabalhar. E minha trajetória teve os seus percalços. Por exemplo, eu passei na universidade pública, mas não tinha passagem para ir até lá, né? Na época não existia nenhum meio que eu pudesse. Ou eu tinha que trabalhar, né? Ou eu tinha que estudar. E o estudo de uma universidade pública era, no meu caso, o curso que eu escolhi era durante o dia, né? Não era um noturno, era um diurno. Isso impossibilitou de eu poder acessar, mas eu nunca desisti. Não que tenha sido fácil, não que seja uma coisa que deva ser romantizada. Ele conseguiu, né? O merecimento e tal. Não, foi uma luta constante para melhorar as questões que eu precisava. Eu disse, não, eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo de ter um melhor emprego, eu tenho um objetivo de estar melhor educado, de contribuir com a sociedade. Eu tinha esse objetivo. Ou era isso, ou as situações seriam diferentes, né? E, infelizmente. Acredito que, por exemplo, pessoas que me ajudaram a fazer cursos que eu não tinha condição na época e que eu fiz e que por causa disso eu consegui melhores posições no mercado de trabalho e que fui investindo a partir de então, peguei empréstimos para fazer cursos, os paguei e transformei em outras coisas e assim, me profissionalizando, me aperfeiçoando, eu consegui isso. Isso a gente está falando numa trajetória de 20, 30 anos. Não foi o ensino rápido. Superior, esse investimento seu no estudo, essa sua persistência, mudou a sua realidade. Claro, claro. Apesar de que isso tem mudado, o ensino superior no país ainda é uma porta que se abre, né? Você é inserido na educação superior e você sai, mesmo que você não execute a sua função estudada, você sai com uma outra cabeça, com outra percepção de mundo e aí você, por causa disso, também tem novas oportunidades. Sem dúvida. Falando em educação, a gente vai trazer aqui agora uns gráficos que mostram um pouco dessas desigualdades, ainda também sobre essa pesquisa do IBGE, no que diz respeito à educação, né? O ensino também é uma das barreiras. Na verdade, essa barreira do acesso ao ensino começa ainda no começo, ali no ensino básico, né? Ainda na infância das pessoas com deficiência, os números ali já começam a mostrar as diferenças entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Alguns dados que eu trouxe aqui. Primeiro, a taxa de analfabetismo, né? A taxa de analfabetismo de pessoas com deficiência chega perto de 20%, 19,5%. E de pessoas sem deficiência, 4,1%. É um índice elevado ainda, a gente gostaria que não tivesse taxa zero, né, no país para todos, mas a diferença é muito grande. E ensino médio incompleto, quer dizer, aí eu coloco essa dificuldade que as pessoas têm desde a infância, né, no acesso ao ensino. 57,3% das pessoas com deficiência não completaram o ensino médio, enquanto que esses números para as pessoas sem deficiência está em 25,6%, quer dizer, menos da metade. No aspecto da educação e pela sua experiência, uma pessoa que passou por todas as etapas do ensino médio, se formou, investiu em cursos, o que falta
no ensino para inserir melhor esse grupo da nossa população? Uau, a gente entra em uma série de situações, né? Quando a gente fala de deficiência, pessoas com deficiência, a gente tem um Brasil profundo. A gente tem cidades que não estão preparadas para receber nem os alunos regulares, né? Quanto mais os alunos com deficiência. Então, isso é talvez um reflexo que dê esses números, né? A gente tem professores comprometidos, engajados, mas muitas vezes famílias desestruturadas para lidar com a deficiência daquele indivíduo, né? Daquele cidadão. Então, uma criança com deficiência, eu tenho uma experiência particular, tem uma amiga minha que ela teve que desistir da vida dela, teve que, no caso, parar de trabalhar para cuidar do filho com deficiência, né? Para levá-lo a médicos, para poder educar. Ela conseguiu levá-lo ao ensino médio, mas ela teve que estudar junto. Então, assim, alguém tem que abrir mão da sua vida para que isso seja oportunizado muitas vezes. Felizmente, não é em todas as situações. Mas é complicado falar sobre isso quando o universo dos deficientes é gigantesco e nem todos os lugares, nem todas as capitais, as grandes capitais, normalmente você vai ter acesso, você vai ter alguma coisa. Mesmo com as dificuldades que se apresentam, existe alguma coisa, né? ONGs, etc. Mas e nas cidades menores? Nas cidades com menor população, com menor recurso, às vezes isso não se apresenta, né? Porque quando a gente fala de Brasil, eu sempre penso no Brasil como um continente, como em um país de inúmeras desigualdades. E essas desigualdades se apresentam também no universo da pessoa com deficiência, independente do que a gente possa fazer. Eu acredito que, primeiro, melhores políticas públicas voltadas a este público, e que possam ser fiscalizadas e que possam ser reexaminadas se elas não estão sendo eficazes, né? Se elas não estão cumprindo seu papel, pode diminuir essa diferença gritante que a gente está vendo no quadro apresentado. Sobre esse assunto, chegando assim na questão do ensino superior, eu recebi pelas redes sociais de uma professora da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, a professora Maria Paula Zaituni, um comentário interessante. Ela falou assim, olha, aqui na Universidade de Brasília, nós temos um programa para acolhimento, para receber as pessoas com deficiência, mas daí ela citou duas questões, né? Ainda existe preconceito dentro da universidade e, embora a universidade esteja preparada para receber essas pessoas, muitas vezes o corpo docente, quer dizer, os professores e mesmo as demais pessoas que trabalham na comunidade acadêmica não estão preparadas para lidar com essa parcela da população. Como é que foi a sua experiência dentro do ensino superior? Você vê melhorias nesse sentido? O que você sentiu em relação ao preparo dos professores para trabalhar com as pessoas com deficiência? Bem, eu acredito que tem melhorado, que tem melhorias. Não dizer que não tem é injusto com as pessoas que estão tentando mudar isso, né? A sua própria fala diz, a Universidade de Brasília tem tentado inserir pessoas com deficiência e isso realmente existe uma série de programas para que isso aconteça. A questão do preconceito é uma questão dificílima de lidar, porque você está lidando com um humano, né? Não adianta dizer, eu não tenho preconceitos. Os preconceitos nos permeiam, é a forma que a gente vê o mundo, né? Esses preconceitos existirão, né? Lamentavelmente, porque quem tem deficiência, por exemplo, sofre com eles muito mais, né? Todas as pessoas sofrem com preconceito, mas as pessoas com deficiência, você se recorda da etnia, raça, idade e etc., sofrem muito mais com isso. Acredito que os programas das universidades, sejam públicas ou privadas, têm melhorado com relação à inserção, mas com relação à preparação, tanto do aluno, que muitas vezes sai do ensino médio sem entender o universo acadêmico, quanto do docente, né, que vai lidar com essa diferença, com essa pessoa com deficiência que ele não está preparado, né? Ele não foi preparado no seu mestrado, na sua graduação, na sua pós-doutoração, sobre a pessoa com deficiência.
Aí cabe a cada circunstância uma adaptação para que essas pessoas possam não só entrar na universidade, quanto sair dela, né, qualificadamente. Para a gente completar aqui nossos gráficos, eu vou trazer mais uma informação agora sobre os rendimentos, né? A pesquisa nacional de amostra por domicílios revela uma diferença, aí também a gente vai ficar na casa dos 30%, entre o rendimento médio das pessoas com deficiência e o rendimento médio das pessoas sem deficiência. Entre 30% e um pouco mais. Qual é a questão dentro do mercado de trabalho, né? Um outro dado que não está nesse gráfico também é que há muito mais informalidade quando se examina os dois grupos no mercado de trabalho. Sim. Por que essa diferença? Isso faz parte dessas barreiras atitudinais ou a questão da escolaridade de alguma forma está prejudicando isso? Ou como você enxerga essa situação? Enxergo como você já falou, né? Você fez a pergunta e você respondeu de alguma forma. São a questão das atitudes, né, individuais e também são a questão dessas pessoas não estarem qualificadas muitas vezes. Se você tem barreiras para poder chegar no ensino fundamental, você não vai chegar no ensino médio ou no superior. Primeiro ponto. Se você tem dificuldade para pegar o ônibus, calçada, família que muitas vezes não consegue levar você, né? E eu estou falando da locomoção, mas tem outras barreiras que devem ser levadas em consideração, é óbvio que isso vai se refletir, né? E por que informalidade? Porque muitas vezes é o caminho que se tem para a sobrevivência, né? Quando a gente e também essa diferença salarial se dá porque muitas vezes as pessoas enxergam o deficiente como, não, a gente tem que dar cumprir uma cota de 2% a 5% de acordo com a legislação, então a gente vai dar um subemprego. A gente não vai dar oportunidades, que é o que eu bato sempre na tecla. Nós necessitamos de oportunidades. Se o seu empregado performa com deficiência, performa tanto quanto o outro, e ele é melhor qualificado, por que não fazer com que ele tenha uma carreira? Por que não fazer com que ele possa estar inserido em sua empresa de maneira plena, o máximo que for possível, né? Então, são questões um tanto quanto complexas, não são simples. Falando aqui parecem simples, não são simples. Nem para o empregador, nem para o empregado, nem para o aluno, nem para o professor, mas a gente precisa fazer com que a mudança seja feita para que haja a cidadania, para que a pessoa com deficiência também seja colocada como cidadã neste mundo, chamado Brasil, né? Olhar para a pessoa e não para as características da pessoa, né? Olhar com esse olhar da igualdade. Agora, você citou a importância de essa mudança de comportamento, desse olhar mais igual, né? Um olhar mais acolhedor para essas pessoas, como um instrumento também de cidadania, né? E daí eu trago uma pergunta aqui, um pinga-fogo para você. O que é cidadania? Uau! Cidadania é exercermos, enquanto indivíduos e sociedade, nossos deveres perante a democracia. Nós entendemos que nós temos papéis, e esses papéis são fundamentais para que nós cresçamos como país, como um país mais igual, mais cidadã, né? Mais equânime. Bom, Valnei, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a presença, por estar aqui, agradeço àqueles que puderam me ofertar isso. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Os homens ainda ganham mais que as mulheres? Por que isso acontece? Como mudar essa situação? Daniele Olivares, do Ministério Público do Trabalho,
Neuza Tito, do Ministério das Mulheres, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas do segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. A história de Tiradentes começa bem no final do século XVII. Os paulistas saíram de lá e vieram para o sertão em busca das minas de ouro. E por aqui, bem no início do século XVIII, eles encontraram ouro no sopé da Serra de São José e ao longo do Rio das Mortes. Tela Brasil, neste sábado, 7h30 da noite, aqui na TV Senado. Entre os dias 12 e 29 de outubro, é proibida a prisão ou a detenção de candidatas ou candidatos que vão concorrer ao segundo turno das eleições, salvo em flagrante delito. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial Eleições. No programa de hoje vamos falar sobre os efeitos das eleições na sociedade brasileira. Com a alta polarização política, amizades e relações familiares enfrentam desafios significativos. Vamos entender como as disputas eleitorais geram essas divisões e conflitos e também oferecer estratégias para reconstruir laços e promover o diálogo. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é Aline Tomé, doutora em Ciências Sociais. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Doutora, como que a polarização política tem afetado
as relações interpessoais no Brasil hoje? Então, no Brasil a gente vê, né, especialmente de 2018 para cá, as famílias serem muito atingidas, as relações de amizade, elas passarem por momentos delicados por conta de questões políticas, né? E como a política está sendo interpretada atualmente pelas pessoas, isso leva a brigas, a pessoas que não se falam mais, a conflitos, né? O que é muito delicado e difícil de conviver, né? E como que isso abala o bem-estar mental dessas pessoas no médio ou longo prazo? Pois é. Do ponto de vista da própria pessoa, do indivíduo, né, isso vai gerando um isolamento que os próprios tempos que levam a esses conflitos da forma como eles acontecem, envolvendo muito as novas mídias, as redes sociais, a internet, né, isso já tende a isolar bastante mais os indivíduos. E com essa polarização, a gente ainda tem um outro aspecto que é o da convivência afetiva, emocional com pessoas mais próximas, como família e amigos, que vão sendo prejudicadas também. Então, se o processo já seria de individualização, já seria muito complicado, fica mais ainda com esse fenômeno da polarização, da forma como ele está sendo construído, né? A doutora comentou nas redes sociais. Qual o papel das redes sociais enquanto responsável por essa polarização? Pois é. Grande parte das tentativas que têm acontecido agora de negociações para normativas, para políticas públicas, tem sido no sentido de como regulamentar essas redes sociais. E aí é um conflito grande, porque vai envolver as chamadas Big Techs, vai envolver o governo, os indivíduos, a sociedade e, de certa forma, também outros grupos econômicos de poder, né? Então, tem muitos agentes importantes envolvidos aí nessa questão. Porque o que acontece? A gente vive em uma era em que a necessidade da viralização, do escândalo, que é o que faz com que o algoritmo se alimente e vá reproduzindo, que é totalmente do interesse de políticos para ganharem projeção, para aparecerem. É necessário que esses escândalos aconteçam e aí isso vai gerando conflitos e ódios de várias partes. A questão é que, para a democracia, isso é muito problemático, porque a democracia ela pode e envolve conflitos, porém é necessário um diálogo ou uma disputa no espaço público que leve a algum lugar e não somente que separe ou que faça com que as pessoas não se falem mais entre elas ou algo nesse sentido. Então, é um novo contexto. Regulamentar ainda é algo muito desafiador, mas já está acontecendo e a expectativa é que continue. A gente hoje já tem na ONU uma discussão de a questão de a imagem que a pessoa tem ser um direito fundamental. Então, ela não pode ser destruída, ela não pode ser ferida por meio de mentiras ou algo nesse sentido, que é o que acontece muito nesse contexto, né? Então, a Europa já tem uma regulamentação, outros países já têm trabalhado, o Brasil, inclusive, tem trabalhado também nesse sentido, embora muitas vezes possa lidar de uma forma muito difícil com outro pilar da democracia, que é a da liberdade de expressão, da livre imprensa, da diversidade de fontes de informação, ainda assim faz parte da realidade atual e isso precisa de regulamentação, não dá para ser uma terra de ninguém. E qual que é a expectativa da doutora a respeito? A doutora acredita que vamos conseguir chegar em breve a esse momento de regulação, porém mantendo a democracia na sua plenitude? Sim, sinceramente eu creio que até para manter a democracia na plenitude isso vai ser essencial, né? Uma das grandes características também desse momento que vai formando a imagem da polarização é a difusão de falácias. As pessoas elas vão divulgando informações que não são verdadeiras como se fossem, elas se repetem e as pessoas passam a acreditar ao ponto de muitas vezes se tornarem verdades, né? Então, isso
para a democracia, do ponto de vista do pilar de haver eleições justas, livres, frequentes, com tantas mentiras sendo colocadas e viralizadas e tornando verdades tão rapidamente, esse pilar da democracia fica extremamente prejudicado. Então, até para que haja uma liberdade de expressão, as instituições democráticas elas não podem ser prejudicadas. Então, não é regular, não é entrar na casa da pessoa, no celular da pessoa e dizer o que ela vai ou o que ela não vai fazer. É ter algum tipo de regulamentação como o espaço público tem. A internet ela é uma espécie de espaço público. Então, se na nossa convivência a gente tem tipificações de crimes, a gente tem responsabilidades, não pode ser diferente com o universo das redes sociais e da internet. Um comportamento que surge com mais evidência nessa época eleitoral é o viés da confirmação, que é um fenômeno psicológico em que a pessoa tem suas crenças pré-existentes e ela ignora tudo que for contrário a isso. Perfeito. Como que esse viés da confirmação contribui para a divisão da sociedade? Então, nas ciências sociais, a gente tem uma discussão sobre as questões para além da racionalidade que afetam a política. O que levam as pessoas a votarem num determinado partido político, num determinado candidato ou apoiar uma determinada ideologia? Ela está pensando racionalmente em custos, benefícios, observando o que está acontecendo na realidade, ou existem outros fatores que levam a isso? Então, existem fatores de ordem tradicional, é difícil quebrar com tradições. Existem também os fatores de ordem emocional. Aquelas lideranças que ficaram bastante famosas há um tempo atrás aqui no Brasil também, as lideranças carismáticas, elas trabalham muito com isso, com o desenvolver nas pessoas o emocional, o afetivo, as paixões, os ódios, e aí a racionalidade ela pode ficar um pouco de fora. Então, quando a pessoa está nessa lógica do viés da confirmação, ela pode ver do ponto de vista racional números, dados, situações da própria vida dela. Tem muitos estudos atualmente sobre as pessoas que era chamada classe C, né, que apoiam medidas que, em geral, precarizam ainda mais os seus trabalhos, as suas vidas. Muito pouco muda ou tem mudado nas vidas deles e eles apoiam ideologias que, evidentemente, vão prejudicar ainda mais afrouxamento de legislação trabalhista, de proteção, precarização da saúde, né? E ainda assim essas pessoas elas estão de alguma forma apaixonadas, seduzidas ou com medo, né? As emoções também de medo, de ódio, elas também acabam dominando muito, né? Cria-se esse opositor que gera muito medo, que gera possibilidades da pessoa pensar que ela vai passar por alguma coisa muito ruim se ela seguir uma lógica de algo que ela não acredita, e aí ela perde a racionalidade dela, ela passa a agir com paixões, e isso é uma característica que reforça muito governos populistas, né? Essa perda da racionalidade. E aí as pessoas elas só querem realmente confirmar aquilo que elas acreditam, ou pelo menos que foi construído mentalmente para elas, mesmo que seja recente, mas parece que é uma coisa muito antiga e não necessariamente é, né? E existe alguma maneira eficaz de se combater esse comportamento do viés da confirmação? Ou é infrutífero tentar convencer alguém de que ele não está atuando com racionalidade e que ele pode vir a ter um diálogo mais racional e vendo até números e comprovações que a doutora falava? Perfeito. Em algum momento isso precisa acontecer, né? Ao longo da história a gente teve outros casos de momentos em que isso ocorreu, né? Governos populistas que tinham uma grande adesão, muitos deles autoritários, né? Acaba o caso mais famoso, que muitas associações complicadas são feitas, que é o caso do nazismo na Alemanha, né? Ali chegou-se ao ponto absurdo de as pessoas elas não perceberem que outras pessoas estavam sendo mortas, que outras pessoas elas não tinham não só direitos de cidadão, direitos econômicos, mas que essas pessoas estavam sendo exterminadas. Via-se
mas não enxergava-se. A desumanização dessas pessoas ela era tão extrema que isso acabou levando a um dos vários grandes absurdos que a gente teve e tem ainda hoje, ao longo da história, né? Então, se chegou várias vezes a soluções e creio que a gente vai chegar também agora, em algum momento, né? Agora, para isso, eu imagino que a gente precise primeiro lidar com esse novo ambiente que nós temos, as comunicações. Então, essas iniciativas de regulamentação, essa nova compreensão do ser humano com seus direitos fundamentais, tendo a questão da sua imagem, que não pode ser corrompida, que não pode ser falseada, que não pode ser tratada como algo que não é um bem precioso, um direito fundamental. Isso precisa, essa mudança de mentalidade, eu acredito que seja um caminho para a gente começar a lidar um pouco melhor com isso, para que as pessoas comecem a voltar um pouco para o seu prumo e entender que a política ela é a arte da disputa do espaço, mas sem necessariamente haver uma aniquilação de um polo oposto ou algo nesse sentido. Um fato que preocupa muito a sociedade é o número dos crimes motivados por política. A gente trouxe aqui uma arte para ilustrar. Só no primeiro semestre de 2024, são 187 registros de crimes motivados por política em que a vítima é uma liderança política ou seu familiar. Esse número, comparado com o mesmo período dos 2 últimos anos, ele até é menor. Aqui a gente trouxe por tipo de crime, sendo com mais ocorrências, ameaças, agressões e, em terceiro lugar, homicídios. Sim. Na visão da doutora, o que fazer para reduzir esse número de crimes motivados por política? Pois é, se a gente olhar os dados ali no slide anterior, a gente observa que nos períodos como o que nós estamos vivendo agora, de disputas eleitorais, isso aumenta bastante, salvo 2020 ali, que a gente sabe muito bem que, além da questão das disputas eleitorais, a gente tinha a pandemia, então as pessoas elas estavam numa dinâmica muitíssimo complicada e que ela era atípica, ainda bem que é atípica, né? Mas em períodos de disputa eleitoral, isso tende a aumentar, que é o que a gente está vivendo agora. Então, por enquanto, não está tão alto assim, o que pode ser uma evidência de que nós estamos um pouco melhor adaptados, né? Não tenho como confirmar isso, mas pode ser que agora que as disputas eleitorais elas já foram quase que totalmente transferidas para a necessidade do uso do espaço virtual, das mídias, das redes sociais, da internet, né? Agora, talvez as pessoas elas estejam um pouco mais acostumadas, né, de perceber que nem tudo que elas recebem é verdade, de que muitos prejuízos já aconteceram devido a essas brigas, a esses conflitos, talvez nem tanto no espaço público da política mesmo, mas nas vidas pessoais delas, né? Isso afeta a família, isso afeta as amizades, isso afeta relacionamentos amorosos, né? Porque cria-se imagens, mas está em jogo convivência, está em jogo moral, né? Então, espero que seja algo que aponte para que estamos pelo menos começando a nos adaptar a esses novos tempos, né? Porque muitas coisas aconteceram e muitas outras estão acontecendo e tendem a piorar. As questões climáticas, de aquecimento global, e isso afeta diretamente a vida pessoal de todos. Então, aqui no Brasil, o caso das enchentes que a gente teve no começo do ano, no Rio Grande do Sul. Imagina famílias polarizadas, separadas, numa situação de calamidade como aquela. Infelizmente, a tendência global é que esse tipo de situação piore. Então, pode ser que isso também faça com que a consciência vá voltando de alguma forma, percebendo que existem laços que eles não podem ser rompidos e que, observando a política,
ali os políticos eles não são amigos ou inimigos, eles são políticos, eles fazem alianças quando é necessário que se faça alianças, quando há interesses que façam alianças. Então, talvez perceber um pouco disso faça com que as pessoas elas aprendam a lidar, porque chegar a situações de crimes, imagina, ameaças constantes. Políticos sempre foram ameaçados, as famílias sempre foram ameaçadas, mas esse número tão alto assim e da forma como tem acontecido, isso é perigoso, né? Então, que seja um momento em que isso esteja sendo um pouco amenizado. Vamos ver, né? A doutora comentou em laços familiares, laços afetivos, amorosos. E na abertura do programa, eu falei sobre reconstruir esses laços. Então, quais recomendações a doutora enxerga como positivas para que as pessoas reflitam e reconstruam esses laços afetivos quebrados ou danificados, prejudicados por discussões políticas? Pois é. Né? Às vezes a gente fica falando de voltar num tempo, pode nem fazer muito sentido para uma parcela da população que é muito jovem e que é bastante afetada por esse mundo, até mais do que outros, porque é uma geração que nasce conectada, que entende que a lógica é essa que a gente tem no espaço virtual, então para eles não tem para onde voltar, é o mundo que eles viveram. Né? Por exemplo, eu sou professora, dou aula em universidades e, especialmente os nossos alunos mais jovens, quando chegam, a noção que eles têm de política é de que a política é algo polarizado, é algo que é muito semelhante a uma guerra, que tem lados opostos, muito semelhante a uma novela, a uma disputa, né, que é matar ou morrer, o que a política não é nem pode ser, isso não é política. Então, a gente vive em um ambiente em que isso se torna uma realidade. Então, é construir daqui para frente, é pensar dentro desse contexto o que é mais importante, o que deve ser priorizado, não desprezar a política como uma variável importante, não. Acho que se é que vai ter alguma herança positiva desse momento que a gente vive hoje, dessa concepção de política em voga agora aqui no Brasil, é que seja a valorização da importância que a política tem na vida de todos, do vigiar o governo, os parlamentares, de observar o que o judiciário está fazendo, mas de uma forma que não seja por meio de perseguição, por meio de ataques ou algo nesse sentido, que faz parte da vida de todos e que precisa ser tratado como tal. Porém, que não pode se sobrepor às suas interações afetivas, à sua família, às suas relações amorosas, às suas amizades, né? Que as pessoas elas percebam que existem universos diferentes que se conectam, que se tocam, sim, mas que não podem ser afetados de uma forma tão brusca, de forma que prejudique um mundo que já está muito difícil por várias razões e que vai ficar mais ainda com as pessoas sozinhas, isoladas. Então, acho que muito nesse sentido da saber o que priorizar, né? A política é importante, mas ela não é tudo. E a política, da forma como está, ela não é uma política. Ela é uma guerra, ela é uma fantasia que vai se tornando realidade, quase de um mundo distópico, né? Que não pode ser o que predomina na vida em sociedade das pessoas. Então, priorizar outros laços afetivos, os mais importantes de fato, os mais próximos, até porque a gente tem muitos problemas atualmente com a questão da saúde mental. Isso tem sido uma das grandes discussões que vem sendo feitas. Como ter saúde mental se o ser humano ele é um ser social e ele está vivendo isolado, cheio de ódio, em um mundo em que a perspectiva de futuro ela é, infelizmente, muito ruim. Não necessariamente esse futuro vai ser tão ruim assim, mas a expectativa, o que esses mesmos jovens para quem eu dou aula e que entendem que a maioria deles entende que a política é algo polarizado porque é o que eles conheceram,
a perspectiva de futuro para eles também é muito difícil. Então, como pensar no futuro e como ter saúde mental diante de uma situação como essa? E certamente os laços afetivos, eles vão fazer parte de uma possibilidade de reconstrução ou de, pelo menos, que isso seja amenizado, que as pessoas elas passem a ter mais saúde mental, que elas recriem ou que elas criem laços e consigam, de fato, social, cultural, mentalmente, serem humanos, porque são características dos seres humanos, todas essas. Né? Que cheguem em determinado momento e pensem até que ponto vale a pena manter essa relação distante com o meu ente querido, meu familiar, meu amigo. Até que ponto isso está valendo a pena para mim? Exatamente. É nesse sentido, né? Exatamente isso. E, doutora, a doutora até comentou, se vai haver uma herança positiva desse momento tão dividido de política, discussões. Essa própria paixão que a política tem causado nos últimos anos, ela engajou mais o público. Sim. A gente pode considerar isso como um dos fatores positivos, esse engajamento, novamente, do público em relação à política, um interesse maior na política? Pois vamos ver, né? Porque, por enquanto, os resultados, eles têm sido muito negativos. Olha os números que estão aparecendo aqui de crimes e de como as relações estão sendo prejudicadas, né? No futuro, talvez a gente tenha como saber se isso foi realmente positivo, porque como também a gente vive nessa era com tantas falácias, com tantas mentiras, com tantas destruições de imagens de pessoas, de partidos políticos, de lideranças, né, dos próprios agentes políticos, isso tudo é extremamente prejudicial. Né? Então, é como se a gente tivesse um olhar para a política que pode ser positivo, mas por enquanto a gente não pode afirmar porque são muitos crimes envolvidos ali, né? De mentiras, de discurso de ódio, que depois vão se concretizando fisicamente mesmo, né? Mentalmente e sem chegar às vias de fato, como homicídios, isso já é extremamente prejudicial. Né? Acabar com a vida de uma pessoa soltando uma mentira sobre ela e viralizando. Isso é muitíssimo complicado, seja essa pessoa um político ou não. Né? Então, dizer que isso agora, né, está melhor é muito complicado nesse contexto, mas que de fato a gente tem um foco maior na política e quem sabe, né, ela sendo um pouco, essa polarização sendo um pouco menos exacerbada, talvez isso traga sim algo de positivo, né, para a gente poder afirmar que é realmente positivo. A doutora considera que falta um discurso mais enfático por parte dos nossos líderes políticos hoje no país, para que haja menos ódio, discurso de ódio, haja menos divisão política? Eles teriam esse poder. A questão é que, da forma como nós temos hoje, é o oposto que acaba sendo o interesse deles. Exercer poder no mundo contemporâneo é conseguir divulgar a sua imagem, se fazer conhecido, criar uma imagem usando dos recursos das redes sociais. Fora a parte do usar os recursos das redes sociais, isso sempre foi algo presente na política. O político ele precisa convencer, ele precisa criar uma imagem, ele precisa de visibilidade, popularidade, mas na era que nós vivemos, isso acontece de forma muito mais rápida com os escândalos, com aquilo que viraliza, né? Então, exatamente esses escândalos, essas disputas, essas brigas que estão fazendo com que eles consigam se promover de alguma forma. Né? E isso, eu estou falando eles, mas estou generalizando, não é uma verdade que todos ajam da mesma forma, né? Mas é uma realidade que cada vez mais isso é essencial, né? Que eles precisem viralizar para ficarem conhecidos e têm feito isso a qualquer custo. Né? E quanto pior, quanto mais chocante for, melhor para eles. Então, esperar que eles tenham a responsabilidade do que deveria ser
né, de buscar uma sociedade mais coesa, mais justa, em que até as disputas que são essenciais no espaço público, elas aconteçam de uma maneira que seja razoável e que, de alguma forma, leve a algum lugar, que seria a responsabilidade mesmo desses políticos, parece ser exatamente o oposto do que é o interesse da forma como eles têm de se promover politicamente atualmente, né? Então, é uma contradição muito difícil. Seria a responsabilidade, mas atualmente é o oposto que realmente tem contado, né? Doutora Aline Tomé, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Imagina, eu que agradeço muito a possibilidade de discutir esse tema e eu espero contribuir para a vida das pessoas e das famílias com algumas reflexões a respeito disso. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Indígenas são eleitos para todos os cargos de vereadores e para a Prefeitura de cidade na Paraíba. Pescadores do Rio de Janeiro vão receber um auxílio defeso municipal. SUS pode oferecer assistência remota a idosos e tratamento hormonal para mulheres na menopausa. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. 456 mil candidaturas foram registradas para as eleições municipais deste ano. Desse total, 301 mil candidatos são homens e 155 mil mulheres. Entre as candidaturas femininas, 80 mil são mulheres negras. Já entre os homens, são 159 mil os que se declaram negros. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Um jogo de cartas criado por duas biólogas para estimular comunidades rurais a aplicarem técnicas sustentáveis de sistemas agrícolas tradicionais nos territórios onde vivem. E uma reportagem especial sobre a Vila Quilombola Curiaú, que fica em uma área de proteção ambiental no Amapá e guarda riquezas naturais e históricas. Ecosenado, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. A lei de diretrizes básicas, ela devolve aos secretários de Educação dos Estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os brasileiros gastaram 68 bilhões de reais em apostas esportivas no intervalo de um ano. Na regulamentação da reforma tributária, o Congresso está propondo incluir as apostas no rol de produtos que seriam taxados com imposto seletivo. Originalmente, esse é um tributo que pretende desestimular o consumo de produtos danosos, como bebida e cigarro. Mas será que no caso das apostas em bets e em outros jogos, o imposto seletivo teria o efeito esperado? Na Agenda Econômica de hoje, nós vamos falar sobre a tributação das apostas. O meu convidado é o consultor do Senado, Paulo Henrique de Holanda Dantas. Tudo bem, Paulo? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E o Paulo fez um estudo, né, que trata justamente desse tema, da tributação das apostas. E antes de eu te fazer a primeira pergunta, Paulo, eu queria que nós olhássemos aqui alguns dados sobre os gastos dos brasileiros com apostas no período de um ano, né, de junho a junho, de 23 a 24. No Brasil, se gastou 68 bilhões em apostas, foram pagos de prêmios 44 bilhões e os apostadores, em consequência disso, perderam 24 bilhões. Eu queria que você esclarecesse primeiro, esses dados se referem só a bets ou a que tipo de apostas? Esses dados eles se referem aos pagamentos que foram feitos para apostas esportivas, né, especificamente. Esses dados eles podem estar subestimados, inclusive, porque entrou somente o balanço de pagamentos do Banco Central. Então, algumas outras formas de pagamento não entraram nessa conta. Então, há quem estime que os gastos foram superiores a 68 bilhões. Talvez em algo em torno de 100, 120 bilhões. É muito, né? Então, inclui, por exemplo, também a loteria esportiva. Não, isso é só a aposta esportiva de bets mesmo. Só de bets mesmo. Então, nós estamos falando de bets, que é a grande moda agora, né? É uma questão que, até no seu estudo, eu estava vendo, a gente pode concluir, nesse caso, que a casa sempre ganha, porque as apostas e os prêmios pagos... Exatamente. Esses 24 bilhões, curiosamente ou não, né, coincidentemente ou não, são exatamente o mesmo valor que corresponde às taxas que eles cobram, né, de administração lá pelas casas de apostas, né? Então, esses 24 bi são exatamente o que eles perdem, os apostadores perdem, é o que a casa acaba faturando, né? É o lucro dela, poderíamos dizer. É o lucro dela, assim. Exatamente. Para a gente dimensionar, para as pessoas que estão nos assistindo dimensionarem, é muito dinheiro investido em apostas? Se a gente for pensarmos como um produto da economia, né? Mais de 100 bilhões, que é a estimativa que você disse? Isso, em todo o mundo, né, esses gastos com apostas esportivas, eles são considerados entretenimento. Então, para se ter uma ideia, o valor que foi gasto pelos brasileiros é muito superior ao que é gasto, por exemplo, em serviço de streaming. Então, é em torno de 3 vezes o que é gasto no serviço de streaming, que está em inúmeros lares, né? Praticamente a TV por assinatura foi substituída pelo streaming. Que esse sim é um entretenimento. É um entretenimento. Então, assim, na teoria econômica, isso aí seria visto como entretenimento. No Brasil, vamos ver mais à frente, acredito, tem apesar de originalmente ser entretenimento, muitas pessoas estão vendo como se fosse uma forma de ganhar dinheiro. Então, talvez justifique o valor tão alto. Mais à frente eu quero entrar nesse ponto, mas antes vamos ver mais dados desse estudo. Nós temos aqui informações sobre 2 pesquisas, uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha e a outra pela Associação das Mantenedoras, né, de escolas superiores, de faculdades. E esses dados, essas pesquisas mostram que as pessoas estão substituindo outros investimentos por apostas, né? Por exemplo, beneficiários do Bolsa Família. 17% fizeram apostas esportivas, essa pesquisa Datafolha de janeiro, sendo que 1/3 apostaram mais de R$100 por mês. Já a pesquisa da Associação das Mantenedoras perguntou entre aqueles interessados em começar uma graduação, curso superior em 2024, e constatou que 35% desistiram por ter comprometido a renda com apostas. Isso mostra para a gente que a aposta, sobretudo em bets, já se tornou um problema social muito mais que um problema econômico? Perfeitamente. Você consegue ver o impacto aí, né, no geral, né, que é nesse caso do Bolsa Família.
se considerar que um terço apostou mais de R$100 por mês, o benefício médio do Bolsa Família é cerca de R$680 por mês. Então, é um valor muito significativo, né? E essa questão da graduação, olha, o pessoal, 35% desistiu de iniciar a graduação. São pessoas geralmente jovens, né, mais jovens, e que a educação é a maneira de realmente você ter um salto, né, na sua qualidade de vida, né, na sua renda, e a pessoa deixa de dar esse passo por conta de comprometer a renda com as apostas esportivas. Então, de fato, tem um componente, né, no impacto social muito forte. E a gente percebe, até pelo estudo que você publicou, que nas classes mais baixas, D e E, esse comprometimento ainda é maior. Ainda é maior. Então, assim, em vez de 35% de desistir de iniciar a graduação, chega a 41% nessas classes sociais. Então, assim, o Bolsa Família, realmente quem recebe é o pessoal das classes D e E, né, na sua maioria. Então, o impacto realmente é muito significativo nessas classes. Bom, você falou anteriormente, eu disse que iríamos avançar nisso depois, que no Brasil, normalmente o apostador, ele vê a aposta em bets e em outros jogos como uma chance de ganhar dinheiro. Exatamente. Esse comportamento não é o mesmo em outros países? Não. Em outros países, geralmente é encarado realmente como um entretenimento. E isso aí talvez seja derivado até mesmo de da forma como é feita a publicidade, a propaganda desse serviço, né? Então, muitos influenciadores, né, muitas redes sociais, elas propagam isso aí como se fosse uma maneira realmente de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedido. Você vê alguns casos aí de influenciadores que acabaram respondendo por conta disso aí, operações policiais e tudo mais, né? Então, realmente a propaganda está encaminhando as pessoas de uma maneira errônea para esse tipo de serviço, né? E se nós formos voltar àquele dado que mostramos no início, né, de 68 bilhões investidos, 44 foram prêmios, 24 bilhões foram perdas, a gente pode concluir que ninguém vai ficar rico jogando em bets. Não vai. E é muito curioso isso, porque hoje em dia você tem mais apostadores em aposta esportiva do que investidores na bolsa, em fundo de investimento, em previdência privada. Então, realmente as pessoas estão acreditando que vão conseguir ter uma prosperidade financeira a partir das apostas esportivas, né? Como é um evento aleatório, você não tem controle, você tem essa ilusão do controle de que vai adivinhar o resultado sempre, né? Você pode acertar uma, duas, mas ao final vai acabar perdendo. E se não fosse vantajoso para as empresas, para as casas de apostas, não haveria tantas casas de apostas como nós vemos hoje, né? Exatamente. Agora, você já comentou que aqui no Brasil se gasta muito mais em apostas do que em streaming, que aí sim é um produto de entretenimento. Há outras despesas que estão sendo substituídas pelos apostadores? Sim, tem várias pesquisas, né? Não só uma, várias pesquisas que medem o impacto das bets no varejo. Então, cada pesquisa tem um enfoque diferente, mas já se percebeu que algumas despesas discricionárias, né, como manicure, salão de beleza, vestuário, as pessoas estão deixando ou adiando essas despesas por conta de ter comprometido o orçamento com bets, né, com as apostas esportivas. Mesmo na alimentação, é muito comum os apostadores relatarem que substituem marcas por marcas mais baratas ou ficam caçando promoções para conseguir chegar ao final do mês e ter alimentação suficiente, né? Eu não sei se há pesquisas, mas eu imagino que o endividamento também deve estar aumentando numa relação direta com o investimento em apostas, né? Isso, então, assim, muitas reportagens relatam vários casos de pessoas super endividadas por conta de apostas em bets e essas pessoas às vezes demoram para procurar ajuda e só procuram quando realmente estão muito comprometidas, né? E se nós imaginarmos que o público jovem é aquele que é mais seduzido e normalmente o público jovem é aquele que tem menos capacidade financeira, isso pode se transformar numa bola de neve, né? Isso, e pode ser um problema para o orçamento familiar, inclusive, né? Porque esses jovens geralmente não têm renda própria, então a renda própria é muito baixa e é insuficiente para arcar com as despesas próprias deles, né? E acaba repercutindo nos pais, nos avós, então é um impacto familiar significativo. Esse vício em bets, ele já se tornou um problema de saúde pública? A OMS considera isso um distúrbio, uma doença? Como é que isso é percebido? Então, assim, os manuais que
que classificam, né, os distúrbios mentais, né, tanto o famoso CID, né, quanto o DSM, que é americano, eles classificam esse transtorno, né, de vício em jogos como realmente um transtorno mental, transtorno de comportamento. Então, é uma doença, né? Vamos colocar assim. Bom, feita essa nossa primeira análise, eu queria que nós entrássemos agora em aspectos legais. Houve uma regulamentação, ou está havendo uma regulamentação dos jogos em bets no Brasil. Eu queria que você explicasse aí, com uma linha do tempo, como é que está esse processo de regulamentação das bets no Brasil. Tá. Em 2018, dezembro de 2018, houve a aprovação de uma lei que autorizou uma modalidade lotérica, né, chamada apostas de cota fixa, que é justamente o termo legal, o termo adequado para enquadrar as bets, as apostas esportivas. A partir disso aí, houve um movimento das bets chegando ao Brasil, mas não havia apenas autorização, não uma regulamentação muito detalhada. Ao final de 2023, dezembro de 2023, houve a aprovação de uma nova lei que estabeleceu mais parâmetros sobre essas apostas de cota fixa e nós estamos agora em 2024 tendo essa regulamentação por meio de portarias do Ministério da Fazenda. Há uma secretaria lá dentro que cuida especificamente de loterias, né? E no caso dessas apostas esportivas também. Muitas já conseguiram se regularizar e centenas de outras não. Então, essas aí, o Ministério da Fazenda está prometendo que vai realmente vai bloquear esse acesso às bets, né? Essa regulamentação que está sendo feita por meio de portarias e até da legislação, como você explicou, ela ainda não trata de tributação. Ela já trata de tributação, mas como nós estamos agora no bojo da reforma tributária, vai haver algumas mudanças, né? Então, já tem a tributação do imposto de renda, na lei de 2023, mas agora, como está sendo criado o novo imposto, o imposto seletivo, então acabou que na Câmara, o PLP 68 de 2024, ele acabou prevendo a inclusão das apostas esportivas, né, das loterias em geral, né, concursos de prognósticos e fantasy esportes, no imposto seletivo. Então, seria mais um tributo que incidiria sobre as bets. Bom, antes de falarmos desse imposto seletivo, que eu acho que é um assunto muito importante, existe alguma previsão de arrecadação com isso? O que se fala hoje no Brasil? O que isso pode gerar de receita para o Estado? Com o imposto seletivo ainda não, né? No caso das apostas esportivas, seriam 15% do faturamento delas. Só que, como ainda estamos na regulamentação, não foi divulgado nenhum dado ainda de arrecadação, desse tipo de arrecadação. Mas se a gente pensar naqueles 100 bilhões que você falou, seria no mínimo, então, 15 bilhões aí. É bastante dinheiro mesmo, né? Bom, eu queria que você explicasse agora, então, no âmbito da reforma tributária, como é que isso está sendo visto e como é que está se pensando em tributar as bets? Lembrando que a reforma tributária está em processo de regulamentação, o projeto já passou pela Câmara, está no Senado. Como é que a reforma tributária tem tratado esse tema? Tá. Especificamente no caso do imposto seletivo, o IVA que foi criado, que é a IBS, CBS, ele, originalmente, né, na teoria, seria uma alíquota única para todos os bens e serviços, e o imposto seletivo ele seria uma tributação adicional. Então, para gravar realmente esses bens e serviços considerados nocivos ou prejudiciais, né? Só que na hora de realmente concretizar a reforma tributária, acabou havendo uma distinção de alíquotas, né? Mas as bets vão ser tributadas pela alíquota cheia e, além disso, vai ter o imposto seletivo também. Esse imposto seletivo, para as pessoas entenderem, ele é usado ou está sendo pensado na reforma tributária para que tipo de produto, além das bets? Então, são veículos, né, automóveis, embarcações aeronaves, bebidas alcoólicas, fumo, bebidas açucaradas, bens minerais, né, especificamente petróleo, gás natural e carvão mineral, e também sobre os concursos prognósticos e fantasy esportes, no caso as bets, né? Então nós podemos explicar para as pessoas que estão nos assistindo que esse imposto seletivo ele é uma alíquota extra para determinados produtos. É uma carga tributária adicional para alguns bens e serviços. Isso. Originalmente, no mundo todo, esse tipo de imposto seletivo, né, que é um imposto, uma alíquota extra para esse tipo de produto, é usado com qual intenção? Em muitos locais, né, assim,
na história mais antiga, ele era usado com finalidades arrecadatórias. Então, mesmo no Brasil já foi muito utilizado sobre o ouro, sobre aguardente, sobre produtos industrializados, né? Então, inicialmente era para arrecadar. Só que com o tempo foi-se percebendo os impactos negativos de alguns produtos e acabou se chegando à conclusão de que seria melhor utilizar esse produto, esse imposto especial, esse imposto seletivo, em alguns produtos que geram alguma consequência negativa para a sociedade. Então, é muito comum utilizar as 3 categorias que utilizam mais, né? Então, seria sobre bebidas alcoólicas, fumo, né, cigarros e tal, e bebidas açucaradas. Então, também com essa pegada ambiental, essa consciência maior ambiental, também estão utilizando isso aí como chama carbon taxes, né? Então, você taxar o carbono, tributar o carbono, para tentar reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, realmente são em cima de produtos nocivos, né? Bom, embora, teoricamente, a utilização desse imposto seja para diminuir o consumo, ele gera receita também, né? Gera receita também. É até uma crítica, né? Houve uma audiência pública na terça-feira, aqui na CAI do Senado, e um dos professores da USP, o José Maria de Andrade, ele comentou que, olha, foi uma certa coincidência, né, ou não, que as categorias que foram escolhidas para o imposto seletivo serem as mesmas que arrecadam mais no IPI, que vai ser praticamente abandonado com a reforma, né? É porque o IPI, ele já cumpre esse papel também quando você aumenta a alíquota dele para determinados produtos, como cigarro e bebida, sobretudo. Exatamente. Então, assim, ele vai praticamente ser extinto, ele vai reduzir ele para a alíquota zero com a reforma tributária, vai sobrar só o IPI para dar um diferencial competitivo para a Zona Franca de Manaus, mas vamos substituir essa arrecadação pela arrecadação do imposto seletivo. Antes de nós falarmos do efeito desse imposto nas bets, eu queria que você nos explicasse o efeito dele em bebidas e cigarro. Porque me parece que, inclusive, mundialmente se reconhece que, nesse caso, ele desestimula o consumo, é verdade? Exatamente. Muitos estudos, eles comprovam que você aumentando o preço mínimo, né, o preço mínimo de cigarros, de bebidas alcoólicas, você acaba desestimulando o consumo. Então, pode ser por meio da tributação ou pode ser por uma política de preço mínimo. Geralmente, os governos preferem por meio da tributação, porque tem um controle maior, arrecada também, né, utiliza essa receita para diversas despesas, então acaba se utilizando da tributação para ter esse efeito de desestímulo. Agora, ele é percebido nesses casos, e qual que é a sua avaliação da utilização desse artifício nas bets? Normalmente, né, assim, intuitivamente, a gente pensaria que também seria, de uma maneira, seria bem sucedido nesse propósito, né? Só que quando você vai pesquisar, você não consegue encontrar evidências empíricas desse efeito. Então, assim, vários estudos ao longo de vários anos, não só nas apostas esportivas especificamente, mas até mesmo em apostas de cassino, né, esses jogos de azar, você não consegue encontrar evidências robustas de que aumento da tributação, aumento do preço mínimo vai ter um efeito de desestímulo. Há, inclusive, alguns pesquisadores que entendem que você impor uma tributação adicional pode até piorar o efeito negativo nos jogadores, porque, diferente de bebida e cigarro, que o mero consumo já faz mal, o problema das apostas são as perdas financeiras. Se você coloca uma tributação adicional, você agrava a perda financeira do apostador. Então, há alguns pesquisadores, não só a maioria, mas há alguns que entendem que esse seria até mais um motivo adicional, além de não ter evidências, também poderia agravar a situação, né? Ou seja, eu que aposto porque faço isso no impulso, em alguns casos sou até viciado, né, em apostas, eu não deixarei de apostar por causa desse imposto, e terei uma dívida maior porque essa tributação deve incidir sobre o preço da aposta. Seria exatamente, isso? Porque a tributação vai ser repassada para o consumidor, né? Então, esses pesquisadores entendem que pioraria a situação. Bom, se nós não vamos desestimular a aposta em bets pela tributação, eu imagino que existem outros mecanismos para lidar com isso, do ponto de vista da oferta, da demanda, dos riscos, dos danos. Quais seriam alguns desses mecanismos para
se combater aquilo que nós já estamos percebendo na sociedade, que já discutimos aqui hoje. Por exemplo, a substituição de despesas, o aumento do endividamento. Quais seriam os mecanismos para se conseguir isso? Pelo lado da oferta, então, é o que o Brasil está fazendo agora, né? Seria a questão da regulamentação. Então, você, de alguma maneira, limitar a quantidade de operadores de apostas esportivas. Então, seja exigindo uma licença, seja um aporte grande, né? Porque no Brasil existe 30 milhões de reais para você comprar a licença por 5 anos. Então, um valor bastante considerável. Ou seja, também exigindo alguns critérios, como sócio brasileiro, algumas restrições nesse sentido. Às vezes restringindo o tipo a disponibilidade, né? Onde você consegue acessar, as horas que elas estão disponíveis, esse tipo de coisa. Ou seja, eu limito o número de empresas que vão entrar no segmento. Exatamente. E tem uma visão e um controle próximo delas. Isso, Pelo lado da demanda, também é importante atacar pelo lado da demanda, é você controlar a publicidade. Então, você não informar de uma maneira errada o que é aquele serviço. Então, o que é a aposta esportiva, ela tem que ser propagandeada, tem que ser divulgada como um divertimento. Então, as pessoas não podem entender que ali é outra coisa diferente do que ela realmente é. Um meio de enriquecer, por exemplo. Um meio de enriquecer, por exemplo. Então, existe uma portaria do Ministério da Fazenda que descreve vários parâmetros que devem e que não devem conter a publicidade, né? Então, isso foi uma tática que foi utilizada, por exemplo, com bebidas e cigarro, né? Então, cigarro proibiu completamente a publicidade e as bebidas têm uma restrição muito severa o horário que ela pode aparecer na televisão, nas redes sociais, tudo mais. Então, esse é um fato, uma tática importante que você pode utilizar para controlar a demanda. Para controlar os riscos, então, tem vários mecanismos tanto de autoconsciência. Então, na regulamentação do Ministério da Fazenda, existe a previsão de que as bets, elas disponibilizam para o jogador mecanismos de autocontenção. Então, olha, eu posso gastar no máximo tantos reais por dia, ou por semana, ou por mês naquela plataforma. Por tempo também, então, olha, posso gastar no máximo 30 minutos por dia, sei lá, mas é algo que o próprio jogador define. Talvez uma coisa mais severa, né, olha, vamos impor limites, talvez por categoria de jogador, o tempo que ele está jogando, sem apresentar problemas, né? Então, esse seria uma outra estratégia. E, por fim, a questão do dano é você identificar rapidamente, né, quem está com problema, né, com o vício em apostas e disponibilizar serviço de tratamento médico, psicológico para ele, às vezes social também, né, porque tem a repercussão na família também. A lei que está regulamentando as bets, ela já não previa esse tipo de ação? Alguns desses exemplos que você deu? A lei sim, mas ela, como é uma lei, ela não desce ao nível de detalhes suficientes. Então, é necessário ter a portaria para realmente especificar no nível de detalhe que permita a execução daquilo ali, né? Então, foram várias portarias, mais de 10 portarias, cada um tratando de um tema específico. E eu imagino que à medida que esses problemas vão sendo experimentados, devem surgir outras portarias aperfeiçoando. Exatamente, Então... Você deu o exemplo de influencers que hoje fazem muita propaganda vendendo as bets nessa perspectiva, né? Você vai ficar rico aqui. Isso é algo que essas portarias podem limitar. A portaria de publicidade já tem uma série de limitações. Acredito que muito cedo ela vai ser revisada novamente, talvez para restringir ainda mais o tipo de publicidade que pode ser utilizada, né? Uma última questão, é claro que você não é um futurólogo, mas o próprio presidente da República já disse, olha, se a coisa sair do controle, nós podemos acabar com isso. Isso aconteceu no Brasil com os bingos no passado, né? Você acha que o volume que se investe ou que envolve esse negócio, tanto de arrecadação do governo quanto de empresas, né, que fazem seus investimentos, pode dificultar esse processo de repente, se desejar acabar com as bets? Como você falou, não sou futurólogo, mas eu acho muito difícil acabar porque nos países democráticos, em geral, é permitido. Então, você tem acesso livremente àquilo ali. Mas, claro, tem restrições. O que eu acredito é que
vão ser cada vez mais severas as restrições até que se possa realmente chegar numa situação de equilíbrio, em que esse tipo de entretenimento não prejudique, não cause efeitos sociais nocivos, negativos para a sociedade. Muito obrigado pela entrevista, Tom. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu conversei com Paulo Henrique de Holanda, que é consultor do Senado e que nos ajudou a compreender um pouco esse mercado das bets, a tributação das bets e as consequências que isso pode trazer. Agradeço a sua companhia, que você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no nosso site, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal no YouTube, para que você reveja ou envie para aquelas pessoas que você acha que podem gostar desse conteúdo. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Os homens ainda ganham mais que as mulheres? Por que isso acontece? Como mudar essa situação? Daniele Olivares, do Ministério Público do Trabalho, Neuza Tito, do Ministério das Mulheres, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30 da noite. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. A incidência do câncer de mama no Brasil, ela gira entre um caso a cada 12 mulheres e um caso a cada 8 mulheres em algumas outras regiões. Então, fatalmente, todos nós vamos conviver com mulheres que estão passando ou vão passar por um tratamento de um câncer de mama. É uma incidência muito alta e existe muito a ser feito. A lei dos 30 dias, essa lei que estabeleceu que todas as pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, com suspeita de câncer, devem realizar os exames necessários no prazo de até 30 dias a partir da solicitação médica. O objetivo é acelerar o processo de diagnóstico, garantindo que o tratamento comece o mais rápido possível. Não é possível aumentar os exames, aumentar toda a parte de contratação de pessoal, sem aumentar também o aporte financeiro para o nosso Sistema Único de Saúde, que, como todos nós sabemos, é subfinanciado. É nítido que existem muitas mulheres que ainda não estão tendo acesso ao tratamento. E isso se dá por fatores interseccionais de mulheres negras, pretas, indígenas, né? Então, eu acho que esses momentos de celebração, e eu creio que um dos grandes desafios de negação da ciência é que a gente teria que ter processos mais eficientes que, de fato, tragam uma conscientização, que é o tema dessa sessão de hoje, como um aspecto de emancipação. A gente deixa aqui uma provocação para os parlamentares, a senadora Leila já ficou interessada no assunto, é que seja criado um projeto de lei que determine que haja centro diagnóstico do câncer com resultado no mesmo dia em cidades que tenham até mais de 100 mil habitantes, são cidades que já dispõem de mamógrafo. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar!
Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, hoje o Cidadania vai falar sobre um tema atual e polêmico, o celular na sala de aula. Vamos conhecer o ponto de vista de um educador. O nosso convidado é Rafael Parente, fundador de Empresas de Educação e Tecnologia e ex-secretário de Educação do Distrito Federal. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Paulo, é um prazer poder ter essa conversa sobre algo tão importante nos tempos atuais. Bom, o governo, através do Ministério da Educação, cogita enviar um projeto de lei proibindo o celular nas salas de aula. No Sistema Municipal de Educação do Rio de Janeiro, desde 2023, os celulares não são admitidos. Bom, existe uma necessidade, no seu ponto de vista, de que isso vire uma lei, essa proibição? Paulo, essa discussão e essa decisão é compreensível dadas as consequências que nós temos visto com o uso que tem sido muito mal feito dos celulares e das redes sociais pelas crianças e pelos jovens. Então, o que vem acontecendo dentro das nossas escolas e fora das nossas escolas está sendo muito grave. A gente tem visto os problemas seríssimos de saúde física, saúde mental, de perda cognitiva, perda de capacidade de concentração, e isso tem gerado resultados em todo o mundo. Tanto é que quando nós avaliamos, por exemplo, os resultados do PISA, que é o principal teste de avaliação da qualidade do ensino em todos os países, a gente vê que a partir ali de 2015, alguns países até antes, que foi quando os smartphones chegaram na mão das crianças e jovens, a gente começa a ver um decréscimo nos resultados de aprendizagem de matemática, de linguagens e de ciências. Então, já existe uma correlação da chegada dos smartphones com menos aprendizado nas escolas. E também a gente viu agora, inclusive tem um livro bastante famoso que foi lançado há pouco tempo, chamado A Geração Ansiosa, que fala sobre os problemas da utilização dos celulares por crianças e jovens. E isso a gente já estava vendo, inclusive eu participei de 2 governos, fui subsecretário no Rio e fui secretário por algum tempo aqui no Distrito Federal, e a gente já tinha começado a ver que alguns problemas, por exemplo, que a gente via só nos anos finais, quando as crianças já estavam entrando ali na puberdade, na adolescência, 12, 13, 14 anos, como problemas de ansiedade, síndrome do pânico, automutilação, esses problemas começaram a vir para os anos iniciais. Então, às vezes, crianças com 8, 9, 10 anos já estavam começando a demonstrar problemas sérios de sociabilidade, de ansiedade e de saúde mental. E isso também, as pesquisas já demonstram que esses problemas também estão relacionados à má utilização das ferramentas tecnológicas. Só que existe um problema, Paulo, de que adianta a gente... Aliás, vou fazer algumas provocações aqui. A primeira é que as crianças e jovens, elas utilizam os aparelhos celulares muito mais fora da escola do que dentro da escola. A escola é uma microsociedade, mas o tempo que elas passam dentro da escola é um tempo limitado. De nada adianta a gente limitar essa utilização dentro da escola se fora da escola, no espaço social, nas famílias, em sociedade, a gente não fizer um trabalho de, como exemplos, como pais, como cidadãos, a gente aprender a usar os celulares e as redes sociais de forma adequada. E isso nós sabemos não tem sido feito. Nós todos estamos viciados nos celulares, nas redes sociais, e o comportamento
do brasileiro em geral não é adequado, não é feito de forma responsável e crítico. Essa utilização das tecnologias não é feita dessa forma. É comum a gente ver, inclusive, casais quando vão ao restaurante com crianças pequenas, colocam lá um desenho animado no celular, algo ligado, evidentemente, ao entretenimento e não interagem com os filhos. Né? Existe inclusive aquela frase do tablet é a nova babá. Né? Então, para algumas famílias de alguns locais, na verdade, existem várias famílias que têm utilizado os celulares e os tablets como forma de ter menos trabalho, e isso é muito triste, né? Porque isso, inclusive, desagrega e faz com que você tenha menos relação, você seja menos pai ou mãe daquela criança e daquele jovem. A outra provocação, Paulo, está relacionada ao papel da escola. Né? A gente sabe pela nossa própria Constituição que o papel da educação e o papel da escola é formar o cidadão na sua integralidade, ou seja, formar em todas as dimensões humanas e formar também para uma vida em sociedade, formar inclusive para o mercado do trabalho. Nós sabemos que nós temos aí uma nova era chegando, com a inteligência artificial se acelerando muito, e nós sabemos que a automatização, inclusive, já está substituindo uma série de empregos. Nós sabemos, inclusive, que os profissionais de agora já estão tendo de se atualizar numa velocidade muito rápida, e as crianças e jovens de hoje já provavelmente com o celular na mão, às vezes são até mais hábeis que o professor na sala de aula. Sim. No manejo do celular. Né? Mas as crianças e jovens de hoje provavelmente vão ter de se adaptar e se readequar 2 ou 3 vezes na vida, porque aqueles empregos que elas tinham provavelmente vão ser completamente substituídos por máquinas ou por inteligências. E aí elas vão precisar se reinventar. Como é que nós preparamos as nossas crianças e os nossos jovens para uma realidade completamente diferente da nossa realidade de hoje, se não é com a escola exercendo um papel protagonista na utilização correta dessas novas tecnologias? Então, é claro que em algumas leis, inclusive na lei municipal do Rio de Janeiro, existe aí uma exceção que é permitida a utilização com intencionalidade pedagógica dos celulares e dos tablets. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que os governos municipais, estaduais e federais precisam prover uma política integrada, olhando para todos os detalhes para que isso aconteça. Então, é preciso olhar para a infraestrutura, para a formação dos profissionais, para os conteúdos digitais e para toda essa integração de fatores que muitas vezes não está só na educação. Você precisa de políticas intersetoriais que casam políticas da educação com a saúde, com a assistência social, porque tudo isso está interligado. Mas a gente não vai preparar as nossas crianças e os nossos jovens para um futuro que é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje, e lembrando que a única coisa que a gente tem certeza é que a mudança vai ser cada vez mais acelerada, a gente vai ter desafios maiores relacionados ao clima, relacionados à saúde mental, relacionados à empregabilidade e muitos outros, pandemias, por exemplo, se a gente não ensinar dentro da sala de aula, dentro das escolas, com os nossos educadores também sendo prontos, por mais, como você falou de forma brilhante, que os nossos jovens e as nossas crianças vão sim já saber mais da utilização das tecnologias do que os nossos professores. Inclusive, tem uma história muito interessante, se você me permite, que um professor da Universidade do Arizona, que é a universidade, uma das mais inovadoras do mundo, ele criou um curso para que os seus alunos pudessem utilizar da melhor forma a inteligência artificial, para depois de 1 ano ele entender que aquele curso já estava ultrapassado. E aí o que ele fez foi o seguinte: como avaliação final de cada semestre, os alunos têm que ajudá-lo a atualizar aquele curso. Ou seja, são os alunos que têm a obrigação de fazer uma atualização do curso para os alunos do semestre seguinte. E aquilo faz parte da avaliação final do curso dos alunos. Ou seja, ele saiu da posição da pessoa que define o currículo para os estudantes e passou essa responsabilidade para os próprios estudantes, entendendo que eles, melhor do que ele, professor,
conseguem se atualizar tecnologicamente mais rapidamente. Bom, aí vamos pensar em termos práticos, como fazer essa intervenção de limitar ou disciplinar o uso do celular dentro das escolas. Certo. Na Europa, eu percebi, nas minhas leituras, que o professor é empoderado. O professor, na sala de aula, ele é empoderado e cabe a ele estabelecer. Isso me traz duas perguntas. Primeiro, será que é necessário mesmo colocar dentro da lei, judicializar, o que, por outro lado, daria maior segurança ao professor face à posição dos pais dos alunos? Não, como é que vai tirar o celular do meu filho? Eu quero ter um controle sobre a vida dele e tal. Bom, e a segunda pergunta é assim, será que aqui no Brasil funcionaria da mesma forma ou vamos partir para aquela judicialização de pequenas coisas? Esse é outro ponto importantíssimo. A aplicação dessa lei é extremamente complexa e, em vários casos, a gente vê que a proibição ela não funciona e a proibição vai no caminho contrário ao caminho da educação, que é um caminho de conscientização, de informação e de ensino de como fazer a melhor utilização. Então, na maioria dos países, de fato, como você acabou de mencionar, existem problemas sérios na hora de se implementar essa lei. As crianças e principalmente os jovens, eles burlam as regras e eles dão conta de fazer a utilização dos celulares, mesmo as leis valendo naqueles países. Inclusive, a gente tem, por exemplo, alguns cursos de universidades famosas, como Harvard, no curso de engenharia, por exemplo, acho que é o de engenharia, que já proibiu também a utilização de celulares e os alunos voltaram a fazer os cálculos todos à mão, porque, inclusive, existem pesquisas que demonstram que a gente aprende mais quando a gente está escrevendo... cursiva, né? Sim, cursiva, mas existe um processo de conscientização. Ou seja, antes da proibição, e talvez mais efetivo do que proibir, é você mostrar para as pessoas aquilo que é o correto e por que é correto. Na hora que as pessoas compreendem o que é correto, por que é correto e o mal que vai causar se você não for naquele caminho, isso é muito mais efetivo e isso é um processo educacional. A proibição é um processo mais fácil, mas muitas vezes, como a gente já viu em vários casos, historicamente, aí a gente pode fazer analogias, por exemplo, na tentativa da proibição do consumo de álcool nos Estados Unidos, a própria proibição de drogas ilícitas ainda no mundo todo, né? A gente tem uma guerra às drogas ilícitas que a gente não consegue vencer. E por mais que a gente invista... Só torna mais caro o preço da própria droga, né? Exatamente. E o custo para o Estado fica gigante. Ou seja, as proibições, implementar as proibições... Né? Se a gente vê até a questão, se a gente puxar a questão do cigarro, o Brasil é um caso de sucesso da diminuição do consumo do tabaco no mundo. Isso foi dado pela proibição? Não. Foi dado pela educação, por tratar a questão como uma questão de educação, de conscientização e de saúde pública. A gente informou mais, a gente mostrou para as pessoas quão mal o cigarro fazia para elas e aquele custo todo que estava envolvido à saúde, ao Estado, a tudo, todos os problemas que eram causados pelo cigarro. Então, se a gente mostra para as pessoas, para os pais, para as crianças, para os jovens, todo o problema que está envolvido com a má utilização dos celulares, isso talvez fosse mais efetivo do que tentar fazer a proibição. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, como algo emergencial é compreensível. Se é efetivo ou não, já é outra história. Provavelmente não. Bom, uma pesquisa do IBGE do ano passado apurou que 97% dos alunos da rede privada têm acesso às redes sociais e 89% dos alunos da rede pública, quer dizer, sabidamente, pessoas de menor poder aquisitivo. O problema seria, então, disciplinar, limitar o uso do celular, tirando fora, elidindo o acesso às redes sociais? E isso é possível? É possível você bloquear as redes sociais, mas se você tiver, por exemplo, só a utilização de
aparelhos tecnológicos da própria escola ou do próprio sistema dentro da sala de aula. Já exigiria outro tipo de programação e equipamento específico? Sim, você pode fazer essa programação nas escolas. Então, você pode, dentro das escolas e com os computadores e com os celulares que estiverem dentro das escolas, você pode falar, olha, isso daqui, essas redes sociais, você não pode acessar. Você pode acessar esses sites, como os filtros acontecem de pais que controlam aquilo que as crianças e jovens assistem ou deixam de assistir, que eles acessam ou deixam de acessar hoje. Então, existe essa possibilidade tecnológica de fazer essas limitações. Desculpa. Por favor. Agora, ao mesmo tempo, é aquilo, né? A gente precisa, de novo, pensar de que forma que a gente vai utilizar o desenvolvimento, especialmente com a inteligência artificial, que está chegando, inclusive em sistemas educacionais. Está vindo muito devagar aqui no Brasil, apesar de que a gente já tem alguns casos de sucesso, como, por exemplo, o estado do Espírito Santo, que conseguiu sair de 9º lugar para o 1º lugar nas notas de produção de texto, de redações dos seus estudantes, por conta da utilização de inteligência artificial. Ou seja, passou a corrigir os textos que são produzidos pelos alunos com a ajuda de inteligência artificial, e aí conseguiu fazer com que os seus alunos do estado do Espírito Santo saíssem da 9ª posição e fossem para a 1ª. Então, a gente está começando a fazer um bom uso das novas tecnologias, mas isso poderia ser muito ampliado. O problema está que a gente está olhando só para os problemas e não para as soluções. Com a inteligência artificial, a gente poderia, por exemplo, utilizar sistemas adaptativos que pudessem fazer um mapeamento daquilo que cada criança e cada jovem sabe e não sabe e criar trilhas formativas personalizadas para cada estudante. Mas isso exige uma formação top para os docentes, né? Para os professores, inclusive da rede pública. Seria um cálculo realista, isso possível de ser feito? Ao mesmo tempo, Paulo, a gente sabe que hoje já é possível termos uma conversa natural como essa que estamos tendo com uma inteligência artificial. Então, provavelmente, muito rapidamente, nós teremos tutores complementares que vão atuar ao lado dos professores e vão ensinar os professores a fazer essa melhor utilização das plataformas adaptativas. Ou seja, ao mesmo tempo em que a utilização é feita e os tutores virtuais auxiliam os professores de verdade, os professores estão aprendendo e estão se atualizando em tempo real. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo, à época da pandemia, quando os alunos, quando tinham aula, eram aulas remotas e eu tenho certeza que, de alguma forma, talvez não muitos, um percentual não muito significativo, tenha obtido ensino razoável através dos telefones celulares, mas eles foram importantes. Se acontece uma nova pandemia, onde a gente falhou, onde o ensino através das redes sociais, através através do aplicativo no celular falhou, poderia ter sido melhor, teve bom resultado? Qual é a sua avaliação sobre isso? Bom, nosso principal erro foi não prever que a pandemia seria tão longa. A gente ficou muito tempo acreditando que a pandemia duraria 1 ou 2 ou 3 meses ou 6 meses, até a gente se dar conta que seria um processo longo de anos, até que a gente se mobilizasse para criar as estratégias que foram criadas e que a gente mobilizasse o aparato governamental para implementar essas estratégias, a gente levou muito tempo. Agora, por outro lado, assim, então, essa é uma coisa, a gente demorou muito tempo para criar as estratégias e para implementar as estratégias. A nossa desigualdade social e econômica também tem um impacto forte aí, porque a gente sabe, por exemplo, que tem famílias que têm um celular, que é um celular pré-pago e que a família toda precisa usar aquele mesmo celular para acessar as atividades e para fazer as aulas online. Se o Estado não prover um aparelho para que a família e para as crianças e os jovens utilizem no caso das aulas à distância, e que na maioria dos casos não aconteceu, né? Você teve distribuição de apostilas e a utilização do que a própria família tinha à sua disposição. O Estado não ofereceu
ofereceu materiais como celulares ou equipamentos para que essas aulas fossem assistidas ou houvesse essa interação com os professores. Foram raros os casos que a internet ou computadores ou equipamentos fossem oferecidos. Por outro lado, Paulo, quando a gente olha para os resultados do PISA, o que é impressionante é que o nosso resultado, ele caiu menos do que o resultado dos outros países. Então, comparado com o resultado aqui do Brasil? Sim. Com quais países nós os comparamos? Na média dos outros países. Todos os países mais avançados, inclusive, eles caíram bastante. E o nosso, ele caiu pouco. Inclusive, as nossas posições, elas melhoraram no PISA logo depois da pandemia por conta disso. Agora, o que a gente não sabe explicar é o seguinte: se isso aconteceu porque as nossas estratégias foram efetivas durante a pandemia ou se logo depois da pandemia a gente conseguiu se recuperar muito rapidamente. Então, isso a gente ainda não tem pesquisas suficientes para explicar o que aconteceu. O que a gente sabe com certeza é que os resultados pós-pandêmicos, os nossos, foram menos piores do que a média dos países que estão muito melhores do que nós na educação. Bom, então vamos voltar um pouco mais no tempo aqui, porque eu também sou de outra faixa etária. Eu me lembro que, não sei se hoje ainda é assim, mas naqueles cursinhos para vestibular, para concurso, tem aquele professor que é quase um entertainer. Ele conversa, faz piada com os alunos para dar um certo molho naquilo que está sendo. Será que o professor que vai lidar, que vai dar uma orientação com relação aos alunos, principalmente aqueles mais jovens, do correto uso do celular, será que isso não vai exigir também que ele seja um professor sedutor desse tipo assim? Certo. Aí eu estou falando um pouco contra a inteligência artificial. Você está vendendo o peixe do educador. Né? Tá certo. Eu vou fazer outras provocações para você aqui. Mas eu também fui um professor de cursinho pré-vestibular e tive de fazer esse papel aí, Paulo. E, de fato, quando a gente para pensar quem teve a chance de ter bons professores durante a vida, a gente sabe que, além dos nossos pais, bons professores também são capazes de nos influenciar para o resto da vida. Então, são pessoas que, de fato, nos transformaram, né? E foram importantes na nossa formação. Isso é muito difícil a inteligência artificial substituir. Ao mesmo tempo, Paulo, a capacidade de transmitir conteúdo que não é o todo e nem a parte principal da educação, ela provavelmente vai ser feita da melhor forma pela inteligência artificial. Por quê? Porque a gente vai poder ver uma pessoa em um vídeo dando uma aula tão bem quanto Einstein ou tão bem quanto os melhores professores de qualquer matéria, só que aquela pessoa não é real. Então, a inteligência artificial ela vai ser capaz de imitar e de aprender com os melhores professores do mundo, pegar qualquer assunto do mundo, e hoje a gente já sabe que, desde a última atualização do GPT, por exemplo, ele já consegue passar nas provas mais difíceis do ITA. Ele já chegou no nível de PhD. Inclusive de química, física, matemática. Antes o GPT era burro em exatas. Agora ele já é um PhD em exatas, inclusive, né? Então, para essa explicação de conteúdo, transmissão de conteúdo, a inteligência artificial provavelmente vai fazer um papel melhor do que nós humanos. Aonde que vai ser a nossa parte? Na parte relacional, na parte que está nas nuances mais da subjetividade, das relações, do brilho no olho. Uma sedução pela atenção de quem está nos observando. E também no que faz de nós humanos. Então, na parte criativa da resiliência, do socioemocional, de você tocar outra pessoa, de você fazer ela entender que ela é importante, né? E que você enxerga ela e que você enxerga o potencial que ela tem, que você consegue identificar o potencial e que você está ali para ajudá-la a desenvolver o seu potencial plenamente, de encontrar um sentido para a vida dela, né? Essa parte é algo que provavelmente eu acho que nunca vai acontecer, mas as máquinas e a inteligência artificial nunca vão conseguir substituir os professores. Quais são, rapidinho aqui, as principais qualidades do educador?
O bom educador, ele tem primeiro, ele gosta daquilo que ele faz, né? Mas ele tem essa capacidade de mostrar para cada um dos seus estudantes o quanto ele pode, o desenvolvimento, além da autonomia, de pensar criticamente, de agir criticamente, de atuar sobre o mundo e de poder criar a sua própria visão sobre si, sobre o seu país, sobre a sua realidade, mas de conseguir identificar e desenvolver o potencial de cada pessoa. Rafael Parente, muito obrigado pela sua genial visita aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, que eu Paulo. aprendi e os telespectadores também. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Indígenas são eleitos para todos os cargos de vereadores e para a Prefeitura de Cidade na Paraíba. Pescadores do Rio de Janeiro vão receber um auxílio defeso municipal. SUS pode oferecer assistência remota a idosos e tratamento hormonal para mulheres na menopausa. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A grande ruptura, na minha opinião, que o golpe de 64 representou foi no amortecimento de uma pedagogia democrática que o país estava aprendendo desde 1946. Pelo menos durante os 10 primeiros anos do regime militar, o parlamentar, deputado ou senador que ousasse falar mais alto e de uma forma mais incisiva era cassado, tinha os seus direitos políticos suspensos. Isso só se altera a partir de 74. A oposição ganhou nessa oportunidade em 16 estados e nós éramos 22 estados naquela oportunidade, nas eleições majoritárias para o Senado. Isso foi uma grande reviravolta política. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Uma leitura que ainda se faz premente. A leitura de Rui Barbosa. E eu acho que o que dá mais atualidade a ele foi a defesa do que eu chamo de judiciarismo. O judiciarismo é uma espécie de vertente jurídica do liberalismo democrático brasileiro, né, do ponto de vista constitucional. Eu estava dizendo sim, que os liberais brasileiros acreditam que o problema do Leituras, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. Maria acordou com uma missão: escolher o prefeito ou a prefeita que vai administrar o dinheiro dos impostos que ela paga para manter a cidade limpa, melhorar a escola dos filhos, solucionar os ônibus lotados e acabar com as filas nos postos de saúde. Maria sabe que o voto afeta diretamente a sua vida e pode transformar a cidade onde mora. Vote com responsabilidade. Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência
sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Seja bem-vindo, senador Sérgio Moro. Muito obrigada pela presença. Senador, estima-se que em 2024 o crime cibernético custa ao mundo impressionantes 9 trilhões e meio de dólares. Se fosse um país, seria uma das maiores economias do planeta. O senhor faz parte da Subcomissão de Defesa Cibernética e, além disso, o senhor teve uma experiência pessoal de ter sido vítima de um crime cibernético de grande repercussão nacional. O que mudou para o senhor, a partir dessa experiência, no cuidado que o senhor tem com os seus dados e os dados da sua família? Renata, é um grande prazer estar falando aqui nesse programa do Senado. Olha, em 2019 houve de fato, enquanto eu era ministro da Justiça, um ataque hacker ao meu telefone celular. Não conseguiram o que queriam, mas havia uma vulnerabilidade no sistema de telefonia que era explorado por esses criminosos para invadir vários dispositivos. Como nos meus sistemas eu usava aquele fator de dupla proteção, eu não cheguei a ser atingido, mas outras pessoas, né, foram atingidas e aquilo gerou toda aquela polêmica, toda aquela situação. Existe uma migração, assim como nós começamos a fazer cada vez mais nossas atividades no mundo virtual, no mundo cibernético, nossas atividades econômicas, nossas atividades sociais, nosso lazer, também os criminosos migram as suas atividades do mundo real para o mundo virtual. Então, crime cibernético hoje, por exemplo, fraudes bancárias, gera muito mais prejuízo do que o roubo a banco. E, infelizmente, no Brasil, nós estamos despreparados para essa realidade. Nós temos que avançar muito em matéria de proteção, de cibersegurança e de organização e governança dessa matéria. Senador, o Brasil é considerado um alvo preferencial para ataques cibernéticos, né? Numa lista de países mais visados do mundo, o Brasil fica em segundo lugar há mais de 10 anos. O senhor pode explicar por que isso acontece? Olha, talvez pelo fato da digitalização já avançada entre nós, especialmente no sistema financeiro. Então, por exemplo, nós temos os meios de pagamento Pix, que acabou se popularizando. Nós temos uma utilização frequente dos meios digitais para a prática de diversos atos da atividade econômica. E, claro, o Brasil tem uma larga população, então é natural que seja também um dos alvos preferenciais desse mercado. O que nós temos que fazer, e a meu ver isso que é importante, é ter uma organização melhor em relação a esse tema. Eu tenho, por exemplo, tentado estimular o setor privado para se auto-organizar para compartilhamento de dados e informações. Vou te colocar aqui uma questão, Renata. Quem faz um cyberataque, por exemplo, num e-commerce como a Magalu,
às vezes é o mesmo que vai fazer no Mercado Livre. Magalu e Mercado Livre investem em cibersegurança. Isoladamente, né? Isoladamente. Mas a ameaça, muitas vezes, é a mesma. Se unissem esforços, compartilhassem dados, compartilhassem inteligência, isso propiciaria um grande avanço. Então, uma experiência que nós visitamos, com comitiva de senadores, que é extremamente interessante. Só para contextualizar, o senhor viajou com uma comitiva de senadores da Subcomissão de Cibersegurança do Senado aos Estados Unidos. Exatamente. Não é isso? E aí, liderada pelo senador Espiridião Amin, foram vários senadores. Senador Espiridião Amin, que é o relator da subcomissão, né? Exatamente. Então, existe essa entidade lá, por exemplo, em Pittsburgh, que é o NCFTA, que é um centro, uma ONG, que surgiu a partir do setor privado. Eles têm mais ou menos 200 membros do setor privado e depois se chamaram também do setor público. E o que eles fazem? Um compartilhamento de informações em tempo permanente e real, seja com presença física no centro, ou seja através da presença virtual. Então é mais ou menos como se a Magalu e o Mercado Livre, se essa experiência fosse aqui, tivessem representantes no mesmo local da área cibernética e, por exemplo, olha, sofremos um ataque, são essas as características, alguém mais sofreu esse mesmo ataque? Aí eles colhem todas as informações, compartilham esses dados e repassam para a área de law enforcement. Até é interessante que, embora tenha nascido no setor privado, hoje você tem lá também representantes do setor público. Nós tivemos a oportunidade de falar com a equipe do FBI presente naquele centro. Então veja como é uma dinâmica interessante, porque permite, né, que as empresas compartilhem informações, dados, às vezes de ataques e ameaças comuns, e rapidamente passe esses dados também para as autoridades encarregadas da investigação e persecução e repressão desses atos. Além de compartilharem soluções para essas cyberameaças, porque você não está totalmente seguro. Você pode até investir em proteger, por exemplo, os dados dos seus clientes, mas às vezes os dados dos seus clientes também estão com outra entidade dentro do mercado. E essa entidade pode estar vulnerável, e se eles conseguirem os dados lá, eles podem utilizar esses dados contra você. Até porque as pessoas às vezes repetem as senhas, repetem os dados em sites diferentes. E essa experiência, o senhor acredita que ela é replicável, essa experiência que o senhor observou nos Estados Unidos, o senhor acredita que ela é replicável no Brasil? Certamente, até porque... Com adaptações igual? Como que o senhor imagina que isso pode acontecer? Certamente, até porque um ponto importante é que ela nasceu de uma iniciativa do setor privado. E depois veio o setor público. E o custo, já que ele é diluído entre várias empresas, não é um custo significativo. No fundo, mesmo que você aumente o investimento ao máximo, você não consegue resolver o problema da ameaça da cibersegurança se você não tiver compartilhamento de informações e compartilhamento de dados. Por isso que as empresas brasileiras do setor privado têm que se auto-organizar. Nós queremos ser um estímulo a essa auto-organização. Temos falado já, né, com algumas entidades do setor privado representativas, como a FEBRABAN, e vamos tentar construir um embrião. Agora, é importante também que o poder público, seja o governo federal, seja os governos estaduais, também tenham a disposição de participar dessa experiência. E isso vai ser via projeto de lei ou é uma mobilização? Olha, isso é necessário mais uma ação material do que propriamente uma ação legislativa. Do ponto de vista legislativo, o que é essencial para o Brasil, isso tem que ser de uma demanda também do GSI, a criação de uma Agência Nacional de Cibersegurança, com foco mais em questões relacionadas à segurança nacional e proteção de dados, e principalmente infraestrutura crítica. Porque essa entidade privada, essa organização do setor privado que nós estamos defendendo, o objetivo é mais fazer face aos crimes cibernéticos. Por exemplo, fraudes, estelionatos bancários, roubo de propriedade intelectual, ransomware, que é uma grande ameaça dos tempos atuais, enquanto que uma agência, a meu ver, de cibersegurança nacional, o objetivo dela é mais vinculado a questões de soberania nacional, de proteção contra ameaças externas e principalmente questões
infraestrutura crítica. É claro que existe uma certa intersecção nesses temas em determinados momentos. Porque, por exemplo, um ataque maciço ao setor bancário, ainda que seja com o objetivo de obter ganhos econômicos, cybercriminosos, pode levar a uma afetação de questões relacionadas à segurança nacional. Então, existe uma intersecção entre esses dois temas. E quando o senhor fala de infraestrutura crítica, quais são as ameaças? Por exemplo, você pode ter ataques a distribuidoras de energia elétrica, né? Você pode ter ataques maciços a empresas fornecedoras de água, né? Então, esse tipo, aeroportos. Olha, você teve, por exemplo, recentemente, não foi um cyberataque, mas você teve um problema mundial por uma deficiência de um programa de antivírus que paralisou diversos aeroportos no mundo inteiro. Não foi um ataque cibernético, foi uma falha, né, de um sistema operacional, mas é ilustrativo do que pode acontecer se nós ficarmos vulneráveis a esse tipo de ameaça. Por exemplo, um ataque aos aeroportos brasileiros que paralise os sistemas de controle de voos, né? Você imagina o caos que isso gera para o país naquele determinado momento. Hoje, em matéria de investimentos em defesa, né, investimentos militares, é imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética, porque uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Todos os equipamentos militares hoje dependem de sistemas cibernéticos de certa sofisticação para funcionarem. Então, infelizmente, né, eu creio que nós estamos ainda vulneráveis, embora também temos ciência de que as Forças Armadas têm programas nessa área que são relevantes. E qual a contribuição do Congresso nessa área, o senhor acredita? Para a Agência Nacional de Cibersegurança, precisa de legislação, né? Nós precisamos providenciar uma legislação. Agora, como é a criação de um órgão vinculado ao Poder Executivo, a iniciativa é do Poder Executivo. Então, nós temos que esperar o governo federal atual. Não sei se essa é uma prioridade, me parece que não. Embora existam pessoas dentro do governo federal, especialmente ali no GSI, que estão muito entusiasmadas em apresentar, veem a necessidade da criação dessa agência, né? Mas o governo federal como um todo tem minhas dúvidas se é prioridade. Se tiver a apresentação desse projeto, é importante que o Congresso se debruce sobre ele rapidamente, né, para que a gente possa ter essa agência criada. Não, aqui nós temos que ser muito parcimoniosos na criação ou da expansão na máquina pública, já que, infelizmente, Renato, nós temos um problema fiscal. Mas para essa matéria realmente é imprescindível, que não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Essa é uma das críticas dos especialistas, né? Que pequenos negócios, governos locais, muitas vezes olham para a cibersegurança como um gasto a mais e não como um investimento em proteção, né, dos seus dados. Como o senhor vê a questão? É imprescindível fazer esses investimentos. Nós tivemos também, nessas reuniões que fomos aos Estados Unidos, tivemos reuniões interessantes, bastante interessantes em Washington, e tivemos uma exposição lá que foi bastante estarrecedora sobre o problema do ransomware, que é o sequestro de dados. Inclusive, eles têm uma força-tarefa anti-ransomware que eles organizaram nos Estados Unidos, também o setor privado, para lidar com esse problema. E um relato que foi bastante perturbador foi ouvir que hospitais, né, norte-americanos estavam sofrendo ataques para captura dos dados dos clientes, dos pacientes, e aí só devolve mediante pagamento de um resgate, né? O sequestro que tinha antigamente, lembra? Mas agora sendo feito de maneira cibernética. E você imagina um hospital paralisado com os dados dos seus pacientes nas mãos de criminosos. De que dados o senhor está falando? Resultados de exames, prescrições? Tudo, né? Normalmente essa prática do ransomware vai pegar os dados dos clientes e deixar fora do alcance das autoridades, dos agentes do hospital. Então se perde o histórico do paciente. Esse histórico pode gerar o prejuízo primeiro de você não saber exatamente como dar continuidade ao tratamento, mas do outro lado também pode ser utilizado para expor dados privados do paciente publicamente. Você imagina
dados sensíveis muitas vezes, né? De uma pessoa pública, de uma pessoa privada, que não quer que esses dados entrem no domínio público. Então, o problema é preocupante, nós precisamos nos organizar e, nesse ponto, temos que fazer justiça aqui aos Estados Unidos, que eles estão muito mais avançados. Inclusive, existem outras organizações que reúnem setores, do setor privado mesmo, setores, né, específicos, para enfrentar essas ameaças. Tudo naquela ideia, se a ameaça é geral, não adianta só eu me proteger, todos têm que estar a salvo. De certa maneira, a gente pode fazer um paralelo que a gente teve na pandemia. Não adianta só você se proteger se, né, você não tiver numa pandemia de uma nova doença, se você não tiver as pessoas em geral imunizadas, o vírus continua a se replicar e se espalhar. Por isso que é preciso, frente a essas ameaças cibernéticas, proteger de uma maneira geral todo o setor. Por isso que o compartilhamento é essencial. O senhor fala em uma agência central ou o senhor fala em centros distribuídos pelo país? Não, nós precisamos ter uma agência central que coordene esforços do país inteiro nessa área de cibersegurança. Porque hoje você tem, por exemplo, você tem um órgão, você tem um setor no Ministério da Justiça que trata de crimes cibernéticos. Inclusive, eu passei por lá, tinha uma equipe que cuidava de determinados crimes. Você tem uma equipe de combate aos cybercrimes na Polícia Federal. Você tem nas diversas polícias estaduais, normalmente delegacias relacionadas a enfrentamento de cybercrimes. Mas você não tem uma coordenação geral. E como eu disse, né, aí aqui até tem uma questão interessante, porque às vezes o cybercriminoso pode estar fazendo ataques de Fortaleza para São Paulo, ou vice-versa, de Porto Alegre para o Macapá e vice-versa. Então, a questão territorial em relação a esse crime, ela praticamente não conta. Se você não tem esforços conjuntos e coordenação, como é que você vai proceder, né? E a expectativa de punição, né, senador? Porque o número de crimes cibernéticos é elevadíssimo. Eu recebo 4, 5 ligações telefônicas por dia, simulando que são telefonemas do banco, por exemplo. Né? E isso, milhões de brasileiros recebem todos os dias ligações. Qual a expectativa que a gente pode ter em relação à punição para esse tipo de crime? Penso que nós devíamos também rever a legislação para ter penas mais severas, para desestimular esse tipo de crime. Mas eu sou daqueles que acreditam que o mais importante é a certeza da punição do que a severidade da punição. No fundo, precisamos dos dois. Então tem uma instrumentação. Mas a parte de enforcement, né, de investigação, de aplicação, ainda ela precisa avançar muito no Brasil. Vamos reconhecer que esse tipo de crime é difícil, né, de ser apurado, porque exige um rastreamento com quebras de sigilo virtual. É bastante complicado. E hoje nós temos um problema da inteligência artificial. Renata, esses dias, 1 mês, 2 meses atrás, eles estavam aplicando um golpe utilizando um vídeo com a minha pessoa, né, que foi manipulado. Mas o vídeo mais ou menos dizia que tinha um prêmio. Todo brasileiro tinha obtido um crédito no Serasa por conta de uma cobrança indevida. E aparecia eu, né, falando, né, um vídeo deturpado, manipulado, desse crédito aos brasileiros. E muita gente me procurou, perguntando se o vídeo era real. Eu nem estava sabendo disso, depois fui ver, nossa, que absurdo. Mas aí a pessoa entrava no link que tinha que entrar e tinha que dar os seus dados. Né? Então era um golpe, um phishing, né? Phishing, desculpe, que eles tratam, e as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Senador, durante a audiência pública que o Senado fez com vários especialistas em cibersegurança, o Rafael Gonçalves, da Trellix, que é uma empresa privada de segurança cibernética, ele apontou a falta de mão de obra qualificada como um dos principais desafios na área do Brasil. Que medidas o senhor imagina que podem ser feitas para lidar com a questão? Olha, uma das possibilidades, esse centro em Pittsburgh que a gente visitou, isso é interessante. Um dos objetivos dele não é só coordenar
esses esforços de compartilhamento de informação, de inteligência, mas também de promover treinamentos. Então, nós até chegamos lá e pudemos assistir lá salas de aula na qual estavam sendo ministrados, né, cursos e aulas, treinamento de cibersegurança para pessoas do setor privado. Então, nós precisamos ter isso mais aqui no Brasil. De fato, é uma mão de obra muito qualificada e muito rara no Brasil. Então, a criação dessa agência nacional ou a criação de uma entidade do setor privado podem também ter entre as suas atribuições promover esse treinamento especializado. E claro, também nós deveríamos buscar incentivar e estimular que as faculdades, né, que as universidades tenham também cursos específicos de cibersegurança dentro ali dos seus currículos, seja nos cursos de informática, ou seja em cursos que tenham alguma relação com essa área específica. Essa colaboração ela já é feita de certa forma, né? Ainda de maneira muito, como se diz, precária e não numa base permanente. Então, houve um acordo com o NCFTA de enviar um agente lá, que passa um tempo, mas nós temos que aprofundar, né? Não tem a formalidade necessária. Até tem um acordo formal, mas ainda isso foi uma iniciativa voluntariosa que depende da permanência dessa vontade para que as coisas prossigam. O ideal é que nós criemos órgãos próprios que tenham essa presença permanente, esse compartilhamento permanente de informações. Senador, e que propostas o senhor imagina que podem ser oferecidas de suporte a pequenos negócios e governos locais, por exemplo? A partir dessa agência nacional, a partir dessa entidade, né, que a gente defende a criação, você pode ter aí uma rede de comunicações, naquela ideia de que todo mundo precisa estar protegido. E se você tem calcanhares de Aquiles aí espalhados, de certa maneira você também está vulnerável. Aquele exemplo que eu coloquei, você imagina assim, ó, Banco X tem um sistema de cibersegurança excelente, tá? Então os dados dos seus clientes estão protegidos. O Banco Y nem tanto. Só que o indivíduo tem conta tanto no Banco X como no Banco Y. Utiliza os mesmos dados e as mesmas senhas. Aí o Banco X, o cybercriminoso não consegue, mas no Banco Y ele consegue todos os dados. Aí com aqueles dados, ele consegue acessar os dados do cliente no Banco X. Então acaba não resolvendo. Por isso que esse compartilhamento de informações, né, de soluções, é extremamente importante. Por isso que as pessoas às vezes recomendam, olha, utilize senhas diferentes para os sites. Claro que a vida das pessoas vira um inferno, porque tanta senha que tem que, né, decorar e tudo, e as pessoas chegam uma hora que cansam, né? É impossível. Mas, por exemplo, alertas de vazamento de informações. Volta e meia a gente recebe alertas, né? Talvez tenha recebido já, Renato, dentro do seu smartphone, na rede de computador. Olha, essa sua senha apareceu no vazamento de dados, né? Esses sistemas de alertas também são importantes, né? Muitas vezes eles estão sendo feitos pela própria companhia, se for um smartphone, por exemplo, a Apple, ou Samsung, se for a outra, mas é importante que você tenha gente responsável por fazer esse tipo de comunicado ao mercado de usuários. Senador, e falta uma campanha educativa mais robusta também? Sim, a primeira proteção para esses cyberataques é o próprio indivíduo, né? Então precisa ter muito cuidado as pessoas que lidam com isso, mas é claro que o grande problema muitas vezes é a utilização desses mecanismos. Os fraudadores são muito hábeis, né? Os estelionatários são muito hábeis para enganar as pessoas. Então existe uma série de técnicas que eles utilizam, né, para burlar esses mecanismos de controle. E acontece até de gente preparada, muito preparada, cair nesses golpes, né? Uma das coisas comuns que eles fazem é simular uma situação de urgência. Lembra no passado, não sei se chegou a acontecer com você, Renata, mas tinha uma época que um golpe de telefone era ligar para alguém e dizer, olha, tua filha, teu filho, tua mãe foi sequestrada e não sei o quê. Ou colocava alguém para gritar, né? Mãe, pai, para quem estava atendendo o telefone. Exatamente, e a pessoa ficava ali num desespero, não pensava, né, com serenidade o que estava acontecendo e acabava muitas vezes caindo no golpe. É o equivalente hoje que você recebe um e-mail lá, urgente, né? Entre em contato
imediatamente com não sei quem, com não sei o quê, clique aqui para não sei o quê, né? Quando tem qualquer comunicado para ser urgente em letras garrafais, tem que desconfiar. Senador, que mensagem o senhor gostaria de deixar para os cidadãos sobre a importância da conscientização em relação à cibersegurança e a necessidade de uma abordagem coletiva para enfrentar essa ameaça? Bem, primeiro, né, para o cidadão, tem que se proteger, tem que tomar cuidado, tem que ficar esperto e duvidar, né, muitas vezes, de contatos ou mensagens recebidas, sem que até o cidadão tenha tomado a sua própria iniciativa. Preservar os seus dados com segurança, utilizar muitas vezes aqueles mecanismos de dupla proteção para aplicativos, que isso acaba sendo uma camada extra de cuidado. Para as empresas, né, tem que investir, proteger os dados dos seus clientes de maus usos e tem que principalmente se auto-organizar. Claro que a gente gostaria que o governo, que o Estado resolvesse todos os problemas dos indivíduos e, de certa maneira, o combate aos cybercrimes faz parte das atribuições do Estado, mas não espere as ações do governo para se proteger, porque a vítima é você. Então você tem que investir e, do outro lado, o importante é compartilhar informações. A gente tem muitas vezes receio, a empresa tem receio de comunicar uma ocorrência, que acha que pode ferir a sua reputação e ela perder clientes ou até valor de mercado, mas se não criar um ambiente seguro de compartilhamento de dados e informações, isso vai ficar muito difícil, porque você está favorecendo o surgimento de outras vítimas e o fortalecimento dos criminosos. E para o governo, né, chegou a hora do governo, e isso que o governo tem que fazer, encaminhar um projeto de lei para uma Agência Nacional de Cibersegurança. Eu sou oposição a esse governo atual, mas claro que causas republicanas, causas que sejam do interesse público, nós colocamos toda a questão de oposição de lado. O que importa aí é trabalhar para o bem do país. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, foi um prazer aqui. Indígenas são eleitos para todos os cargos de vereadores e para a prefeitura de cidade na Paraíba. Pescadores do Rio de Janeiro vão receber um auxílio defeso municipal. SUS pode oferecer assistência remota a idosos e tratamento hormonal para mulheres na menopausa. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A partir de novembro de 1937, o chamado Estado Novo, que é um regime proto-fascista. Aí não há voto popular, as eleições estão suprimidas, é uma realidade que vai perdurar até 1945, quando termina a Segunda Guerra, com a derrota do nazifascismo e a impraticabilidade da manutenção da ditadura de Vargas. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Marmiteiro, marmiteiro. E é isso que vai explicar as eleições presidenciais com voto direto no dia 2 de dezembro de 1945. Neste momento já estão em vigor os novos partidos que estão surgindo dentro de uma nova realidade histórica, mas com os pés também muito presos ao passado. No
dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Sem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, neste domingo ocorre o segundo turno das eleições municipais em 51 cidades do Brasil. A gente preparou um programa especial para mostrar detalhes dessa disputa. Confira com a gente. Quase 34 milhões de eleitores estão aptos para voltar às urnas e escolher o prefeito do local onde vivem. Vamos ver os dados gerais dessa disputa. Serão eleitos prefeitos de 51 municípios brasileiros, sendo 15 deles capitais. São elas: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho e São Paulo. Os outros 36 municípios onde haverá segundo turno estão distribuídos em 3 estados, sendo que em São Paulo se concentra o maior número de cidades. Além da capital, 17 municípios escolhem seu prefeito neste domingo. A cidade de São Paulo é o maior colégio eleitoral desta eleição, com 9.300.000 eleitores. E o menor é Imperatriz, no Maranhão, com 201.000. Pela Constituição, se no primeiro turno de votação nenhum candidato ao cargo de prefeito receber mais da metade dos votos válidos, os 2 mais votados vão para o segundo turno. Mas isso só vale para os municípios com mais de 200.000 eleitores. 358.000 mesários irão trabalhar neste segundo turno e 97.392 urnas serão utilizadas, uma urna para cada sessão eleitoral. Mas o TSE reserva um número extra caso seja necessária a substituição de algum equipamento. Vamos conferir agora quem são os candidatos em cada uma das 15 capitais onde ocorre o segundo turno. O repórter Paulo Acrísio traz os detalhes, inclusive os percentuais que cada candidato obteve no primeiro turno. Domingo, 27 de outubro, é dia de decisão. 15 capitais brasileiras vão escolher, dentre os 2 mais votados do primeiro turno, quem será o próximo prefeito ou prefeita. Vamos conferir? Na região norte, em Manaus, capital do Amazonas, Davi Almeida, do Avante, disputa com o capitão Alberto Neto, do PL. Em Belém do Pará, Igor Normando, do MDB, concorre contra o delegado Éder Mauro, do PL. Em Porto Velho, capital de Rondônia, Mariana Carvalho, do União Brasil, enfrenta Léo, do Podemos. Já em Palmas, no Tocantins, a decisão será entre Janad Falcari, do PL, e Eduardo Siqueira Campos, do Podemos. Na região Nordeste, vamos começar pelo Ceará. Em Fortaleza, disputam a prefeitura André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT.
Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, Paulinho Freire, do União Brasil, concorre contra Natália Bonavides, do PT. Em João Pessoa, Paraíba, Cícero Lucena, do PP, disputa os votos com Marcelo Queiroga, do PL. E, finalmente, em Aracaju, a Prefeitura de Sergipe será ocupada por Emília Correia, do PL, ou Luiz Roberto, do PDT. Vamos ver agora como será a disputa do segundo turno nas capitais do Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, os candidatos são Abílio, do PL, e Lúdio Cabral, do PT. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o enfrentamento será entre Adriane Lopes, do PP, e Rose Modesto, do União Brasil. Em Goiânia, Sandro Mabel, do União Brasil, disputa a prefeitura com Fred Rodrigues, do PL. Agora vamos às demais regiões leste e sul do Brasil. Em Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, disputa a reeleição contra Bruno Engler, do PL. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, tem como adversário Guilherme Boulos, do PSOL. Em Curitiba, Cristina Gremel, do PMB, concorre contra Eduardo Pimentel, do PSD. E, finalmente, em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo, do MDB, enfrenta Maria do Rosário, do PT. Das 51 cidades com segundo turno, 36 não são capitais. São Paulo é o estado que lidera o ranking com mais municípios aguardando a definição dos eleitores. Em 36 municípios, além de 15 capitais, os eleitores vão voltar às urnas para o segundo turno em 27 de outubro. Na região norte, apenas o município de Santarém, no Pará. Na região centro-oeste, são 2 municípios, Anápolis e Aparecida de Goiânia, em Goiás. Na região nordeste, Imperatriz, no Maranhão, Caucaia, no Ceará, Campina Grande, na Paraíba, Olinda e Paulista, em Pernambuco, e Camaçari, na Bahia. Na região sudeste, Uberaba, em Minas Gerais, Serra, no Espírito Santo, Niterói e Petrópolis, no Rio de Janeiro, além de 17 municípios de São Paulo: Barueri, Diadema, Franca, Guarujá, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mauá, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sumaré, Taboão da Serra e Taubaté. Na região sul, o segundo turno será realizado em Londrina e Ponta Grossa, no Paraná, Santa Maria, Pelotas, Canoas e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Bom, e os eleitores devem tomar alguns cuidados ao comparecer ao local de votação. Veja o que é permitido e o que não é permitido no dia da eleição. 51 cidades, entre elas 15 capitais, terão sessões de votação para decidir os próximos prefeitos. O horário de votação será unificado, das 8 da manhã até às 17 horas, seguindo o fuso horário de Brasília, menos para os eleitores de Campo Grande, Cuiabá, Manaus e Porto Velho, que têm fusos diferentes da capital federal. Veja o que é permitido no dia da votação. Manifestação política se for silenciosa e individual, por meio de bandeiras, broches, adesivos e camisetas. O eleitor pode levar colinha ou santinho com o número do candidato ou candidata para a cabine de votação. O eleitor pode usar qualquer vestimenta, mas não pode votar com roupa de banho ou sem camisa. O que é proibido? Celular ou dispositivos eletrônicos, como câmeras fotográficas, na cabine de votação. Aglomeração de pessoas com roupas ou propagandas dos candidatos. Métodos de aliciamento, persuasão ou convencimento do eleitorado. Veja agora o que é considerado crime: fazer boca de urna, realizar carreatas ou comícios, usar alto-falantes e amplificadores de som. No dia da eleição, o eleitor poderá usar um documento oficial com foto, como esse, carteira de identidade, ou a carteira nacional de habilitação e até mesmo o passaporte, entre outros documentos. O eleitor também poderá votar apresentando ao mesário o aplicativo e-Título no celular. O eleitor que não votou no primeiro turno pode votar no segundo. Caso não possa comparecer ou esteja em outra cidade, o eleitor pode justificar a ausência.
Lembrando que o título de eleitor físico não é obrigatório e quem não tiver a biometria cadastrada também está apto a votar. E quem por algum motivo não votou no primeiro turno das eleições, será que pode votar no segundo turno? Pode sim, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. A repórter Roberta Cruz informa pra gente. Quem estava viajando ou por qualquer motivo não participou do primeiro turno, também pode votar, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. O prazo para justificar é de até 60 dias após cada turno. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo para celular e-Título ou apresentando um formulário de requerimento de justificativa eleitoral, que pode ser impresso a partir do site do Tribunal Superior Eleitoral ou dos tribunais regionais ou obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral, além dos próprios locais de votação. Quem não votar nem justificar pode pagar uma multa de cerca de R$ 4,00 e regularizar a situação. 51 prefeitos vão ser eleitos neste domingo. Mas você sabe o que eles fazem e a importância política deles? O prefeito é responsável por administrar o dinheiro dos impostos municipais pagos pela população e ainda repasses do orçamento recebido do Estado e da União. É obrigação da prefeitura aplicar os recursos no atendimento básico de saúde, na educação infantil e fundamental, na cultura, no transporte público e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade. E não pode governar sozinho. Ele precisa negociar com a Câmara de Vereadores. As primeiras eleições no Brasil foram municipais. Nelas só votavam quem tinha uma renda alta. Só os ricos eram eleitores. Até chegar no sufrágio universal foi um longo caminho. Eu preparei uma reportagem especial sobre esse tema. Foi em São Vicente, primeira vila fundada por portugueses no Brasil, que aconteceu a primeira eleição que se tem notícia no país. Em 1532, foram escolhidos os membros do Conselho Municipal da vila, que na época era composto pelos vereadores, procuradores e pelo juiz de paz. Mas o direito ao voto era restrito, só para os chamados homens bons, como explica a historiadora Débora Jacinto. Eram só os homens brancos, os nobres da aristocracia portuguesa, da aristocracia militar. Então a gente não tinha um sufrágio universal como a gente tem hoje. A gente tinha uma votação bem restrita, baseada em renda, então tinha que ter títulos de propriedade. Os senhores de engenho eram aqueles que votavam na colônia. Durante o Império, a situação não mudou. Só a partir do século XX, o direito ao voto foi ampliado. Nesses quase 500 anos, a escolha de representantes para as nossas cidades passou por um longo caminho até chegar ao modelo atual. Caminho marcado por muitos avanços, como a eleição da primeira mulher prefeita da América Latina, Alzira Soriano, que em 1928 foi escolhida pelo voto prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte. Avanços, mas também recuos. Por 2 vezes, as eleições no país foram interrompidas. A gente teve no golpe do Estado Novo em 1937, todas as eleições foram suspensas, inclusive os pleitos municipais. Foram retomados só em 45 também, o Código Eleitoral também foi retomado. Na ditadura militar, o voto indireto e o voto direto se coexistiram. Então, a maioria dos cargos maiores era por voto indireto, então o presidente por voto indireto, os governadores também eram escolhidos indiretamente, mas alguns cargos, como de deputado federal, deputado estadual e de prefeitos e vereadores, continuavam com voto direto. O de prefeitos a gente vai colocar uma asterisca, porque não eram todos os prefeitos que eram escolhidos diretamente. Os prefeitos das capitais e das cidades consideradas de segurança nacional continuavam sendo escolhidos pelos governadores. Apesar das interrupções, o processo eleitoral nos municípios continuou evoluindo. Hoje temos eleições para prefeitos e vereadores de 4 em 4 anos, intercaladas a cada 2 anos por eleições federais. Mas nem sempre foi assim.
A separação começou a partir da ditadura militar e se manteve na Constituição de 88. Essa separação no contexto de ditadura militar a gente teve para enfraquecer a influência da política local na política nacional. Então diminui esse impacto, você dilui as eleições, você tem um pouco menos de influência da política local na política nacional. Então você enfraquece também um pouco a democracia. A professora Virgínia Machado explica que uma lei de 1988 fixou as datas dos pleitos municipais, que assim ficaram separados das eleições federais. A posse desses indivíduos eleitos em 1988, ela se daria em 1º de junho de 1989. E os respectivos mandatos terminariam em 31 de 12 de 92. Ou seja, a gente tinha um prazo, né, a posse em 1º de junho de 89 até 31 de dezembro de 1992. Se você for pensar, esse fim de mandato já está não coincidente com os mandatos presidenciais. Hoje temos o 4º maior eleitorado do mundo, identificação biométrica e o sistema de votação eletrônico, que permite a apuração em poucas horas. O primeiro teste das urnas eletrônicas, aliás, foi feito em uma eleição municipal em 1996, como detalha a historiadora Débora Jacinto. Foram 57 municípios, todas as capitais, mais alguns municípios do interior. Nas eleições de 2000, também eleições municipais, que foi a primeira eleição completamente digitalizada. Então as urnas eletrônicas foram utilizadas em todos os municípios do Brasil nas eleições de 2000. E também a primeira eleição que teve biometria também foi uma eleição municipal, a eleição de 2008. As eleições municipais são o primeiro passo para ingressar na política. Muitos nomes consagrados começaram como vereadores. É um dos principais políticos que a gente tem na atualidade, o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, ministro da Indústria e do Comércio. Começou a carreira política como vereador. Então ele era do movimento estudantil, se filiou e concorreu às eleições para vereador de Pindamonhangaba, que fica um município no interior de São Paulo, e depois foi prefeito dessa mesma cidade. O Tancredo Neves foi o primeiro presidente eleito, mesmo que indiretamente, da redemocratização. Ele também começou a carreira dele como vereador. Foi eleito em 1935 como vereador de São João del Rei, que é um município em Minas Gerais. Eleições chegando e muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre alguns mitos que são divulgados. E com a internet, a disseminação de informações duvidosas é ainda maior. Mas você sabe o que é mito e o que é verdade sobre as eleições? Vem conferir na reportagem. A diferença entre voto nulo e voto em branco, sabe? Não. Pior que eu sabia, mas eu dei um branco. As dúvidas ainda são muitas. Se alguém disser o candidato ou o partido, consegue saber em qual candidato o eleitor votou. Mito ou verdade? Não tem como saber em quem ele votou. O processo é 100% sigiloso, né, e o voto é secreto. É a garantia da liberdade aos eleitores. No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados com mais de 18 e menos de 70 anos. E todos, sem distinção de sexo ou posição social, podem participar da política por meio do voto. Nem sempre esses eleitores, muitas vezes cheios de dúvidas, sabem onde buscar as informações mais seguras. Uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, realizada este ano em 21 países, mostrou que mais da metade da população tem nas redes sociais a única fonte de informação. Essa pesquisa investigou a recepção de notícias falsas e verdadeiras por parte da população e mostrou que o Brasil é o país que tem mais dificuldade em identificar as fake news. É comum surgirem boatos e correntes que incentivam a abstenção e os votos nulos e brancos, por exemplo, para que as eleições sejam anuladas ou que novas eleições sejam convocadas com outros candidatos. Mas será que se trata de mais um mito ou é verdade? Não sei, sinceramente. 50% de abstenção? Isso. Acho que é anulada, né? É mito, com certeza é mito.
O nome disso é abstenção eleitoral. Mesmo que o número de abstenção seja elevado no dia da votação, isso não provocará uma nova eleição por falta de quórum. Nesse caso, os eleitores faltosos perdem a oportunidade de escolher seus representantes legais. Então, é uma excelente oportunidade de você, eleitor, poder realmente exercer um ato de cidadania. E quem não votou nas últimas eleições, pode votar? E quem estiver viajando, trabalhando e não conseguir ir às urnas no domingo? Todo eleitor que não comparecer para votar deve justificar seu voto em uma sessão eleitoral localizada em seu município ou no mais próximo que é competente ali daquela área ali que possa justificar. Na falta disso, o eleitor também pode comparecer ao cartório eleitoral para justificar por escrito que será analisado pelo juiz eleitoral. Ah, e só mais uma coisinha. Se você já foi mesário e não gostou da experiência, pode ficar tranquilo. Uma vez que você é convocado mesário, você não vai ser sempre ser convocado. Acontece eventualmente, e isso também é algo que pode não se repetir. Seria uma coincidência, mas também não necessariamente você sendo mesário uma vez, você vai ser sempre mesário. Elas representam 52% do eleitorado brasileiro, mas não conquistaram nenhuma prefeitura das capitais no primeiro turno das eleições. Entenda como foi a participação feminina e o que esperar do segundo turno. As mulheres são maioria da população brasileira e do eleitorado. Uma proporção ainda não refletida no resultado das urnas. Neste primeiro turno das eleições municipais, 13% das vagas nas prefeituras e 18% nas câmaras de vereadores foram para candidaturas femininas. Se comparado a 2020, os números cresceram discretamente, de 1% a 2%, mas ainda muito longe de refletirem um equilíbrio de representatividade. Nas capitais, nenhuma mulher foi eleita como prefeita em 6 de outubro. Para o segundo turno, das 15 capitais em que a eleição ainda será definida, 7 têm mulheres na disputa. Porto Velho, Curitiba, Aracaju, Campo Grande, Natal, Porto Alegre e Palmas. Durante a coletiva de imprensa realizada ao fim do primeiro turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, lamentou a ausência de mulheres nas capitais. Eu acho uma pena e acho muito triste que mesmo com todas as campanhas que já são feitas e nós já melhoramos, nós somos mais um ou outro movimento de mulheres, somos nós hoje mulheres em permanente movimento para que a gente tenha a efetividade dos direitos, do direito principalmente à dignidade e respeito igual a todos os outros. Mas a despeito disso, nós ainda temos uma situação como essa, no primeiro turno nenhuma mulher eleita nas capitais dos estados. Nesse cenário que a gente está vendo hoje, a gente tem potencial, que temos aí mulheres concorrendo em pelo menos 5 capitais, mas a gente só tem certeza de que teremos uma mulher eleita em Campo Grande, porque temos ali Rose Modesto concorrendo com a atual prefeita, que é a Adriane. Nas câmaras municipais, das 58.309 vagas em todo o país, 10.603 foram ocupadas por mulheres. Kalinka Meirelles levou uma dessas vagas. Ela foi reeleita vereadora em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. A partir do próximo ano, ela vai atuar no parlamento ao lado de outras 2 mulheres. Juntas, elas representam cerca de 14% das cadeiras da Câmara Municipal. E hoje, na Câmara Municipal, nessa reeleição, nós temos 3 mulheres, o que é um fato histórico na cidade de Rondonópolis. Nós nunca tivemos 3 mulheres representando Rondonópolis. Sempre ou era uma, ficamos 12 anos sem nenhuma mulher, e depois 2 e agora 3. E a gente vê que as mulheres têm tomado gosto pela política e a gente precisa incentivar com que as mulheres venham fazer parte desse quadro feminino para que a gente tenha equilíbrio entre as decisões. Mas a subrepresentação da mulher nestas eleições foi reforçada antes mesmo do voto nas urnas. Segundo o levantamento do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, mais de 700 cidades não cumpriram a cota mínima de 30% para candidaturas femininas. Nas eleições municipais de 2020, a cota foi desrespeitada por quase o dobro de municípios. O que isso pode implicar? Pode implicar numa rejeição, por exemplo, de toda a chapa e com esse indeferimento da chapa, o indeferimento de todos os registros de candidatura que são vinculados àquela chapa. Então, essa é uma primeira possibilidade.
E a gente também tem a possibilidade de ter ações por fraude à cota de gênero, que podem ensejar a cassação daqueles e daquelas que foram eleitos, porque quando você tem a cassação por uma candidatura fictícia, uma candidatura que não foi real, a gente tem essa possibilidade então de ter posteriormente uma ação que pode ensejar, pode ter como consequência a cassação de toda a chapa, gerando a inelegibilidade para os envolvidos. O eleitor está preparado para votar? Um projeto em análise no Senado prevê a educação política como conteúdo obrigatório no ensino básico. Os jovens de 16 e 17 anos conquistaram a possibilidade de votar na Constituição de 1988. Mas muitos jovens, como Salomão Pereira e Yuri Ananda, não se sentem preparados para exercer a política nas urnas. Eu não sou um bom exemplo disso, né? Mas eu acho que todo mundo deveria aprender um pouco. Eu mesmo deveria aprender bem mais. Sei o que é política, presidente, governador e tal, mas não tudo. Se você tem interesse em aprender política,